também posso falar com propriedade porque eu tenho todas as deficiências no meu gabinete. E, e a gente sabe o quanto o trabalho é transformador numa pessoa que vive uma neurodivergência. Então, por exemplo, o Didi, que está 18 anos comigo, ele veio morar em Brasília, agora ele está aqui. E, nossa, quando ele começou, ele tinha que ser acompanhado até o gabinete, tudo ele tinha que fazer acompanhado. Nossa, hoje ele faz tudo sozinho, ele ia sozinho, ia ao banco, começou a ir à terapia, ia sozinho também. E o Gabriel, que é uma pessoa também do meu gabinete, que fez toda a diferença, porque fui eu também que relatei a política que instituiu, o projeto que instituiu política pública para a pessoa que tem transtorno do espectro autista no Brasil. Porque antes essas pessoas não eram consideradas nem pessoas com deficiência, né? E hoje elas estão incluídas no nosso arcabouço jurídico, que antes não estavam. E isso fez uma transformação no nosso gabinete, porque quando eu terminei de relatar, eu falei, a gente tem que ter um autista aqui. E contratamos o Gabriel. E agora o Gabriel está há anos conosco e é uma outra pessoa. Ele não falava e hoje ele é um influencer, entendeu? Fazendo sucesso, ele tem 2 formações e é uma peça-chave no nosso gabinete. Ele era muito difícil, sabe? Com leitura, muito travado. Hoje ele que faz o nosso clipping e eu peço para fazer para mim em áudio, porque para mim fica mais fácil, né? Por eu não ter tanta mobilidade. Aí eu vou ouvindo e já fazendo outras coisas. E aí ele está cada vez mais solto, sabe? Então ele vem nos impressionando. E isso é porque ele teve oportunidade, né? Isso porque os pais também tiveram oportunidade, tiveram esse tempo. E aí hoje ele já não tem mais a família. Então praticamente a família dele somos nós, né? Que a mãe dele faleceu. Enfim, e do Didi que está aqui em Brasília também. Senadora, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da TV Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Vou colocar aqui para a senhora. Senadora, diversas universidades do estado de São Paulo vêm desenvolvendo novas formas para garantir acessibilidade para as pessoas com deficiência, como, por exemplo, o exoesqueleto que foi desenvolvido pela USP, ou até um mecanismo de detecção de obstáculos que vem sendo desenvolvido pela Unesp em parceria com a Universidade do Espírito Santo. Eu gostaria de saber, na opinião da senhora, o que ainda falta para que este tipo de ferramenta chegue à população, não apenas paulista, mas de todo o país. Bom, obrigada, Beatriz, pela pergunta. Pergunta muito interessante, porque eu acho que faltam várias coisas. Primeiro, o Brasil tem que facilitar a importação de equipamentos, porque assim como nós estamos produzindo tecnologias assistivas que são completamente inovadoras fora do Brasil, também outros países estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, esse intercâmbio de informação das tecnologias assistivas, ele é extremamente importante. Aí agora falando, por exemplo, de Mercosul, para a gente conseguir baratear as tecnologias assistivas, seria muito importante a gente fazer isso com todo o bloco Mercosul. E agora, talvez, junto com a Europa, a gente consiga mais ainda, sabe, fazer essa transferência de know-how entre os países. E eu acho que cada vez mais eu vejo o Brasil estimulando os universitários a criarem soluções. E tem saído soluções incríveis das universidades brasileiras. Então, eu acho que o Brasil tem que investir cada vez mais na produção, na criação e na industrialização das tecnologias assistivas, porque todo mundo pode vir um dia precisar. E a gente está falando de
um país que está se tornando um país mais idoso. E quando a gente vai ficando mais idoso, a gente vai precisando de todos aqueles recursos de uma pessoa com deficiência precisa. Então, por exemplo, a gente vai ouvir menos, vai enxergar menos, vai ter mobilidade reduzida, vai raciocinar de forma mais lenta. Então, todas essas tecnologias que hoje conseguem tirar uma pessoa totalmente da invisibilidade, né, ela vai servir para melhorar a qualidade de vida de toda uma população. Então, eu acho que o incentivo acadêmico é importantíssimo, a abertura e o conhecimento dessas tecnologias. Porque a gente está falando desde um exoesqueleto até um capacete que tenha condições de mensurar irrigação cerebral, até uma perna mecânica, até um implante de um eletrodo, né, epidural, que é uma outra linha também que tem sido bastante trabalhada pelo mundo, que são os implantes para pessoas paralisadas voltarem a caminhar. Enfim, é uma coisa importante que ela tocou no assunto, que eu acho que a gente tem um mundo para crescer. Outro lugar que precisa de muita tecnologia assistiva é no nosso mundo agrário, no mundo agro, no campo. A gente pode tirar muita gente de dentro de casa com tecnologias para um cadeirante conseguir colher em cima, para um cego conseguir trabalhar, para um amputado, para um senhor conseguir trabalhar. As tecnologias facilitam, tratores acessíveis, tudo isso também no mundo agro. Muito obrigado, senadora Mara Gabrilli, pela participação aqui no Assunto de Estado. Muito obrigada, eu que agradeço. Fazia muito tempo que eu queria fazer essa entrevista. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até a próxima! Como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns
10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então, eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês, quando a burocracia diminui, quando a comida quentinha chega à mesa, quando a vida segue mais segura, quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 9h.
Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Senado. Nesta manhã de quarta-feira, 1º de julho, eu estou posicionada aqui, olha só, bastante movimentação em frente à presidência do Senado, onde daqui a pouco, às 8 horas da manhã, o presidente Davi Alcolumbre vai receber os representantes das centrais sindicais, dos trabalhadores do Brasil para discutir, debater a PEC da escala 6x1. Participarão desta reunião representantes do governo, a líder do governo aqui no Senado, a senadora Tereza Leitão, e também foram convidados os autores da PEC na Câmara dos Deputados. Esta reunião, eles vão falar sobre os possíveis impactos positivos, movimentação na economia, por conta dessa PEC, que é o fim da escala 6x1, propõe o fim da escala 6x1. Lembrando que Davi Alcolumbre já conversou com os representantes do setor produtivo. Então, esta reunião de 8 horas da manhã é apenas com o setor dos trabalhadores, os representantes dos trabalhadores. Logo mais, às 9 horas, depois dessa reunião aqui na presidência, bem ao lado, aqui no plenário do Senado, vai ter uma sessão temática de debate sobre esse tema, que é o fim da escala 6x1. Nessa sessão temática, sim, dessa sessão vão participar representantes tanto dos trabalhadores quanto da indústria, dos empregadores, né? E aí está prevista também a participação pesada, intensa, de ministros do governo Lula. Nessa sessão temática, às 9 horas da manhã, vão ser debatidos os impactos na economia, os impactos sociais, caso a PEC seja aprovada. A PEC propõe o fim da escala 6x1, passando a ser, então, um trabalho de 5 dias por semana e 2 dias de folga. É a redução da carga horária de 44 horas semanais para 40 horas semanais, e essa mudança, caso aprovada, vai ser feita ao longo de 14 meses. Então, esse debate promete ser longo, são dezenas de convidados, representantes de diversos setores, empregadores e também de muitos sindicatos Brasil afora, das centrais sindicais, além das autoridades previstas para participar da sessão temática de debates que vai ser às 9 horas da manhã no plenário do Senado. Nós, da TV Senado, vamos transmitir tudo ao vivo para vocês e também por meio das nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Você acompanha e fica por dentro de todo esse debate que começa hoje aqui no Senado Federal, tendo em vista que a aprovação na Câmara dos Deputados foi em maio. A aprovação dessa PEC aconteceu em maio na Câmara dos Deputados e agora começa, então, o debate oficialmente aqui no Senado Federal. Eu volto a qualquer momento com todas as informações e ao vivo também no Senado Notícias às 8h30 da manhã, todas as informações sobre esse debate, esse dia de debate que promete ser intenso aqui no Senado. Fique agora com a nossa programação. Como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Que Brasil é este? Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento.
O Senado debateu a criação do Estatuto dos Cães e Gatos, uma proposta que reúne os direitos dos animais, os deveres dos tutores e a responsabilidade do poder público em um único marco legal. Aqui comigo no estúdio está o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Direitos Humanos. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço estar aqui com você, Carla Benevides, para falar de um tema que, para mim, ele é de interesse de todo o povo brasileiro. Falar da vida dos animais. E, nesse caso, especificamente, cães e gatos, porque se você fizesse o estatuto para abraçar toda a causa animal... Fica difícil, né? Fica difícil. Então, é melhor dar esse primeiro passo com cães e gatos. E essa proposta surgiu devido à enchente no Rio Grande do Sul, né? Aquele período que eu presidi uma comissão especial que foi para o Estado para apoiar e trazer para cá a demanda, né? Daquele momento tão triste para todos nós. E ali eu fui procurado, quando eu estava na estante do Senado lá, fui procurado por os seguintes grupos: o Instituto Arca Animal, a Sociedade Amigo dos Animais, SOAMA, e o Instituto Faço pelos Animais. Eles me mostraram que em torno lá de 20 mil animais estavam sem rumo, perdidos devido à enchente, e muitos morreram, né? E outros tantos estavam lá em abrigos provisórios, que estavam mais de 15 mil em abrigos provisórios ainda. E eles lançaram a ideia naquele dia que eu achava de apresentar um projeto. Como eu sou autor de muitos estatutos de idosos, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude, enfim, que eu fui relator, eu digo, olha, então por que a gente não constrói um estatuto que abrace o maior número possível num primeiro momento? E aí a ideia foi, então, de cachorros e gatos. Muito bem. Mediante aquela discussão que tivemos lá, eles queriam que eu apresentasse o projeto, mas eu acho que seria uma homenagem às próprias entidades que são heróis anônimos, né? Que tiram dinheiro do seu bolso para salvar a vida dos bichinhos. Eu disse para eles, não, vocês entregam na CDH, né? Em nome das 3 entidades, e eu assumo o compromisso de conversar com a presidenta, que é a Damares, para que eu seja o relator. E assim foi feito. Eles vieram numa delegação boa, nós marcamos uma audiência pública aqui no Senado, foi uma bela audiência pública, e a partir dali nós então registramos, eles registraram a proposta de estatuto de cães e gatos. Eu fui indicado como relator, como eu tinha mais ou menos já previsto, e o projeto já foi aprovado na comissão, ainda no fim do ano passado. Ele foi para a CCJ agora, e na CCJ o relator é o senador Fabiano Contarato, que também é um apaixonado pela causa animal, como nós todos somos. Ele já deu o parecer foi favorável. Realizamos, a semana que passou, uma audiência pública no plenário do Senado. O plenário do Senado estava, digamos, lotado de militantes, eu diria, né? Todos comprometidos, apaixonados por essa causa. Eu presidi a sessão, o Contarato, por motivo de força maior, não estava presente. Fiz uma fala em nome da presidência, mas fiz uma fala também em nome do relator, né? Uma homenagem a ele que está também fazendo esse trabalho. Eu diria para você que foi um momento, para mim, muito bonito, né? E eles falavam muito dessa ideia de, pô, já que você é tanto estatuto, eu digo, não, eu espero que até o fim do ano, quando é meu último mandato aqui de senador, por opção própria, né? Eu espero ter aprovado o estatuto, oxalá, nas 2 casas. Claro que eu quero também o fim da escala 6x1, né? Estou nessas 2 batalhas agora, centrando no fogo. Fala pra gente, senador, quais os principais direitos que são reconhecidos para os cães e gatos nesse marco legal? Olha, esse marco legal, ele quer avançar, né? E para mim um dos capítulos mais importantes, ele tem 12 capítulos. É o 11º, porque eu não vou poder falar dos 12, eu pego toda a televisão do Senado aqui hoje.
O crime contra cães e gatos dispõe sobre infrações penais específicas contra esses animais, classificando-os em grupo de condutas e define que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, aplicando-se às normas do Código Penal e do Código do Processo Penal também. O que me pergunto sempre, não, tudo isso é bonitinho, mas e daí? O que vai acontecer? Quem tortura, quem mata? Quem abandona? Quem deixa eles passar fomes? No Estatuto a gente especifica penalidades. Matar cão e gato, reclusão de 2 a 6 anos. Se a morte não é intencional, aí pega 6 meses a 2 anos, se não foi a intenção. Ofensa à integridade física e psicológica do animal, pode chegar à reclusão de 2 a 4 anos e multa. Outros crimes também são previstos, como usar o animal como cobaia, né, por exemplo, para fins, também vai ter uma penalidade alta, porque não pode usar um animal como cobaia, que muitos usam gato e cachorro como cobaia. É uma tortura, né? E, no fim, nós caminhamos ainda para penalizar as condutas criminosas no Estatuto, estão organizados em blocos de natureza distinta. O primeiro grupo abrange os crimes contra a vida do animal. O segundo grupo trata dos crimes de crueldade e exploração. O terceiro bloco compreende os crimes sexuais e de conteúdo ilícito envolvendo abuso dos animais. Ainda um outro ao conjunto de crimes de omissão e obstrução. No capítulo 12, que termina, nós colocamos as disposições finais. Determina que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deverá editar no prazo de 180 dias regulamento específico sobre transporte aéreo de animais domésticos nas cabines das aeronaves, garantindo a segurança e o bem-estar. Ou seja, inclusive a preocupação de quando o animal é deslocado de uma cidade para outra, de um estado para o outro, que ele tenha um tratamento decente e não simplesmente jogado no porão do avião lá, e muitos morrem, inclusive, nesse espaço. Senador, o projeto também prevê um papel do poder público nesse estatuto. Qual seria esse papel? O papel do poder público, que nós entendemos de mais importância, primeiro, combater a alta tributação. Hoje em dia, uma alimentação para um animal, como a tributação é muito alta, às vezes dobra o valor daquilo que pessoas voluntárias fazem para manter o animal com qualidade de vida, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. A segunda é participar da fiscalização, do controle. Veja esse caso aqui do cão orelha, né? Aqui em Santa Catarina. Recentemente teve um outro no Rio Grande do Sul que o animal foi matado na base da picareta, né? São crimes hediondos que o poder público, além de fiscalizar, tentar acompanhar dentro do possível, naturalmente, porque, segundo o último dado que eu recebi, existe mais de 30 milhões entre gatos e cachorros pelas ruas do nosso país, abandonados, né? 20 milhões de cachorros, 10 milhões de gatos. Então, o poder público tem que ter esse papel fundamental, que é salvar a vida dos bichinhos, né? Então, nesse aspecto, você não permitir que eles fiquem abandonados e, ao mesmo tempo, toda denúncia que chegar, o poder público tem que se apresentar para recolher os animais e punir os culpados, inclusive com aquilo que eu coloquei aqui na lei, que a punição pode ser de 2 a 6 anos. Senador, o senhor falou que tem 2 prioridades, a escala 6x1 e o Estatuto de Cães e Gatos. Qual a possibilidade do avanço dessa proposta nos próximos meses e até o fim do ano? Olha, eu entendo que essa vai ser, inclusive, mais rápida, porque quem vai ser contra os animais, né? Eu duvido que aqui no Congresso não passe com rapidez. Então, eu entendo que essa poderá ser aprovada rapidamente
Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Olá, voltamos ao vivo a falar com você que acompanha a programação da TV Senado. Hoje o dia começou bem cedo aqui no Senado Federal. A gente pode ver muita movimentação em frente à presidência do Senado. O senador Davi Alcolumbre chegou há alguns minutos já. Os representantes dos trabalhadores também já estão lá dentro da presidência. O senador Paim também já está confirmado que está lá dentro. Deve estar começando, se já não começou agora nesse minuto, a reunião para debater o fim da escala 6x1. Essa reunião é com os representantes dos trabalhadores, centrais sindicais e também com o pessoal do governo. A senadora Tereza Leitão, líder do governo aqui no Senado, também participa. Por quê? O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já recebeu os representantes do setor produtivo para debater esse tema, essa PEC. Então, desta vez, apenas os representantes dos trabalhadores estão nessa reunião prévia, que estava prevista para começar às 8 horas da manhã, ali dentro da presidência. Logo mais às 9 horas tem início uma sessão de debates temáticos também para debater o fim da escala 6x1. Dessa reunião, dessa sessão especial temática ali no plenário, vão participar também os representantes dos setores produtivos, indústrias do Brasil. São dezenas de confirmações, muitos ministros, ministros em peso do governo Lula, confirmados para participar dessa sessão temática ali no plenário. E aí tem também os representantes de vários setores produtivos e, logicamente, dos trabalhadores. Então, essa reunião começa logo mais, essa sessão, às 9 horas. Provavelmente eles devem sair da reunião aqui na presidência, já se encaminhar para o plenário do Senado para debater o fim da escala 6x1. Qual que é a proposta, né, nessa PEC? É terminar com a escala 6x1, e aí os trabalhadores passarão a ter, então, 5 dias de trabalho por semana e 2 dias de folga, diferentemente do que acontece hoje no Brasil, que são 6 dias de trabalho e apenas 1 dia de folga. A carga horária semanal aplicada hoje é de 44 horas por semana, e com essa PEC mudaria para 40 horas semanais, uma diminuição, então, de 4 horas, e isso deverá ocorrer durante 14 meses, ao longo de 14 meses, para ter essa adaptação total e reduzir, então, gradativamente de 44 horas semanais para 40 horas semanais. A sessão de debates é para falar sobre os impactos sociais, econômicos, que essa mudança pode trazer para a economia do Brasil, né? A PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados no mês de maio, e então foi encaminhada ao Senado Federal. Hoje está marcado como o dia em que começa oficialmente o debate aqui no Senado. Aí o senador Davi Alcolumbre já se posicionou que quer que haja uma tramitação, passe pela Comissão de Justiça, né, para que haja uma avaliação da proposta dentro dos termos que deve ocorrer. Então, logo mais, às 9 horas, a reunião que está acontecendo agora, a gente não pode mostrar, evidentemente, mas a partir das 9 horas você acompanha ao vivo a sessão de debates no plenário. Nós vamos mostrando tudo para você. Fique com a gente. Como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Que Brasil é este? Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. É uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês, quando a burocracia diminui, quando a comida quentinha chega à mesa, quando a vida segue mais segura, quando a proteção alcança quem mais precisa.
Tudo isso parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 1º de julho. Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que facilita importação para pesquisa científica. Aprovado em plenário Estratégia Nacional de Saúde, projeto segue a sanção presidencial. E a partir das 9h, uma sessão temática debate o fim da escala 6x1. Ticiane Oliveira. Estão confirmadas as presenças de vários ministros do governo Lula, representantes de diversos setores produtivos e também os representantes dos trabalhadores e das centrais sindicais. E mais, o que está previsto para as comissões nesta quarta? Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Senadores vão discutir com representantes do governo, trabalhadores e empresários o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira. Antes da sessão temática, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá receber dirigentes das centrais sindicais. Aprovada pela Câmara dos Deputados no final de maio, a proposta de emenda à Constituição poderá acabar com a escala 6x1 ao garantir 2 dias de folga por semana para todos os trabalhadores. A PEC, que ainda não foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, será tema de uma sessão temática nesta quarta-feira. Foram convidados para o debate representantes do governo, dos trabalhadores e empresários. O senador Paulo Paim, que é autor de uma PEC com o mesmo tema, voltou a defender a redução da jornada com a manutenção dos salários. Nós temos hoje com o número de desemprego em torno de 4%, e quando era 48%, o desemprego estava em 12%, 48 horas. Então, nesse momento, mais do que nunca, com a automação, como eu faço, com a pejotização, com os MEIs, com o trabalho, digamos, informal, mais do que nunca, nós temos que avançar para a redução da jornada, agora sim para 40 horas semanais, sem redução de salário. O setor produtivo argumenta que a PEC poderá aumentar os custos de produtos e serviços. Nós temos milhares de atividades no Brasil. Não tem sentido você engessar como se todos fossem iguais. Então a gente precisa discutir o segmento, quais aqueles que precisam ter exceção, ou alguma adaptação, algum ajuste no texto. É isso que nós vamos fazer amanhã, vamos ouvir todos os segmentos. Mas os defensores da PEC avaliam que a redução da jornada será compensada com o ganho de produtividade. Mas a gente tem prova de que toda vez que os governos agem para distribuir riqueza, para aumentar a renda média do trabalhador e da trabalhadora brasileira,
a economia cresce, os setores aumentam enormemente a demanda, aumenta a produção, ou seja, a economia cresce e todos ganham. Contrária à PEC dos deputados, a oposição apresentou uma proposta com uma jornada flexível. Olha, a proposta que nós apresentamos pressupõe liberdade, né? A jornada flexível, a liberdade de negociação, o pagamento por horas trabalhadas, respeitando o que preceitua a Constituição nos direitos do trabalhador, todo o artigo 7º da Constituição, férias, fundo de garantia, licença maternidade e paternidade, PIS/COFINS, enfim, todas aquelas condições que protegem o trabalho no país. O governo, por sua vez, se articula para votar a PEC antes das eleições. Esse é um passo civilizatório que reconhece que o trabalho deve garantir dignidade e sustento, sem impedir o convívio familiar, o descanso e a qualidade de vida de quem move o país todos os dias com o suor do seu trabalho. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que o fim da escala 6x1 não será votado sem uma discussão aprofundada. Uma matéria debatida há muitos meses na Câmara dos Deputados não pode ser imediatamente, automaticamente carimbada e deliberada no plenário do Senado Federal. Esta é uma cobrança permanente das nossas colegas senadores e dos nossos colegas senadores em relação ao trâmite adotado pela presidência do Senado Federal em relação a essas agendas. Antes dos debates no plenário, que deverão contar com a participação de mais de 50 convidados, incluindo ministros do governo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai receber dirigentes das centrais sindicais, que deverão pedir a votação imediata da PEC. No final de maio, representantes da indústria e do agronegócio também estiveram aqui e fizeram um apelo no sentido contrário, para a proposta ser votada apenas depois das eleições. 7 reuniões de comissões e sessão temática no plenário. Confira a agenda desta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto de criação do Estatuto dos Cães e Gatos. Também às 9, a Comissão de Assuntos Sociais deve se reunir para examinar projetos. Um deles concede ausência remunerada de 3 dias consecutivos ao empregado em razão de acolhimento familiar de criança ou adolescente. No mesmo horário, uma sessão temática no plenário do Senado deve debater a redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1 e os impactos que a mudança deve trazer. Às 10 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem reunião prevista. O primeiro item da pauta é o projeto que cria, no âmbito do Senado, a Frente Parlamentar de Inteligência Artificial, Proteção de Dados e Segurança Digital. Às 11 horas, reunião marcada na Comissão de Direitos Humanos. Na pauta, projeto que assegura vagas do ensino superior para egressos de programa de acolhimento institucional. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Agricultura deve se reunir. Primeiro, para definir indicações de emendas da CRA ao orçamento deste ano. Depois, para debater o uso, a pesquisa, a produção, a comercialização e a fiscalização de defensivos agrícolas. Também às 2 horas, a Comissão de Educação tem audiência pública prevista. É a segunda do ciclo de debates sobre o programa Escola em Tempo Integral. E às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1348 tem reunião prevista para apreciar o relatório. A MP regulamenta as receitas e a destinação de recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades SPIN da Polícia Federal. O projeto aprovado ontem cria a Estratégia Nacional de Saúde. O texto, que segue para a sanção presidencial, prevê estímulo à produção nacional de medicamentos e vacinas. Senadores aprovaram nesta terça-feira, em plenário, projeto que cria a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico Industrial.
A política pretende garantir a autonomia do Brasil na produção de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos. O texto ainda prevê instrumentos de estímulo à produção nacional em saúde e estabelece regras para compras públicas, financiamento e regulação de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Com o objetivo de fortalecer a capacidade produtiva e tecnológica do Brasil na área da saúde, reduzir a dependência de insumos, medicamentos, equipamentos e tecnologias importadas, ampliar o acesso da população a produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde e estimular a pesquisa, a inovação e a geração de empregos qualificados no setor. Os senadores começaram a discutir em plenário a proposta de emenda à Constituição que determina aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A votação está prevista para o dia 15 de julho. O plenário do Senado começou a analisar nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O texto também determina a regularização do vínculo funcional desses profissionais. A PEC fixa regras permanentes e transitórias de aposentadoria para as duas categorias. Os profissionais terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. A proposta ainda disciplina a forma de contratação dos agentes, prevê financiamento pela União e estende as regras aos agentes indígenas de saneamento e aos agentes indígenas de saúde. Essa foi a primeira das 5 sessões de discussão da PEC em primeiro turno. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, disse que vai colocar em votação um calendário especial para que não haja as 3 sessões de discussão em segundo turno. Para ser aprovado, o texto precisa do voto favorável de 3/5 do Senado em cada turno, ou seja, 49 senadores. Se for aprovada no Senado, a PEC segue para a promulgação. A expectativa de todos nós no Brasil, inclusive da grande maioria dos senadores aqui na casa, é que essa PEC pudesse ser deliberada e votada no dia de hoje. Porque se quase 70 senadores que apoiaram o regime de calendário especial para aprovação aqui na casa, se isso não for democrático, eu não sei mais o que é democracia no Senado Federal. Se nós conseguirmos concluir o segundo turno e a votação do calendário especial, essa matéria vai ser deliberada ainda neste período de sessão legislativa e pelo calendário que a mesa me apresenta, dia 15/7, daqui a 15 dias. E nós vamos agora com a repórter Ticiane Oliveira, que traz mais informações sobre a agenda de hoje. Ticiane? Oi, André, é isso mesmo, eu estou aqui em frente à presidência, onde um local que hoje está movimentadíssimo, tem muita imprensa, tem também o pessoal aguardando a reunião, porque são muitos representantes das centrais sindicais que estão reunidos com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu vou confirmar para vocês algumas das entidades que estão representadas lá dentro pelos seus presidentes. Olha só, a gente tem o representante da Central Única dos Trabalhadores, o presidente da União Geral dos Trabalhadores, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, da nova Central Sindical dos Trabalhadores, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, enfim, são várias entidades representativas da classe trabalhadora que estão neste momento debatendo os efeitos, os benefícios do fim da escala 6x1 para os trabalhadores. Senador Davi Alcolumbre, senador Paulo Paim estão lá. Estava prevista a participação também da representante do governo, né, aqui no Senado Federal, senadora Tereza Leitão. A gente não conseguiu confirmar ainda a chegada dela para essa reunião das 8 horas da manhã que está acontecendo aqui dentro da presidência do Senado. Logo mais, às 9 horas, será a sessão de debates temáticos, ou seja, aí sim estarão
todos os entes interessados no tema. Vai ter o pessoal que representa os trabalhadores e também os representantes da classe empregadora, né, das indústrias, das empresas. São dezenas de convidados confirmados para esse debate no plenário do Senado Federal. Temos também a confirmação de vários ministros do presidente do governo, Lula, que estarão para debater e apresentar as propostas e os benefícios do fim da escala 6x1. Para a gente entender bem, o fim da escala 6x1 foi debatido durante alguns meses na Câmara dos Deputados e foi aprovado em maio. É uma PEC que propõe que a escala 6x1 acabe e fique uma escala 5x2, ou seja, os trabalhadores, ao invés de trabalharem 6 dias por semana e folgarem apenas um, é o que acontece hoje no Brasil, com a PEC, todos passariam a trabalhar 5 dias por semana e folgar 2 dias. Seria uma redução na jornada de 44 horas semanais, que acontece hoje, para 40 horas semanais. E aí, na aprovação dessa PEC, todas as indústrias, as empresas, o setor produtivo do Brasil teria 14 meses para se adequar. Tem toda uma programação para que essa adequação seja gradativa. A proposta chegou ao Senado logo depois que foi aprovada na Câmara, mas oficialmente os debates aqui começam hoje, com essa reunião e com o debate no plenário do Senado. Só lembrando que Davi Alcolumbre já recebeu para conversar sobre a PEC os representantes do setor produtivo. Indústrias já foram recebidas pelo senador Davi Alcolumbre para tratar do tema. Então, agora começam os debates mais amplos aqui no Senado. A qualquer momento, eu volto com novas informações, com possíveis entrevistas com parlamentares que estejam por aqui para participar da sessão de debates que começa logo mais. André. Combinado, Ticiane. O fim da escala 6x1 movimentando o Senado na manhã dessa quarta-feira. Os senadores aprovaram ainda projeto que autoriza a compra, o porte e o uso de spray de pimenta por mulheres para defesa pessoal. O texto segue para a sanção presidencial. Foi aprovado nesta terça-feira em plenário projeto que permite a comercialização, aquisição e posse de aerosol de extratos vegetais para a defesa pessoal de mulheres. O projeto estabelece regras para o uso e define penalidades caso seja usado de forma indevida. Pelo texto, a autorização será concedida automaticamente às mulheres acima de 18 anos ou com autorização expressa dos responsáveis, a partir de 16 anos. A proposta fortalece políticas públicas de proteção às mulheres, uniformiza a disciplina nacional sobre spray de extratos vegetais e cria mecanismos de rastreabilidade e capacitação. São pontos positivos do projeto a padronização nacional, o fortalecimento da defesa das mulheres, os critérios técnicos, limite de 50 ml e regulamentação de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Comando do Exército. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que facilita a importação de insumos para a pesquisa científica. Os senadores também votaram a concessão de abono natalino para os chamados soldados da borracha. Os soldados da borracha são brasileiros recrutados pelo governo entre 1943 e 45 para extrair o látex na Amazônia e garantir o abastecimento de borracha aos países aliados durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era suprir a grande demanda de borracha desses países no período da guerra. A lei do seringueiro criou uma pensão mensal para os soldados da borracha. A proposta aprovada acrescenta um pagamento extra em dezembro, o abono natalino, no mesmo valor do benefício. Segundo o relator da proposta, o projeto representa um reconhecimento aos sobreviventes da campanha da borracha, que hoje tem mais de 85 anos. O PL visa tão somente equiparar o direito à gratificação natalina entre as pensões existentes para pracinhas e soldados
soldados da borracha, pois todos atuaram no mesmo esforço de guerra brasileiro. Trata-se de medida justa, proporcional e efetiva, que reconhece o papel regular exercido pelos nossos soldados da borracha que atuaram na região amazônica. Os senadores aprovaram ainda projeto que facilita a importação de equipamentos, reagentes e outros insumos destinados à pesquisa científica e tecnológica. A proposta reduz a burocracia, amplia a isenção de tributos federais, elimina limites de importações com benefício fiscal e busca acelerar a liberação de cargas. O texto também reforça mecanismos de transparência e fiscalização e permite que pesquisadores credenciados tragam materiais científicos como bagagem acompanhada. Segundo o autor da proposta, a demora na liberação de equipamentos e insumos compromete pesquisas e reduz a competitividade da ciência brasileira. Entre os benefícios estão a isenção dos impostos de importação e sobre produto industrializado, a dispensa do exame de similaridade e aumento de $10 mil, anteriormente eram 3 mil, do limite para aplicação do regime simplificado, tanto no licenciamento quanto no despacho aduaneiro para importação. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou a vinda de dirigentes dos fundos de previdência dos servidores de Maceió, em Alagoas, e de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, para falarem sobre as fraudes do Banco Master. A Comissão de Ciência e Tecnologia realizou audiência pública para debater o marco legal da cibersegurança e a criação do Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital. A instituição do Marco Legal da Cibersegurança tem como objetivo a criação do Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital. A proposta visa fortalecer a segurança digital nos setores público e privado por meio da promoção da cooperação entre diferentes setores, de modo a garantir a proteção de infraestruturas críticas e de serviços essenciais de tecnologia. Quando nós falamos de ataques cibernéticos, é importante frisar, e essa é a visão da defesa, que muitas vezes eles podem começar, e normalmente começam com motivação financeira, mas não é o único momento, ou não é a única forma disso acontecer. Então, na verdade, eles podem partir para a busca de segredos industriais, para segredos de Estado, para promover caos social. E quando eles se tornam um problema de defesa, quando eles afetam serviços essenciais ou infraestruturas críticas. A transformação digital trouxe enormes avanços para a sociedade e também ampliou nossa exposição a riscos cada vez mais sofisticados. Ataques cibernéticos, órgãos públicos, empresas, instituições financeiras, serviços essenciais demonstram que a cibersegurança deixou de ser uma preocupação restrita à área de tecnologia. A audiência enfatizou que a cibersegurança é crítica para a sociedade civil e para a defesa nacional. Ressaltou também que para a criação de um ambiente virtual seguro é necessária a integração de ações do governo federal com a sociedade civil e com o setor privado. Nós temos basicamente um problema simples, que é o paradoxo digital brasileiro. Nós somos o país com o maior governo digital do mundo, a maior oferta de serviço do mundo, mas somos um país que sempre aparece também como um dos 3 maiores, dependendo das diferentes pesquisas, atacados no mundo. Portanto, nós temos uma oferta, uma vitrine muito grande e muito exposta, sujeita a fraudes e diferentes tipos de incidentes. A governança da cibersegurança no Brasil não pode ser reduzida a uma atividade puramente computacional ou de combate ao crime cibernético. Ela exige uma articulação profunda com a atividade de inteligência e com a alta tecnologia criptográfica de Estado, visando diminuir a superfície de ataque relacionada a ameaças persistentes avançadas, cujo principal objetivo é a ciberespionagem e a cibersabotagem. Precisamos entender que a lei é essencial, porém a proteção da infraestrutura crítica precisa dialogar com a ciberdefesa, precisa dialogar com a proteção dos direitos das pessoas, precisa dialogar com a segurança da informação, precisa transformar também, como foi falado muito claramente, que as pessoas, nesse momento, no Brasil, são um elo fraco da cibersegurança, mas podem ser transformadas no elo forte. A Comissão de Direitos Humanos discutiu nesta terça-feira o controle da Anvisa sobre medicamentos injetáveis. O desafio, de acordo com especialistas, é conciliar segurança sanitária e acesso aos tratamentos.
Fiscalizações mais rigorosas, exigências que vêm gerando questionamentos no setor e um cenário de insegurança jurídica têm preocupado profissionais e empresas da área da saúde. Médicos e clínicas relatam dificuldades para manter tratamentos em andamento, enquanto pacientes enfrentam atrasos e aumento nos custos. A Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública para debater os impactos das ações regulatórias da Anvisa sobre medicamentos injetáveis. A discussão ganha especial relevância diante da crescente utilização de medicamentos injetáveis personalizados para o tratamento de doenças endócrinas, metabólicas, ginecológicas e outras condições clínicas que, em determinadas situações, depende da manipulação magistral para atendimento individualizado do paciente. Os impactos no acesso aos tratamentos, na continuidade da assistência médica e na segurança sanitária foram os pontos discutidos pelos convidados na audiência. O desafio está justamente em equilibrar o acesso e a segurança. A gente não pode tratar nenhum deles de forma isolada. Com a aprovação dessas canetas, as canetas que são conhecidas popularmente como canetas nacionais, elas vão trazer com que o acesso dessas medicações seja mais fácil e nós pleiteamos até que o Ministério faça um estudo no que tange a incorporação dessas medicações tanto para o tratamento da obesidade quanto para o tratamento do diabetes. Nosso objetivo é ouvir todos os lados, esclarecer dúvidas, identificar eventuais excessos, corrigir distorções, se existirem, e construir soluções que conciliem segurança sanitária, segurança jurídica e autonomia profissional. E, acima de tudo, a proteção do paciente. Apesar de prevista em lei específica, a educação financeira não faz parte do currículo escolar. Para obrigar o cumprimento desta norma, a Comissão de Educação aprovou um projeto para incluir esse conteúdo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A educação financeira já consta na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, homologada em 2017, entre os temas contemporâneos, transversais e integradores. Isso significa que ela deve ser trabalhada de forma articulada em matérias como matemática, história e geografia. Mas essa medida ainda é pouco implementada nas escolas. O que o projeto aprovado pela Comissão de Educação faz é incluir essa norma na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que pode reforçar o compromisso dos sistemas de ensino com a efetiva aplicação da medida. O texto será analisado agora em plenário. Em um país marcado por elevados índices de endividamento das famílias e por uma cultura em que o diálogo sobre finanças permanece com frequência um tabu nos diversos ambientes, inclusive o doméstico, a escola assume papel relevante na disseminação de competências financeiras básicas. A Comissão de Educação também aprovou a proposta que proíbe a venda e a propaganda de alimentos ultraprocessados em escolas. Pelo projeto, as cantinas deverão oferecer uma opção de lanche para alunos com necessidades específicas. A proposta apresentada pelo senador Jacques Wagner estabelece normas para a comercialização, a publicidade e a promoção de alimentos e bebidas nas escolas públicas e privadas da educação básica de todo o país. De acordo com o texto que será analisado agora pela Comissão de Assuntos Sociais, fica proibida a venda nas escolas de alimentos ultraprocessados, alimentos e bebidas com alto teor de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre, sal e edulcorantes, conforme já previsto nos guias alimentares do Ministério da Saúde. Para crianças menores de 2 anos matriculados na educação infantil, fica proibida a oferta de qualquer alimento com açúcar, inclusive sucos naturais. As cantinas deverão oferecer todo dia pelo menos uma opção de lanche saudável, como frutas, castanhas, iogurtes naturais sem açúcar, salgados assados sem gordura hidrogenada, priorizando alimentos produzidos localmente e com menor grau de processamento.
Os estabelecimentos de ensino também deverão oferecer pelo menos uma opção de lanche para estudantes com necessidades alimentares específicas, como diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e outras alergias ou intolerâncias alimentares. Não adianta o PNAE estabelecer com nutricionistas, com colegas que têm responsabilidades de promover a alimentação saudável nas nossas crianças e adolescentes e, de uma forma contrária, nós temos dentro dessa escola cantinas que vendem alimentos que não são saudáveis. Por exemplo, os ultraprocessados, que são alimentos altamente, potencialmente causadores de doenças, e isso impacta não só na parte orgânica, mas também no cognitivo. E isso dificulta as crianças ter uma aprendizagem que nós esperamos que elas tenham. A Comissão de Segurança Pública aprovou o relatório ao projeto que responsabiliza pessoas jurídicas pela prática de corrupção privada. Uma outra proposta que tipifica o crime de uso de falsa identificação também recebeu parecer favorável da CSP. Projeto de Lei 4638/2020 não terminativo. Acrescenta incisos ao artigo 36 e 45 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, dispondo sobre a responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas por corrupção privada. O senador Hamilton Mourão, relator do projeto que responsabiliza empresas e pessoas jurídicas pela corrupção privada, teceu críticas ao texto em análise da comissão apenas no que diz respeito à técnica legislativa. Tendo feito retificações necessárias, votou favoravelmente a proposta. O PL não criminaliza a corrupção privada, mas a tipifica como infração contra a ordem econômica. A medida não apenas é positiva, como atende a compromisso internacional firmado pelo Brasil. O artigo 12, item 1 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgado por meio do Decreto número 5687, de 31 de janeiro de 2006, prevê que, abre aspas, cada Estado-parte, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, adotará medidas para prevenir a corrupção e melhorar as normas contábeis e de auditoria no setor privado. Faz-se necessário ajustar a menção à Lei 12.846 de 2013 para fazer constar a regulamentação pelo próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, nos termos do já autorizado pela Lei 12.529 de 2011, em seu artigo 9º, incisos 2, 3 e 15. Tal autorização legal, hoje já existente, afasta qualquer pretensa alegação de inconstitucionalidade da norma por suposto vício de iniciativa. Punição da corrupção privada parece essencial para aperfeiçoar a concorrência leal entre as empresas e, de fato, quando nós pensamos na corrupção pública, que infelizmente é abundante no nosso país. Mas, de fato, o comportamento de uma empresa que paga suborno ao funcionário de outra para obter alguma espécie de vantagem concorrencial com trapaça também é algo extremamente danoso para o sistema econômico, não só para o prejudicado diretamente, mas é aquele jogo sujo da concorrência. Então, embora venha essa caracterização dessa conduta como infração econômica. Também foi aprovado na mesma reunião o parecer favorável ao projeto de lei que prevê o crime de falsa identidade digital. As duas proposições seguem para deliberação na Comissão de Constituição e Justiça. E nós vamos ver agora como está o plenário do Senado, onde vai acontecer, dentro de mais alguns instantes, a sessão temática para discutir o fim da escala 6x1 e a adoção da escala 5x2 no Brasil, com a redução aí da jornada de trabalho. Hoje pela manhã, representantes das centrais sindicais se reuniram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e nessa sessão temática vai haver representantes tanto dos trabalhadores como também do empresariado, né?
Então, os diversos aspectos dessa questão vão ser colocados aí no debate e depois, não sabemos ainda que dia exatamente, esse projeto será, então, votado pelo Senado. Já foi aprovado pela Câmara em maio e agora a bola é com o Senado. Nesse momento, nós vemos, então, que alguns senadores já estão em plenário, já chegaram para convidados, os debatedores, E dentro de mais alguns instantes, portanto, deve ter início aí a sessão temática. Nós vamos fazer, então, uma pausa agora e já voltamos com essa sessão temática desta quarta-feira. Até já. Como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência.
Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje, ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês, quando a burocracia diminui, quando a comida quentinha chega à mesa, quando a vida segue mais segura, quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros. Olá, estamos de volta, 9h09. Temos agora informações lá no Salão Azul, em frente à presidência. Estão falando sobre a redução da escala 6x1. Acompanhe. Recentemente, com o Instituto Vox Populi, que ouviu a sociedade brasileira, mais de 5.500 entrevistas, e 80% da sociedade brasileira tem essa pauta da redução da jornada e o fim da escala 6x1 como a grande pauta da sociedade. E a gente fica feliz que o presidente do Senado e o Senado está em sintonia, não é, com o sentimento popular, com a vontade do povo, e nós saímos da conversa com o presidente muito convencido de que essa pauta vai andar de maneira célere aqui no Senado, e assim como a gente teve uma vitória espetacular e histórica na Câmara dos Deputados, nós vamos ter aqui no Senado. Mas então, ele se comprometeu em colocar em análise... De que o processo vai seguir um calendário que vai ser discutido aqui, né, com a líder do nosso governo, que está aqui. O senador Paulo Paim também vai acompanhar, de que terá um calendário de atividades que será divulgado e construído junto com os atores. Líder, há uma possibilidade de votar ainda nesse semestre a PEC? Veja, nós estamos tratando de procedimentos. É bom que fique claro que não há, no mérito, nenhuma discordância sobre o conteúdo desta PEC. Nem da parte do movimento sindical, nem da parte do governo, nem da parte do Congresso Nacional. A gente está tratando de procedimentos. Lembrem vocês que a PEC não está parada aqui no Senado. Desde que ela chegou, que ela passa por debates. Nós tivemos 3 sessões na Comissão de Justiça, nós tivemos a reunião do presidente com representantes dos empresários, nós hoje tivemos a reunião do presidente acompanhado do senador Paim e por mim, com as representações todas as centrais sindicais. Daqui a pouco nós vamos ter uma sessão de debate no plenário. Há muito tempo não tem debate de PEC no plenário, é bom valorizar. E os procedimentos que faltam são ajustes que faremos na tramitação, com toda a boa vontade, com toda a consciência da importância dessa PEC. Nada melhor do que o diálogo, do que ouvir as pessoas, do que analisar a conjuntura para termos essa vitória, tal qual tivemos e que foram todas realçadas e relembradas nessa reunião. Há alguma possibilidade de votar antes das eleições? Eu estou lhe dizendo que o calendário vai ser composto. O calendário da PEC não é um calendário eleitoral. É um calendário, o calendário está sendo montado. Não é um calendário eleitoral. Por todas essas forças, governo e Congresso. Líder, tem previsão para ser despachada para a CCJ antes do recesso parlamentar? Não é um calendário eleitoral, é um calendário
parlamentar, é um calendário do Congresso. Então, vamos analisar depois desse debate qual é o próximo passo que daremos com essa convicção de que o interesse pela aprovação do fim da jornada 6x1 é o interesse que nos une. O presidente Lula fez algum pedido para a senhora sobre a votação da PEC? Responde você, minha líder do governo. Não, só apresentou a importância. Só apresentou. O presidente nos entregou, inclusive publicamente, não é? Quando me convidou, a mim e acompanhada pelo ministro da Articulação Política, Guimarães, todos os desdobramentos, e nós vamos nos esforçar por esses desdobramentos serem exitosos. Eu quero só... Calma. Só um pouquinho. Olha, o mais importante para mim, eles já falaram tudo. Mas o Davi, ele apresentou uma posição ali que me deixou o coração, como eu digo, que esse é o momento, essa emenda constitucional é a emenda constitucional da minha vida, né? Por toda a história do movimento sindical, ele falou o seguinte: por que uma transição tão longa? Vocês entenderam, vocês conhecem o assunto. O que eu tenho visto de reclamação é porque essa transição que veio da Câmara, que no meu entendimento estava razoável, setores queriam, eles dizem para mim, país não somos contra, só nós queremos discutir a transição. E o Davi deixou no ar, e eu entrei colocando, que eu fui constituinte. Na Constituição, em 88, eram 48 horas. Nós passamos para 44 e não teve transição promulgada 44 horas. Então, o Davi fez essa pergunta para nós explicamos, houve a participação dos movimentos sindicais. Eu tenho trabalhado muito com 48 minutos. Você ali falou, é 24 mais 24. É 24 minutos quando vai para 42, depois de 2 meses, até chegar ao ano que vem, passa um ano, então é mais 22 minutos. Então, a questão aí é 22 minutos. Está garantido a 5x2. O Davi passou a impressão para nós que se uma emenda de redação, ele chamou inclusive o assessor dele, resolver, poderá entrar em vigor imediato a partir da promulgação. Claro que isso é um estudo que vai ser feito, se é possível. Pode ser na regulamentação você achar um caminho que permite promulgado, encaminha a forma que poderá ser ajustado. Mas aí voltaria para a Câmara de... Não, olha o que eu disse. Ele disse que conversaria com a assessoria dele, se dá para fazer uma emenda de redação, se pode ser feito um ajuste dentro do governo depois da promulgação, para que permita que ela entre em vigor de imediato. Tudo bem, ele fez a pergunta para nós, eu quero que vocês entenderem o que eu estou dizendo. O Davi chegou a dizer que a transição é muito longa, o quê? Mostrou uma grande disposição de que a PEC seja aprovada o mais rápido possível. Para ele é sem transição, no entendimento. Ele disse que o ideal seria porque uma transição tão longa se poderia ser igual foi na Constituinte. Na Constituinte, eu estava lá, participei ativamente, não teve essa transição. Então, a transição, para aqueles que reclamam, já é uma boa transição. Então, isso se vai para o debate, poderá convencer os empresários, deixa assim como está, antes que caia até a transição. Encaminhar para a CCJ. Botei fogo no parquinho, é? Como é que é? Falem, pergunte devagar, não sou eu. É que temos a audiência pública, que é o grande debate. É o grande agora, debate, vai ser agora. Que pode abrir um caminho. Antes do recesso. Quando que pode ir para a CCJ? A Tereza já lembrou muito bem. E depois do debate ele vai encaminhar para a comissão, creio eu. Hoje não. Todos esses procedimentos são objeto de negociação. E uma vez a negociação concluída, será divulgada, evidentemente. Então, vamos ao debate. Hoje é o debate. Quem sabe ele não põe na hora. Vamos lá. Nós acompanhamos aí um pouco aí da apresentação de como foi a conversa dos sindicalistas com Davi Alcolumbre
E nós vamos passar agora a transmitir a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que começou há poucos instantes. Um dos itens da pauta é o projeto de criação do Estatuto dos Cães e Gatos. Acompanhe. A presente reunião destina-se à deliberação dos itens de 1 a 8. Em tempo, eu quero registrar aqui a presença do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ. Seja bem-vindo, ministro. E também do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o vice-presidente. Sejam bem-vindos, e toda a assessoria. Dá as boas-vindas aqui ao nosso presidente, senador Rodrigo Pacheco. É uma honra ter Vossa Excelência aqui em nossa comissão, né? Essa comissão é de Vossa Excelência também, que é membro dela. Item 1 da pauta. Tramitação conjunta, projeto de lei número 3085 de 2026. É terminativo. Regulamenta o regime de relevância das questões de direito federal infraconstitucional para admissão dos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça e altera a lei número 13.105, 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Autoria, senador Davi Alcolumbre. Tramita em conjunto. Projeto de lei número 3804 de 2023, terminativo também. Altera a lei número 13.105, 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, a fim de regulamentar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional como condição de admissibilidade do recurso especial. Autoria, senador Marcos Duval. Relatoria, senador Sérgio Moro. Relatório, pela aprovação do PL número 3085 de 2026, com o acolhimento parcial das emendas número 2T, 3T, 5T e número 6, nos termos da emenda que apresenta pelo acolhimento total da emenda número 4T e pela prejudicialidade do PL número 3804 de 2023. Observações. Foram apresentadas as emendas número 2T, de autoria do senador Exalci Lucas, números 3T e 4T, de autoria do senador Eduardo Gomes, número 5T, de autoria do senador Laércio Oliveira, e número 6, de autoria do senador Jorge Cajuru. A emenda número 1T, de autoria do senador Jader Barbalho, foi retirada pelo autor. Votação é nominal. Concedo a palavra ao senador Sérgio Moro para proferir o relatório. Com a palavra, senador Sérgio Moro. Presidente, senador Vanderlan, projeto aqui, só ressaltando a importância dele, porque é um projeto muito técnico, mas ele, no fundo, visa viabilizar o Superior Tribunal de Justiça, que hoje sofre com um acúmulo de processos. E claro que a preocupação não é exatamente com a carga de trabalho dos ministros, mas a necessidade de racionalizar o sistema de justiça. A importância desse projeto é retratada pelo fato do autor dele ser o próprio senador Davi Alcolumbre. E quero destacar aqui, antes de começar, o papel importante do próprio STJ, que é representado pelo presidente Herman Benjamin, também pelo senador Luiz Salomão, bem como pelo nosso ilustre colega senador Rodrigo Pacheco, junto com a AB, que prepararam, né, o anteprojeto que foi encaminhado a essa casa. Então, vou ao relatório. Vem ao exame dessa comissão o projeto de lei 3.804, de 2023, de autoria do senador Marcos Duval, que altera a lei 13.105, a fim de regulamentar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional como condição de admissibilidade do recurso especial. E o PL 3.085, 2026, de autoria do senador Davi Alcolumbre, que regulamenta o regime de relevância das questões de direito federal infraconstitucional para admissão dos recursos especiais e altera a lei 3.105.
Ambos os projetos visam a regulamentar o previsto no artigo 105, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Constituição Federal, conforme texto incluído pela emenda constitucional número 125, de 14 de julho de 2022. Por isso, esses dois projetos foram apensados e estão sendo deliberados em conjunto. Foram apresentadas as emendas já mencionadas por Vossa Excelência. O relatório segue descrevendo um a um os dispositivos dos dois projetos. Passo à análise, presidente. As proposições vêm à CCJ para exame de sua constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, nos termos do artigo 101, inciso 1 do Regimento Interno. Adicionalmente, compete a essa comissão opinar sobre o mérito das matérias de competência da União, em especial as relativas a direito processual. Sob o aspecto da constitucionalidade e juridicidade, os dois projetos mostram-se adequados e oportunos. Com efeito, a emenda constitucional número 125 alterou o artigo 105 da Constituição para nele inserir o parágrafo 2º, que estabelece que, no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional nos termos da lei. Essa previsão constitucional, portanto, remete à lei à regulamentação do conceito das hipóteses de relevância. As proposições em questão cumprem o comando constitucional, ao preverem e detalharem os critérios para a demonstração da relevância. Os projetos são, portanto, compatíveis com a Constituição, pois as regulamentações propostas para a relevância conferem clareza e previsibilidade à aplicação do novo filtro recursal, permitindo, finalmente, a sua implementação pelo STJ. As proposições não incorrem ainda em qualquer vício formal de constitucionalidade. No que se refere à regimentalidade, a tramitação da matéria observa as disposições regimentais pertinentes. Foram regularmente despachados à CCJ para exame em decisão terminativa, sendo assegurada a abertura de prazo para as emendas. A determinação de tramitação conjunta encontra amparo nas normas regimentais que disciplinam o apensamento de proposições correlatas. Ao mérito, ambos os projetos são necessários e pertinentes, em vista da necessidade da regulação legislativa do filtro processual, da relevância como requisito de admissibilidade do recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão do artigo 105, parágrafo 2º da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional 125, de 2022. Sobre a necessidade do filtro, é ela notória, em vista da profusão de recursos do sistema processual brasileiro, o que sobrecarrega o STJ com recursos em números crescentes, com potencial de comprometimento do exercício adequado de suas funções institucionais essenciais. Na exposição de motivos do PL 3085, elaborado pelo ilustre senador Davi Alcolumbre, o tamanho do problema e os números assustadores foram assim expostos. Abro aspas. Segundo o balanço das atividades jurisdicionais de 2024, apontou-se recorde absoluto no número de processos recebidos julgados. 677 mil julgamentos, ou 4 a 3 minutos durante todos os dias do ano. Esse número é superior ao que a Corte Superior produziu nos seus primeiros 11 anos de existência. Ou seja, desde a sua instalação, em abril de 89 até o final de 99, o Tribunal julgou 615 mil processos. Apenas em 2024, esse total foi ultrapassado em outubro. A média por ministro superou 20 mil julgados pela primeira vez na história do STJ. Em 2010, essa média era 10 mil. Atualmente, o acervo processual do STJ é de mais de 332 mil processos. Contudo, ao longo de 2024, o número de ações distribuídas foi de 501 mil. Foi a primeira vez na história que o Tribunal superou a marca de 500 mil ações distribuídas e registradas em 2022. Fecho aspas. A prestação de justiça cabe ordinariamente às cortes e aos tribunais de primeira e segunda instância. A análise das questões de fato e das provas exaure-se, aliás, nessas instâncias. Estabelecer um filtro de relevância para recursos perante o STJ não representa, portanto, denegação de justiça, já que ela se realiza nas instâncias ordinárias. Cabe aos tribunais superiores a decisão de questões de direito, e sua principal função é a formulação de precedentes que guiarão as demais instâncias em seus julgamentos. Essa afirmação é importante para deixar claro para o cidadão que nos ouve que a colocação de um filtro de relevância em nada impede o acesso à justiça que é realizada pelas cortes ordinárias, cabendo aos tribunais superiores outra função,
Para os tribunais superiores, a racionalização do volume recursal é medida indispensável, pois a submissão de dezenas ou centenas de milhares de recursos acarreta morosidade e compromete, mesmo diante dos esforços dos ministros, a qualidade dos julgamentos. As duas proposições adotam estratégias distintas para disciplinar a matéria. O PL 3.804, de 2023, opta por uma intervenção legislativa mais enxuta. De forma distinta, o PL 3.085, de 2026, propõe disciplina mais abrangente, com o propósito de aproximar o regime da relevância no STJ ao regime da repercussão geral no STF, sem, contudo, sugerir um rol de hipóteses em que haverá relevância. Nesse aspecto, e apesar de reconhecer o grande trabalho que foi feito pelo senador Marcos Duval na elaboração do PL 3.804, o PL 3.085, de 2026, adota a formulação preferível, reportando-se a própria regra constitucional sobre os casos nos quais a relevância é presumida, ou seja, o parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição Federal, sem pretender ampliar o rol. Sendo o objetivo primário filtrar os recursos especiais, segundo a sua relevância, é inconveniente ampliar, por lei, o rol já previsto no texto constitucional. Aqui uma posição minha, pessoal, de lege diferenda, o mais apropriado seria, na verdade, a reforma do próprio dispositivo constitucional para restringir os casos nos quais a relevância é presumida. Mas isso não cabe, evidentemente, nesse projeto de lei. No mesmo sentido, é cabível questionar a exigência do voto de 2/3 do órgão colegiado para negar a relevância às questões de direito federal e infraconstitucional discutidas no caso, proposta no parágrafo 6º do artigo 1035-A do PL 3.085. Com efeito, o quórum qualificado é superior à maioria necessária para o julgamento de mérito do próprio recurso, o que parece contraditório e desnecessário. O mais apropriado seria o contrário, que a relevância só fosse reconhecida com o voto de 2/3 do colegiado. Entretanto, aqui cumpre reconhecer que a proposta apenas reproduz o quórum exigido pelo próprio texto constitucional no parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição Federal, o que não poderia ser diferente. Ouso aqui recomendar, de novo minha posição pessoal, que no futuro e após a consolidação da experiência sobre o filtro processual, afastando-se os fantasmas do receio infundado de que o filtro seja demasiado, cogite-se alterar o texto constitucional e sucessivamente o legal para corrigir a inversão lógica. A abordagem do PL 3.085 também se destaca por propor uma regulamentação mais completa e sistemática da matéria do que o PL 3.804. Assim, embora o texto do último tenha todo o mérito e qualidade técnica necessária, cabendo elogiar o trabalho do seu autor, o senador Marcos Duval, é mais apropriado aprovar o mais moderno por sua maior abrangência. Além disso, o PL 3.085 tem origem no próprio Superior Tribunal de Justiça, tendo sido apresentado pelo presidente dessa casa, o senador Davi Alcolumbre, que teve a sensibilidade de acolher na íntegra o texto construído pelo próprio Tribunal da Cidadania, dada a expertise dos magistrados que o compõem. Aqui faço só uma reflexão, senador Vanderlei, porque eu recebi muitas sugestões dos mais variados processualistas do país, mas esse texto, pelo que me foi informado, ele foi trabalhado pelo próprio STJ e pela OAB para se buscar um texto de consenso, inclusive com o trabalho do nosso ilustre senador aqui, Rodrigo Pacheco. E existe uma urgência na regulamentação dessa matéria que vem desde 2022. Então, talvez o texto que, lido por muitos processualistas gabaritados no país, sempre tem alguma coisa ou outra que se queira apontar, que gostaria que fosse diferente. Mas creio que nós temos uma missão aqui de aprovar esse texto consensuado o mais rápido possível para que o Instituto possa ser implementado e, com isso, dar uma maior racionalidade ao trabalho do STJ e, com isso, também uma prestação jurisdicional dos tribunais superiores mais adequada às necessidades do nosso tempo. Passo agora à análise das emendas apresentadas perante essa comissão no prazo regimental. A emenda 1T, de autoria do senador Jader Barbalho, foi retirada, posteriormente a pedido do próprio autor. As emendas 2T e 3T, de autoria dos senadores Isalci Lucas e Eduardo Gomes, respectivamente, possuem mesmo teor e visam estabelecer um prazo
para a suspensão dos processos ordenada no exercício dos poderes previstos no parágrafo 7º do artigo 1035-A, a fim de afastar receios de que ela poderia se estender indefinidamente. Resolvo acolhê-las parcialmente, nos termos da emenda que apresento, por entender que a fórmula mais apropriada seja a fixação de um prazo de 6 meses, prorrogável por uma única vez, por mais 6 meses. Antevejo a possibilidade de ocorrerem instruções e discussões mais longas, com audiências públicas ou participação de terceiros interessados na resolução de recursos especiais com questões de direito infraconstitucional mais complexas, situações nos quais a prorrogação do prazo faz-se necessária. A emenda 4T, também de autoria do senador Eduardo Gomes, levanta a questão igualmente pertinente, pois o parágrafo único do artigo 992 do Código de Processo Civil, com a redação proposta pelo PL 3085, exagera ao impor uma multa de 20% do valor da causa pelo ajuizamento de reclamação inadmissível. A preocupação com o excesso de reclamações é legítima, mas a abordagem sugerida na proposição mostra-se excessiva, razão pela qual acolho a emenda integralmente. Mas sugiro aqui que, após a implementação dessa lei do Instituto, havendo um excesso de reclamação, que se possa, senador Pacheco, discutir um instrumento para eventualmente limitar o emprego da reclamação, caso isso realmente se mostre excessivo. Mas, em favor da tramitação rápida do projeto, acabei acolhendo essa emenda de autoria do senador Eduardo Gomes, após debater, inclusive, com os nossos colegas ministros e com o senador Rodrigo Pacheco. Por fim, no que se refere às emendas 5T e número 6, dos senadores Laércio Oliveira e Jorge Cajuru, respectivamente, que visam a suprimir o parágrafo 7º do artigo 1035-A proposto, entendo que a preocupação manifestada é meritória, já que é significativo o poder do relator do recurso especial de ordenar a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre a questão federal cuja relevância foi reconhecida. Entretanto, embora pareça, em primeira análise, um poder excessivo nas mãos de um único ministro, trata-se de reprodução do mesmo mecanismo utilizado no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e que tem, em regra, bem funcionado no sistema processual. Além disso, a ordem de suspensão só cabe após o reconhecimento pelo colegiado da relevância da questão de direito federal infraconstitucional, com o que, de certa forma, não fica entregue à deliberação exclusivamente monocrática. De todo modo, para minorar as preocupações dos ilustres senadores e de outros quanto à eventual suspensão desnecessária de milhares de processos, entendo que é possível o acatamento parcial da referida emenda, nos termos da emenda que proponho, visando agregar as expressões, entre aspas, mediante justificativa e, entre aspas, total e parcial, no texto do parágrafo 7º do artigo 1035-A do PL 3085, de modo a deixar explícito que a suspensão dos processos deve ser fundamentada, não bastando o reconhecimento prévio da relevância, e que essa suspensão pode ser parcial. Afinal, podem ocorrer situações em que a suspensão dos processos não seja necessária ou poderia ser determinada de forma mais restrita. A esse propósito, até notícia da semana passada, no Supremo Tribunal Federal, uma decisão do relator de um recurso extraordinário sobre pejotização permitiu que a suspensão, antes que era total, fosse apenas parcial e que fosse realizada a instrução antes da suspensão dos processos. Com esses adendos, a aprovação do projeto de lei 3085/2026 é imperativa, a fim de recolocar o Superior Tribunal de Justiça na trilha imaginada pelo Constituinte de 1988, ou seja, de constituir uma verdadeira corte de precedentes, distanciando-a da função de mera terceira instância recursal. A racionalização do recurso especial, com o filtro de relevância, permitirá julgamentos em menor número, mas de maior qualidade, com a valorização da função do Superior Tribunal de Justiça de formação de precedentes vinculantes, que reduzirão a fragmentação do sistema processual e contribuirão para o fortalecimento
da segurança jurídica no país. Ao voto, presidente. Em vista do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do PL 3085 de 2026, com o acolhimento parcial das emendas números 2T, 3T, 5T e número 6, nos termos da emenda que apresento, pelo acolhimento total da emenda 4T e pela prejudicialidade do PL 3.804 de 2023, nos seguintes termos. Emenda CCJ. Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 7º do artigo 1035-A da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, como proposto no artigo 2º do PL 3.085 de 2026, nos termos a seguir. Então, fica a redação do parágrafo 7º do artigo 1035-A, nos seguintes termos. Reconhecida a relevância da questão de direito federal infraconstitucional, o relator, no Superior Tribunal de Justiça, poderá, mediante justificativa, determinar a suspensão, total ou parcial, do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, pelo prazo de 6 meses, prorrogável uma única vez por mais 6 meses, quando houver a necessidade de audiência pública ou a participação de terceiros. É o voto, presidente. Com isso, creio que nós damos uma resposta importante ao nosso sistema processual de justiça, porque o acesso em demasia aos tribunais superiores, pelo acúmulo de milhares de processos nessas cortes, acaba dificultando a porta de saída. E o cidadão quer ver o final do processo. E o estabelecimento de um filtro de relevância terá a possibilidade de converter o Superior Tribunal de Justiça numa verdadeira corte de precedentes de legislação infraconstitucional. E, a meu ver, esse era o propósito originário do Constituinte de 88. E isso vai possibilitar uma prestação jurisdicional de maior qualidade e de maior velocidade para o nosso jurisdicionado e para o cidadão brasileiro. Só finalizando aqui, agradecer mais uma vez a contribuição do senador Rodrigo Pacheco e a confiança do senador Davi Alcolumbre, assim como o diálogo permanente que tivemos com os ministros do Superior Tribunal de Justiça para a elaboração desse parecer. Muito obrigado. Obrigado, senador Sérgio Moro. Parabéns pelo seu relatório. Relatou com confiança e muito conhecimento. Coloco a matéria em discussão. Senador Vanderlan, se me permite, não há oradores inscritos para discutir. Então, não tem oradores, até o momento não tem oradores inscritos. inscritos. A votação, encerramos a discussão e fazemos a votação, esse é o meu requerimento. Senador Espírito Amin, comente. Bom, é uma inscrição, portanto, mas eu quero me congratular com o esforço sempre revestido de profundo conhecimento de causa e da causa do nosso senador Sérgio Moro. Acho que ele, nas diligências que desenvolveu, recobriu o assunto com todas as particularidades que ele envolve e tem delas implicações, de sorte que eu me sinto muito satisfeito pelo trabalho do senador Sérgio Moro, sem prejuízo de todos os outros que contribuíram, tanto os ministros, alguns deles aqui presentes, aqui eu saúdo, quanto o próprio proponente e o nosso prezado senador Rodrigo Pacheco, que em situações tais sempre tem uma ponderação adicional e valiosa para fazer. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Consulto as senhoras senadoras e os senhores senadores
se podemos realizar a votação única para o PL 3085-2026 e para as emendas a ele apresentadas, nos termos do parecer. Em votação. Votação nominal. As senhoras e... Já está aberto? Por favor. A presidência. Isso. Ok. Abriu, só um minutinho. Não, ele não abriu ainda, ele não abriu. Ele tem que abrir aí para aparecer. Entendi. Cadê assim? Quinze e 11. Papel estrangeiro no eletrônico. Pode ser lá no papel, pô. Eu sou contra a votação em cédula. Os senadores já podem votar. Os senadores e as senadoras já podem votar. Só lembrando, senador Jaime, que é matéria terminativa. Presidente, senador Vanderlan, pela ordem. Com a palavra, senador Rodrigo, em seguida, senador Jaime. Presidente do Congresso. Por favor, senador Jaime. Presidente. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Cumprimento o presidente Vanderlan pela condução dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. Eu gostaria, senhor presidente, primeiro de registrar os meus cumprimentos ao trabalho realizado pelo senador Sérgio Moro na relatoria desse projeto de autoria do senador Davi Alcolumbre, que se soma a um outro projeto de autoria do nosso colega senador Marcos Duval, numa obra que constitui o exaurimento de um tema, se me permite o trocadilho, muito relevante para a justiça brasileira, que é o estabelecimento do filtro da relevância das teses jurídicas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para o conhecimento de recursos especiais, que são os recursos dirigidos àquela Corte, o Tribunal da Cidadania. O senador Sérgio Moro teve a percepção de compreender que esse texto foi um texto concertado entre o próprio Superior Tribunal de Justiça, que tem uma autoridade natural para poder, a partir do seu conhecimento e do seu dia a dia, entender que há uma necessidade de conter um volume extraordinário e que contraria a essência, a natureza da própria Corte do Superior Tribunal de Justiça. Então, um texto que é proposto pelo Superior Tribunal de Justiça e também com a participação do diálogo da Ordem dos Advogados do Brasil, representando a advocacia brasileira. E digo que é um exaurimento porque ele advém de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 125, promulgada, e tive a honra de promulgar na ocasião como presidente do Congresso Nacional, no ano de 2022. Essa emenda constitucional estabelece esse filtro de relevância nos recursos especiais, mas um ponto muito importante de ser destacado e esclarecido, senador Vanderlan, é que quando houve essa discussão lá atrás de se inserir na Constituição esse tema da relevância, há até um dado curioso, senador Sérgio Moro, que eu, como deputado federal, quando essa emenda constitucional passou na Câmara dos Deputados, fui um dos 7 votos contrários à emenda constitucional, tal como concebida na Câmara dos Deputados, porque entendia que aquilo era um dificultador do acesso à justiça e da própria advocacia ao Superior Tribunal de Justiça. Calha de eu vir para o Senado Federal, assumir a presidência, essa emenda constitucional que até então tinha o meu voto contrário como deputado, que eu pudesse conduzir uma concertação naquele instante que permitisse que se pudesse conciliar o interesse legítimo e absolutamente correto do Superior Tribunal de Justiça de se limitar essa quantidade excessiva de recursos no âmbito da Corte com os interesses da advocacia brasileira. Foi quando, então, fizemos a excepcionalização da regra
para que todas as ações penais, todas as ações de improbidade administrativa, as ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, todas as ações que possam gerar inelegibilidade, as hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça fossem exceções à regra e que a relevância então fosse presumida e não precisasse ser demonstrada pela parte e pelo seu advogado. Com esses acréscimos e com essa excepcionalização, foi possível se chegar naquele instante a um entendimento entre magistrados, entre a advocacia, e foi feita a emenda constitucional promulgada para bem da justiça brasileira, estabelecendo esse filtro de relevância que redundará numa redução estimada de 25% dos recursos em tramitação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E este projeto de lei agora, no seu tempo, com amadurecimento próprio, construído novamente a partir de um diálogo muito robusto, feito pelo STJ e pela OAB, vem a regulamentar essa emenda constitucional, descendo a detalhes de como isso deve se dar no dia a dia do trâmite judicial. Foram inúmeras reuniões, e aqui eu quero enaltecer o trabalho muito empenhado e muito dedicado da direção do Superior Tribunal de Justiça, tanto do presidente Herman Benjamin, quanto do vice-presidente Luiz Felipe Salomão, ambos aqui presentes e que nos honram muito com suas presenças na CCJ do Senado, que se dedicaram muito e participaram ativamente desse debate, demonstrando ao Senado Federal, especialmente ao eminente relator Sérgio Moro, a importância da aprovação desse projeto. Mas destacar também outros ministros do STJ que, ao longo dessa trajetória, também se dedicaram muito à tramitação desse projeto, como o ministro Mauro Campbell e o ministro Marco Aurélio Belize. Com o próprio ministro Marco Aurélio Belize fizemos algumas reuniões, algumas que não chegaram a um consenso com a Ordem dos Advogados do Brasil, mas ao final e ao cabo conseguimos então conceber, sob a subscrição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um projeto que pudesse atender não só aquilo que pensa o STJ, aquilo que pensa a advocacia, mas aquilo, sobretudo, que interessa à justiça brasileira e aos jurisdicionados do Brasil. Portanto, um projeto em bom termo, em bom tamanho. Havia 2 pontos, depois da apresentação do projeto pelo senador Davi Alcolumbre, que mereceram a atenção de nossa parte, especialmente provocados que fomos pelo presidente da Ordem dos Advogados, Beto Simonetti. Primeiro, em relação à possibilidade de reconhecida relevância, haver uma determinação da suspensão da tramitação de processos Brasil afora. Havia uma súplica da OAB que esse prazo fosse um prazo improrrogável de 6 meses, e o senador Sérgio Moro consegue, ao acolher uma emenda, fazer um meio termo, que é a possibilidade de uma única prorrogação pelo mesmo prazo de 6 meses e de caráter excepcional, desde que haja absoluta necessidade, audiências públicas, participação de terceiros, o que, de certo modo, também atende parcialmente àquilo que a OAB reclama após a apreciação, após a apresentação do projeto. Então, esse ponto fica superado dentro desse termo que o senador Sérgio Moro adotou e com o qual eu estou de acordo e, por isso, já pus o meu voto sim ao projeto. O segundo ponto era relativamente a uma multa prevista no caso de reclamação improcedente ou inadmissível. Entendíamos que, de fato, há uma multa excessiva, tanto por um aspecto qualitativo, já há previsões no Código de Processo Civil de multas por atentado à dignidade da justiça, por litigância de má-fé, e além do percentual de 20% também sobre o valor da causa ser absolutamente excessivo. Então, o senador Sérgio Moro acolhe a emenda com a supressão desse parágrafo e faz a advertência que, se no dia a dia desta nova realidade com filtro de relevância se identificarem reclamações recorrentes e manifestamente improcedentes, não havendo um remédio adequado nas leis gerais do Código de Processo Civil, poder-se-á pensar no futuro em relação a algo dessa natureza. Mas, por hora, é muito prudente, muito adequado que se evite a positivação de uma multa dessa natureza, porque prejudicará e prejudicaria muito a advocacia brasileira, que já concorda que haja esse filtro dentro desses limites e com essas exceções, mas, de fato, havendo uma multa dessa natureza, isso seria um inibidor
do acesso ao Superior Tribunal de Justiça a título de reclamação, o que, quero crer, todos nós reconhecemos ser absolutamente legítimo de uma parte que se vê lesada num tribunal de origem possa acessar o Superior Tribunal de Justiça a título de reclamação. Portanto, com esse acolhimento da emenda de autoria do senador Eduardo Gomes pelo eminente relator, senador Sérgio Moro, nós estamos absolutamente aderentes a esse projeto. Já, como disse, inseri o meu voto sim. Peço o apoio dos demais colegas da Comissão de Constituição e Justiça, haja vista que este projeto é terminativo aqui na comissão, para que ele possa logo ser encaminhado à Câmara dos Deputados, onde abordaremos o presidente Hugo Mota para que se dê efetiva celeridade e, enfim, possamos exaurir essa ideia que nasceu lá atrás de poder dar ao STJ condições de poder julgar processos. Hoje são milhares de processos para cada ministro e muitos processos que, de fato, poderiam se resolver no âmbito da primeira e da segunda instância, nas instâncias ordinárias, sem precisar recorrer, em relação a todos esses processos do Brasil, ao Superior Tribunal de Justiça. Portanto, com esses argumentos, quero cumprimentar uma vez mais o eminente relator, os autores da proposição, todos os pares do Senado, pela aprovação desse projeto, que eu quero acreditar que em instantes será anunciada pelo presidente Vanderlan. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, senador Rodrigo Pacheco. Pela ordem, senador Jaime Campos. Senhor presidente, querido amigo senador Vanderlan, senhoras e senhores senadores, permito saudar aqui o ilustre ministro Benjamin Hermann, nosso querido e estimado amigo doutor Luiz Felipe Salomão, mas de forma toda especial e carinhosa aqui, também a nossa querida conterrânea lá, a Ana Lília, que é a nossa presidente da FIJUF aí, que também está participando hoje aqui desta comissão, dessa votação. Seja bem-vinda, amiga. Mas, presidente, da mesma forma que foi votado agora, vai ser votado e aprovado, essa matéria de muita relevância, sobretudo meritório o projeto do doutor senador Davi Alcolumbre, com o zelo e a competência do ilustre senador, querido amigo Sérgio Moro, eu tenho a certeza que nós estamos melhorando, né, o serviço do Poder Judiciário brasileiro. Todavia, nós temos uma outra matéria tão importante quanto esta aqui, que já se encontra na CAI, que será remetida a esta comissão, que é o projeto de lei 429/24. É um projeto, talvez alguns colegas não tenham conhecimento, extremamente importante para que possamos criar um fundo na FIJUF, que vai permitir que este fundo melhoramos também as nossas atividades da Justiça Federal. Não vai dar prejuízo para ninguém, muito pelo contrário, não vai entrar no bolso de um cidadão brasileiro. Nós estamos propondo aqui, essa proposta aqui, desse projeto, é dar a possibilidade de que a FIJUF tenha alguns recursos, até mesmo para melhorar as instalações dos próprios. Nós temos agora a digitalização, a questão da inteligência artificial, e essa destinação desse recurso será muito bem aplicada, tenho certeza absoluta, e dando essa possibilidade que a Justiça possa aprimorar, dar mais celeridade em todo o seu trabalho nesse imenso Brasil. Lamentavelmente, hoje a escassez de recursos é muito grande e, com isso, torna-se muitas vezes até impossibilitado de que a Justiça Federal, através dos nossos TRF, possa proporcionar, com certeza, um trabalho como a sociedade espera. Por isso eu quero já pedir de antemão aos nossos colegas senadores, querido amigo Rodrigo Pacheco, essa matéria está tramitando, nós já teve no plenário da Casa, todavia houve uma emenda por parte do senador veneziano, ela retornou para a CAI vai com certeza votar já e virá para esta comissão da Comissão de Justiça para que nós possamos votar. Eu, particularmente, já quero manifestar que eu sou favorável, porque muitas pessoas falam criar fundo. O fundo, quando é criado com finalidades, ele é importante. Não vejo nada para eu precisar votar contrário. Então, é uma matéria importante. Eu imagino que até na próxima semana já vai estar aqui e quero crer que os senhores, de forma consciente, estará votando em favor deste projeto, ou seja, desse PL, que é o 429/2024. Essa é a minha fala, presidente, até porque eu sei que nós temos trabalho de concluir essa votação, iniciamos o voto. Obrigado e vamos votar com os senhores aqui, que eu acho muito importante a aprovação desse fundo em favor da Justiça Federal. Obrigado. Pela ordem, senador Exalci. Não, presidente, eu só quero primeiro parabenizar a iniciativa do nosso presidente, Davi Alcolumbre,
e também o belo relatório aqui do senador Sérgio Moro e agradecê-lo pelo acatamento da emenda 2T com relação ao prazo. Então, é só para agradecer e parabenizar e dizer que já votei sim nessa matéria. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Presidente Vanderlan. Senador Irã, com a palavra, senador, pela ordem. Presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero, ao mesmo tempo que saúdo aqui a presença dos amigos fraternos Luiz Felipe Salomão, ministro Herman Benjamin, todas as autoridades do Poder Judiciário que nos acompanham aqui presencialmente nessa sessão, parabenizar também o nosso presidente Alcolumbre pela pertinência desse projeto de lei e a relatoria do nosso querido colega senador Sérgio Moro, que acho que não haveria, com a devida vênia dos colegas, um relator mais qualificado para relatar essa matéria aqui na nossa Comissão de Constituição e Justiça. Ao mesmo tempo, presidente, gostaria que Vossa Excelência, se possível, pudesse inverter a pauta, porque eu tenho um item número 7, que é um item importante, presidente, que trata do agravamento de penas contra a violência que são efetuadas contra médicos, profissionais de saúde e professores no seu ambiente de trabalho. Se eu puder fazer uma inversão de pauta, eu lhe agradeço. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, senador Irã. Presidente, pela ordem, senador. Uma última reflexão apenas aqui. Primeiro, agradecer as gentis palavras aqui do senador Rodrigo Pacheco, que sempre foi um grande condutor desse projeto. E espero também que a Câmara possa aprová-lo em prazo razoável, mas para um melhor entendimento daquele cidadão que acompanha a nossa sessão, que pode parecer às vezes que estamos colocando um dificultador para ingresso no Superior Tribunal de Justiça com recursos, mas nós temos que entender o seguinte: um tribunal que tem 33 ministros, com 500 mil processos ao ano, é humanamente impossível ter uma atenção que esses recursos precisam. E um cidadão que entra com uma ação na justiça, primeira instância, na segunda instância, quando ele perde, é natural o sentimento dele de querer recorrer. E se ele puder, ele recorre por STJ, se ele puder, ele recorre ao STF, se puder, ele recorre até, aqui falando brincando, ao Papa, para resolver a questão dele. Mas a racionalidade do sistema recursal exige que isso seja uma pirâmide e que aos tribunais de primeira instância e às cortes de apelação, são elas que vão decidir os casos concretos e dar a justiça no caso concreto. Ao STJ e ao STF, são cortes de precedentes para resolver questões de direito e orientar as demais cortes. Então, assim como foi importante a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, tem igual valia para viabilizar o STJ, para reconduzir ele ao local próprio, essa arguição de relevância. E não é algo que acontece diferente em outros países. A gente tem sempre o exemplo muito citado da Suprema Corte norte-americana, que na prática, lá nos Estados Unidos, reúne as atribuições tanto do Supremo Tribunal Federal como do Superior Tribunal de Justiça, e aquela corte julga não mais do que 100 processos no ano. E nem por isso ela perde prestígio, e nem por isso ela é vista como limitadora do direito à prestação jurisdicional dos cidadãos daquele país. Então esse projeto, só para finalizar, é para bom entendimento, é para evitar uma sobrecarga, porque chegar no Tribunal Superior, se ele for muito fácil, às vezes é difícil sair pela sobrecarga de processos. E aí não adianta nada o cidadão chegar com recurso no STF ou no STJ e demorar anos para ser julgado. Dessa forma, eu creio que nós racionalizamos nosso sistema de justiça. 60 segundos. Nós prestigiamos o Superior Tribunal de Justiça e nós atendemos a grande demanda do cidadão brasileiro, que é uma prestação jurisdicional de qualidade, de um processo que tem começo, mas tem também um final. É isso, senhor presidente. Consulto o plenário para saber se todos já votaram. Todos já votaram? Podemos abrir?
Sim, sim. Consulta plenária, se já podemos abrir. Podemos abrir? Sim, sim. Senador Irã, está autorizado? Autorizado. Está autorizado. Senador Isalci, senador Pacheco, senador Moro, senador Amin. Autorizado? Declaro encerrada a votação. Sim, 16, não, nenhum e abstenção também não. Aprovado o projeto de lei 3085 de 2026, aprovadas parcialmente as emendas números 2T, 3T, 5T e 6, nos termos da emenda número 7 da CCJ e aprovada a emenda número 4T da CCJ. Em votação, senador Rodrigo, em votação a declaração, é sequência ao projeto, a declaração de prejudicialidade do projeto número 3804 de 2023, que tramita em conjunto. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o parecer pela declaração de prejudicialidade do projeto de lei 3804 de 2023, que tramita em conjunto. As matérias serão encaminhadas à mesa para as providências cabíveis. Senador Sérgio Moro, que é o relator dessa matéria. Senador Sérgio Moro, senador Rodrigo, algum senador quer fazer pedido de urgência ao plenário? É terminativo, já vai direto. É terminativo, vai direto. As matérias serão encaminhadas à mesa para as providências cabíveis. Item 7, doutor Irã. Pedido de Vossa Excelência foi atendido. Consultei os pares aqui, todos concordaram. Muito obrigado aos pares e ao presidente. Projeto de lei número 2672 de 2025, não terminativo. Altera o decreto-lei número 2848, 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para tipificar de forma mais gravosa os crimes de homicídio. Você está bravo? Muito obrigado. Obrigado. Crimes de homicídio, lesão corporal, constrangimento ilegal, ameaça, incitação ao crime, desacato e os crimes contra a honra, quando cometidos contra profissionais da saúde e profissionais da educação, conforme especifica no exercício de suas funções ou em decorrência delas, e altera a lei número 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos Crimes Hediondos. Autoria, deputado federal Goulart. Relatoria, senador doutor Irã. Relatório, favorável ao projeto com 3 emendas que apresenta. Concedo a palavra ao senador doutor Irã para proferir o seu relatório. Com a palavra, senador. Presidente Vanderlan, permissão para ir direto à análise. Permissão concedida. Senhor. Nos termos do artigo 101, inciso 2, letra D do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer quanto a matérias que envolvam direito penal, como ocorre no presente caso. Sob o ponto de vista da constitucionalidade formal, não se vislumbram vícios, portanto, observada a competência privativa da União para legislar em matéria penal, nos termos do artigo 22, letra I da Constituição Federal. É possível, pois, que o respectivo processo legislativo seja deflagrado por iniciativa parlamentar e conforme disposto no artigo 61, caput do texto constitucional. Não identificamos, ademais, nenhum óbice de ordem material, na medida em que o presente projeto de lei não viola nenhuma norma ou princípio constitucional. Ao contrário, a proposição legislativa em apreço reforça a tutela da saúde e da educação como bens jurídicos de alta relevância social e envergadura constitucional. Quanto à juridicidade, o PL 2672/2025 é adequado, uma vez que sua forma e conteúdo são condizentes com os objetivos que declara perseguir.
Quanto ao mérito do projeto, cabe apresentar algumas ponderações acerca do preocupante panorama de violência enfrentado cotidianamente pelos profissionais da saúde e da educação. Em levantamento do Conselho Federal de Medicina, indica que os casos de violência contra médicos aumentaram 68% nos últimos 10 anos. Pesquisa recente, realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência, revelou que 8 em cada 10 profissionais de saúde atuantes em serviço de emergência já foram vítimas de algum tipo de agressão no local de trabalho. Entre 2020 e 2024, cerca de 14.981 boletins de ocorrência foram registrados em todo o país por médicos que relataram episódios de ofensas verbais e físicas sofridas em ambiente hospitalar. As agressões não são dirigidas apenas aos médicos. Conforme constatado em estudo do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, quase 80% dos profissionais de enfermagem daquele estado relatam terem sido vítimas de alguma forma de violência durante o exercício de suas atividades profissionais. Na mesma linha, pesquisa recentemente divulgada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, aponta que cerca de 69% dos profissionais de enfermagem do DF já sofreram agressões verbais, físicas ou assédio moral no trabalho. Profissionais da educação também são vítimas frequentes de violência em ambiente laboral. Conforme indicam os dados de uma investigação internacional abrangendo mais de 100 mil professores e gestores escolares, o Brasil lidera o ranking de violência contra docentes nos países membros da OCDE. Cerca de 12% dos profissionais de ensino ouvidos no Brasil afirmam ser vítimas de insultos verbais ou intimidações ao menos uma vez por semana. Uma análise dos dados nacionais da Fundação do Amparo à Pesquisa de São Paulo revelou que o número de casos de violência em ambiente escolar mais do que triplicou nos últimos 10 anos. Somando a isso, o Brasil atravessa um período marcado pela recorrência de atentados graves em escolas e universidades. Ao longo das últimas 2 décadas, foram registrados 49 ataques a instituições de ensino no país, que resultaram em incontáveis pessoas feridas e em perdas irreparáveis de vidas. O aumento dos casos de agressões a trabalhadores da saúde e da educação demonstra que os mecanismos jurídicos e institucionais atualmente disponíveis são insuficientes para assegurar um ambiente de trabalho digno e seguro para esses profissionais. É necessário, portanto, que o Estado fortaleça a rede de proteção aos profissionais de saúde e da educação, pois garantir a sua integridade física e psicológica é essencial para o bom funcionamento dos sistemas educacional e de saúde. Nesse sentido, o aumento das penas dos crimes praticados contra esses profissionais no exercício de suas funções ou em razão delas é uma das medidas necessárias, não apenas para preservar direitos fundamentais das vítimas, como também para assegurar a continuidade, a excelência do atendimento à saúde e à formação escolar dos cidadãos. Portanto, a aprovação do presente projeto de lei é fundamental para alcançarmos esses objetivos. Todavia, são necessários alguns ajustes no texto da proposição para sanar pequenas incongruências. Inicialmente, são necessários 2 ajustes de redação para que as alterações promovidas pelo PL não entrem em conflito com modificações recentes no Código Penal e na Lei dos Crimes Hediondos. O projeto de lei, em análise, modifica o Código Penal para inserir no inciso 10, no rol das de hipótese de homicídio qualificado descrita no parágrafo 2º do artigo 121. Todavia, a Lei 15.159, de 3 de julho de 2025, já acrescentou o 10º inciso ao mencionado artigo do Código Penal para qualificar o homicídio praticado, entre aspas, nas dependências de instituição de ensino. Sendo assim, para preservar a lei recentemente promulgada, que compartilha das mesmas finalidades do PL em tela, impõe-se a aprovação de uma emenda redacional para a realização numérica desse novo inciso.
Com efeito, o acréscimo proposto do presente projeto de lei deverá ser materializado no inciso 11º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, preservando-se sua redação original. Do mesmo modo, a Lei 15.159 de 2025 também já introduziu a linha C ao inciso 1A do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, prevendo como hediondos os crimes de lesão corporal de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte quando praticada nas dependências de instituição de ensino. Dessa forma, é necessário aprovar a emenda de redação para que a modificação pretendida seja materializada na linha D do artigo 1º 1A da Lei de Crimes Hediondos. Além disso, o projeto de lei pretende adicionar o inciso 1C ao artigo 1º da Lei 8.072 de 1990 para classificar como hediondo o homicídio praticado contra profissional de saúde no exercício de suas funções ou em decorrência delas. Todavia, tal modificação mostra-se desnecessária. Isso porque, nos termos do artigo 1º, letra I da Lei 8.072 de 1990, as hipóteses de homicídio qualificado previstas no Código Penal já são classificadas como crimes hediondos. Logo, ao qualificar o homicídio praticado contra profissionais de saúde, o conteúdo do inciso IC proposto já estaria perfeitamente contemplado. Disto isso, em homenagem à melhor técnica legislativa, propomos a supressão do trecho do artigo 3º do PL, que propõe a inclusão do inciso IC ao artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos para evitar redundâncias. Finalmente, após análise técnica, constatamos a necessidade de aumentar a pena mínima do crime de lesão corporal de natureza grave para evitar a tutela deficitária dos direitos dos profissionais de saúde e da educação vítimas de lesões corporais. E explicamos. Presidente, eu queria pedir um pouquinho de silêncio, porque senão eu vou perder a voz aqui de tanto gritar. Um pouquinho de silêncio aí, presidente. Muito obrigado a todos. O PL acrescenta o parágrafo 14 do artigo 129 do Código Penal para qualificar a lesão corporal simples praticada contra profissionais de saúde e da educação, no exercício de suas funções ou em decorrência delas, punindo a prática com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Além disso, o PL adiciona o parágrafo 15 ao mencionado artigo para prever o aumento das penas cominadas às lesões corporais de natureza grave, gravíssima e lesão corporal seguida de morte, previstas, respectivamente, nos parágrafos 1º, 2º e 3º, quando praticadas nas circunstâncias constantes no parágrafo 14. Ou seja, em se tratando de lesão corporal simples contra profissionais de saúde e educação, aplica-se o crime qualificado do novo parágrafo 14. Nos casos de lesões corporais qualificadas pelo resultado, prevalecerão as penas previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 129 do Código Penal, aumentadas de 1/3 a 2/3. Dessa forma, verificamos que o PL produz uma distorção indesejada, uma vez que o delito capitulado no parágrafo 1º do referido artigo 129 das lesões corporais de natureza grave culmina pena mínima de 1 ano, enquanto o tipo penal proposto pelo projeto de lei no parágrafo 14 prevê pena mínima de 2 anos. Nesse cenário, a lesão corporal de natureza grave praticada contra profissionais de saúde e da educação poderá, em situações concretas, ser punida com pena menos gravosa do que lesões corporais simples cometidas nas mesmas circunstâncias. Essa incongruência somente pode ser sanada com o aumento do patamar mínimo da pena cominada ao crime de lesão corporal grave. Portanto, para preservar a proporcionalidade da reprimenda, apresentamos a emenda ao PL com proposta para aumento de pena mínima do crime capitulado no parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, passando de 1 ano para 2 anos. Esse é o voto, presidente. E, pelo exposto, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 2.672/2025, com as demais emendas. Parabéns, senador Irã, pelo seu relatório. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação, o relatório. As senhoras senadoras e senhores senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas, números 1, CCJ a 3, CCJ. A matéria vai ao plenário. Presidente, eu ia solicitar a urgência, mas já que você encaminhou essa matéria ao plenário, eu já estou contemplado. Eu posso pedir a urgência? Pode pedir a urgência, não é terminativo. Presidente Vanderlan cometeu um erro anterior, agora não vamos cometer mais. Eu pediria, então, acrescentaria o pedido de urgência à matéria. Em votação, o requerimento de urgência. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. O pedido de urgência é com o projeto número 2672 de 2025, relatado pelo senador Irã. Presidente, você me concede um minuto, presidente, só para lhe agradecer a atenção. Na hora, senador. O senhor tem toda a palavra que o senhor precisou, todo o tempo que o senhor precisar. Esse item, e agradecer aos senhores senadores e senhoras senadoras, porque a aprovação desse projeto é uma sinalização de que nós estamos protegendo carreiras fundamentais que prestam serviço, principalmente às pessoas mais humildes, que procuram, por exemplo, o sistema de saúde do SUS, e que muitas vezes, presidente, não só médicos, mas a equipe multiprofissional da saúde, que está à frente dos pronto-socorros, das UBSs, elas terminam recebendo toda a carga de angústia, às vezes por questões de falta de estrutura ou por sobrecarga de trabalho, e essas pessoas são muito comumente são vítimas de violências de todo o tipo. Além do que, nós não esquecemos os nossos professores, que às vezes estão nas escolas dos mais diferentes rincões desse país e também são submetidos a todo tipo de violência, e o que compromete a sua atividade. Eu quero aqui agradecer a Vossa Excelência e a todos os senadores e senadoras que dão essa resposta à sociedade, que clama por uma punição mais enérgica a essas pessoas que causam danos a esses profissionais tão fundamentais na formação e na atenção do nosso povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Presidente. Senador Sérgio Moro, com a palavra. Queria só fazer uma reflexão aqui também, elogiar o senador Dr. Irã pelo relatório desse projeto e acompanhar as razões ali dele, porque, de fato, os profissionais da saúde, e aqui também incluídos os da educação, ficam sujeitos, muitas vezes, em questões de momentos de tensão, o cidadão acaba insatisfeito, às vezes com uma demora que não é do serviço de saúde, mas das condições que não são as melhores para o atendimento, e acaba reagindo negativamente contra o profissional da saúde. Então, essa elevação de pena aqui proposta, esse agravamento, com o intuito de proteger o profissional da saúde e o profissional da educação, vem em boa hora e significam também um reconhecimento pelo Senado da relevância e do trabalho desses profissionais. E não poderia estar em melhores mãos do que do senador Dr. Irã, que ao longo dos seus mandatos, seja como deputado e agora como senador, tem sido o grande defensor nessa casa da classe médica e dos serviços de saúde essenciais. Então, registro aqui o meu elogio também à Vossa Excelência e ao projeto em questão. Muito obrigado, senador. Item 4. Projeto de lei número 4413 de 2021, não terminativo, altera a lei número 5905 de 12 de julho de 1973 para aumentar a representatividade dos estados e do Distrito Federal no Conselho Federal de Enfermagem e nos conselhos regionais de enfermagem. Autoria, deputado federal Daniel Almeida. Relatoria, senador Marcos Rogério. Relatório, contrário ao projeto por inconstitucionalidade nos termos do artigo 101, primeiro do Regimento Interno do Senado Federal. Observações. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais. Concedo a palavra ao senador Rogério para proferir o seu relatório. O senador Rogério está... Senhor presidente, senhor presidente, senhoras e senhores
senadores, agradeço Vossa Excelência a oportunidade de relatar essa matéria que tem em si um mérito importante, mas nesse momento, em sede da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a análise que faremos é uma análise que se restringe aos aspectos de constitucionalidade, se a matéria é ou não constitucional, se atende ou não os requisitos constitucionais e também os aspectos de boa técnica legislativa e redacional. Portanto, essa matéria vem à análise da comissão. É um projeto que busca alterar a lei de criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, o COFEM e COREM, ampliando o número de membros das citadas autarquias federais. De acordo com a proposição, que é de autoria parlamentar, o COFEM passaria dos atuais 9 para 27 membros. Além disso, o mandato passaria a ser de 4 anos, em vez do atual triênio. Submetido à apreciação lá na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto de lei recebeu a emenda número 2 da CAS, que dispõe sobre a proporção na diretoria de enfermeiros e profissionais das demais categorias, bem como detalha a forma de eleição dos citados membros. Eu estou fazendo, senhor presidente Vanderlan, senhoras e senhores senadores, esse preâmbulo, essa introdução com esse relatório breve sobre o que é o projeto e o que ele propõe, porque nós passaremos a fazer análise agora sobre a ótica da constitucionalidade. Embora na outra comissão o tema tenha sido tratado sobre a ótica do mérito, de ser justo ou não a proposta apresentada, a CCJ ela deve ter o cuidado, o filtro no aspecto daquilo que obedeceu o caminho formal ou não para ter validade. Passo a análise. Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, manifestar-se sobre constitucionalidade, regimentalidade, técnica legislativa e mérito da proposição nos termos do artigo 101, inciso 1 e inciso 2, a linha F do Regimento Interno do Senado Federal. Neste contexto, percebe-se que a proposição é eivada de incontornável vício em relação à sua constitucionalidade. Com efeito, trata-se de autarquia federal vinculada ao Poder Executivo. E, além disso, modificar a duração dos mandatos dos dirigentes dessas autarquias, pretende modificar a duração dos mandatos dos dirigentes dessas autarquias. Ora, tais matérias são, como se sabe, de iniciativa privativa do Presidente da República, por expressa dicção constitucional. O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas C e E desse artigo, e eu acrescentaria aqui, dentro da oralidade, também a linha A do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, já que tratam de entidades do Poder Executivo Federal, bem como de regime jurídico dos servidores. Nesse sentido, nesse mesmo sentido, aliás, decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal em julgado de relatoria do ministro Luiz Fux. E eu passo aqui, de maneira muito sucinta, a trazer trechos dessas decisões. Não é recorrente, relator na CCJ, fazer a transcrição da leitura de trechos que fundamentam a decisão, mas nesse caso eu estou fazendo em razão do mérito dessa questão e do respeito que tem aos profissionais que têm interesse nessa matéria. Diz trecho dos julgados sobre esse tema da lavra do ministro Luiz Fux. Abro aspas. Os conselhos de fiscalização profissional, na jurisprudência da Corte, ostentam natureza jurídica de autarquia federal. Outro trecho. As leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração são de iniciativa privativa do Presidente da República, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Continua
o voto do ministro sobre o tema. Projeto, né, citando aqui projeto de origem parlamentar, que respectivamente criam o Conselho Federal ou Conselhos Regionais, e nesse caso aqui era de Educação Física, e disciplinam a forma de eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Educação Física, padecem de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Fecho aspas, citando aqui trechos de votos do ministro Luiz Fux, na verdade, voto vencedor, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, da mesma forma, o tribunal considera que qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo são de competência típica da administração, o que atrai a incidência da regra de reserva de iniciativa do Presidente da República, conforme a ADI 6957, também de relatoria do ministro Edson Fachin. Ora, esse é exatamente o caso sob exames. Pretende-se que o projeto de lei de iniciativa parlamentar, por projeto de lei de iniciativa parlamentar, modificar a forma de composição do órgão diretivo de uma autarquia federal, ampliando-lhe a composição de 9 para 27 membros. E ainda acrescenta o que é grave do ponto de vista do vício de constitucionalidade. A emenda número 2 da CAS modifica até mesmo a forma de eleição desses conselheiros, o que demonstra que, juntamente com os dispositivos que pretendem ampliar o mandato dos dirigentes, está-se, em verdade, redesenhando a composição de uma entidade do Executivo, no caso, uma autarquia federal, a revelia daquele poder. Isso equivaleria, grosso modo, a que o presidente da República quisesse propor um projeto de resolução para dispor sobre o mandato dos presidentes de comissão desta casa. Um rematado absurdo, obviamente. Trata-se, portanto, de um caso clássico, inquestionável, de proposição contaminada pela inconstitucionalidade formal, especialmente pelo famoso vício de iniciativa e que deve, portanto, ser rejeitada por essa comissão nos termos do artigo 101, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com o qual, quando a comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente. Portanto, senhor presidente, não parece e não é possível sanar, né, o vício desse projeto de lei, né, apenas por emenda ou sanção presidencial, né, se for mantido o núcleo da proposta apresentada. Lei parlamentar, ou seja, um projeto de lei de iniciativa parlamentar, ele não pode redesenhar a estrutura básica de autarquia federal vinculada à administração pública. Voto ante o exposto. Votamos pela rejeição do projeto de lei 4.403 de 2021 por inconstitucionalidade, aplicando-se-lhe o arquivamento imediato previsto no artigo 101, parágrafo 1º do Regimento Interno. É como voto, senhor presidente. Tá bom, eu vou falar agora. Prezado amigo senador Marcos Rogério, eu vou substituindo aqui momentaneamente o senador Vanderlan, eu coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão e coloco em votação. As senhoras e senhores senadores e senadoras que aprovam o relatório queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão contrário ao projeto por inconstitucionalidade nos termos do artigo 101, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa. Eu me congratulo com o senador Marcos Rogério pela clareza elementar do seu parecer, com o qual também concordo. Agora o relator sou eu.
Ele vai ser designado relator ad hoc do item 5 e item 6 ele é o relator. Veja com ele se ele quer fazer um ou outro. Eu tenho que clicar aqui o presença? Não precisa. Só fala que ele é relator. Eu já vou para lá, né? A CCT. Que ele é relator ou que ele é ad hoc? Senador, qual prefere fazer primeiro? O que Vossa Excelência é relator ad hoc ou relator já definitivo? O 5. O 5, porque o 7 será retirado de pauta, eu já antecipo. Tá. Porque eu tinha estabelecido com as entidades interessadas nesse assunto, o projeto de autoria do senador Fernando Doele, que eles... O 7 já foi, inclusive, deliberado. É o 6º, é o item 6. Eu, então, antecipo a retirada de pauta, porque, tempestivamente, as entidades preocupadas com esse projeto, que, aliás, é muito interessante, que versa sobre o Programa Nacional de Modernização da Infraestrutura dos Setores de Energia Elétrica e de Telecomunicações, promovendo estímulos para que se enterrem fios e cabos nas cidades, ou seja, ele dá uma consequência modernizadora ao projeto da lei dos postes que está na Câmara e deve ser relatado na semana que vem. Como as entidades interessadas apresentaram efetivamente ontem, até ontem à noite, várias emendas, eu próprio como relator retiro de pauta para poder ter o tempo de análise das propostas objetivas que fizeram. Então, com a sua autorização, eu assumo a relatoria ad hoc do projeto de lei número 2332, de 2022, de autoria do nosso querido senador Nelsinho Trade. Ele altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para permitir que servidor público estável possa ser microempreendedor individual, fazendo a ressalva de que o comissionado não pode ser. O relatório é de autoria do senador Irajá, e eu concordo com ele, e a análise é muito singela. Em respeito ao artigo 101, incisos 1 e 2 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CCJ opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria, bem como posicionar-se quanto ao mérito. No parecer aprovado pela CAI, foi abordado pelo relator Irajá, senador Irajá, com mais profundidade as questões de mérito, resguardando para o pronunciamento da CCJ os aspectos formais indicados no parágrafo anterior. A proposição preenche os requisitos de juridicidade, a saber, inovação, coercibilidade, generalidade, abstratividade e imperatividade. A matéria objeto do projeto de lei não vulnera a Constituição Federal. Destaca-se que os temas nele tratados estão no rol das atribuições legislativas do Congresso Nacional, bem como não se colocam entre os quais compete privativamente ao Presidente da República deflagrar o processo legislativo. A técnica legislativa foi observada e, na esteira do posicionamento anterior do próprio senador Irajá, a matéria, e eu confirmo, é meritória e digna de aprovação. Projeções indicam mudanças demográficas aceleradas devido ao envelhecimento da população, tornando essencial ampliar e não restringir o número de pessoas aptas a empreender para preservar o nível de desenvolvimento econômico nas próximas décadas. Vale destacar que a atividade dos servidores como MEI não prejudicará a administração pública. Já existem situações em que servidores acumulam cargos ou mantêm empregos privados. Portanto, é incoerente
permitir tais situações e impedir que eles exerçam o microempreendedorismo, que prevê receita anual ainda limitada a R$ 81 mil. Além disso, a proposta protege a administração ao vedar, como já salientei, que ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança sejam MEI, por incompatibilidade com as responsabilidades dessas posições, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Caso haja legislação específica sobre conflito de interesses ou dedicação exclusiva, como está previsto na Lei 12.772, de 28 de setembro de 2012, esta prevalecerá. O projeto não aumenta despesas públicas, por isso, nos alinhamos com o parecer já conferido na CAI e a ele agregamos a aprovação da proposição também pelos prismas da constitucionalidade, de juridicidade e de regimentalidade. Portanto, o voto que eu assumo é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei 2332 de 2022, votando pela sua aprovação. Agradeço a Vossa Excelência por aceitar a incumbência da relatoria ad hoc e coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, é matéria terminativa, né? Então, a votação nominal. Senhores senadores já podem votar. Vamos abrir aqui a votação. E pedir, então, à secretaria que faça as necessárias chamadas. Obrigado. Vou querer, Breno. Roberto, está presente aí. A mim e o Sérgio.
Então, aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão, contrário ao projeto. Não, peraí, é esse aqui. Resultado, aprovado o projeto, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Projeto 2332 de 2022. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Tá bom, parabéns. Parabéns, senhor. Nós estamos aumentando muito o número de diagnóstico de câncer. E o mieloma múltiplo não é diferente. Então, realmente, o Márcio Borgonha vai fazer toda a diferença nesse diagnóstico precoce, para termos também o tratamento precoce dos nossos pacientes com mieloma múltiplo. Muito obrigada, senhora presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco a matéria em votação. Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Parabéns, senadora. Devolvo a presidência. Obrigada. Mas eu tenho que terminar aqui. Veja a hora. Agora vamos para o item 7 da pauta, que é o projeto de lei número 1988 de 2025. Ele é terminativo e institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paralisia Cerebral. A autoria é do senador Flávio Arnes e a relatoria é da senadora Damares Alves. E o relatório é pela aprovação do projeto. E agora concedo a palavra à nobre senadora Damares Alves para a leitura do relatório. Presidente, eu vou direto à análise também de uma forma resumida. Paralisia cerebral é um termo guarda-chuva para um grupo de distúrbios permanentes de movimento e postura causados por danos no cérebro em desenvolvimento. Trata-se de uma condição neurológica crônica e não progressiva, que compromete o controle motor, a postura e o equilíbrio. A gravidade e as manifestações variam de pessoa para pessoa, podendo estar associadas a outras condições como epilepsia, dificuldades cognitivas, visuais e auditivas. Estima-se, presidente, que existam 50 milhões de pessoas com paralisia cerebral em todo o mundo e cerca de 350 milhões de pais, cuidadores e familiares diretamente afetados, segundo estudos recentemente divulgados. No Brasil, a paralisia cerebral é a principal causa de deficiência na infância. O Ministério da Saúde, em sua publicação Diretrizes de Atenção às Pessoas com Paralisia Cerebral, reconhece a carência de estudos específicos sobre a prevalência e a incidência da paralisia cerebral. Estima-se uma incidência de 7 casos por 1.000 nascidos vivos, tomando por referência a literatura internacional acerca dessa condição de saúde nos países em desenvolvimento. Nesse contexto, a instituição do Dia Nacional de Conscientização sobre a Paralisia Cerebral, a ser celebrado em 6 de outubro, representa a medida de reconhecido interesse público. A iniciativa contribui para o fortalecimento das políticas de saúde, a promoção da inclusão social e a efetivação do direito fundamental à saúde das pessoas com deficiência. A escolha da data harmoniza-se com o Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Ademais, ao difundir informações corretas sobre condição neurológica, o serviço de reabilitação e os direitos assegurados às pessoas com paralisia cerebral, a data contribui para reduzir o estigma e o preconceito ainda associados à deficiência.
Com efeito, o desconhecimento sobre as potencialidades das pessoas com paralisia cerebral e a insuficiência de políticas de acessibilidade e apoio especializado ainda comprometem sua qualidade de vida e podem repercutir negativamente na saúde mental de toda a família. Assim, ao reconhecer a paralisia cerebral como tema de interesse público e promover debate qualificado sobre o assunto, a proposta reafirma o compromisso do Estado brasileiro com a proteção da dignidade da pessoa humana e com a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, em consonância com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico nacional com status constitucional. Assim, senhora presidente, diante de todo exposto, o projeto merece ser aprovado e o meu voto é pela aprovação do projeto de lei 1988 de 2025 do ilustre senador Flávio Arnes. Parabéns, senador Flávio Arnes, pela essa brilhante autoria, essa grande iniciativa, e parabéns pelo seu relatório, senadora Damares Alves. Só fazendo uma consideração que a encefalopatia crônica não progressiva, né, que leva à paralisia cerebral, realmente acontece em várias patologias, inclusive nas crianças que nascem com hipóxia cerebral. Então, realmente é um tema muito relevante. E agora eu passo a palavra eu estou colocando a matéria em discussão e passo a palavra para o senador Flávio Arnes, que quer discutir, que é o autor desse brilhante projeto de lei. Não propriamente discutir, senhora presidente, mas quero agradecer a Vossa Excelência por estar em pauta esse projeto, mas de uma maneira muito particular agradecer também a senadora Damares Alves, ex-ministra, e uma grande batalhadora, incentivadora de muitas áreas, entre as quais a área da pessoa com deficiência. A senadora Damares Alves é uma referência na área, na luta obstinada, eu diria, a favor de direitos, de cidadania, de oportunidades, de legislação adequada, e quero parabenizar e que o Brasil saiba disso, e particularmente o povo do Distrito Federal, que a tem como representante no Senado Federal. Procurem a senadora, né, para esta área, como procurem a senadora Eudócia, lá no estado de Alagoas também, para que esse debate aconteça. E a paralisia cerebral, particularmente, ocorre por causa de um problema que, na maior parte das vezes, pode ser evitado, ou seja, um problema na hora do nascimento, um pouco antes, no nascimento, um pouco depois, hipóxia, como foi levantado, falta de oxigenação, atendimento tardio, parto demorado, né? Coisas que a criança nasce roxa, quer dizer, faltou oxigenação. Então, pode ser evitado, desde que tenha um sistema melhor, né, para se prevenir e promover a saúde, particularmente da gestante, da criança, né, para que esses casos, quando possível, sejam evitados. E a maior parte dos casos, eu diria, poderia ser evitado por uma organização de saúde adequada. Mas quero parabenizar, e o Dia Nacional é para a gente debater isso, né? Foco, claro, a discussão tem que acontecer o ano todo, mas um dia, assim, com os holofotes voltados para a área, para que todos nós nos sensibilizemos e conscientizemos a favor dessa área. Obrigado, senadora Eudócia, um abração para a senadora Damares Alves também. Obrigada pelas palavras, senador Flávio Arnes, e parabéns pelas suas considerações bem pertinentes.
nós temos que ter um foco, realmente, na verdade, todos os dias, mas tendo um dia específico, não é, senadora Damares, para a gente se debruçar sobre esse caso, que é totalmente evitável em alguns casos, é totalmente evitável, por exemplo, a anóxia e a hipóxia cerebral. A gente tem que se debruçar, sim, sobre esse caso para evitar que as crianças, que os bebês tenham paralisia cerebral. A senhora quer discutir, senadora? Não, podemos botar a votação. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o projeto. A votação é nominal e será por meio eletrônico. O painel já está aberto e os colegas senadores e senadoras já podem votar. Enquanto os colegas estão votando, o item 9 e o item 10 são dois requerimentos, um do senador Wilder e um do senador Humberto. Eu vou subscrever os dois. São requerimentos extremamente simples, é apenas para inclusão de nomes em audiências públicas já anteriormente aprovado. O requerimento 72 é para incluir um convidado na audiência objeto do requerimento 44 de 2026. E o requerimento 77 é para incluir também um convidado do requerimento 44 já aprovado. Então, são dois requerimentos de dois colegas que eu subscrevo. Depois, se a senhora puder colocar em bloco esses dois requerimentos, eu agradeceria. Então, os itens 10 e 9 está em votação. E os senadores que o aprovam e as senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Obrigada, senadora Damares, por ter subscrito esses dois requerimentos.
Já temos o quórum de votação e vou encerrar a votação. Votação encerrada. O resultado, 10 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção. Dessa forma, aprovado o projeto e a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. E convoco para o dia 8 de julho, quarta-feira, às 9 horas, reunião extraordinária desta comissão destinada à deliberação de proposições. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Na forma de emenda substitutiva, que apresenta. Concedo a palavra à senadora Damares para a leitura ad hoc do relatório. Presidente, vou direto à análise, inclusive de uma forma resumida, porque é um relatório que todos concordam, a matéria de consenso. O projeto pretende impedir a satisfação da obrigação de ressarcimento com recursos também pertencentes à vítima, especialmente nos regimes dos quais a comunicação patrimonial. Sem essa cautela, poderia ocorrer uma distorção evidente. A vítima seria formalmente indenizada, mas na prática parte do valor indenizatório sairia de seu patrimônio. A proposta, portanto, procura dar efetividade ao comando protetivo de modo a evitar enriquecimento indevido do agressor às custas da ofendida. É querer demais, né? O cara da bate ainda quer enriquecimento indevido. Deixa com a gente, deixa comigo, Jussara. O projeto é evidentemente meritório. No entanto, fixar um limite para que o ressarcimento da vítima seja feito exclusivamente com os recursos da meação do cônjuge, companheiros, agressor. Tem potencial de gerar insegurança jurídica e de fragilizar a satisfação do crédito. Com efeito, nos casos em que inexistam bens comuns, em que a meação seja insuficiente ou em que haja regimes
patrimoniais que não comportem tal categoria, a vítima, na prática, não seria indenizada ou seria precariamente ressarcida. Além disso, vincula-se indevidamente o ressarcimento à prévia apuração patrimonial e à partilha. Por essa razão, entendemos mais adequado apresentar a redação mais condizente com a proteção pretendida. Além disso, em termos de técnica legislativa, convém que a proteção às vítimas pretendida seja inserida na própria Lei Maria da Penha e não ao Código Civil. O dispositivo originalmente cogitado para alteração no Código Civil integra o regime de bens do casamento e trata da incomunicabilidade patrimonial, matéria jurídica distinta da responsabilidade civil decorrente de violência doméstica. Com efeito, a disciplina do ressarcimento de danos e da proteção patrimonial da vítima já se encontra sistematicamente localizada na Lei Maria da Penha. Além desse esforço normativo, propõe-se a inserção de um parágrafo 10 no artigo 9º da Lei Maria da Penha, de forma a explicitar que, caso algum bem comum do casal seja objeto de execução por obrigação decorrente da violência contra a mulher, apenas parte relativa à meação do agressor poderá ser utilizada para fins de satisfação do débito. Assim, presidente, em face ao exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 5906 de 2023, em forma da emenda já devidamente publicada. Obrigado, senadora Damares. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto, na forma da emenda número 1 da CDH, que é o substitutivo. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em deliberação terminativa. Item número 3, projeto de lei 2613 de 2024, não terminativo. Altera a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, para estabelecer como medida protetiva de urgência a guarda provisória dos filhos menores em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher e para prever que a ofendida seja informada pela autoridade policial no momento do registro da ocorrência sobre a possibilidade de fixação dessa medida. Autoria do deputado federal Áureo Ribeiro, relatoria da senadora Jussara Lima. Relatório favorável ao projeto na forma da emenda substitutiva que apresenta. Concedo a palavra à senadora Damares para a leitura ad hoc do relatório. Presidente, vou direto à análise também de forma resumida. No mérito, a proposição é de grande relevância por tratar de tema diretamente relacionado à proteção da mulher em situação de violência doméstica familiar. A medida protetiva de urgências propostas, concessão à ofendida da guarda provisória dos filhos menores, representa um aperfeiçoamento necessário e oportuno do sistema de proteção vigente ao reconhecer que a violência doméstica não atinge apenas a mulher individualmente, mas também os filhos. Não obstante louvável o mérito da proposição, propomos emenda visando seu aperfeiçoamento. Em primeiro lugar, faz-se esforço da obrigatoriedade de autoridade policial informar a mulher ofendida poder ajuizar ação de guarda e de alimentos imediatamente. Em segundo lugar, inseriu-se na parte final do inciso 1A do artigo 12 alusão ao segundo do artigo 1583 do Código Civil. A referida expressa ao Código Civil promove maior integração entre a Lei Maria da Penha e a disciplina geral da guarda e ordenamento jurídico brasileiro, permitindo que a apreciação da medida protetiva observe parâmetros já consolidados de proteção integral da criança e do adolescente e de prevenção à exposição de dependentes menores no contexto de violência doméstica. Em terceiro lugar, alterou-se a redação do artigo 14A da Lei Maria da Penha a fim de enfatizar o direito da ofendida de ajuizar a ação de divórcio, de dissolução da união estável de guarda de alimentos perante o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ressalta-se que a inclusão expressa dos alimentos entre as ações que podem tramitar perante o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher guarda a pertinência com a realidade enfrentada por mulheres submetidas às relações marcadas por dependências econômicas e por vulnerabilidade social. Há registro de casos em que mulheres, mesmo amparadas por medidas protetivas de urgência concedidas pelos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher, enfrentam constrangimentos decorrentes de ações de guardas ajuizadas pelos agressores perante vara de família, em outra vara.
A audiência de conciliação prevista no artigo 699 da Lei 1305 de 2015, não raro demanda longo período para sua realização em razão da sobrecarga estrutural do Poder Judicial. Via de consequência, há um comprometimento de proteção tempestiva não apenas da mulher, mas o comprometimento de proteção não apenas da mulher, mas também dos dependentes menores envolvidos, cuja situação relacionada à guarda e os alimentos pode permanecer indefinida por período significativo. A medida também busca assegurar que o juízo responsável pela apreciação definitiva da guarda tenha ciência prévia acerca da existência de contexto de violência doméstica e familiar e das medidas protetivas eventualmente deferidas. Além disso, a previsão de apreciação inicial da matéria em juízo de cognição sumária, com posterior instrução em juízo de cognição exauriente, compatibiliza a necessidade de resposta estatal imediata com a garantia da análise aprofundada das questões relacionadas à guarda e à convivência familiar, observada as peculiaridades no caso concreto. Diante de tudo isso, senhor presidente, o voto é pela aprovação do projeto de lei 2.603 de 2024, na forma da emenda substitutiva, que já está devidamente publicada. Assim, a gente garante proteção imediata da criança no caso de agressão. Obrigado, senadora Damares, pela leitura do relatório. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. O relatório está aprovado e passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto nos termos da emenda número 1 desta comissão, que é o substitutivo. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Eu retorno à presidência à senadora Damares. Obrigado, senador Marcos Pontes. Item 8 da pauta, e em seguida a gente vai para o item do senador Flávio Arnes, que também está online. Projeto de Lei 26 de 2025 altera a Lei Complementar 210 de 25 de novembro de 2024 para dispor sobre a definição da proteção e promoção dos direitos da criança e dos adolescentes como política pública a qual a destinação de recursos de emenda de bancada estadual será considerada ação prioritária. Oh, glória a Deus! Dinheiro, prioridade para a criança. Autoria, senadora Damares Alves, relatoria, senador Girão, relatório favorável ao projeto. Conceda a palavra ao senador astronauta Marcos Pontes, que fará a leitura ad hoc do voto do senador Girão. Obrigado, presidente. Eu passo direto à análise, se permite. Compete a esta comissão opinar sobre matérias alusivas à proteção à infância e à garantia da promoção dos direitos humanos, conforme previsto no regimento interno do Senado Federal. Portanto, a análise do PLP número 26 de 2025, por esta comissão, atende os critérios de regimentalidade. No mérito, a proposição da concretude ao preceito constitucional da absoluta prioridade na garantia dos direitos das crianças e adolescentes previstos na Constituição Federal e reiterado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Esta prioridade impõe ao Estado a obrigação de adotar medidas legislativas e administrativas que asseguram a proteção integral deste grupo, conforme determina a Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto 99710, de 21 de novembro de 1990. Assim, ao prever expressamente as políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes nas ações prioritárias das emendas de bancada estadual, a proposição corrige lacuna significativa e assegura a alocação de recursos indispensáveis à promoção da dignidade e do desenvolvimento pleno deste grupo vulnerável. Voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei complementar número 26 de 2025. Esse é o relatório, senhora presidente. Em discussão a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Girão e lido ad hoc pelo senador astronauta Marcos Pontes. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. A matéria segue à Comissão de Assuntos Econômicos. Obrigada, senador. Dinheiro, prioridade para a criança. Bora cuidar de criança.
Senador Flávio Arnes está online, então nós vamos ao item 11, que ele é o relator. Sugestão 18 de 2026, dispõe sobre a revogação integral da Lei FELCA. Acredita nisso, presidente? É uma proposta que veio da sociedade, a gente respeita a participação da sociedade, mas eu realmente fiquei surpresa quando vi o número de assinaturas. O relator, o senador Flávio Arnes, ele está dando um voto pela inadmissibilidade e consequente arquivamento da sugestão. O requerente é Nicolas M., ele é de Goiás. Ele publicou dia 16/3 de 2026, 16/3, a proposta dele, e no dia 7/4, menos de um mês, ele já tinha 32 mil apoiamentos, 32 mil pessoas apoiando essa proposta para revogar a Lei FELCA. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnes para a leitura do seu relatório. Alves, quero cumprimentá-la, senadora, parabenizar sempre pelo trabalho, o senador Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, grande amigo. E como é uma proposta que veio pelo E-Cidadania, essa comissão tem que verificar a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, além do mérito, e concluir ao final pela admissibilidade ou inadmissibilidade da matéria. Os relatórios já estão disponibilizados, então alguma coisa vou procurar sintetizar. No que diz respeito à constitucionalidade material, é de especial relevância o disposto no artigo 227. É bom sempre lembrar da Constituição, que consagra o princípio da proteção integral da criança e do adolescente e atribui à família, à sociedade e ao Estado a responsabilidade compartilhada de colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. As realidades do espaço digital de hoje em dia talvez sequer tenham sido imaginadas pelo constituinte originário. No entanto, a interpretação do comando constitucional, especialmente por se tratar de princípio fundamental, não pode ser ignorada. A proteção integral assegurada deve ser interpretada de forma contemporânea. Nesse sentido, em uma primeira aproximação, a revogação total da Lei 15.211/2025 representa clara violação do princípio da proteção integral e, portanto, flagrante incompatibilidade com o regime constitucional de proteção à infância e adolescência. Adicionalmente, a revogação integral da Lei 15.211/2025 promove inaceitável retrocesso na efetivação de direitos fundamentais, como a proteção da privacidade, dados pessoais, proteção integral das crianças e adolescentes. Assim, não é possível a simples supressão de legislações que implementem a proteção de direitos fundamentais desacompanhada de regime compensatório equivalente. O caso de análise enquadra-se perfeitamente nessa hipótese, tendo em vista que a proposta apresentada não busca aprimorar a legislação vigente ou substituí-la por outra supostamente melhor. O que se busca, ao revés, é a supressão completa do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente e de todo o seu conjunto de instrumentos protetivos. Conclui-se, portanto, que não se encontra plenamente atendido o pressuposto da constitucionalidade. No que diz respeito à juridicidade, a proposta atende aos atributos da novidade, generalidade, abstração, imperatividade e coercitividade. Quanto ao respeito aos princípios jurídicos e à organicidade do ordenamento normativo, são cabíveis questionamentos em relação ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e à compatibilidade com a Convenção sobre os Direitos da Criança. O princípio do melhor interesse
encontra-se previsto na Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela Resolução 1386 de 1959, da Organização das Nações Unidas. O mesmo princípio é consagrado de forma expressa no artigo 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto 99.710, de 21 de novembro de 1990. E, além disso, temos o Comentário Geral, número 14, de 2013, do Comitê de Direitos da Criança da ONU. Nesse contexto, não há como escapar à conclusão de que o desmonte prematuro de todo o sistema protetivo institucionalizado pela Lei nº 15.211, de 2025, ofende gravemente o princípio do melhor interesse da criança. Por essas razões, tem-se que tampouco restou plenamente atingido o requisito da juridicidade. Quanto à regimentalidade, deve-se reconhecer que o trâmite da matéria respeita as disposições pertinentes do regimento interno. E do regimento interno, por essa razão, há de se reconhecer que esse requisito está atendido. No que diz respeito ao mérito, a revogação integral da Lei 15.211/2025 teria como efeito imediato a completa reversão de uma ampla gama de esforços, quase unânimes, né, no Senado e na Câmara dos Deputados, para promover a proteção de crianças e adolescentes no âmbito digital, que é uma grave, grande preocupação das famílias e da sociedade. O espectro dos riscos incorridos pelo público infanto-juvenil no ambiente digital compreende diversos aspectos relacionados ao uso das tecnologias da informação e da comunicação. Nem tudo que está disponível online é apropriado para crianças e adolescentes. Então, sempre dizer, não estamos proibindo, estamos sempre dizendo que o interesse da criança e do adolescente tem que ser protegido contra inúmeros conteúdos. Isso inclui violência explícita, né, publicidade de produtos que causam dependência ou que não são adequados à faixa etária. A desinformação e o ódio online também são ameaças que devem ser consideradas, visto que expõem o público ainda imaturo a conteúdos falsos, teorias da conspiração, discursos de ódio e campanhas de desinformação que a gente não quer para a criança e para o adolescente. Inclusive, outros países são muito mais rigorosos que o Brasil, na lei aprovada pelo Brasil, impedindo o acesso de crianças, proibindo mesmo, países desenvolvidos, o acesso de crianças e adolescentes ao ambiente digital antes de uma certa idade. Crianças e adolescentes também estão vulneráveis a interações indesejáveis, que podem resultar em abuso e exploração sexual. Ainda notícias desta semana mostrando tudo isso. Aliciamento sexual, bullying. Nesses casos, com frequência, as ameaças virtuais convertem-se em danos tangíveis no chamado mundo real, entre aspas. Além desses riscos, o ambiente digital apresenta desafios relacionados à privacidade, como a coleta massiva de dados pessoais e seu uso em descompasso com o melhor interesse da criança e do adolescente. Esse cenário contribui para a violação de direitos fundamentais, como o direito à imagem, à dignidade e à integridade. Nesse contexto, a Lei 15.211/2025 surge como um instrumento transformador da experiência digital de crianças e adolescentes e de todos os demais usuários da internet. Essa transformação decorre não apenas dos efeitos propriamente jurídicos da norma, mas também da conscientização quanto à importância de se propiciar ao público infantil e adolescente
uma experiência digital segura, saudável, adequada e proporcional à respectiva faixa etária e grau de desenvolvimento biopsicossocial. Isso eu penso que está acontecendo cada vez mais na sociedade, essa conscientização de que crianças e adolescentes têm que ser protegidas no ambiente digital. As famílias pedem isso, né? A sociedade pede. E a gente tem que pensar principalmente na criança e no adolescente. Não estamos dizendo se o conteúdo deve ser proibido ou não. Nós estamos dizendo que determinados conteúdos não podem ser apresentados para criança e adolescente. Esse conjunto de razões conduz à conclusão de que, no mérito, a proposta tampouco deve prosperar. Ao contrário, a relevância dos bens jurídicos protegidos pela Lei 15.211 de 2025, ainda, assim como o caráter ainda inicial de sua implementação, revela a importância de se preservar a integridade do Estatuto Digital da criança e do adolescente. A partir do exame realizado, portanto, é possível concluir que foi atendido o requisito da regimentalidade, mas que não se mostraram plenamente atendidos os pressupostos de constitucionalidade e juridicidade. Já quanto ao mérito, demonstrou-se que a matéria não pode prosperar. Diante do exposto, nos termos do artigo 10, inciso 2 do ato número 1 de 2026 da CDH, combinado com o artigo 113, inciso 2 do Regimento Interno, o voto é pela inadmissibilidade e consequente arquivamento da sugestão número 18 de 2026. Eu voto, senhora presidente. Parabéns, senador. Parabéns pelo seu voto. Nós temos que proteger crianças, senador. Está ruim. A lei pode não ser perfeita, como o senhor colocou aqui. Se tiver ajustes, que a gente faça ajustes ao longo do tempo. Inclusive, a gente já aprovou aqui recentemente um ajuste à lei FELCA. Nenhuma lei é estática. Toda lei pode ser modificada, acrescentada, melhorada, mas acabar com a lei, uma lei recente que nós celebramos tanto, que é o ECA Digital. Nós não estamos falando de qualquer lei, é o ECA Digital. O senador Marcos Ponte estava me lembrando aqui, nós temos países, gente, que as crianças, os adolescentes com menos de 16 anos não têm acesso às redes sociais. Aí no Brasil a gente conseguiu aprovar uma lei para proteger as crianças nesse mundo online, nesse universo online que virou um universo tão cruel para a criança, tão cruel. Aí querem, de certa forma, revogar integralmente a lei. Se tiver dispositivo que precisa ser melhorado, vamos melhorar os dispositivos. Parabéns, senador. E que as melhoras do dispositivo seja aumento de pena, cadeia, passar o resto de vida na cadeia para quem usa as redes sociais para machucar criança. Senador, está chegando aqui o senador Rogério, não tem só quem lida com o que eu estou lidando. De pais que chegam no quarto e o quarto do filho está lavado de sangue, porque está se cortando por causa das redes sociais, os desafios, as ameaças. Inclusive, se tiver algum adolescente assistindo essa audiência, se alguém está te ameaçando nas redes sociais, dizendo que vai expor uma foto sua, uma imagem sua, uma conversa, e você tem medo que essa imagem, essa conversa exposta, teu pai e tua mãe brigue com você, ou vai tirar seu celular. Te falar uma coisa, não tenha medo, não. Se não tiver com quem conversar, pode ligar para mim. Liga aqui no meu gabinete que eu vou aí te ajudar. Mas nenhum adolescente, nenhuma criança pode se sentir refém de alguém que está ameaçando te expor nas redes sociais. Se você fez alguma foto que não podia,
Fala com a gente, nós vamos te proteger. Mas não deixa ninguém te ameaçar nas redes sociais. Tem um grupo de senadores bravo aqui que vai te proteger. Nem senador Rogério, nós vamos junto. Mas nenhum adolescente e criança se sinta... Vocês não estão sozinhos. Nós estamos aprovando leis para proteger vocês. Vocês não estão sozinhos. Parabéns, senador Flávio Arnes, pelo espetacular relatório que o senhor apresentou. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, relatório apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH pelo arquivamento da sugestão. Parabéns, senador Flávio Arnes. Item 9 da pauta, projeto de lei 2927, de 2025, altera a Lei 2848, de 1940, Código Penal, para tipificar crime de submissão à prostituição ou a outra forma de exploração sexual, bem como para prever conduta em que a vítima, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. Autoria, querida senadora Jussara Lima. Relatoria, senador Rogério Carvalho. Favorável ao projeto, com 2 emendas que apresenta. Concedo a palavra ao senador Rogério Carvalho para a leitura do seu relatório. Obrigado, senadora. Eu quero, antes de começar a leitura, fazer um comentário sobre o que a senhora estava abordando há pouco. Às vezes, a gente não se dá conta que a vida acontece também no mundo virtual, no mundo digital. E eu fico preocupado quando, em nome da liberdade de expressão, a lei não vale para este ambiente que a vida acontece, que é o ambiente digital. Então, nós precisamos compreender que, da mesma forma que neste universo que a gente está habituado a conviver, existe lei e as pessoas estão submetidas à lei, no ambiente digital a lei precisa também prevalecer. E se existe liberdade de expressão de um jeito aqui, por que é que esse jeito tem que ser diferente no ambiente digital? A lei que vale para aqui tem que valer para o ambiente digital, porque a vida está acontecendo nos 2 ambientes. Então, eu fico muito feliz quando vejo as posições de Vossa Excelência na defesa do rigor com que a gente deve tratar esse ambiente digital. Nós não podemos dar uma liberdade total e absoluta por se tratar de um ambiente digital. É um ambiente que a vida ocorre. E a juventude está lá dentro. Está todo mundo lá dentro. Nós estamos aqui dentro. Aqui, onde as pessoas pagam suas contas, fazem suas compras, se relacionam. E não pode ter regras iguais às regras que mediam as nossas relações neste ambiente. Então, fica essa reflexão. Acho que é muito importante, o tempo todo, a gente relembrar isso. Eu vou ler o resumo do projeto. Projeto de autoria da senadora Jussara Lima altera o artigo 218b e 228 do Código Penal para corrigir 2 lacunas na tipificação da exploração sexual. A lacuna 1 do artigo 218b, referente à criança, adolescente ou vulnerável, expande o conceito de vulnerabilidade para além dos parâmetros tradicionais, menores de 18 anos, enfermos e pessoas com deficiência mental, passando a abranger toda e qualquer pessoa, por circunstância ainda que transitória, não possua plena capacidade de compreensão dos fatos ou de oferecer resistência. Tal ampliação mostra-se concetânea com a moderna compreensão da vulnerabilidade situacional, reconhecendo que determinadas circunstâncias podem tornar qualquer pessoa suscetível à exploração. O PL sugere essa omissão. A lacuna 2 do artigo 200, o PL supre esta omissão. A lacuna 2 do artigo 228, o texto atual só pune quem induz ou atrai alguém à prostituição. O projeto também inova significativamente ao introduzir o conceito de submissão
na redação do artigo 228 do Código Penal, estabelecendo gradações de reprovabilidade conforme a natureza da coação empregada. Merece destaque a previsão de agravamento quando a coação é exercida contra a vítima ou seus familiares, alcançando seu grau máximo de reprovação quando perpetrada pelos próprios familiares ou pessoas do círculo íntimo da vítima. Essa inovação legislativa é particularmente relevante porque o elemento coação amplia substancialmente o espectro de proteção legal, permitindo que o Estado alcance as inúmeras formas veladas, indiretas e insidiosas pelas quais se submete alguém à prostituição forçada. Práticas que, sob a égide da legislação vigente, por vezes escapam à tipificação penal. Em síntese, o projeto fecha brechas do Código Penal que hoje deixam impune quem força alguém à prostituição por coação ou abuso de autoridade e protege vítimas que não conseguem oferecer resistência por qualquer razão. Apresentamos 2 emendas de redação para o aperfeiçoamento técnico da proposição, ressaltando que tais ajustes em nada alteram o mérito ou a essência da ideia normativa proposta. O voto é pela aprovação do projeto 29 e 27 de 2025, com as 2 emendas de redação já publicadas. Parabéns pelo voto. É um tema delicado, né, senador? Bem delicado. E, senador, esse aí fala dos casos forçados. Mas eu e algumas assessoras que estamos aqui, assessoras de governo, assessoras de oposição, estivemos dentro de uma sala-cofre recente, de uma CPMI, e a gente viu imagens que a gente não queria ver. Meninas usadas para um jogo de poder, de exploração sexual, meninas lindas, senador, e que a gente identificava pela aparência que não eram brasileiras, em grandes festas, festas de dinheiro, de corrupção. E teve um momento que todas nós ficamos muito incomodadas dentro daquela sala-cofre, a forma como objetificavam a mulher, as meninas vindas de outros países. Então, assim, esse projeto de lei vem numa boa hora e o seu voto está perfeito. Quero parabenizar a Jussara e parabenizar o senhor pelo voto e que a gente possa proteger. Ali, naquele caso, a gente via que não tinha resistência das meninas, mas até onde já não havia uma lavagem cerebral, já não havia uma coação que vinha de lá. Foi muito ruim o que a gente assistiu naquelas imagens. Mas parabéns pelo seu relatório. Tem mais alguém que queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, relatório apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto, com as emendas número 1 da CDH, número 2 da CDH. A matéria agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça, em deliberação terminativa. Nós temos o item 5 da pauta, senador Rogério, que a relatora é a senadora Ana Paula Lobato, e a autora é a nossa querida senadora, a deputada Laura Carneiro. E a senadora Ana Paula está liberando para a leitura DOC e há uma solicitação se o senhor poderia fazer a leitura DOC do relatório da ilustre senadora Ana Paula. Então, nós vamos para o item 5 da pauta. Projeto de lei 1299 de 2025, ele é não terminativo, altera a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, para priorizar a competência processual prevista no seu artigo 14, em detrimento de competências processuais previstas em outras leis especiais de proteção a vulneráveis. Autoria, deputada Laura Carneiro, relatoria, senadora Ana Paula. Conceda a palavra ao senador Rogério Carvalho para a leitura DOC do relatório. Eu vou direto à análise, senhora presidente. Sim. Compete à CDH opinar sobre matéria alusiva aos direitos das mulheres e a garantia e a promoção de direitos humanos, conforme previsto no artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal. Portanto, a análise da proposição atende aos critérios de regimentalidade. No mérito, a proposição merece acolhida, pois consolida em nível legal a lógica de especialização e integralidade que orienta a Lei Maria da Penha, reconhecendo a violência doméstica e familiar contra a mulher como um fenômeno complexo que demanda resposta jurisdicional coordenada, célere e tecnicamente qualificada.
ao instituir órgãos judiciais especializados com competência civil e criminal para o processo, julgamento e execução das causas decorrentes dessa violência, a Lei Maria da Penha buscou evitar a fragmentação do atendimento, decisões potencialmente contraditórias e a peregrinação da vítima por múltiplos juízos, assegurando tutela mais efetiva e concentrada. Assim, a especificação realizada pela proposição de sobreposição dessa competência frente à justiça comum contribui para a segurança jurídica e para a eficiência da prestação jurisdicional. Ao reduzir conflitos de competência e orientar a tramitação ao órgão vocacionado ao tema com estrutura, fluxos e expertise compatíveis com as peculiaridades da violência de gênero. Além disso, a proposição se harmoniza com o próprio desenho normativo de prevalência previsto na Lei Maria da Penha para a hipótese de colisão com outros microsistemas protetivos. O artigo 13 estabelece que nas causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicam-se as normas processuais gerais e a legislação especial relativa, por exemplo, à criança, ao adolescente e ao idoso, desde que não conflite com o dispositivo disposto na Lei Maria da Penha. De fato, em atenção a essas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou o tema 1186, que a Lei Maria da Penha não estabelece critério etário para sua incidência e que a condição de gênero feminino é suficiente para atrair sua aplicabilidade nos casos de violência doméstica e familiar baseada no gênero, prevalecendo sobre a questão etária e sobre eventuais disposições conflitantes de estatutos específicos. Deste modo, ao explicar a primazia da vulnerabilidade decorrente do gênero e a centralidade da competência do juízo especializado quando existente, a proposição alinha o texto legal à melhor interpretação já consolidada pela jurisprudência, reforçando a coerência do sistema e a proteção integral às mulheres em situação de violência. Voto. Ante o exposto, voto é pela aprovação do projeto de lei 1299 de 2025. Obrigada, senador. Em discussão a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. Obrigada, senador Rogério. Os itens 4, 6 e 7, também de relatoria da senadora Ana Paula, não serão apreciados pela ausência da relatora. Eu peço à assessoria, à secretaria, que converse com ela se ela pode estar na próxima reunião ou se ela liberaria para algum colega fazer a leitura ad hoc. São matérias extremamente importantes. O item 10, o relator também é o senador Alessandro Vieira, não conseguiu vir. Portanto, os itens 4, 6, 7 e 10 não serão deliberados hoje. Vamos para o item 12 da pauta. É um requerimento do senador Eduardo Girão, eu vou subscrever. Requer a realização de audiência pública destinada a debater a igualdade de oportunidades, liderança feminina e segurança jurídica nas relações de trabalho. Em discussão, requerimento. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento número 13 é o requerimento do senador Zequinha Marinho, eu também vou subscrever. Requer tão somente a inclusão de mais um convidado a uma audiência pública que já foi aprovada no requerimento 76 de 2026, informando que esse requerimento deu origem a uma audiência e o debate está chamando tanta atenção da sociedade que nós fizemos uma audiência ontem e vamos ter que fazer a segunda, talvez a terceira, a quarta, a quinta. A gente pode passar o resto da legislatura aqui discutindo aquele tema. Então, o senador Zequinha também está apresentando mais uma pessoa para debater. O tema é remédios injetáveis, manipulação de remédios, farmácias de manipulação. O tema, inclusive, é extremamente polêmico. Mais um convidado. Em discussão, relatório. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 14 da pauta é a apresentação da nossa minuta, da indicação que nós estamos mandando ao governo federal. Essa indicação, eles estão vendo ali com o Ministério. Sim. Uma questão. Isso aí. Por causa
prazo de 30 dias. Ok. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, estou dando publicidade à minuta da indicação, nós não vamos deliberar ela hoje. Então, publicidade à minuta de uma indicação ao Poder Executivo, que trata sobre o tratamento da fissura lábio-palatina no Sistema Único de Saúde. Como a gente aprovou uma matéria recentemente que institui a política, a indicação ela precisa estar, inclusive, de acordo com a matéria que aprovamos aqui na comissão a semana passada. Então, estamos dando publicidade à minuta, o governo e a assessoria e quem mais se interessar pelo tema façam as adequações à minuta e na próxima semana a gente aprova a minuta da indicação e a gente encaminha a indicação para o Poder Executivo. Não há nenhum prejuízo, é só uma indicação. Eu acho que só tem uma outra situação aqui na minuta que tem que ser adequada. Eu concordo, vamos retirar de pauta, fica a publicidade publicada e a gente faz as adequações, ok? Bom, assim sendo, a gente cumpre a nossa pauta hoje. Eu tenho expedientes e, no final, eu quero fazer um pronunciamento. Comunico ao colegiado o recebimento das denúncias constantes nos expedientes 409, 411, 413 e 414, informando que todas receberam os devidos encaminhamentos no âmbito das competências dessa comissão. No expediente 411 foi encaminhada a manifestação referente ao caso de criança de 2 anos de idade, falecida no município de José Boitex, no estado de Santa Catarina. Acho que eu pronunciei certo o nome da cidade, né? Após sucessivas internações hospitalares decorrentes de graves lesões. A demanda solicita acompanhamento institucional diante da gravidade dos fatos e de possível comprometimento da rede de proteção da infância. Informo que a comissão deliberou pelo encaminhamento de ofícios ao Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina e ao prefeito do município para a prestação de informações acerca da atuação da rede de proteção da infância, das providências institucionais adotadas e da identificação de eventuais fragilidades sistêmicas relacionadas ao caso, preservando-se o sigilo da investigação criminal em curso. No expediente número 414, representante de projeto social encaminha a manifestação relatando sucessivas violações de direitos de crianças residentes no interior da Bahia, vítima de violência e abuso, informando que a menor necessita de cirurgia cardíaca de urgência com risco iminente de morte. A manifestação solicita apoio institucional para viabilizar o acesso ao tratamento especializado em Brasília. Informo que a comissão deliberou pelo encaminhamento de ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, solicitando informações acerca da possibilidade de acolhimento da paciente na rede pública de saúde, bem como sobre os procedimentos necessários para a regulação interestadual de eventual utilização do tratamento fora de domicílio, mantendo o acompanhamento institucional da matéria. Eu preciso saber como é que está isso. Essa criança estava sob risco de vida. Saber se já houve resposta sobre essa criança. Comunico ainda recebimento das respostas a ofícios constantes dos expedientes 406, 407 a 412, informando que todas receberam os devidos encaminhamentos. Comunico também o recebimento das solicitações constantes dos expedientes número 405, 408, informando que todos receberam os devidos encaminhamentos. Comunico, por fim, o recebimento do informe constante do expediente 410, que recebeu o devido encaminhamento. Isto posto, submeto às senhoras senadoras e aos senhores senadores os encaminhamentos acima propostos para a deliberação dessa comissão. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que nos termos da Instrução Normativa número 12/2019, os documentos lidos no portal ficam disponíveis no site do Senado e no portal da CDH. Os demais permanecem na Secretaria para a manifestação dos membros. 15 dias. Pelo período de 15 dias, terminando o prazo, os documentos serão arquivados. Ok. Nós estamos recebendo os convidados. São os alunos? Registra a presença de
Mariana e alunos, Secretaria de Discussões do Nexo Governamental, projeto de extensão vincular. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu recebi uma mensagem que vocês iriam, estava ansiosa para recebê-los, que reúne estudantes de diversas universidades brasileiras. Sejam bem-vindos. Me permitam, vocês estão, senhores estudantes, na Comissão de Direitos Humanos. Eu sou a presidente da comissão. E eu preciso falar uma coisa para vocês que está já devidamente divulgado pelos órgãos de pesquisa do Brasil e não há nenhuma contestação quanto a isso. E é o seguinte, eu sou a senadora mais bonita do Brasil, então vocês estão diante dela. Por que o governo riu? Alguma dúvida, governo? Explicando para vocês, estudantes. Esses são assessores, são assessorias de partidos, assessoria de senadores, assessoria de governo. Eu sou uma senadora de oposição ao atual governo, mas eu me dou muito bem com eles. Sou uma senadora de oposição, mas quando o governo manda alguma coisa que nós entendemos que é necessário para o Brasil, nós votamos, nós aprovamos. Essa é uma comissão do diálogo. Hoje, inclusive, nós tivemos várias matérias de senadores da base do governo e as matérias foram deliberadas, votadas. É assim que a gente trabalha nessa comissão. Essa comissão tem como atribuição o direito da criança, o direito da mulher, a proteção dos povos originários, a proteção dos povos indígenas. Inclusive, temos um indígena presente, o grande indígena Maori Tupinambá, da Bahia, está ali, não perde uma reunião da comissão, está aqui acompanhando. Essa é uma comissão que lida com direito da família, direito do trabalhador, direito da comunidade LGBT, a garantia de todos os direitos. A população negra, a gente aqui faz a discussão sobre cotas, aqui a gente faz a discussão sobre a garantia de todos os direitos, povos tradicionais, todos os direitos. Então, eu falo que essa é a comissão que é o coração do Senado. Aqui é uma comissão que pulsa mesmo. Todas as outras matérias são muito importantes, mas essa comissão é a comissão do coração. É uma comissão que a gente traz a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar. Hoje nós tivemos 13 itens na pauta, a gente já acabou de deliberar. Nós tivemos importantes projetos de lei. 3 não foram deliberados porque a relatora não pôde estar presente. A relatora ou o relator precisam estar presente para ler o seu voto. E quando eles não estão, é possível um outro relator fazer a leitura ad hoc, mas com permissão do relator que entregou o seu parecer, o seu voto. Nós tivemos matérias importantes, só para vocês entenderem. Nós tivemos um projeto de lei 1, olha, o primeiro item da pauta, olha que projeto extraordinário. E é de autoria do senador Cajuru. Cajuru é de Goiás, é um senador muito conhecido, foi apresentador de televisão. Vocês são muito jovens, mas ele é muito conhecido. E quem foi o relator? Ele é o autor e o relator foi o senador astronauta Marcos Pontes, que estava aqui até agora. Olha que projeto interessante. Assegurar vagas em instituições federais de ensino superior, caso de vocês, aos egressos de programas de acolhimento institucional, especialmente nas repúblicas, nas casas dos estudantes. O que acontece, gente? O menino que mora em abrigo, vocês sabiam que as crianças e adolescentes que estão em abrigos, eles só podem ficar no abrigo até completarem 18 anos de idade? Então, preste atenção. Ele mora num abrigo, é órfão, não tem pai, não tem mãe, ou foi retirado da convivência familiar porque era uma família tóxica, uma família abusiva. Esse menino está morando num abrigo. Ele tem 17 anos, mora no abrigo. 17 anos e 10 dias, mora no abrigo, tem casa. 17 anos e 29 dias, tem casa. No dia que ele completa 18 anos, ele tem que pegar todas as suas coisas, às vezes é só uma mochila, e sair do abrigo.
porque no abrigo é para crianças e adolescentes. Ele completou 18 anos. E para onde este menino vai? Então, nós temos no Brasil essa brecha na assistência social e na legislação. Mas, às vezes, esse menino já passou no vestibular. Então, a gente quer garantir a ele a vaga, a prioridade lá na República da Universidade para este menino. Mas a gente quer garantir também que ele entre no projeto de cota. Porque este menino precisa ter uma oportunidade. E por que não pensarmos de trazê-lo também para o projeto de cota e para a prioridade daqueles meninos que são da rede pública de ensino? Então, nós estamos cuidando do menino abrigado. Eu vou contar para vocês, eu fui ministra dessa pauta. Eu tenho imagens chocantes de meninos que de manhã tomam café da manhã e a diretora do abrigo e todo mundo do abrigo que acompanhou ele desde criança diz para ele, é hora de ir embora. E ele não tem para onde ir. Aí eles atravessam a rua com a mochila e ficam morando na calçada olhando para o abrigo. É muito forte. É muito triste. E eu vi imagens, por exemplo, da cozinheira escondido levar comida lá na calçada para ele na hora do almoço. Mas eu tenho histórias de meninos que quando completam 17 anos e não tem para onde ir, eles se suicidam dentro do abrigo. Então, a gente trouxe hoje uma matéria extremamente importante. Vocês entenderam quando eu falei que essa comissão é a comissão do coração? Então, os jovens que estão em abrigamento, os jovens que estão em acolhimento institucional, terem acesso à universidade e por que também não ao primeiro emprego, eles terem a prioridade ao primeiro emprego. E por que também eles não terem prioridade aos programas Minha Casa, Minha Vida? Eles terem, se já estiverem trabalhando, terem prioridade aos programas de habitação popular. Então, a gente não pode deixar esses meninos e essas meninas para trás. Nós também tivemos um projeto muito interessante aqui, que fala sobre quando a mulher sofre violência doméstica e ela vai para o hospital, o SUS tem uma despesa muito grande com ela. Sabe o que a gente aprovou? Que o agressor vai ter que ressarcir as despesas que o SUS teve com esta mulher. Nós tivemos matéria aqui também para trabalhar a guarda provisória das crianças. A mulher sofre violência, sai de casa com as crianças e aí ela está num abrigo. O processo dela está lá na vara da violência, ok? Está lá na vara criminal, quem é de direito aqui vai entender. Aí o marido, espertamente, vai lá na vara da família e pede a guarda das crianças. E os processos não se falam. E, às vezes, o processo da guarda da criança é mais rápido que o processo da violência. Então, agora a gente quer unificar. Na hora que a mulher sai de casa, ela ter o direito de imediatamente pedir a guarda unilateral dessas crianças. E, inclusive, se preciso, proibir a visita até a situação da violência ser resolvida. Então, nós hoje estamos adequando a lei. Mas nós tivemos aqui hoje, entre outras, eu vou citar mais uma proposta que nasceu na sociedade. E aqui eu quero desafiá-los a conhecer o programa E-Cidadania. Vocês sabiam que qualquer pessoa no Brasil pode apresentar uma proposta de projeto de lei? Vocês podem apresentar aqui nessa comissão? Só que vocês têm que apresentar a proposta no nosso portal E-Cidadania e a sua proposta tem que ter, no mínimo, 20 mil apoiamentos na internet. 20 mil. Aí, quando alcança o número de 20 mil, essa proposta se transforma em uma sugestão. Aí ela vem formalmente para a comissão. Aí um senador tem que relatar a sua sugestão. E o senador pode dar um voto a favor ou um voto ao contrário. Aí o voto desse senador tem que ser apreciado em plenário. Hoje a gente apreciou uma matéria que veio da sociedade. E eu não sei o que vocês pensam dessa matéria, mas eu vou ler para vocês. Hoje a gente apreciou aqui uma sugestão, a sugestão 18 de 2026, que nasceu
do programa E-Cidadania. Foi uma pessoa de Goiás. A gente só diz o primeiro nome, mas aqui eu até tenho um papel do primeiro nome dele. Sabe o que ele propôs? Ele propôs, vejam só, ele propôs a revogação completa, acabar completamente a Lei Felca, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital. A Lei Felca foi aprovada em 2025, nós estamos em 26. Aí ele apresentou a proposta no dia 16 de março de 2026 para acabar com essa lei. Acreditam que no dia 7 de abril ele tinha conseguido 32 mil assinaturas para acabar com a Lei Felca, para acabar com a lei que protege crianças na rede social. Aí o relator hoje foi o senador Flávio Arnes. O senador Flávio Arnes deu um voto contrário. O senador Flávio Arnes deu um voto muito preciso. O senador Flávio Arnes disse o seguinte: se tem algum dispositivo na lei que precisa ser melhorado, vamos melhorar o dispositivo. Mas a gente revogar uma lei recém-aprovada que protege criança nas redes sociais é inadmissível. Então, o voto do senador Arnes foi aprovado e essa sugestão que veio da sociedade foi para o arquivo. Não sei o que vocês pensam disso, mas quando a pessoa apresentou a proposta, ela disse que a Lei Felca aumenta custo e burocracia para cidadãos, empresas e desenvolvedores de tecnologia, além de impor mecanismos amplos de vigilância digital. Essas medidas podem prejudicar o uso de softwares livres, encarecer serviços online e afetar comunidades que dependem da internet para estudo, trabalho, socialização. Eu acho que ele estava querendo falar, inclusive, pelas Big Techs. Porque nós aqui no Congresso entendemos que a Lei Felca protege criança. Mas ele alega aqui, inclusive, a questão da liberdade de expressão nas redes sociais. Mas eu não vi ninguém ter sua liberdade de expressão cerceada depois da aprovação da Lei Felca. Eu pergunto a vocês, alguém se sentiu censurado depois do ECA Digital, uma lei que é para proteger criança? Eu nunca me senti censurado. Alguém se sentiu censurado? Vocês se sentiram censurados? Mas essa pessoa mandou com 32 mil assinaturas para a gente revogar a lei. A lei é perfeita? Não. Não existe lei perfeita. Mas não existe também nenhuma lei estática e definitiva. Toda lei pode ser melhorada, aprimorada. Então, se tiver dispositivo para melhorar na lei, nós vamos melhorar a lei, mas não revogar. Então, essas foram as matérias discutidas aqui hoje. Sejam bem-vindos à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Lá na Câmara também tem uma comissão, mas duvido que a presidente lá seja tão bonita quanto eu. Sejam bem-vindos, acompanhem o nosso trabalho e eu agora vou para o encerramento. Mas hoje é um dia especial, eu vou fazer um encerramento diferente e é uma grande coincidência vocês estarem aqui. E eu preciso fazer esse meu pronunciamento. Nós estamos encerrando essa sessão e eu preciso dar um recado muito claro. Hoje a Comissão de Direitos Humanos fez a sua parte. Aprovamos um pacote de projetos duros para proteger de verdade as mulheres deste país. Nós fizemos o nosso papel aqui hoje. Nós cumprimos nossa missão. Mas a gente sabe que do lado de fora a covardia continua. Tem sido muito difícil para nós, mulheres, na política. Eles atacam a nossa honra, machucam as nossas famílias e usam as mentiras mais sujas para tentar nos calar e nos destruir.
chegaram ao absurdo essa semana de colocar em dúvida se a mulher tem capacidade de votar, se a gente sabe escolher ou se merece ser escolhida. Esqueceram da história, esqueceram das mulheres que apanharam nas ruas e brigaram lá atrás, há quase 100 anos, só para a gente ter o direito de ir à urna. E o resultado daquela luta está aqui. Nunca tivemos tantas mulheres candidatas como agora. Nós estamos chegando ao poder e tem gente que não suporta isto. Eu quero falar olhando para todos vocês que estão nos acompanhando pela TV e vocês que estão aqui. E quero falar olhando para a mulher brasileira. Não recue. Não tenha medo. Venha para a política. Participe, se engaje. Lute pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país. Lute pelo que você acredita. Vão tentar te desanimar? Vão. Vão inventar mentiras sobre você? Vão. Mas você precisa ser forte. Essa semana eu tenho sido vítima dos mais terríveis e vis ataques. Essa semana, acreditem, me deram até um amante, aos 62 anos de idade. É claro que eu estou procurando um marido. Mas atacar a honra de uma mulher, dizendo que sou amante de um pastor, dizendo coisas das mais absurdas que vocês possam imaginar. Quando olham para um homem e chamam ele de vagabundo, todo mundo pensa que ele é preguiçoso. Mas quando falam que uma mulher é vagabunda, o sentido não é preguiça. Me atacaram de leviana, vagabunda, adúltera, mas eles vão na alma. Disseram que vão matar minha filha, inclusive eles fazem imagem de como vão matar a minha filha. A minha filha é uma menina indígena, eu sou mãe de uma menina indígena. E eles simulam imagens que estão empalando a minha filha, que estão decapitando ela, que estão me decapitando. É uma violência política que a gente não consegue imaginar porque tanto ódio às mulheres que chegam ao lugar de poder. Se não concordam com o que eu penso, venham discutir as ideias aqui. Vamos por embate de ideias, mas não ataque a honra e a moral. Deixa eu dizer para as mulheres que estão pré-candidatas e que estão sendo atacadas neste momento pela violência política de gênero. Não desanime, não tenham medo. Nós temos uma lei hoje que tipifica a violência política contra a mulher. Usem a lei ao seu favor. Se precisar, acione a Comissão de Direitos Humanos do Senado, que é essa comissão. Mas aqui no Senado nós também temos uma ouvidoria da mulher. Aqui no Senado também nós temos uma procuradoria da mulher. Nós temos o Observatório da Mulher. Nos procure. Não tenha medo de ir para o processo político. O parlamento precisa de nós mulheres. E nós somos boas. E nós estamos prontas para ocupar o lugar de poder e de decisão. E vou dizer para vocês, são mulheres de direita e mulheres de esquerdas, atacadas o tempo todo. Nessa legislatura, uma senadora do PT foi atacada de forma vil, a minha querida senadora Janaína Farias. E eu fui uma das primeiras de ir para a tribuna defendê-la. Mas essa semana são as mulheres de direita que estão sendo atacadas. E eu vou fazer referência a uma mulher de direita que eu sou amiga, irmã, uma espécie de mãe e conselheira, que é a Michele Bolsonaro.
Vocês não têm ideia do que fizeram com a Michelle Bolsonaro esses últimos dias. As imagens, inteligência artificial, a manipulação de imagens. Mas atacaram a filha dela também. Duvidam, inclusive, que a menina seja filha do ex-presidente da República. Olha onde chega a maldade, porque mulheres estão tendo a coragem de vir para o processo político. Deixa eu dizer uma coisa. Agora é para todos os homens que estão em cima de palanques e palcos já fazendo pré-campanha. Se vocês não nos defendem, o silêncio de vocês é conivência. Eu vou repetir. Aos homens que estão no processo político eleitoral, se vocês se silenciam diante ao ataque, a violência política contra a mulher, vocês são coniventes com o ataque, vocês são cúmplices dos ataques. Venham, colegas, venham para essa luta, venham conosco, não deixe apenas a mulher defender mulher, venham para essa luta nos defender. E as minhas queridas amigas, mulheres que estão no processo, vão jogar pedras, não tenham medo das pedras, pisem em cima das pedras, façam das pedras escadas, subam, voem alto. O Brasil precisa de nós mulheres no lugar de poder e de decisão. E para os covardes, fica o recado, não temos medo de vocês. Assim sendo, declaro encerrada essa reunião. Colocar os argumentos aqui que são verdadeiros para que a gente possa construir, e todo mundo sabe que quando eu diverjo, eu faço convergência na divergência, para a gente construir unidade, soluções. Quais são os impactos verdadeiramente? Qual setor precisa de uma particularidade para a gente encontrar o caminho? E não tentar negar aquilo que a sociedade já impôs como realidade. O trabalhador não topa, na Europa é assim também, chama desocupação, não topam mais essa escala. E vamos ser justos, vamos ser seres humanos, vamos olhar para nós enquanto sociedade. Que futuro que nós estamos querendo construir enquanto sociedade? Vocês acham justo? Se vocês tivessem um filho, uma família, que esse trabalhador só tivesse o domingo, olha para as mulheres. Numa sociedade estruturalmente machista, que nós precisamos ser desconfigurados. A nossa educação precisa passar por uma repaginada, por novos valores. Como essa mulher vai cuidar? Como que ela vai ter tempo para ela? Porque a gente só fala dela cuidar do marido, dos filhos, os caras chatos reclamando. Não tem mais condição do trabalhador não ter 2 dias de descanso semanais. Na nossa emenda constitucional, nós colocamos que pode cumprir o 2º dia na banda mensal, ou pagar hora extra. Por exemplo, quando tem 12 por 36, é 42 horas. Pode conceder um dia a mais no final de 30 dias. Pode conceder hora extra de 8 horas. Nós estamos muito perto de uma grande convergência, olhando para os trabalhadores que importa nesse país. Porque se o acordo coletivo tivesse resolvido, estaria resolvido. O legislador ele tem que olhar, pai, para aquele trabalhador mais vulnerável, que não conseguiu no acordo coletivo passar para 38 horas, como o Paulo Scaff falou, que não conseguiu fazer a escala 5x2. Quando eu apresentei essa legislação, eu olhei para aquele mais vulnerável. E aí eu termino, presidente. Parece paradoxal, mas não é. Não é paradoxal o que eu vou dizer aqui. Quem trabalha mais não ganha mais. Quem trabalha mais no Brasil, com a mesma escolaridade, trabalhando 44 horas, 6 por 1, comparado que as centrais sindicais conquistaram nos acordos coletivos, trabalhando 5 por 2 e 40 horas, os trabalhadores trabalham 44 horas, ganham R$ 31.500, a menos que os trabalhadores trabalhem 40 horas. O acordo coletivo não deu conta. Por isso que o legislador vai legislar, vai colocar na Constituição e nós vamos votar.
Mas as combinações se darão por fortalecimento dos acordos e convenções coletivas que vão legitimar essas 114 escalas existentes para que nenhuma justiça rompe a segurança jurídica que é fundamental para o empreendedorismo no país. Então, eu quero aqui concluir, presidente, dizer o seguinte: o Brasil está preparado, a economia está preparada. Nada justifica não botar um ponto final na escala 6x1, e eu tenho certeza que os senadores e as senadoras vão, com certeza, fazer o bom debate, apresentar um substitutivo, se for o caso, voltar à Câmara dos Deputados, e nós vamos promulgar essa emenda que é tão importante para 37,8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado ao meu colega Reginaldo, deputado Reginaldo. Eu quero convidar para compor aqui a mesa com a gente Sebastião Melo, que é o prefeito da cidade de Porto Alegre. Por favor, Sebastião, venha logo para cá, que daqui a pouco você vai falar. E eu quero passar a palavra a Miguel Torres. Miguel é presidente da Força Sindical Nacional. Por favor, Miguel, a palavra está com você. Boa tarde, os companheiros e companheiras. Agradecer aqui o convite e parabenizar o nosso senador Laércio, juntamente com o nosso senador Paim, de estar convocando essa audiência aqui no Senado, uma audiência tão importante, em um tema que está em debate no Brasil todo. Também cumprimentar o que já passou por aqui, o nosso deputado Reginaldo Lopes, também o companheiro Neto aqui da CSB aqui na mesa, e, enfim, cumprimentar as centrais sindicais aqui presente. Está comigo, me acompanhando aqui, o nosso vice-presidente Serginho Leite, também aqui nesse evento. Olha, uma questão muito importante que eu acho que nós estamos ouvindo esse debate, pena que o nosso ministro Marinho se ausentou, porque fazem 3 anos e meio que nós estamos debatendo com o setor patronal o fortalecimento das negociações coletivas. E não anda. E eu vejo aqui hoje, com uma surpresa muito boa, a fala da maioria dos empresários defendendo a negociação coletiva. Mas, na prática, a gente não está vendo. Nós temos um projeto em discussão e isso foi nesses 3 anos e meio, chega num determinado ponto, volta para trás, tem acordo, daqui a pouco alguém fura o acordo. Então, é uma questão que nós também defendemos a negociação coletiva. Tudo passa, e nós sabemos disso, pela negociação coletiva, que faz avançar, faz os acordos serem mais sólidos, mas a gente tem que praticar. Também eu não tenho que agradecer aqui, presidente Laércio, o presidente Davi Alcolumbre, que nos recebeu hoje, nos deu, né, um tempo ali necessário para a gente estar falando com ele, e me surpreendeu, porque o próprio presidente do Senado demonstrou o interesse que essa pauta ande. E demonstrou uma preocupação que também, apesar que a gente sentiu isso quando foi aprovado na Câmara, mas ele levantou hoje para nós, por que tem que ter uma transição da aplicação da redução de jornada para 14 meses? Por que não é imediatamente quando for promulgado a PEC? Eu achei essa preocupação e nos leva a refletir a necessidade, sim, da gente ter já essa negociação encaminhada. Então, eu quero aqui, nos surpreendeu positivamente essa visão do nosso presidente do Senado. Uma outra questão aqui, que falaram algumas coisas, nós estamos vendo ali uma consulta pública no Senado, que está aqui no Senado, sobre a PEC 12. Mais de 120 mil pessoas participaram, 93% se manifestando contra. Então, isso mostra
que a sociedade está participando também da consulta pública aqui do Senado. Então, mostra essas, né, eu vi alguém falar de pesquisa aqui, isso mostra a necessidade da gente estar olhando isso. E uma outra coisa para a gente não entrar, teria muito espaço aqui para estar discutindo, debatendo o que é o governo anterior e o que é esse governo. Eu vi que levantaram aqui essa questão, mas um ponto só que eu digo, não é nesse governo que a gente tem fila para comprar osso. Só esse fato mostra o retrato que foi o antigo governo. Então, eu acho que nós temos que ponderar. Não é esse o debate, como introduziram, nós temos que também dar essa resposta. Eu sou do setor metalúrgico e nós estamos, desde a Constituição de 88, né, até antes, nós tivemos um processo de redução de jornada de trabalho desde 83, e culminou isso na Constituição de 88. Em 85, o setor metalúrgico de São Paulo, o setor químico, já estava trabalhando 44 horas. Pelas negociações, pelas mobilizações, pelas greves que houve naquele momento, mas nós já tínhamos avançado nessa questão. Hoje, com certeza, já 38 anos da última redução, e nós sabemos que se nós fizermos uma linha de corte aqui, o que era a massa de trabalhadores em 88, o que era a massa salarial, o que era a produtividade, o que era a produção nacional, o que era? Fazer uma linha de corte. E o que é hoje? Nós vamos ver que o número de trabalhadores diminuíram nas suas ocupações, a tecnologia aumentou muito. Então, as empresas, os empresários, estão, com certeza, preparados para essa mudança. Estiveram esse tempo todo se preparando para isso, porque nós participamos das negociações coletivas, e essa é uma pauta constante, item constante da pauta, a redução de jornada de trabalho desde 88, em toda e qualquer negociação, tanto como acordos como as convenções coletivas. Então, isso já tem uma preparação. E nós estamos vendo o avanço da tecnologia como falaram aqui, né? O avanço está grande e nós vamos ficando cada vez mais diminuindo emprego, informalidade e indo. A questão, nós temos que pôr o dedo na ferida, nós temos um problema sim, é os baixos salários. Nós temos que fazer essa comparação. Acho que foi o Patá que falou aqui do setor de supermercados, que mais de 300 mil vagas não foram ocupadas no ano passado pela questão salarial. Então, nós temos que achar um caminho. Agora, é só no Brasil? Não. Eu vi esse fenômeno também nos Estados Unidos. O pessoal com o movimento de pedir demissão por causa dos baixos salários. Então, nós temos que começar a olhar isso, a sociedade, nesse olhar civilizatório. E nós temos a maturidade suficiente, trabalhadores e empresários, para, na implantação, fazer as negociações coletivas. O que defendemos? Redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais, já agora, eu já estou nessa já, e o fim da escala, aliás, que se trabalhe 5 dias por semana com 2 descanso, e a negociação coletiva negocie dentro dos setores que são muitos, como aqui o deputado falou, que a gente negocie pela sua característica, seu setor econômico, a implantação disso. Nós não vamos fugir da negociação. A negociação para nós é fundamental. E isso, com certeza, vai ser avançando aqui no Senado, eu tenho certeza que isso vai avançar, porque é uma casa que tem essa capacidade de entender pelo Brasil afora toda a sua sensibilidade que tem. Nós temos certeza que nós vamos avançar e o Brasil vai dar um passo importante, trazendo os trabalhadores a terem mais tempo para a família, mais tempo para o lazer, mais tempo para qualificação, mas também terem essa proximidade familiar. Então, quero aqui agradecer e para nós trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei. Obrigado. Obrigado. Eu quero conceder a palavra a Luiz Césio Caetano Alves, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, da FIJA. Por favor, Caetano.
Bom dia, uma boa tarde a todos. Minha saudação ao senador Laércio Oliveira, requerente dessa sessão. Cumprimentando o senador Laércio, eu estendo os meus cumprimentos a todos os senadores, a todos os parlamentares que estão aqui conosco, aos participantes desse debate e aos demais presentes. Deixo também o meu cumprimento aqui em especial ao senador Portinho, Carlos Portinho, que foi autor do requerimento que incluiu a Firjan nessa fala, e também não posso deixar de cumprimentar o ministro Luiz Marinho, que esteve aqui conosco boa parte desse evento, acabou de nos deixar. Mas eu agradeço imensamente essa oportunidade de participar dessa sessão de debate temático, senador, que abordará um tema da maior relevância, não só para a indústria, mas para o país. Para a Firjan, a evolução da jornada de trabalho é uma demanda legítima da sociedade. E já existem várias atividades que funcionam por escalas especiais, negociadas através de convenções e acordos coletivos, adaptadas à realidade de cada setor, de cada região, que já são diferentes. Mas para promover uma mudança linear na redução da jornada, é imprescindível considerar os impactos reais sobre as empresas, seus colaboradores e a economia brasileira. A Confederação Nacional da Indústria consolidou números e ponderações da maior importância. O posicionamento teve o apoio de 27 federações de indústria, entre elas a Firjan, 95 associações setoriais e 342 sindicatos industriais. A conclusão foi que, considerando a média de todos os setores da economia, no Brasil já se pratica uma jornada de cerca de 39 horas semanais. E fixar em 40 horas elevaria em 267 bilhões de reais anuais os custos com empregados formais. A Firjan realizou uma pesquisa também com mais de 500 indústrias no nosso estado do Rio de Janeiro. Quase 9 entre 10 disseram que seriam afetadas pela mudança na jornada e mencionaram, entre os principais impactos, a elevação dos custos de produção e queda de produtividade. 70% informaram que terão de repassar aos preços os aumentos de custos. O impacto da redução de jornada será maior sobre as micro e pequenas e médias empresas, que, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, concentram quase 50% dos empregos formais no Brasil. A mudança na jornada aumentará o custo, mas não a produtividade, que na indústria da transformação, entre 2019 e 2024, já teve uma redução de aproximadamente 9%. A jornada de 40 horas semanais exigiria um ganho de produtividade de 8,5% para manter o mesmo patamar de produção. Também é importantíssimo considerar que passar de 1 para 2 horas do descanso semanal remunerado vai aumentar o custo da folha de pagamentos em 9% em média, como já foi demonstrado aqui. Há ainda o desafio de preservar atividades essenciais e aquelas que dependem de operação contínua para atender a sociedade e manter a atividade econômica, como a área de saúde. No setor industrial, cito a panificação, que precisa garantir o abastecimento diário da população. Mudanças na jornada de trabalho precisam considerar essas diferentes realidades, evitando soluções uniformes para atividades que possuem necessidades operacionais distintas. O atual limite legal de 44 horas permite às empresas terem flexibilidade em caso de necessidade. Na Suíça, um dos 10 países mais produtivos do mundo, a média semanal é de quase 32 horas, mas o limite legal é de 50 horas. Devido a esse contexto, a Firjan defende que uma mudança de tal magnitude seja construída de forma gradual, com diálogo, análise de impactos e respeito às diferentes realidades econômicas deste país. A solução não está em modelos únicos ou em mudanças abruptas. Passa, sim, pelo fortalecimento da negociação coletiva, pela construção de transições responsáveis e pelo respeito às especificidades de cada atividade econômica. Ao mesmo tempo em que se discute a redução da jornada máxima de trabalho, é importante que o país também avance em medidas que ampliem a flexibilidade e as possibilidades de contratação formal. Nesse sentido, a PEC 12, a chamada PEC do Trabalho Flexível, representa uma alternativa relevante ao permitir modalidades mais aderentes às necessidades atuais do mercado de trabalho.
A Firjan apoiou, em conjunto com a CNI e 3.000 outras entidades, um manifesto em defesa desta proposta, por entender que a modernização das relações de trabalho deve ocorrer por meio da ampliação das opções disponíveis para trabalhadores e empregadores, preservando a liberdade de escolha, a competitividade das empresas e a geração de empregos formais. É sempre importante avançar nas relações de trabalho, mas sem engessar, por mudança na Constituição, a liberdade de escolha, evitando comprometer a capacidade de investimento das empresas, a sustentabilidade dos negócios e a preservação de empregos. Tenho plena convicção de que esse equilíbrio pode ser construído por meio do diálogo, da maturidade institucional e que o Congresso Nacional sempre demonstrou em temas de grande relevância para o país. A Firjan está à disposição para contribuir e dialogar. Meu muito obrigado. Muito obrigado, presidente Caetano. E eu quero, nesse momento, antes, vamos anunciar aqui o prefeito de Porto Alegre, mas ninguém melhor para anunciar o prefeito de Porto Alegre do que esse grande senador que me honra muito estar ao lado dele. Nós estamos fazendo essa sessão de debates conjuntamente, então, a partir desse momento, eu passo a presidência para o senador Paulo Paim, para conduzir os trabalhos. Por favor. Grande. Em Brasília, meio-dia e 42 minutos. Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, assume a presidência nesta sessão de debates temáticos do Senado Federal. Em primeiro lugar, eu cumprimento o senador Laércio, que é um parlamentar de diálogo, de acordo, de entendimento, e tem dado uma grande contribuição a essa casa. E ao entrar com requerimentos, o primeiro signatário foi ele podia presidir a sessão do início ao fim. Se ele fosse daquele que diz, eu vou segurar meu time, e você senta lá embaixo e conversa comigo depois. Mas como ele não é, ele me convocou para indicar, inclusive, o nome das centrais e líderes sindicais que estão aqui participando ativamente. E, nesse momento, eu contei a história, prefeito da nossa capital, Sebastião Melo, que você teve em meu gabinete, e na conversa eu falei da audiência de hoje e disse que eu tinha certeza que o Davi Alcolumbre, nós indicando o nome, você seria convocado. E olha que ele não tem a mesma posição que a minha. E assim foi feito nesse plenário aqui, e ele foi convocado. Na mesma posição em relação a uma regra de transição, digamos, né? Foi isso que eu percebi. E agora o Laércio, gentilmente, não. Então, tu chama o prefeito da tua capital. Então, eu não chamo, eu convoco o prefeito Sebastião Melo, da capital do nosso querido Rio Grande do Sul, para usar a palavra nesse momento. Bem. Senado debate hoje a redução da jornada de trabalho. A todas, dizer que, primeiro, quero cumprimentar o Senado de estar fazendo o que a Câmara não fez, porque a democracia é o regime da convergência e da divergência com civilidade. E eu aprendi desde cedo que, às vezes, na convergência a gente constrói melhor do que na convergência. Então, pai, eu queria agradecer, eu estive aqui nessa mesma mesa, sob a tua liderança, o Mourão estava juntos, e o presidente Alcolumbre deferiu a participação da Frente Nacional dos Prefeitos, do qual sou presidente, que representa as cidades com mais de 80 mil habitantes, inclusive as capitais. Então, em nome do país, quero saudar os senadores e senadoras, também o meu conterrâneo Van Hatten. Eu vou trazer um outro olhar aqui, em meu nome, em nome do Eduardo Pimentel, prefeito que me acompanha também de Curitiba, prefeito Gilvan Ferreira de Santo André, também da Frente Nacional, de Betim, o Heron, e o Gilberto de Parobé. Nós aqui estamos representando, portanto, a diretoria da frente. Eu quero trazer um outro olhar, porque eu acho que não há nenhuma divergência em nenhum brasileiro, acho que a pesquisa está errada. 100% está de acordo de receber o mesmo salário e ter menos jornada de trabalho. Então, acho que não é 70%, é 100%. Agora, eu quero discutir as consequências, senadores, para o setor público. Nos últimos 30 anos, em muito em razão da lei de responsabilidade fiscal, dezenas de serviços deixaram de ser realizados por servidores públicos de carreira
ou às vezes até temporário, e, portanto, essa, senador Laerte, eles não têm nenhum problema, porque o limite do servidor público é 40 horas, 20, 30, 40. Eu estou falando de que nós, prefeitos, fomos eleitos numa regra orçamentária. Votamos o nosso PPA, as nossas leis, e, portanto, os nossos contratos continuados, todos foram concebidos, senador, nesta regra. Eu gosto da vida prática. Você imagina o seguinte, o caminhão do lixo é terceirizado. Na minha cidade tem 3.500 homens e mulheres que todos os dias saem de manhã cedinho e voltam à tarde, limpando, varrendo rua e cortando grama. Mas no posto de saúde também tem parceiros, na assistência também tem parceiros. Quem pilota a escala do transporte coletivo também, que aonde não tem cobrador, significa a mão de obra, 35% da passagem está ali. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, senadores, e que eu, para não ficar no achismo, eu contratei, através da frente, um trabalho que não foi barato, do José Afonso, né, José Roberto Afonso, que, aliás, foi consultor do Senado, e ele apresentou aqui para nós de que isso terá um custo para os municípios de 35 bilhões de reais anual. Todo o IPTU das cidades brasileiras, do Iapoque ao Chuí, significa 70 bilhões anualmente. Eu estou dizendo que a metade do IPTU do Brasil vai ser o rombo desta PEC para os serviços públicos. De duas, uma. Ou você precariza o serviço, porque o caminhão do lixo que passa 3 vezes, não vai passar mais 3 vezes. Ou você bota mais dinheiro para poder subsidiar a passagem, ou você vai ter que subir a passagem. Eu já tenho sido procurado por vários prestadores de serviço. Olha, se for votado, eu quero reequilibrar o meu contrato, porque eu preciso de botar mais gente, a não ser que você muda a prestação de serviço. Então, essa é a primeira questão, viu, senadores, que eu quero deixar aqui. E eu li atentamente esse trabalho, viu, senador, feito pela assessoria do Senado, e que ele é muito convergente no que diz respeito na sua conclusão, que acho que os senadores todos leram, daquilo que eu estou dizendo aqui. Muito assertivo do ponto de vista que nós estamos trazendo esses dois documentos. Agora, eu queria entrar numa questão constitucional. Constitucional. A senadora Amélia liderou aqui no Senado uma emenda que depois recebeu o número de 128, que ela é uma definidora do federalismo brasileiro, que ela diz o seguinte: quem impõe a despesa tem que mandar a receita junto. Ou não é isso? E tanto é que nos agentes comunitários, os de saúde, isso já está acontecendo. Essa matéria até já é discutida como uma súmula vinculante do Supremo. Então, indiretamente, o Senado ou o Congresso Nacional está impondo uma regra para os municípios, ofendendo o federalismo e dizendo o seguinte: olha, eu estou invadindo a competência de vocês, estou dizendo que vocês têm que pagar esta conta, mas eu não mando o dinheiro junto. Então eu disse, pai, eu não quero nem discutir, entrar nessa discussão de narrativa, porque eu acho que aqui está muito bem colocado, os setores todos estão discutindo, mas eu quero discutir o seguinte: esse assunto para o setor público, o maior contratante do Brasil não é o governo federal, não são as empresas brasileiras. Nós temos 5.700 prefeituras e 30% dos serviços das prefeituras, especialmente da Zeladoria e outros, hoje não são prestados por servidores de carreira e, portanto, vai precarizar o serviço. Então, de duas umas, ou nós fizemos uma transição para os contratos públicos, de 4 anos, porque aí eu tenho o PPA, quando o prefeito é eleito, quando o governador é eleito, quando o presidente é eleito, ele manda o plurianual para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara de Vereadores, você vota para valer para os teus 3 anos e para o primeiro ano do prefeito que assume, depois ao prefeito que assume. Ou nós prorrogamos esses contratos nesses termos, ou nós vamos ter que criar um fundo, ou criar um instrumento para compensar as perdas, porque eu tenho absoluta convicção da responsabilidade que tem a casa que representa o federalismo brasileiro, porque eu estou falando das vantagens da PEC. E eu não quero entrar nesse setor produtivo, porque eu acho que os representantes aqui estão fazendo isso, mas eu quero dizer o seguinte: eu sou um prefeito que eu governo para todos, mas tenho um olhar muito especial para os que mais precisam. E eu estou dizendo aqui em nome da Frente Nacional dos Prefeitos, com a responsabilidade que tem. Nós vamos precarizar os serviços dos que mais precisam. O posto do SUS, nenhum de vocês pode usar, mas o povão usa. A assistência social, nenhum de vocês pode usar, mas o povão usa, e lá tem parcerização.
Eu tenho 222 escolas comunitárias, que não é no meu governo, que vem da época do PT, que, aliás, um modelo interessante comunitário, que se eu mudo a escala, eu vou ter que ter mais professores, eu vou ter que ter mais nutricionistas. E isso vale para as outras áreas, os apoios. Então, eu quero trazer esse outro lado, que é o lado da prestação de serviço, dos que mais precisam, especialmente, mas também o Senado, que tem a responsabilidade de votar as leis, ele votou uma emenda, e esta emenda diz que quem faz a despesa tem que mandar a receita junto. Então, é o que eu espero que esta Casa compreenda isso, com profundidade, e acolha aqui a nossa ponderação. Eu sou da política, fui vereador, deputado, sou prefeito. Eu acho que o debate político não tem hora para fazê-lo. Talvez o que seja o acalorado do debate eleitoral, ele contamina bastante. Também não dá para negar, isso é verdade também. Mas não fazê-lo, também, eu acho que a posição está dada. Agora, nós precisamos encontrar uma solução, e uma solução que eu espero, sinceramente, é do diálogo e da construção. Por outro lado, eu também não posso deixar de dizer, porque eu li o documento. O documento traz aqui a experiência do México, do Chile, da Colômbia, e todos esses países vizinhos, eu não estou pegando a Europa, eu estou pegando os Estados Unidos, todos esses, eles fizeram uma transição razoável, sendo que do México ou do Chile é até 2030. E eu também, aonde conheço, acho que conheço um pouco, os países que trabalharam produtividade de forma escalonada e a inovação junto com esse processo, setor por setor, porque nenhum setor é igual ao outro. A leixeria é diferente do shopping, é diferente do aeroporto, é diferente da indústria, que já atende. Então, setor por setor, escalonamento, isso é razoabilidade num processo que nós estamos todos do mesmo lado. Nós não estamos nesse Brasil dividido, nós todos aqui somos trabalhadores das suas profissões. Então, eu queria agradecer muito, meu tempo já encerrou, mas dizer que nós estamos juntos para fazer uma transição, senador Paim. Foi aquilo que eu lhe disse lá no seu gabinete, porque estou dizendo e repetindo para finalizar, do jeito que votar essa matéria, vocês vão impor uma canga no pescoço de todos os gestores municipais, e aqui senadores já foram prefeitos, conhecem as situações municipais e sabem que isso é verdadeiro. O caminhão do lixo vai subir, a passagem vai subir, o posto da UPA vai subir, e o prato de comida talvez vai subir também, mas eu falando do setor público. Então, muito obrigado, saúde e paz. Estamos juntos, tá? Sebastião Melo, presidente da capital de todos os gaúchos. Eu, depois que saí da reunião com o Sebastião Melo, a imprensa, o prefeito me procurou, eu disse, e vou repetir aqui, porque aquilo que eu falo lá fora, eu falo aqui dentro. Eu disse o seguinte: o presidente da Federação Nacional dos Prefeitos não é contra acabar com a escala 6x1. E teve uma repercussão grande. Mas eu disse, ele quer discutir a transição. Ponto. Isso foi que eu coloquei, quer discutir a transição. Vamos agora a palavra ao senador Rogério Carvalho, que foi o relator da PEC que eu apresentei lá em 2015. Rogério Carvalho, relator da PEC que foi aprovado na CCJ e está aqui no plenário. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar os autores do requerimento, o presidente da mesa, senador Laércio, o senador Paulo Paim, todos os convidados. Em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos ser mais ousados. O Brasil é um país que tem uma mão de obra muito barata, e esse é um dos motivos pelo qual a automação, o investimento no aumento da produtividade é relegado a segundo plano. Se analisarmos o planejamento de investimento das empresas, todas as empresas, nós vamos ver que essa questão é uma questão que não tem uma prioridade central. Então, essa é uma primeira questão. O que está trazendo uma demanda por incorporação de tecnologia para aumentar a produtividade é, na verdade, o aumento da demanda e
a demanda por mais produtos, a demanda porque o mercado está aquecido e a demanda por mão de obra, mas não por uma preocupação central de investimento na questão da automação, com exceção daquelas que seguem um roteiro internacional por serem empresas de capital transnacional e que as suas matrizes, ou mesmo empresas brasileiras que estão no mercado global e que trabalham com essa perspectiva. Então, é importante que a gente comece dizendo que nós não podemos transferir este atraso de falta de investimento para aqueles que são os trabalhadores e as trabalhadoras. A falta de investimento não pode penalizar quem já é penalizado. Nós não podemos negar as mudanças que ocorreram no Brasil ao longo do século XX e XXI. Urbanização grande, pessoas que passam 3 horas no trânsito para se deslocar para o trabalho, nos grandes centros, e a insensibilidade, porque nós não queremos aumentar o custo e não queremos sair da zona de conforto para dar aos trabalhadores, principalmente às mulheres trabalhadoras, uma condição um pouco melhor de vida. Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão. Porque eu pergunto, qual o custo médio ou qual é a base de custo da mão de obra para a maioria dos setores? Com exceção do setor de serviço, que é mão de obra intensivo, isso vai ter um impacto maior. Mas na indústria, em outras áreas, que vale a 25%, 30%, que são o que vai representar 10% de redução da jornada de trabalho. Efetivamente, quase nada. Essa história de criar o pânico, que vai aumentar o preço do lixo, o transporte, pelo amor de Deus, chega de passar a conta para o trabalhador e para a trabalhadora. Veja, ou nós não estamos no mundo que a gente vive, o mundo da inteligência artificial, um mundo em que ninguém vai terminar na profissão que exerce ou que exerceu nos últimos 5 anos. A transformação e a demanda por requalificação é permanente. Ninguém vai exercer a mesma atividade profissional por mais de 5 anos e, no futuro, por mais de 2 anos. Porque tudo está em constante transição. Como é que as pessoas vão se qualificar? Depois nós vamos reclamar que não temos mão de obra. Depois nós vamos dizer que é o Bolsa Família que é responsável por não ter mão de obra, mesmo sabendo que o Bolsa Família forneceu 4,5 milhões de pessoas para o mercado de trabalho formal. Mesmo sabendo disso. Eu não entendo. Vai faltar mão de obra por falta de qualificação, porque as pessoas não têm tempo para se dedicar a nada a não ser cuidar da própria condição de trabalhador, porque a maioria daqueles que trabalham no segundo, primeiro escalão trabalha mais do que 40 horas. Esse trabalho, essas 44 horas está reservada para os que ganham menos, para os que têm mais tempo de deslocamento, menos tempo de vida, portanto, pelo amor de Deus, é muita insensibilidade e muita falta e muito comodismo. É uma zona de conforto. Pelo amor de Deus, eu fui gestor 8 anos. Fui secretário municipal de saúde, secretário estadual de saúde. Sou filho de um pequeno industrial. Sou filho também de um pequeno produtor rural. A vida não é assim. Não é essa catástrofe.
4 horas na prática, são 4 horas de trabalho por semana. O mundo não vai se acabar por isso. Agora, a nossa zona de conforto precisa mudar. A gente precisa se movimentar. E vou lhe dizer mais. É uma mudança significativa para a vida de 120 milhões de brasileiros e brasileiras. 38 milhões de brasileiros que ganham próximo do salário mínimo e que dão 44 horas de trabalho semanais. E vejam, com o 13º foi assim, com a redução de 48 para 44, esse clima foi criado, e hoje todo mundo espera o 13º. De 48 para 44 o mundo não acabou. Aumentou o emprego, aumentou a demanda. Ou a gente vive contando, fazendo conta de padaria. Empresário que faz conta de padaria não merece sobreviver. No mundo de hoje, tem que ousar, tem que deixar de ser conservador a este ponto e levar a conta somente para os mais fracos, porque é mais fácil oprimir e manter a opressão sobre os mais fracos. Portanto, eu acho que a gente pode fazer um grande acordo e a gente dá um passo para a modernidade, um passo para que todos possam repensar o seu lugar como empresário, como trabalhador. E para concluir, ao longo dos últimos anos, o setor patronal ficou muito bem obrigado, com dinheiro do Sistema S, mas o setor, os sindicatos dos trabalhadores, foi quebrado pela cepa. Hoje, não é possível concluir, não é possível aos sindicatos mediarem acordos individuais, como querem. Por isso precisa ter regra na lei, porque essa capacidade de paridade de armas para discutir e construir acordos bom para todos os lados foi quebrado, porque num determinado momento a balança de força para o setor empresarial foi muito maior. Então, eu faço aqui uma conclamação. Vamos apostar na modernidade e mais vida, mais dignidade aos nossos trabalhadores e, principalmente, às mulheres trabalhadoras do Brasil. Muito obrigado. Muito bem, senador Rogério Carvalho. Relator de uma PEC que já foi aprovada, está na mesa e poderão todas serem apensadas, e todo mundo sabe minha posição, né? Eu sou favorável àquela que está chegando da Câmara dos Deputados. Reginaldo Lopes é o primeiro signatário. Concedo a palavra nesse momento ao senhor Antônio Fernandes dos Santos Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. Em Brasília, 1h03. Boa tarde a todos. Senhor presidente Laércio de Oliveira, senador Paim, deputados presentes aqui, meus companheiros das centrais co-irmãs, meus companheiros que estão aí no plenário, aqueles que estão nos assistindo em casa. Falo aqui em nome do Brasil que acorda cedo de verdade. O Brasil que sai de casa ainda escuro, que atravessa a cidade de transporte lotado, que dedica 6 dias da semana ao trabalho e, quando finalmente chega o domingo, encontra-se muitas vezes sem tempo, sem energia e sem condições reais de viver plenamente aquilo que a Constituição promete como dignidade. Senhor presidente, o Brasil está há 38 anos sem promover uma redução constitucional da jornada de trabalho. E aqui se confundem muito jornada de trabalho e escala de trabalho. São duas coisas díspares. E a PEC que veio para cá prevê exatamente isso, que você reduza a jornada de trabalho, garanta 2 dias de descanso e as negociações coletivas possam cristalizar as diferentes escalas de trabalhos. Desde 88, a economia se transformou, e se transformou profundamente. A tecnologia avançou, a automação reorganizou processos produtivos,
A inteligência artificial já define setores inteiros. Os ganhos de produtividade se multiplicaram e o lucro encontrou formas cada vez mais sofisticadas de se expandir. O que não avançou, na mesma medida, foi a disposição de parte da elite econômica em compartilhar esses ganhos com quem produz a riqueza nacional, os trabalhadores e as trabalhadoras. É por isso que a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, e o fim da escala 6x1 são questões civilizatórias. Não se trata de uma concessão generosa ao trabalhador. Reduzir jornada é uma política de saúde pública, é uma medida de organização social e uma escolha inteligente de desenvolvimento. Trabalhadores menos exaustos adoecem menos, erram menos, permanecem mais tempos no emprego, qualificam-se com mais regularidade e participam mais da vida familiar e comunitária. Mas toda vez que o povo brasileiro avança na conquista de um direito, reaparece o velho terrorismo anunciando a ruína nacional. Foi assim quando acabou a escravidão, e essa mesma elite escravocrata ainda teve a ousadia, Sérgio Nobre, de pedir indenização. Foi assim quando veio o 13º. A manchete do Globo: o país vai quebrar, não vamos aguentar. Foi assim quando consolidaram as férias. É só lembrar lá em 1925 o que disse o choro lá do Pato, né, de ocasião lá da Fiesp, que eles iriam, como disseram hoje aqui, ele vai fazer bico, ou ele vai se embriagar. Olha, aquelas férias de 15 dias lá em 25. Foi assim com o descanso semanal remunerado e os direitos trabalhistas. Sempre para nós é o seguinte: não dá. Todo direito do povo nasce, e aos olhos dos privilegiados, como uma catástrofe iminente. Depois que se incorpora na vida, aí os mesmos setores fingem que sempre o consideram e o consideraram natural. Já está aí. E é nesse ambiente que surge a PEC 12. Eu tinha me preparado para não falar dela, mas depois de ouvir aqui o Rogério Marinho, ouvir aqui também falar o presidente da Fiesp, eu não posso deixar de falar dela, né? Que eu chamo de Museu das Velhas Novidades. Ela se apresenta como moderna, mas recupera, viu, companheiros, uma ideia antiga: fragilizar o trabalhador diante do poder econômico. Na imprensa, empresários, como alguns que já estiveram aqui, e alguns senadores, afirmam defender o diálogo social, a negociação coletiva e as soluções setoriais. Miguel já disse aqui, ficamos 2 anos num GT, não saiu nada. Tem setores aqui no país que não tem convenção coletiva porque o empresariado diz: precisa de comum acordo, como diz o 114, parágrafo 2º da Constituição, e não faz convenção coletiva. Andem por aí, vão ver a realidade. A negociação coletiva e as soluções setoriais. Nós defendemos coleções coletivas. Vou dizer, senador Laércio, meu querido presidente, o meu setor, tecnologia da informação, tem jornada de 40 horas semanais, 5x2, desde 2011, em convenção coletiva no estado de São Paulo. E temos jornada, temos escalas 12x36, temos jornadas diárias de 6 horas durante 24 horas, turnos ininterruptos, temos de tudo, porque são acordados diretamente com as empresas. Entretanto, na calada da noite apresenta uma PEC que rasga, prestem atenção, senhores senadores, rasga as convenções internacionais da OIT. Assim como foi na reforma trabalhista, que teve inconstitucionalidade, inconvencionalidade, fazem de novo isso aqui. É bom lembrar. Enfraquece a negociação coletiva. Volto a dizer da negociação individual, como se não tivéssemos trabalhadores hipossuficientes mais. Tentam substituir a força do sindicato, pai, pela suposta liberdade do contrato individual. É o famoso no sigilo.
Nós, na verdade, defendemos a negociação coletiva, a verdadeira negociação coletiva, aquela feita com sindicato forte, com categoria organizada, com convenção coletiva, com acordo coletivo e com transição pactuada conforme a realidade de cada setor. Mas sabemos, viu, pai, isso aqui é bom nesta casa reafirmar. Se não tiver lei, o patrão não cumpre. E nós lembramos o iluminista francês Lacordaire, entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte, entre o patrão e o empregado, é a lei que liberta e a liberdade é que escraviza. Nós precisamos ter claro sempre isso. Quando uma parte tem o poder de demitir e a outra o boleto vencendo, aluguel para pagar, família para sustentar, contrato individual, não é negociação, é coerção econômica. Também vimos a carta patronal chamada Para o Brasil que Acorda Cedo. O título é bonito. O problema é o remetente. Essa carta, se fosse honesta, deveria se chamar Para o Brasil que Acorda Cedo, continuar dormindo tarde e descansando nunca. E aqui aparece a grande hipocrisia desse debate. Nós ouvimos aqui várias hipocrisias colocadas. A mesma elite que anuncia o colapso do país quando o trabalhador reivindica tempo, recebe centenas de bilhões em renúncias fiscais, mais de 1 trilhão de juros da dívida pública, 516 bilhões no Plano Safra e ainda conta com o Sistema S, que arrecadou mais de 30 bilhões em 2025 de forma compulsória, algo próximo a 0,29 do PIB. E aqui cabe dizer, senador, ao senador Rogério Marinho, sem carta de oposição. Quando trata de renúncia fiscal, o orçamento aguenta. Quando trata de juros, subsídios e financiamento patronal compulsório, o país suporta. Mas quando o trabalhador reivindica mais um dia de descanso e uma jornada compatível com o século XXI, anuncia o fim do Brasil. Esse terrorismo não nos pega. O Brasil precisa organizar o trabalho olhando para o futuro. Se a tecnologia aumenta a produtividade, parte desse ganho precisa retornar à sociedade em forma de descanso, saúde, estudo, cultura e convivência familiar. O trabalhador brasileiro já esperou 38 anos, esperou demais. O Senado tem uma escolha histórica. Pode ficar ao lado do Brasil que trabalha 6 dias e descansa 1, ou abrir as portas do Museu das Velhas Novidades. Nós escolhemos estar ao lado do Brasil. Só para finalizar, senador, Paulo Paim e Laércio Oliveira. A OIT, em 1935, criou a Convenção número 47. Podem pesquisar no Google, como estão usando muito isso aqui, né? Convenção número 47, de 29 de junho de 35, ela aplicou uma convenção de jornada semanal de trabalho de 40 horas semanais. E em 1962 fez uma recomendação para a implementação da jornada de 40 horas. É bom lembrar que durante a PEC aprovada pelo companheiro Paim, senador, nós colhemos mais de 2,5 milhões de assinatura para que estas casas, Câmara e Senado, botassem em votação a redução da jornada, que já tinha sido aprovada nas comissões especiais. Sabe o que aconteceu, presidente Laércio? Não aconteceu nada, não foi votada. Dessa vez nós temos a certeza que esta casa vai votar, porque sabe que é assim que o Brasil precisa reduzir a jornada de trabalho. Um forte abraço. Muito bem, senhor Antônio Fernandes Santos Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros. Eu gostaria, antes de chamar o próximo orador, só justificar que a deputada federal, Érica Hilton, que é autora da PEC em debate, junto com o deputado Reginaldo Lopes, pediu a mim que informasse ao presidente Davi, primeiro, o seu respeito a ele, e que não poderá comparecer a esta sessão devido a motivos de saúde. E mandou um abraço a todos os debatedores e especialmente ao presidente Davi, que recebeu hoje todas as centrais sindicais. Concedo a palavra de imediato ao deputado federal Marcel Van Hatten. Prezado senador Paulo Paim, conterrâneo gaúcho, senador Laércio,
Quero saudar os dois senadores e também o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, por realizar esse debate tão importante. Falo aqui até constrangido, porque na Câmara dos Deputados não tivemos essa oportunidade. Esta oportunidade do debate que está sendo feito aqui no Senado precisava ter sido dado também aos deputados. Houve comissão especial? Houve, mas uma correria, sessões marcadas somente para cumprir tabela em segundas e sextas-feiras, para que os prazos mínimos de tramitação fossem respeitados, para dar um verniz de regimentalidade e legalidade num processo que, sinceramente, não observou de fato aquilo que o Senado está observando, que é a discussão ampla, que é trazer à baila todos os lados desse tão importante tema. E quero fazer aqui a saudação ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que me dá a honra da presença também nesse momento, que falou há pouco sobre o setor público, e em nome do Simonetti, que está aqui também com alguns empreendedores do Rio Grande do Sul, o setor privado gaúcho representado nessa audiência. Aliás, o setor que escolhe trabalhar 7x0. 7x0. E está aqui em Brasília, apesar de estar cuidando ao mesmo tempo dos seus negócios, das suas empresas à distância, mas trabalha 7x0 por vocação, por vontade e também por dever. Dever com aqueles que são seus colaboradores, dever com a sociedade, dever porque fazem o que amam e também amam aqueles a quem servem por meio dos seus trabalhos no setor privado, que infelizmente tantas vezes é demonizado no Brasil. Eu acho isso de uma profunda injustiça. Então fica aqui meu reconhecimento aos trabalhadores do setor privado, aos empreendedores aqui presentes. E até por isso eu gostaria de iniciar dizendo que eu vi muitos debates aqui sobre escravidão e, felizmente, um dos maiores artífices para o fim da escravidão no Brasil foi um liberal, Joaquim Nabuco, que foi deputado pelo Estado de Pernambuco, lá nos últimos anos do Império, e foi um dos maiores defensores, líderes, aliás, do fim da escravidão no Brasil. E hoje, a escravidão que nós vemos muitas vezes acontecendo no Brasil é a da população em relação ao que decidem governantes contra a sua vontade. Eu me pergunto, senhor presidente, para mim é difícil entrar na minha cabeça. Difícil entrar na minha cabeça. Por que motivo uma PEC que é contra a escala 6x1, eu também sou contra a escala 6x1 para quem não quer trabalhar na escala 6x1. Se estivermos todos de acordo nisso, está resolvido. Eu sou contra a realização da escala 6x1 para quem não quer trabalhar na escala 6x1. Mas essa discussão parece que não está em pauta. Não está em pauta a liberdade de se escolher. E aí a minha primeira pergunta, por que não se dá liberdade ao trabalhador escolher, que é a proposta feita pelo Rogério Marinho e que está aqui protocolado no Senado e que foi solenemente ignorada na Câmara dos Deputados. De autoria do deputado federal Maurício Marcon, solicitou-se o apensamento, a discussão lá na Câmara dos Deputados e não deu-se este apensamento. Então eu faço essa pergunta, bem honesta e sincera. Por que nós queremos, mais uma vez, engessar o modelo? E a segunda pergunta é, por que não dar ao trabalhador a liberdade, em vez de proibi-lo de trabalhar, eventualmente numa escala que ele queira, e aqui estão empreendedores do setor, por exemplo, de hotelaria, de restaurantes, que têm funcionários que querem trabalhar mais, querem levar um extra para casa, eles não estão sendo explorados, pelo contrário, eles estão tendo a oportunidade ali de levar muitas vezes uma gorjeta naquele serviço que eles fazem, numa idade muitas vezes até, muitos deles muito mais jovens, para casa para poder prover. E o que se está fazendo é proibir uma forma de trabalho e não permitir que o trabalhador tenha liberdade. Talvez nós devêssemos nos perguntar, por exemplo, por que é tão corrente a observação de que Fernando Haddad foi o melhor ministro da economia do Paraguai. Muitas empresas brasileiras foram para o Paraguai. Lá existe o trabalho flexível e lá a jornada de trabalho é de 48 horas. 48 horas. Não há ninguém defendendo isso. Agora, tem muito trabalhador e muito empresário indo para lá, e não só para lá, outros, Estados Unidos, União Europeia, indo para lá, mas lá a lei garante que mesmo que você não trabalhe
às 48 horas, trabalhe 20, senador. Você vai ter direito ao salário mínimo. Você vai ter direito, se for 10 horas, você vai ter direito de acordo com a legislação, aquilo que nós convencionamos já ser o que o mínimo precisa ser pago e estabelecido. Então, eu aqui defendo muito essa discussão que está sendo feita no Senado da República, respeito muito a posição. Aliás, talvez por isso eu esteja hoje aqui também pleiteando chegar ao Senado, porque aqui a discussão está sendo feita muito melhor do que lá na Câmara dos Deputados. E é uma pena que esse tema veio, como foi dito aqui pelo senador Rogério Marinho, num ano eleitoral, com todas as contaminações que o processo político acaba trazendo junto de si, porque o Lula demonstra claramente que ele não tem esse compromisso em resolver um problema do trabalhador, do pai de família, da mãe de família, se ele decidiu fazer isso só agora, quando ele assumiu a presidência pela primeira vez em 2003. Por que só agora, a véspera da eleição, está se tratando desse assunto? Isso para não falar no aspecto moral, porque, por favor, um governo que chegou ao cúmulo de ter o maior roubo dos aposentados brasileiros para pagar mesada para o filho do Lula, para o Lulinha, não pode dizer que tem condição moral. O Careca fez transferência para o Lulinha, está lá nas mensagens da lobista amiga da família do Lula. Por favor, vamos negar a realidade agora? Pessoal, o maior roubo da história dos aposentados foi nesse governo. Pessoal, tranquilo. Eu fui membro da CPI. Eu tenho certeza que o orador vai concluir no tempo e nós vamos passar para os novos oradores para evitar um debate desnecessário que não está no tema. Só que falta uma hora dessas, tem gente defendendo o roubo de aposentado. Roubo de pessoas. Eu participei da CPI do INSS, me toca pessoalmente, porque teve gente que foi roubada, que estava numa cama, no interior do Brasil, roubada no seu contra-cheque e as mensalidades pingando lá na conta do Lulinha, na Espanha. Então, vamos manter o debate no nível que se deve, porque realmente um governo que faz isso não tem moral para dizer que está cuidando do trabalhador. Pelo contrário, está se utilizando de um discurso demagogo para evitar aquilo que ele sabe que é o correto, fazer com que o Brasil prospere, que os nossos empreendedores, que os nossos trabalhadores possam viver realmente num ambiente que gere mais produtividade, mais qualidade de vida, mais renda para todos. Por que será que tantos brasileiros, eu repito, querem sair do país e tão poucos querem vir de outros países em que há jornada flexível, por exemplo, para o nosso país, para o Brasil? Alguém já se perguntou isso? Então, aqui estamos fazendo um debate sério. Agradeço a participação do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que trouxe muito claramente os efeitos sobre o setor público também, que afetam principalmente os mais pobres, os mais necessitados. E essa legislação, essa PEC que está sendo proposta, também precisa vir ao encontro daqueles que mais necessitam, aqueles que mais trabalham. E por isso eu sou a favor da liberdade, assim como Joaquim Nabuco, lá atrás. Aqui hoje eu, Marcel Van Hatten, o nosso Partido Novo, nós defendemos liberdade. A pessoa quer trabalhar 10 horas num emprego, 5 no outro. Por que não pode? Por que hoje tem que criar um subterfúgio de uma PJ? A discussão do MEI, do Simples, não quero me estender, presidente, eu sei que nós já estamos aqui com o tempo esgotado, mas para concluir, a discussão do MEI e do Simples, que carecem não só de uma atualização, mas de uma revisão total, também precisa ser pauta de um debate amplo. E por isso, eu repito e concluo, sou a favor da liberdade. O Brasil com mais liberdade para trabalhar, com mais produtividade, mais garantias sociais, é um Brasil que cresce. E é nesse Brasil que eu acredito e é por esse Brasil que eu advogo nesse momento aqui na tribuna do Senado. Muito obrigado. Esse foi o deputado federal Marcel Van Hatten. Passo a palavra de imediato a palavra à senhora Elizabeth Guedes, presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem. Brasília, 1h24. Esta é a Rádio Senado. Você acompanha a sessão de debates temáticos do Senado, que discute a redução da jornada de trabalho. Agradecer aquela pessoa que falou aqui, viva o Brasil, não, viva as mulheres.
4 horas ouvindo homens. Eu sou a primeira mulher. Eu agradeço a gentileza, viu, senador Paim? O senhor é um velho companheiro das lutas de ProUni e FIES. Quero agradecer também ao senador Rogério Marinho, que me convidou, ao Paulo Scaff, e ao nosso querido Reginaldo Lopes, que são 2 mandatos, o seu e o dele, são dedicados à educação. Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu não estou contra, mas estou pedindo a ele que mude alguma coisa. Ele está sempre do nosso lado. Eu estou me sentindo uma mosca branca aqui, né? Eu sou a primeira presidente da Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino, em 81 anos. Eu vi o prefeito falando da riqueza das confederações. Eu não tenho sistema S. A minha confederação é uma confederação pobre e ligada aos empreendedores da educação privada no Brasil. E quando o deputado Reginaldo Lopes disse que o Brasil está preparado para essa PEC, a educação não está preparada para essa PEC. Por uma razão muito simples, nós já somos 5x2. Os nossos professores são 40 horas. Eles trabalham tanto no ensino superior quanto na educação básica. Raramente a gente tem aula sábado, geralmente os cursinhos, coisas para treinar para ITA, curso de medicina, mas nós somos 5x2. E qual é o nosso problema? Nós não temos recursos para pagar a segunda DSR. E o que nós estamos pedindo desde a audiência pública, lá na Câmara dos Deputados, é que a segunda DSR seja considerado um descanso compensatório, como é hoje. O professor fica sábado em casa, mas eu não pago a DSR para ele. E o que a gente está pedindo é que o setor de educação, que tem centralidade constitucional, que é dever do Estado e da família, que é um direito do cidadão, e que esse empreendedor privado, eu quero dizer para os senhores o seguinte, todo mundo quando pensa em educação, pensa logo nas empresas de capital aberto. Elas são 5, 6. Das 2.500 instituições de ensino superior, mais de 2.000 só tem até 3.000 alunos, senhores. Isso é andar de bicicleta. Isso é andar de bicicleta. E quando você divide 1 por 6, dá 16,666. Quando você divide 2 por 5, dá 40. E quando dá 40, isso dá 20% de impacto na folha, na veia. Então, senador Laércio, a educação não tem recursos para isso. Eu queria avisar o prefeito, que ele estava achando que ia ter um impacto ruim para ele, queria avisá-lo que nós também vamos mandar uma legião de alunos para eles. Porque essa borda de alunos que não vai conseguir acompanhar o aumento da mensalidade, o professor Pastore deu uma aula generosa para a gente, dizendo o seguinte, o aumento do preço, nós não temos elasticidade para isso. Se a gente aumentar o preço, nós vamos perder aluno e mandar o aluno para a prefeitura e para o Estado. Né? E a gente sabe que os alunos do ensino superior não vão estudar, porque as universidades federais não têm vaga, mesmo que tenham vagas ociosas, não vão conseguir acolher todos. Eu não posso flexibilizar. Como é que eu flexibilizo o professor? Como é que eu faço para torná-lo informal? Eu não posso. Né? O sindicato de professores negocia conosco todos os anos, nossos acordos coletivos, nossas mesas funcionam. Né? E eu não vou poder fazer automação, porque mesmo com plataformas, mesmo usando plataformas, sem professor uma escola não funciona. Então eu vim aqui dizer aos senhores que eu sou a mosca branca pobre. A educação privada brasileira, nós não temos nenhum tipo de isenção fiscal, estou falando da privada, não, com fins de lucro. Nós não temos nenhum desconto de folha, nós não temos sistema S, nós somos 15% da educação básica, são milhares de escolas no interior do Brasil. É a creche do Peixinho Dourado, é o trenzinho do ABC, é a Escola Nossa Senhora de Fátima, muitas abertas por professores há mais de 50, 60 anos. Essas empresas estão indo para o buraco, elas estão quebrando. E aí, o que essa PEC nos faz a gente já está fazendo 5x2, então não precisa fazer um favor para a gente de pendurar uma conta, não espeta essa conta. Deixa essa conta, os professores estão calmos, está tudo bem. Está tudo certo.
as nossas mesas funcionam. Nós, pela primeira vez, nós estamos unindo o setor de educação, fizemos um fórum, juntamos todos os sindicatos para nós discutirmos as melhores práticas nas negociações sindicais. Eu vi aqui oradores brilhantes representando a classe laboral, assim, tem sempre um certo preconceito contra o empreendedor privado da educação, né? Eu ouço sempre assim, educação não é mercadoria, mas saúde então pode, saúde pode ter hospital privado, escola privada não pode. Por que não pode ter escola privada? Eu estou entregando valor para a sociedade, eu estou complementando a capacidade instalada que o Estado não tem no nível médio e não tem na educação básica. A gente está ali completando isso, né? E eu ouvi dizer aqui, muita gente dizendo, agora com uma escala 5x2, a gente vai estudar. Não vai não, vai ter que ir para a escola pública, porque as privadas vão diminuir de número enormemente. O senhor pode ter certeza. As nossas escolas não têm margem para absorver 20% na folha. A nossa margem, 5, 4, 3, você entende? Quem tem margem de 20 hoje? Nenhum grupo de capital aberto tem uma margem de 20 hoje em dia. Com a perda de alunos, com a evasão, com a inadimplência, com os salários baixos, né, com os cursos que são dados pela inteligência artificial, pela questão da microcertificação. Vai fazer um curso de 3 horas, aqui outro de 12, outro 15, 17, junta tudo e diz que fez um curso. Isso é moderno, mas isso é contra o que a gente pratica como educação privada no Brasil. Então, eu vim aqui hoje pedir aos senhores senadores que excetuem a educação. Eu não vim falar de outro setor porque eu não entendo de mais nada, eu só entendo de educação, mas eu entendo direitinho. Então, eu vou pedir aos senhores que tenham pena dos empreendedores brasileiros, uma pena que o ministro já foi embora, o ministro do empreendedorismo, porque empreender educação no Brasil, privada, o cara tem que ser um herói. Ele apanha de tudo que é associação de estudante, apanha de tudo que é associação de professor, apanha de tudo que é associação de empregado, paga o imposto, recolhe tudo e ainda tem que fazer pose bonita. Vai fazer festa de São João, pendura as bandeirinhas, todo mundo dançando, entendeu? Isso é o esforço educador que o Brasil tem. Nós, na iniciativa privada, acreditamos na educação. A gente podia ter hotel, a gente podia também ter restaurante. Não, a gente quer ter escola. Nós acreditamos no poder da educação, no poder transformador que a educação tem. E a educação, o senhor sabe, o ministro Paim, é a única saída que nós temos. É a única saída que nós temos. Senão nós vamos continuar vendendo proteína, vendendo soja, vendendo agro, vendendo... né? Eu vi aqui falando da indústria mineradora, vamos vender minério, mais buraco, mais confusão, mais coisa difícil para a gente lidar no dia a dia. Então, eu quero dizer aos senhores que viva as mulheres, viva o Brasil e viva a educação privada. E obrigado pelo convite, viu, o senador Laércio? Tudo bem. Essa foi a senhora Elizabeth Guedes, presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. De imediato, concedo a palavra ao senhor Alessandro Santos de Miranda, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Ele está com um problema, eu não vou citar o problema, mas está com um probleminha de saúde e fez um apelo, porque eu já tinha anunciado o meu querido Sérgio Nobre, né? Que é presidente da Central, que coordenou o debate hoje com o presidente Davi. É com você. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento inicialmente o senador Paulo Paim, senador Laércio Oliveira, e cumprimento por esse debate tão rico, num assunto tão premente, tão urgente, tão atual. Cumprimento os demais parlamentares que aqui se fizeram presentes, representantes de todas as instituições que se fizeram representar, e com muito acatamento, respeito às senhoras e senhores servidores dessa casa que nos receberam tão bem. Senhoras e senhores, a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, a ANPT, manifesta-se favoravelmente à ampliação do debate democrático sobre a escala 6x1 e às propostas de redução da jornada semanal de trabalho sem diminuição salarial. O tema ganha relevância ao retomar um debate histórico sobre o equilíbrio entre produtividade, bem-estar e justiça social. As proposições buscam reduzir a jornada máxima de 44 horas semanais, garantindo mais dias de descanso,
O artigo 7º, incisos 13 e 15 da Constituição Federal, assegura o direito à duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, bem como repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Senhoras e senhores, o debate atual não afronta o texto constitucional, mas visa sua atualização à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da busca do pleno emprego. A redução da jornada, historicamente, é instrumento de proteção à saúde física e mental dos trabalhadores e trabalhadoras e mecanismo de redistribuição do tempo social. Além disso, a discussão sobre a superação da jornada de 6 dias não é inédita e demonstra que descanso e produtividade não são conceitos antagônicos, mas complementares. Trabalhadoras e trabalhadores mais descansados tornam-se mais motivados e eficientes e o próprio consumo interno tende a crescer, consolidando a ideia de que a prosperidade social é também fruto do tempo livre e do lazer. Trata-se de modernização produtiva aliada à valorização do trabalho humano, associando inovação tecnológica, automação e políticas de proteção social para reorganizar o tempo laboral em favor da vida, da saúde e da equidade. Estudos recentes, como os do Instituto Brasileiro de Economia, indicam que a redução da jornada semanal sem cortes salariais poderia elevar o custo hora. Entretanto, senhoras e senhores, tal impacto é mitigável por ganhos de produtividade, reorganização de turnos e políticas de transição. A Associação Nacional das Procuradoras e Procuradores de Trabalho reconhece que os efeitos variam conforme o setor. No comércio e varejo, há um pequeno aumento de custo por hora, porém também há ganho expressivo em qualidade de vida e em menor rotatividade. Na indústria, existe a necessidade de investimentos em automação e eficiência, o que gera benefícios, como a redução de acidentes e afastamentos. E nos serviços essenciais, como saúde, transporte, segurança, entre outros, o impacto positivo recai diretamente na saúde física e mental dos trabalhadores e trabalhadoras, com reflexos imediatos na qualidade dos serviços prestados. A experiência internacional demonstra que semanas reduzidas podem favorecer a inovação, a produtividade e a inclusão social, desde que acompanhadas de políticas públicas adequadas e negociação coletiva robusta e livre de pressões externas. E é esse um ponto importante. A NPT destaca a contrariedade da negociação coletiva, a centralidade, da negociação coletiva como meio de adaptar a redução da jornada às particularidades de cada setor econômico. A Constituição, em seu artigo 7º, inciso 36, reconhece os acordos e convenções coletivas como instrumentos legítimos de negociação. Além disso, é recomendável a criação de mecanismos de transição gradual, de modo a permitir ajustes tecnológicos e organizacionais, evitar impactos abruptos em micros e pequenas empresas e fomentar programas de qualificação e reorganização produtiva. Em conclusão, a NPT apoia o amplo debate sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal, desde que preservados os princípios da não redução salarial, da saúde laboral, do equilíbrio entre vida e trabalho e da valorização da negociação coletiva. Defendemos que o Brasil siga a tradição de avanços civilizatórios que marcaram o século XX, ressaltando que essa discussão já ocorrera quando da Assembleia Constituinte que deu origem à nossa Constituição, reconhecendo que o tempo livre é também direito humano e componente essencial da dignidade. Chegou a hora de livrar-nos da noção de que lazer, para os trabalhadores e as trabalhadoras, é tempo perdido ou privilégio de uma classe. Sim, às melhorias contínuas das condições sociais em nosso país. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento ao senhor Alessandro Santos de Miranda, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Concedo a palavra de imediato, conforme já anunciado, ao senhor Sérgio Nobre,
presidente da Central Única dos Trabalhadores. Em Brasília, 1h40. Você sintoniza a Rádio Senado. A todos e todas, gostaria de saudar os meus companheiros e companheiras do movimento sindical, meus companheiros e companheiras do movimento social e popular. Gostaria de saudar aqui o senador Paulo Paim, de quem a classe trabalhadora tem muito orgulho da vossa atuação, saudar o senador Laerte e todas as autoridades aqui presentes, os empresários também, e saudar a realização desse debate. Companheiros e companheiras, hoje estamos vivendo um daqueles momentos que entram para a história do movimento sindical brasileiro e da sociedade brasileira. Há 43 anos atrás, quando a CUT nasceu, uma das nossas principais bandeiras era justamente a redução da jornada de trabalho, sem a redução de salário. Essa luta nasceu da luta dos trabalhadores metalúrgicos do ABC Paulista, quando nós percebemos que o enorme avanço da tecnologia, da produtividade e da organização da produção não estava sendo convertido em mais qualidade de vida para a classe trabalhadora. A minha categoria, os metalúrgicos do ABC, na década de 80, Paim, tinha 150 mil trabalhadores, numa base muito voltada à indústria automobilística. Hoje tem 75 mil trabalhadores e produz 3 vezes mais do que naquela época. E os trabalhadores não participaram desses ganhos. Isso é um exemplo de uma categoria, porque isso aconteceu em várias categorias do país. Então, desde aquele tempo, nós lutamos pelas 40 horas semanais. Nunca deixamos essa bandeira de lado, porque ela sempre representou muito mais que diminuir as horas de trabalho. Ela significa repartir os ganhos do desenvolvimento entre aqueles e aquelas que produzem a riqueza do país. Hoje, depois de 4 décadas, estamos muito próximos de transformar essa reivindicação histórica em realidade. Nós temos certeza que o Senado vai ter sensibilidade para a justiça que representa essa pauta e a redução do trabalho, da jornada de trabalho para 40 horas semanais e o fim da escala 6x1. A Câmara dos Deputados fez um excelente trabalho. O texto aprovado é resultado de muito debate, ao contrário do que foi falado aqui, e eu participei de muitos deles. Muito debate, audiências públicas que foram realizadas no Brasil inteiro, em vários estados, e eu participei de vários deles. Muita negociação política, muito diálogo e muito diálogo social. Então, é importante deixar isso muito claro para a sociedade. Não se trata de uma mudança abrupta. Mudança abrupta e sem debate foi feito na reforma trabalhista de 2016, porque lá sim, fizeram uma mudança profunda na organização do trabalho, inclusive na organização sindical, sem ouvir sequer uma organização de trabalhadores. Fizeram isso da noite para o dia. Então, aquilo sim foi uma mudança abrupta. A PEC estabelece uma transição responsável. Dá tempo para as empresas se adaptarem, define um calendário gradual para a redução da jornada até as 40 horas semanais, garante imediatamente 2 dias de descanso semanal, que é a grande reivindicação hoje da sociedade brasileira e da classe trabalhadora, em especial os mais jovens. E preserva aquilo que sempre defendemos, a negociação coletiva como instrumento para organizar as diferentes escalas de trabalho, como foi falado aqui. Isso é fundamental porque o Brasil é muito diverso. Uma indústria automobilística funciona de uma forma diferente de um hospital, o supermercado funciona de uma maneira diferente de uma siderurgia, ou um porto funciona muito diferente de uma escola, que foi falado aqui. A Constituição deve estabelecer direitos. A negociação coletiva deve construir as melhores soluções para cada setor produtivo. Foi exatamente assim que construímos os maiores avanços nas relações do trabalho no Brasil, através da negociação coletiva. Há quem diga que isso vai aumentar os custos. Nós respondemos olhando para a história. Sempre disseram isso quando conquistamos as férias remuneradas, disseram isso quando conquistamos o 13º, disseram isso quando reduzimos a jornada de 48 para 44 horas, disseram isso quando ampliamos direitos na saúde e educação dos trabalhadores. E o Brasil continuou crescendo.
Na verdade, empresas modernas competem, mas com inovação, com gestão, com tecnologia, com qualificação profissional e nunca por jornada exaustiva. Não faz sentido. A redução da jornada representa exatamente esse novo ciclo. Ela vai estimular investimentos, vai estimular a inovação, vai estimular a reorganização da produção, vai melhorar a saúde dos trabalhadores, vai reduzir acidentes, que é um grande custo para as empresas e para a sociedade, fortalece a convivência familiar, que é o grande desejo da sociedade brasileira, amplia o tempo para a cultura, para o lazer, para a convivência na comunidade e vai fortalecer o mercado interno, porque o trabalhador, com melhor qualidade de vida, mais tempo, ele vai consumir mais e vão movimentar a economia brasileira, em especial os pequenos negócios. A CUT sempre acreditou que o desenvolvimento econômico, valorização do trabalho tem que caminhar juntos. Não existe país desenvolvido baseado em jornada exaustiva. Não existe indústria moderna baseada em trabalhador adoecido ou sequelado por acidente de trabalho. Não existe democracia forte sem valorização do trabalho. Viva a classe trabalhadora, 40 horas já! Meus cumprimentos ao senhor Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT. Vamos lá, eu estou agilizando aqui sem nenhum comentário, porque estamos correndo quanto tempo. Sabem quantos falta para falar? Diga aí, pode dizer. Mais de 20, tá? Quase 30. Mas vamos lá. Faz parte, né? A causa é nobre e merece o debate que for necessário. Vejo que as galerias estão firmes aí. Nós dois ficaremos aqui. Concedo a palavra à senhora Luciana Nunes Freire, diretora executiva jurídica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Hoje é uma data histórica, pessoal. Podem crer, tanto os representantes dos empresários como dos trabalhadores. Estão mostrando que é possível um bom debate sem aceitar provocação. Porque houve uma provocação aqui e eu não entrei. Quando alguém faz provocação, eu vou desconhecer. Eu tenho 40 anos de mandato, não é de graça. Nunca aceitei provocação e não ia aceitar hoje, até em respeito a vocês. Senão o debate é aquilo, é ciclano, beltrano, não é o meu estilo. Nunca fiz e não faria hoje aqui. Estou certo ou estou errado? Então é com a senhora. Obrigada, senador. É um prazer estar aqui. Agradeço ao senador Laércio e esse congresso pela oportunidade de falar aqui, não pela Fiesp somente, mas dar o meu depoimento como trabalhadora, porque eu sou advogada empresarial e sou trabalhadora seletista registrada há mais de 30 anos. E eu posso dizer que estou entre os trabalhadores que não trabalham 6x1, que é a grande maioria, porque vocês devem saber que 45 milhões de trabalhadores formais, somente 30% trabalha 6x1. E por que esses 30% trabalham 6x1? Porque são setores essenciais, são setores que não podem desligar uma injetora de plástico, por exemplo, ou setores que têm que atender a população, como a saúde, o comércio. A vaca leiteira, ela dá leite todos os dias. A gente não pode, na agropecuária, pular 2 dias da semana, porque a vaca vai continuar dando leite. Os setores que não podem reduzir jornada é porque são setores essenciais. E esses setores nem sempre trabalham 44 horas semanais. O setor de plástico, por exemplo, que tem uma jornada reduzida, mas trabalha 6x1. Aqui foi dito pelos laborais, e concordo plenamente, o setor de tecnologia já tem uma jornada diferenciada de 6 horas diária. E por que esses setores conseguiram negociar a jornada? Porque temos sindicatos laborais fortes. Aqui nós tivemos representantes como o Patá, como o Serginho, pessoas que eu respeito bastante e conheço há muito tempo. São pessoas que estão perto da sua base e sabem negociar. Assim como os representantes patronais que estão aqui já fizeram uso da palavra. A negociação coletiva é um sucesso no Brasil. Mentira quem diz que a negociação coletiva diminuiu no Brasil. Basta olhar no mediador, que é o sistema do Ministério do Trabalho.
As negociações cresceram no Brasil, principalmente depois da Lei 13.467, da modernização trabalhista, que privilegia o negociado. O próprio Supremo, na Convenção, na sua súmula 1046, no tema, decidiu que prevalece o negociado sobre o legislado. Nós vamos retroceder nisso, trazendo por lei o horário de trabalho tamanho 38 para todos os tipos de mensuração de setores. Nós vamos trazer a bota 35 para todo o Exército Brasileiro, como já foi dito aqui. Não é possível no Brasil termos um tamanho único para os setores tão diversificados, tanto geograficamente, porque a empresa na Bahia é diferente da empresa de Santa Catarina, é diferente da empresa que está em São Paulo, assim como os setores têm as suas peculiaridades, como muito já foi dito aqui. Mas, voltando à questão do trabalhador, eu posso dizer, eu trabalho 5x2 e, aos sábados, qualquer mulher que está nesse plenário, que está no centro urbano ou que está numa comunidade, vai ao salão de cabeleireiro. E vai estar fechada aos sábados para nos atender? Qualquer mulher que é arrimo de família, ou como eu, que sustenta mãe e filha, aos domingos eu abasteço o supermercado, eu busco comida para minha família, eu compro remédio para minha mãe. Vai estar tudo fechado aos domingos para mim? É certo isso? É certo os serviços essenciais fecharem e prejudicar a população, como foi dito aqui pelo representante das prefeituras? Vamos precarizar o poupa-tempo? Vamos precarizar o serviço de saúde pública para beneficiar 30% dos trabalhadores formais que já têm benefícios que no mundo não têm. Trabalhadores formais no Brasil têm 13º, fundo de garantia, 30 dias de férias, licença maternidade, agora licença paternidade. É um dos países do mundo com mais benefício para o trabalhador formal. Está dando certo. Vamos tratar dos informais que não têm benefício nenhum. E com essa PEC que foi aprovada na Câmara, nós vamos trazer os trabalhadores para a informalidade. Porque assim como eu, que trabalho 5x2 e quando quis comprar uma casa própria, fui trabalhadora, professora temporária aos sábados, é o que vai acontecer com o tempo de descanso ilusório que eu ouvi aqui hoje. Vocês pensam que quem trabalhar menos vai ficar com a família, ou vai estudar, como foi dito aqui? Enganação. Quem ficar em casa 2 dias por semana vai ser motorista de plataforma, vai fazer entrega de comida, vai dar aula como eu, vai ter uma série de serviços extras para poder complementar a sua renda. Veja o que acontece na saúde, senadores. Quem trabalha 12x36 trabalha em 3 lugares, trabalha 7x0. Eu tive um pai com home care até o falecimento dele e eu recebia na minha casa, cuidando do meu pai, enfermeiras que tinham virado o turno 12x36. Quem trabalha em saúde sabe que as enfermeiras e médicos trabalham em 3 lugares. A mesma coisa a vigilância. Vocês acham que a polícia civil, militar, faz o quê nos dias de folga? Bico, em festa, em boate, em evento. Todos os seguranças trabalham. Olá, estamos de volta, 1h53. Você estava acompanhando a sessão temática que discute no plenário o fim da jornada 6x1 e pode continuar acompanhando pelas nossas redes. Mas passamos a transmitir agora a reunião da Comissão de Agricultura. Primeiramente, os senadores vão definir indicações de emendas da CRA ao orçamento deste ano. Depois está previsto uma audiência pública para debater o uso, a pesquisa, a produção, a comercialização e a fiscalização de defensivos agrícolas. Acompanhe. Na presente reunião. Voto. Ante o exposto, somos pela aprovação das alterações e indicações constantes do anexo 1, pela consolidação de todas as indicações aprovadas até o presente no anexo 2, bem como pela consolidação de todas as indicações rejeitadas até o presente no anexo 3. Lido o relatório, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação o relatório. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam,
permaneçam como se encontram. Resultado: aprovadas as alterações constantes do anexo 1. O anexo 2 consolida todas as indicações aprovadas pela comissão. O anexo 3 elenca todas as indicações rejeitadas pela comissão. A decisão da comissão será encaminhada a Brasília 1h55. Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com cópia para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata desta reunião, a 18ª de 2026. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Então, você acabou de assistir aí a reunião da Comissão de Agricultura. Eles fizeram ali uma parte da reunião, ainda vão continuar dentro de mais alguns instantes. E nós vamos, então, voltar... vamos voltar ao plenário, não é isso? Ok. Senadores vão discutir com representantes do governo, trabalhadores e empresários o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira. Antes, nós vamos acompanhar agora, então, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou na manhã de hoje o projeto que aumenta as exigências para recursos apresentados junto ao Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe. O texto altera o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos para ampliar a proteção a essas categorias. A proposta transforma em homicídio qualificado o assassinato de profissionais da saúde relacionado ao exercício da função, com pena de 12 a 30 anos de prisão. O projeto também cria uma forma mais grave de lesão corporal quando a vítima for profissional da saúde ou da educação. Nos casos de lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, a pena será aumentada de 1 a 2/3. A proposta ainda endurece as punições para crimes como ameaça, constrangimento ilegal, desacato, incitação ao crime, calúnia, difamação e injúria. Segundo o relator da proposta, o objetivo é reforçar a proteção a trabalhadores de serviços essenciais à população. A aprovação desse projeto é uma sinalização de que nós estamos protegendo carreiras fundamentais que prestam serviço, principalmente às pessoas mais humildes, que procuram, por exemplo, o sistema de saúde do SUS. Também foi aprovado o projeto que regulamenta o chamado filtro de relevância para os recursos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça. A proposta define critérios para que a Corte concentre a análise em recursos com maior impacto para a sociedade. O Superior Tribunal de Justiça recebe milhares de recursos todos os anos. A proposta cria regras para que a Corte priorize o julgamento de casos com maior impacto jurídico e social. Hoje, o recurso especial é utilizado para questionar decisões que envolvem a interpretação da legislação federal. Pelo projeto, quem recorrer ao STJ deverá demonstrar que a discussão ultrapassa o interesse das partes e tem relevância para a sociedade. É um projeto muito técnico, mas ele, no fundo, visa viabilizar o Superior Tribunal de Justiça, que hoje sofre com um acúmulo de processos. E claro que a preocupação não é exatamente
com a carga de trabalho dos ministros, mas a necessidade de racionalizar o sistema de justiça. Foram inúmeras reuniões e aqui eu quero enaltecer o trabalho muito empenhado e muito dedicado da direção do Superior Tribunal de Justiça, tanto do presidente Herman Benjamin, quanto do vice-presidente Luiz Felipe Salomão, ambos aqui presentes e que nos honram muito com suas presenças na CCJ do Senado, que se dedicaram muito e participaram ativamente desse debate, demonstrando ao Senado Federal, especialmente ao eminente relator Sérgio Moro, a importância da aprovação desse projeto. 2 horas em ponto em Brasília, você volta a acompanhar a sessão temática no plenário do Senado, que discute hoje o fim da escala 6x1. E a aprovação dessa matéria contribui para a construção de um país em que o desenvolvimento econômico e os direitos humanos estão caminhando lado a lado. Em nome do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, reafirmamos o compromisso com a promoção do trabalho digno, com a valorização do cuidado, com a promoção e defesa dos direitos humanos de todas as pessoas, mas especialmente daquelas que têm sustentado esse país, os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. Defender o fim da escala 6x1 é mais do que defender uma mudança de jornada de trabalho, é defender um Brasil em que todas as pessoas tenham tempo para viver e viver com dignidade. Muito obrigada. Essa foi. Muito bem. E Caroline Dias dos Reis, secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, representando a senhora ministra de Estado, Janine Melo dos Santos. Meus cumprimentos. Concedo a palavra de imediato ao senhor Paulo Salmucci, presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrasel. Tudo bom, senador? Oi? Tá bom. Bom, cumprimentar a todos, meu querido amigo senador Laércio, senador Paim. É importantíssimo esse momento aqui e eu queria começar refletindo sobre algumas falas aqui que passaram, ao meu ver, como verdades ou pelo menos como generalidades que mereciam um contraponto e um registro. Primeiro, algumas falas do nosso ministro Boulos. Ele diz que o debate deve ir além do econômico, e eu concordo. E ele fala, e o senador Rogério Marinho retifica, que os custos para a sociedade são da ordem de 7,8% sobre toda a folha de salário. O senador Marinho retifica, dobrando esse valor, dizendo que o estudo tinha sido feito sem considerar a escala. É importante dizer que ele também menciona que há uma tendência mundial à redução, é uma tendência mundial que nós estamos fazendo. Não há tendência mundial nenhuma. Nós temos alguns países do mundo, em torno de 20, regulamentaram jornada, mas nenhum país no mundo ousou até hoje, senador Laércio, proibir escala 6x1, pelas questões que a gente já abordamos bastante aqui, vamos abordar um pouquinho mais. Eu queria também registrar, e responder, eu sei que eu não sou o Paulo Scaff, mas sou Paulo, eu vou ousar responder em nome dele a provocação do ministro Paulo Pereira, que na fala dele, inclusive, senti falta de falar sobre as pequenas empresas. Ele pareceu mais um ministro do Trabalho, a meu ver, do que da pequena empresa. Mas, de qualquer forma, ele provoca o presidente Paulo Scaff com relação por que a pressa. E aí ele fala que o trabalhador tem pressa. Eu acho que ele talvez não estivesse atento, senador Paim. Quando o presidente Scaff fala, ele fala da pressa de votar até a eleição. Ele não está referindo à pressa que nós todos brasileiros temos de construir um ambiente melhor de negócio, e nós estamos falando de uma pressa muito específica, a pressa da pauta eleitoral, que eu acho que ele talvez não tenha compreendido. E eu também queria fazer um contraponto à fala da Tereza Leitão e, ao mesmo tempo, fazer um registro ao seu esforço, senador Paim, que é de 2015, quando o senhor apresenta essa pauta.
O amigo Reginaldo Lopes a apresenta em 2019, presidente Galassi, e a nossa deputada Érica em 2024. Neste período todo, desde a época que o senhor pautou, esse assunto não me pareceu urgência para nenhum dos interlocutores que me anteciparam aqui, sejam eles do governo, e mais ainda, quando ouvíamos o ministro Marinho, e eu sou um ouvinte atento do ministro Marinho, em novembro deste ano que passou, ele dizia abertamente para a imprensa que isso não é assunto para canetada, isso não é assunto para lei. Um mês depois, o presidente da República, o presidente Lula, disse no Conselhão que isso era assunto não para lei, era assunto para mediação entre sindicato patronal e laboral. E, subitamente, de 2015 até agora, o que não aconteceu virou urgência. Então, é difícil afastar de um conceito da eleição tudo isso que nós estamos vendo. Olá, boa tarde. São 2h05 em Brasília. Você estava acompanhando a sessão temática no plenário do Senado Federal, que faz um debate sobre o fim da jornada 6x1 e passa a assistir a partir deste momento reunião audiência pública na Comissão de Agricultura, que faz um debate sobre a aplicação da nova lei dos agrotóxicos. Acompanhe. Esta reunião destina-se à realização de audiência pública para prestar esclarecimentos sobre a aplicação da Lei 14.785 de 2023, alterada pela Lei 15.070 de 2024, que dispõe sobre o uso e a pesquisa, a produção, a comercialização e a fiscalização de defensivos agrícolas, em atendimento do requerimento da CRA número 12 de 2026, de iniciativa dos senadores Jaime Bagatoli e Zequinha Marinho. Eu convido nesse momento aos oradores para compor a mesa, Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, do MAPA. Convido também Ana Lígia Aranha Lenati, coordenadora de produção agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da CNA. Participam também os convidados oradores por videoconferência. Alain Alves Ferro, coordenador-geral de Avaliação e Controle de Substâncias Químicas da Diretoria de Qualidade Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Cássia de Fátima Rangel Fernandes, gerente-geral de Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Marina Leal Bicelli de Aguiar, gerente de avaliação de segurança toxicológica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Rafael Gril Felizardo, especialista em políticas e indústria da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Excelentíssimos membros desta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senhores convidados produtores rurais que nos acompanham. Aprovamos nesse Congresso, após anos de debate, a Lei 14.785 de 2023, um marco legal que nasceu com o propósito claro de modernizar, desburocratizar e trazer segurança jurídica para o registro e uso de defensivos agrícolas no Brasil. O objetivo do Parlamento nunca foi flexibilizar a proteção ambiental ou a saúde humana. O objetivo sempre foi a eficiência regulatória. Queremos que a ciência segue ao campo
com rapidez que a nossa agricultura pujante exige para continuar alimentando o mundo. Essa nossa busca por eficiência e modernização foi chancelada pelo Ministério Público Federal. Em parecer na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7.701, a Procuradoria-Geral da República defendeu a plena constitucionalidade da nova Lei dos Defensivos, deixando claro que a legislação é fruto do legítimo debate democrático deste Parlamento. Nas palavras do Procurador-Geral, a lei afasta qualquer alegação de retrocesso socioambiental ou descontrole regulatório. O modelo preserva o rigor técnico especializado e apenas organiza a máquina pública para funcionar melhor. A PGR foi enfática ao justificar a centralização da coordenação no Ministério da Agricultura, no MAPA, como uma necessidade administrativa urgente. O órgão relembrou dados do Tribunal de Contas da União, que mostram que a antiga fala de integração burocrática fazia o Brasil levar até quase 7 anos para registrar um novo ingrediente ativo, gerando uma grave defasagem tecnológica em relação aos nossos concorrentes internacionais. Mais do que isso, o parecer do Ministério Público Federal enterra a narrativa ideológica de esvaziamento dos órgãos ambientais e de saúde. A PGR confirmou expressamente que a atuação do IBAMA e da Anvisa não se tornou prescindível. A validação técnica e especializada de ambos continua sendo condições obrigatória e necessária para a homologação de análise de risco à concessão dos registros. Entretanto, o que vemos hoje é um cenário de incerteza. Passados mais de 2 anos, a nova lei ainda cresce de uma regulamentação por parte do governo federal. A ausência de um decreto federal cria um limbo técnico-jurídico. Pior, há um conflito interpretativo claro entre as balizas modernas da nova lei e o decreto número 4.074 de 2002, que regulamentava a lei anterior revogada. Enquanto o Executivo silencia na edição do decreto, o IBAMA se antecipa e coloca em consulta pública. Encerrada recentemente no dia 8 de junho, uma minuta da instrução normativa para revisar a portaria número 84 de 1996. Não aceitaremos que interpretações administrativas ou ideológicas reduzem a eficácia da lei ou exorbitem o poder regulamentar. O papel do Parlamento é fiscalizar e garantir que a administração pública seja os princípios da legalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica. Aqui nós temos, hoje, por isso, essa audiência. Aqui nós temos os nossos convidados que estão presencial e temos também os que vão participar sobre videoconferência. Mas eu quero primeiramente esclarecer, dizer para vocês que estão nos acompanhando nesse momento aqui nessa comissão da CRA, que a otimização de agrotóxicos defensivos, fungicidas, que é utilizados pelos produtores rurais no Brasil afora, principalmente no Brasil, onde nós temos um clima tropical. Nós temos diversas regiões, principalmente a região centro-oeste, boa parte da região norte, hoje no sul também, sudeste, principalmente no sudeste, que nós fizemos 2 safras anual. É óbvio que num clima tropical
se usa uma quantidade um pouco maior de agrotóxicos, defensivos e fungicidas. Hoje, para se entender, nós temos um problema hoje no milho safrinha, que estamos fazendo até de 2 a 3 aplicações de fungicidas. Temos fazendo de 2 a 3 aplicações de fungicidas. Nós aumentamos muito a produtividade nossa no Brasil. Nós temos regiões no Brasil hoje de milho safrinha batendo recorde. Nós, pelo menos na região, onde a minha região em Vilhena, nós temos produzindo acima de 150 sacos de milho por hectare em segunda safra. Sem considerar que qual país do mundo tem a possibilidade de fazer, igual é na Chapada dos Parecis, igual em Primavera do Leste, no Mato Grosso, em diversos municípios do Mato Grosso, de ter esse presente de poder fazer 2 safras no ano e ainda, quando dá a janela até final de janeiro, você fazer a segunda safra de algodão, que é uma lavoura que custa praticamente 3 a 4 vezes o custo de plantar uma lavoura de soja. Então, o que nós não podemos deixar é que, para se ter um novo produto, um novo defensivo nesse país, nós demoramos de 5 a 6, 7 anos, é muito tempo. Então, é isso que nós temos que discutir, temos que colocar essa lei realmente para funcionar. A gente respeita os órgãos ambientais, mas isso tem que ficar sob coordenação do MAPA. A gente entende que o Ministério da Agricultura, ninguém está querendo passar por cima do IBAMA, por cima das questões ambientais, mas nós precisamos entender que nós não podemos parar. O Brasil é um continente e o Brasil, ele precisa continuar evoluindo no campo e nós temos condição de avançar muito. Nesse momento, eu passo a palavra ao orador. Eu queria passar a palavra a Ana Lígia Aranha Lenato, coordenadora da Produção Agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Bem, gostaria de saudar o senador e todos os senadores da casa, em nome do senador Jaime Bagatoli, que também foi o autor do requerimento dessa audiência pública, agradecendo esse espaço permitido para a gente falar um pouco sobre esse tema tão relevante para nós. Eu queria saudar também todos os presentes aqui, os colegas, as outras autoridades. Hoje eu falo em nome da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da CNA, mas principalmente eu falo em nome de milhões de agricultores brasileiros que dependem da segurança jurídica e da agilidade tecnológica para garantir a segurança alimentar e energética do Brasil e ainda produzir excedente suficiente que é exportado para mais de 150 países. A agricultura tropical moderna, ela exige que o produtor rural tenha acesso a uma caixa de ferramentas vasta e diversificada, para que dessa forma seja garantida a sustentabilidade da produção. E quando eu falo sustentabilidade, eu falo no tripé, tanto ambiental, social e econômico, que é a forma como a governança se expressa para o produtor rural. Por décadas, a área de proteção de cultivos operou no Brasil sob uma legislação defasada, que não acompanhava a velocidade da inovação tecnológica global, nem a necessidade de rotação de princípios ativos, regra de ouro da agronomia, essencial para o manejo integrado de pragas, para evitar o desenvolvimento de resistência a pragas e patógenos na nossa agricultura tropical. A inovação produzida pelas leis 14.785 e em seguida pela 15.070, que é a Lei de Bioinsumos, trouxe previsibilidade e estabeleceu critérios técnicos robustos alinhados com o que há de mais moderno na ciência agronômica e ambiental. Esses marcos regulatórios não foram apenas atualizações legislativas.
Eles são uma conquista para quem luta pela modernização das atividades agrícolas, sem equivalência em qualquer outro país, seja esse de agricultura tropical ou temperada. É preciso deixar claro aos leigos ao tema que ter acesso a um portfólio moderno e diverso de defensivos, incluindo os biológicos, não significa maior utilização de produtos, muito pelo contrário, pois o produtor rural tem a capacidade de rotacionar o seu manejo, garantindo que não se precise elevar as doses de aplicação para combater uma mesma praga ou doença. Com a tecnologia certa, os nossos produtores usam doses menores para obter um resultado superior, com menor impacto ambiental, maior segurança para o alimento que chega à mesa dos brasileiros, garantindo bons resultados econômicos nas lavouras. Para se ter uma ideia, em média, 15% dos gastos dos agricultores com o seu cultivo vão para defensivos agrícolas. Ou seja, essa é uma economia que todo produtor rural estaria muito mais do que satisfeito de fazer, caso fosse possível. A restrição injustificada de tecnologias, seja por tentativa de alinhamento automático a normas externas que não têm relação alguma com a nossa realidade tropical, seja pelo desconhecimento agronômico, é o caminho mais curto para o aumento no uso de defensivos, para a queda na produção de alimentos, para o risco à saúde humana e ao meio ambiente e para o prejuízo econômico do agricultor. A Lei 14.785, especificamente, traz o equilíbrio necessário ao definir claramente as competências de cada órgão envolvido. Ao Ministério da Agricultura cabe a coordenação do processo, enquanto a Anvisa e IBAMA, em suas esferas de atuação, avaliam riscos à saúde e ao meio ambiente, entendendo o risco, senador, como a probabilidade de dano consideradas a forma e a intensidade de exposição, e não o perigo. Esse é intrínseco à característica química ou biológica do ingrediente ativo. O risco é gerenciável e evitável. A eficácia desta lei depende da estrita observância desses papéis. Quando cada órgão exerce sua função de Estado com foco na sua especialidade, garantimos que o processo seja estritamente técnico, transparente e pautado na ciência, evitando que burocracias desnecessárias se tornem um gargalo à produção agropecuária. A morosidade nos processos de registro de defensivos agrícolas não é apenas uma questão administrativa, é um custo direto na mesa do consumidor brasileiro, um entrave na competitividade do produtor rural. A demora prejudica o produtor em 3 formas. Ele perde competitividade frente aos seus concorrentes, gera insegurança produtiva, já que ele não tem acesso a ferramentas que vão garantir a melhor produtividade das suas lavouras, e a gente ainda aumenta o custo Brasil para as empresas que acabam, fugindo do Brasil e não focam em pesquisa e desenvolvimento aqui no nosso país. Diante do exposto, a CNA defende que a regulamentação da Lei 14.785 seja mais célere, considerando que já se passaram 3 anos desde a sua promulgação. E seja também rigorosa, respeitando a divisão de competências. Não estamos pedindo menos fiscalização. Estamos pedindo fiscalização eficiente, baseada em prazos claros e respeito aos termos da lei. Nesse sentido, nos preocupa o possível retrocesso expressado nos textos da instrução normativa já citada pelo senador, que foi colocada por consulta pública pelo IBAMA, e também um texto de uma portaria conjunta, Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, que excluiu o Ministério da Agricultura e que dispõe de critérios e listagem de ingredientes ativos de agrotóxicos altamente perigosos no Brasil. Definição, inclusive, que é estranha ao texto da Lei 14.785. Não podemos permitir que o arcabouço regulatório seja gargalo que freie nosso desenvolvimento. Solicitamos que os órgãos aqui presentes, MAPA, Anvisa e IBAMA, atuem de forma coordenada, respeitando a partição de competências, para que o produtor rural tenha, finalmente, a agilidade nos processos administrativos que a nossa agricultura tropical exige. Obrigada, senador. Obrigado pelas suas colocações, da Ana Lígia, da CNA. Dizer para você, Ana, que hoje
os produtores, eu posso falar que a gente vive isso no dia a dia, na condição de produtor rural. Hoje está se gastando praticamente quase mais nos defensivos do que nos fertilizantes. Praticamente quando muitas culturas estão igual, umas até passando, os custos defensivos estão mais caros. Igual a Ana falou aqui, qual produtor rural que quer gastar 15% em defensivo se ele pudesse produzir sem precisar? Claro que ele quer economizar o máximo possível. Por isso que eu falo assim, o que nós precisamos, o que a Secretaria de Agricultura dos estados, eles têm que procurar entender da Secretaria de Agricultura dos municípios, a Emater, lá da onde estão nos seus estados, o que eles precisam é orientar o nosso pequeno produtor rural, o nosso pessoal da agricultura familiar, que eles precisam mais de orientação técnica lá no campo. Isso sim, porque o médio e o grande produtor, eles já têm agrônomos já contratados dentro, então eles não têm tanta essa necessidade, mas a agricultura familiar, o pequeno produtor, a produção de hortifruticultura, o hortifrutigranjeiro, ele precisa de ter uma assistência técnica, precisa ter braço do Estado, do município, que eles possam ajudar o nosso pequeno produtor. Aqui tem umas perguntas do E-Cidadania, do Davi, de Mato Grosso. Quais os impactos práticos da falta de regulamentação da nova lei nos processos de fiscalização e registro de defensivos agrícolas? Esse é um grande ponto de interrogação. O Renan de Pernambuco, como garantir a aplicação da Lei 14.785 de 2023, equilibrando a produtividade agrícola, segurança alimentar e proteção ambiental? Eu passo nesse momento a palavra, através do videoconferência, Alain Alves Ferro, coordenador geral de avaliação e controle substâncias químicas da Diretoria de Qualidade Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Com a palavra. Boa tarde, senador. Eu estou tentando projetar aqui a minha tela para fazer uma breve apresentação, se me permitir. Poderia só me confirmar se já visualizam? Como é que é? Com permissão. Ótimo. Bom, então mais uma vez boa tarde a todos os presentes, na pessoa do senador Jaime Bagattoli, né, eu cumprimento todos os excelentíssimos senhores senadores, senhoras senadoras presentes, né, e os ilustres integrantes da mesa. Como já foi dito, né, meu nome é Alain Alves Ferro, eu sou analista ambiental aqui do IBAMA, servidor de carreira, e atualmente eu lidero o time da Coordenação Geral de Avaliação e Controle de Substâncias Químicas, né, a CGASC, que é a unidade aqui dentro do IBAMA que lida com esse tema de agrotóxicos, né? Me permitam rapidamente só fazer uma breve apresentação da nossa estrutura, para que fique bem localizado aqui no IBAMA, onde esse tema se encontra, né? Então, nós temos aqui a Diretoria de Qualidade Ambiental, né, junto da nossa presidência, né, e abaixo da Diretoria de Qualidade Ambiental nós temos duas coordenações gerais, né, uma coordenação geral de gestão da qualidade ambiental e a coordenação geral a qual eu faço parte, que é essa de avaliação e controle de substâncias químicas, né. Hoje nós estamos distribuídos em 3 coordenações e 2 divisões. Então esse é o time, né, que lida com o tema de agrotóxicos aqui dentro do IBAMA. Para a gente ter uma ideia, né, hoje nós temos 59 servidores, né, distribuídos nessas 5 caixinhas, né, um primeiro olhar pode até parecer um número expressivo, né, numeroso, mas não é bem assim, porque a gente tem um desafio muito grande, né, uma alta demanda de requerimentos.
E também temos aí um desafio de rotatividade de equipe, né? Só para a gente ter uma ideia, desses 59 servidores que eu falei, eu trouxe aqui um número, né? Nós renovamos aí em torno de 22, 23 pessoas, né, com o último concurso, que a gente já tinha saída de servidores para outros concursos públicos, carreiras mais atrativas, né, que eu cito aqui a Receita Federal, o órgão de fiscalização do Distrito Federal, então a gente perdeu aqui um corpo qualificado e fizemos essa renovação recentemente mediante concurso público. Como foi falado, né, a Lei 14.785 ela não rompeu com esse modelo do tripé que nós temos no Brasil para avaliação dos requerimentos de registro de agrotóxicos. Então, nós continuamos com a participação, né, do ente coordenador, que é o MAPA, né, que analisa ali os aspectos agronômicos, da Anvisa, né, que a minha colega Cássia está aqui hoje, vai falar logo mais para a gente, cuidando da saúde humana, e o IBAMA, né, se ocupando da parte dedicada à proteção ambiental. Então, é um modelo que a gente chama de tripé. E aí, falando aqui da nossa área, do IBAMA, né, como é que nós fazemos a avaliação aqui no IBAMA, né? A nossa avaliação, ela se baseia em o que nós chamamos de dossiê técnico, né? A 14.785, ela trouxe ali no seu artigo 7º, né, a expressão dossiê ecotoxicológico, que é justamente isso aqui, né? Então, é um pacote de estudos. Então, um analista ambiental, ele se dedica à análise e à avaliação de um pacote de estudos, a depender da característica do registro, esse pacote vai variar. Mas aqui o mais comum, que são para produtos formulados, nós temos, em média, uma análise e aí de vários estudos, né, mais de 40 estudos, então uma análise pautada essencialmente em critérios técnicos científicos, né? E onde a gente encontra hoje, né, para o pessoal que está assistindo a gente de casa, né, enfim, acompanhando essa audiência, esses resultados de testes, né? No IBAMA também nós temos uma lista que a gente chama de perfis ambientais, que são documentos destinados a divulgar esses resultados de testes, né? Respeitando, evidentemente, né, as questões de sigilo industrial, né, e segredos de negócio. Bom, então, de posse desses estudos, o IBAMA, já há mais de 35 anos, emite o resultado da sua avaliação ambiental, que nós chamamos aqui internamente, né, de potencial de periculosidade ambiental, que é o PPA, um documento, né, que basicamente vai analisar características relacionadas ao meio ambiente, né? Então, a parte de transporte, persistência, bioconcentração e os efeitos ou possíveis efeitos para aqueles organismos que não são o alvo, né, do agrotóxico. Então, possíveis impactos para micro-organismos do solo, minhocas, microcrustáceos, algas, peixes e por aí vai. De posse desses resultados, né, que são estudos técnicos científicos, nós chegamos a uma classificação final do produto, né, que vai ser registrado. Então, aí a gente vai definir uma classe que fica entre 1 e 4, sendo 1 a classe de maior periculosidade ao meio ambiente, né, e 4 aquela de menor periculosidade ao meio ambiente. Essa comunicação, ela é muito importante, né, para anunciar para o usuário final, né, para a sociedade, né, as características daquele produto. Então, isso vai na rotulagem dos produtos, como a gente pode observar aqui no destaque, né, aqui a gente pegou um exemplo de um produto muito perigoso ao meio ambiente, e, eventualmente, ali as frases de advertência, dizendo, olha, isso tem uma preocupação maior para organismos aquáticos, para abelhas, né, outros insetos, enfim, isso é uma comunicação já consolidada e que nós atribuímos uma grande importância. Além disso, né, e eu vou fazer uso aqui da palavra da minha antecessora, né, a doutora Ana Lígia, da CNA, né, ela muito bem explicou que o modelo regulatório atual, o que antes era uma opção, passou a ser uma obrigatoriedade com a Lei 14.785, ou seja, a nova legislação de agrotóxicos, ela trouxe uma obrigatoriedade da análise de risco ambiental. Então, o risco, diferentemente do perigo, que como muito bem a doutora Lígia explicou, ele está associado, o perigo está associado às propriedades intrínsecas da substância ou do produto. Já o risco, ele adiciona a essa característica, vejam, não é que deixou de existir perigo, mas é que é adicionado a essa característica de perigo o componente exposição, ou seja,
o modo como vai chegar ali no campo passa a ser fundamental, né? O modo como esse agrotóxico vai interagir com o meio ambiente, no caso da avaliação ambiental, passa a ser fundamental. Então, o IBAMA já vinha estudando, né, e aperfeiçoando os seus modelos de avaliação com essa vertente de risco ambiental. Eu trouxe uma imagem do nosso evento sobre risco ambiental. Então aqui a gente trata de organismos aquáticos, répteis, aves e abelhas. E só para falar um pouquinho do impacto, que foi uma pergunta aí de uma pessoa que nos assiste, de 2023 para cá nós tivemos um aumento das avaliações ambientais de 220 avaliações ano para mais de 500 análises. Então nós fizemos um aperfeiçoamento interno funcionamento dessas análises, evidentemente sem perder a qualidade de proteção. E para fechar minha fala, eu queria só trazer um destaque, né, que assim, todo esse esforço que a gente faz de avaliação, nós controlamos aqui os relatórios de produção. Uma constatação que eu trago para reflexão é que 60% em média das marcas, dos registros que nós gastamos esses recursos aqui para aprovar, hoje elas não são comercializadas no Brasil. 60 segundos. Okay? E, por fim, a nossa norma de avaliação ambiental, como já foi dito, ela está em consulta pública. E aqui, já pauso a apresentação, excelentíssimo, só para frisar o seguinte: a norma está em consulta pública, ela não tem força normativa, o objetivo da consulta pública é colher a opinião de todos e todas, né, a máxima participação possível. Após a consulta pública, nós vamos fazer uma reflexão interna de todas as contribuições para, então, produzir um texto. Esperamos que até lá já tenhamos um decreto, né, regulamentador, e que isso ainda vai passar por consulta jurídica, ajuste de legalidade, enfim, e é basicamente isso. Então, eu encerro aqui a minha fala, devolvo a palavra à mesa e fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado. Agradeço aí as suas colocações ao Alain, representando aqui o IBAMA, mas eu queria deixar uma pergunta aqui para que ele depois me respondesse mais adiante aí. O IBAMA abriu uma consulta pública para reformular a avaliação ambiental de agrotóxicos, revisando a portaria 84/96, com o prazo de até 8 de junho. Pergunto formalmente, por que o IBAMA está se antecipando à edição do decreto federal que regulamentará a Lei 14.785 de 2023? O correto e prudente não seria aguardar o decreto presidencial unificado para garantir que a instrução normativa do IBAMA não confronte com o texto geral? Depois eu peço para que o Alain responda mais tarde sobre isso aí. Eu chamo outra oradora aqui agora, a Cássia de Fátima Rangel Fernandes, gerente-geral de toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Com a palavra, a Cássia. Boa tarde a todos. Em nome do Vossa Excelência, né, o senhor Jaime Bagato, eu cumprimento toda a mesa, secretário Goulart e todos que estão nos assistindo. Eu vou fazer, o Alain já fez uma fala mais geral, que abarca muito das competências que são similares do ponto de vista das competências técnicas, na análise da avaliação do ponto de vista da avaliação ecotoxicológica e a Anvisa da avaliação toxicológica. Então eu vou pular para um outro ponto e já dando continuidade na discussão. Mas antes eu também gostaria de compartilhar a estrutura da Gerência Geral de Toxicologia da Anvisa para vocês. Enquanto eu compartilho aqui, eu
inclusive, continuo me apresentando, eu sou servidora de carreira, sou servidora do Ministério da Saúde, da carreira de tecnologista, estou cedida para a Anvisa há 3 anos e cerca de 3 meses, e há 2 anos e 3 meses na Gerência Geral de Toxicologia, e já trabalhei mais de 10 anos no Ministério da Saúde, nessa área de vigilância de populações expostas a agrotóxicos. Eu vou passar só 3 slides aqui para mostrar para vocês um pouco da estrutura da Gerência Geral de Toxicologia. Então, hoje a gente tem ao todo 37 servidores na Gerência Geral de Toxicologia. A gente está dividido em 3 gerências, uma que trabalha com toda a parte de monitoramento de risco, avaliação do risco, monitoramento de resíduos, a parte de avaliação de resíduos também. A gerência de produtos equivalentes, a maior demanda de produtos são de produtos formulados equivalentes, né? Então, essa, inclusive, era a nossa maior filha. A gente fez uma otimização de processo de 2025, conseguimos reduzir em 70% a fila. Era uma fila de 2.000 produtos para 6 pessoas, incluindo a gestão, analisarem, e a gerência de avaliação de segurança toxicológica, que avalia os produtos novos e os bioinsumos, né, os atuais bioinsumos. Então, ao todo, nós temos 37 servidores para atuar em toda essa demanda. E quando a gente fala de tempo de análise, hoje, o tempo de análise para inovação, para produtos novos, ele está dentro do prazo regular, que é de 24 meses, tanto na lei anterior como na atual lei, que se manteve 24 meses. A área de produtos formulados, a lei anterior saiu de 24 meses para 12 meses. Quando a gente fala de prazos de 8 anos para um produto ser analisado, a gente tem que lembrar que a gente tem que descontar todos os prazos quando o produto ainda está ou sobrestado porque ele não tem, por exemplo, alguma documentação, ou um produto técnico, ou porque a empresa pediu prorrogação de prazo. Nós temos pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de exigências de cerca de 1 ano. Então, esse prazo de 8 anos não é o prazo real que está previsto na lei, né? O prazo real é aquele que a administração levou para fazer a avaliação desse produto. Reduzir de 24 para 12, num escopo onde não se tem a previsão de aumentar o número de servidores, traz também uma insegurança para o cumprimento desses prazos, que enseja a judicialização quando não cumprimento. Mas a Anvisa está aí com todo o rol de diretores. Esse foi um tratamento, né, de filas que eles entraram para todas as filas da Anvisa, comprometidos, e a GG Tox já vem fazendo entregas e implementando, né, esses avanços com redução de filas, com incremento de 300% em análise, por exemplo, de produtos formulados equivalentes, e mantendo os prazos legais para biológicos e para produtos novos. E aqui passando deixa eu ver se eu consigo passar um slide aqui. Bom, eu não vou passar, não vou me alongar, porque eu quero conseguir falar um pouquinho de como que a gente conclui a nossa avaliação. Como o Alan já falou, a gente parte de uma avaliação que vai a partir de um dossiê que está estabelecido em normas definidas, com critérios definidos pela Anvisa. E eu acho importante, acho que seja um entendimento de todos, que a lei ela não traz uma diferença de hierarquia entre esses órgãos. Então, a saúde continua como competente, né? Quando a gente faz a leitura de uma legislação, a gente lembra que a nossa legislação maior é a nossa Constituição, que pede proteção à saúde, né, e ao meio ambiente, que não tenha retrocessos. Então, a gente continua fazendo a leitura da lei dentro de uma leitura transversal, onde a gente consegue chegar de que não há motivos para que a gente perca competências dentro dessa lei, e o decreto vai refletir isso. Então, o ponto que foi trazido aqui pela Lígia, das questões relativas à previsibilidade, isso é um impacto que a Anvisa, inclusive, tem alertado há muito tempo, porque temos essa dificuldade também da previsibilidade, da imprevisibilidade regulatória, quando a gente não tem uma lei que está há mais de 2 anos sem ser regulamentada. A Anvisa apresentou em novembro de 2024 para a Casa Civil uma minuta de decreto regulamentador, para que fosse, né, com uma solicitação para que fosse articulado um grupo de trabalho, nos moldes, inclusive, que estava sendo feito à época por um grupo de trabalho para discutir a lei de bioinsumos, né, que agora a gente está no momento da regulamentação da lei também, com participação da Casa Civil e da Presidência. A gente solicitou, dada a urgência do tema, dadas as judicializações que estavam sendo já postas, e dado, inclusive, as diferentes interpretações das procuradorias dos órgãos, porque na ausência de um decreto regulamentador, a gente trabalha com as recomendações da Procuradoria. E quando as procuradorias divergem, sobem para instâncias superiores. Então, hoje, a Anvisa trabalha em termos de competências dentro da interpretação e da orientação que a sua Procuradoria deu. Então,
o esforço da Anvisa para que essa lei seja regulamentada é grande, a gente está à disposição, e desde 2024 que a gente propôs uma minuta que fosse discutida com todos os órgãos sobre coordenação do mapa, mas que a gente pudesse sentar e discutir. A ausência dessa regulamentação e a edição de atos individuais, né, o mapa já tem alguns atos individuais que ele vem editando, tem trazido mais incertezas para o processo, porque a gente é questionado a todo momento e a gente muitas vezes tem conhecimento de algumas decisões, como o registro de produtos, considerando os produtos idênticos, a gente tem conhecimento sem a participação da Anvisa e do IBAMA, pelo Diário Oficial, ou porque as empresas nos procuram para saber como que a Anvisa vai liberá-los da avaliação. E a gente não tem hoje autonomia para liberar de uma avaliação um produto, principalmente porque a gente não tem o procedimento para o produto idêntico. Então, a lei ela não é auto-aplicável, ela necessita de regulamentação, e não só de regulamentação de decreto, mas também que a gente possa depois fazer toda uma revisão dos atos intranormativos. E trazendo também a questão da discussão que ele já trouxe sobre perigo e risco, e a Alan já comentou também, o perigo, a identificação do perigo é parte da avaliação do risco. A avaliação final do risco passa pela primeira etapa, que é a classificação de perigo, agora conforme a lei, segundo o GHS. Então, isso em momento algum traz alguma insegurança, né, ou alguma divergência ao entendimento. E a lei traz a questão do risco inaceitável, né, e risco inaceitável para a saúde. Quando a gente fala de risco inaceitável para a saúde, quem vai definir critérios de risco inaceitável para a saúde é a própria saúde, né? E lembrando, isso eu falo sempre com o mapa, que a gente tem que lembrar que quando a gente fala de impactos econômicos, os impactos econômicos também existem para a saúde. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. A carga de doença, de uma exposição a qualquer doença, recai majoritariamente sobre o SUS, e essa conta precisa ser levada em conta, porque para além de custos, a gente está falando de vidas, né? Então a gente não tem nenhuma prerrogativa no nosso arcabouço normativo que faça a gente desbalancear e considerar questões econômicas como acima, hierarquicamente, de questões de saúde e de ambiente. E a gente está em plena discussão de uma só saúde, de toda uma integração entre saúde, ambiente, clima, economia, então a gente não tem como fazer essa discussão desvinculada. 60 segundos. À saúde, qualquer impacto ao meio ambiente vai ser um impacto para a economia. Então, o impacto não é só da agricultura. E a gente tem feito um esforço enorme para que, de fato, a gente tenha novas moléculas que possam substituir moléculas que são moléculas altamente perigosas, como a portaria que está sendo proposta, que não é uma portaria de banimento, é uma portaria que está prevista no PRONAR, para um decreto presidencial que está dentro de um plano assinado pela Presidência da República. Então, o nosso movimento aqui é que sim, a gente deseja que essa lei seja regulamentada o quanto antes, porque a gente tem uma série de normas que precisam ser revistas também, adequadas em função da nova lei. Muito obrigada. Obrigado pela sua colocação, da Cássia, da Anvisa. Mas, Cássia, no entender do andar, como é que se diria aqui, até do linguajar brasileiro, do andar da carruagem, você não acha que falta também uma harmonia entre MAPA, a Anvisa, o IBAMA, para que essa lei, essa regulamentação dessa lei, ela agilize muito mais rápido e sem que o IBAMA, ele sozinho intervenha e venha fazer, né, implementar um novo, igual o governo quer fazer através de um novo decreto. Mas eu deixo aqui uma pergunta para você, depois responder. A nova lei prevê a atuação complementar e harmonia entre o MAPA, a Anvisa e o IBAMA? Se o IBAMA aprovar essa instrução normativa em junho sem um decreto federal regulamentador, como fica a harmonização de prazos e análise por parte da Anvisa? Isso não corre o risco de fragmentar ainda mais o processo de registro, gerando insegurança jurídica para as empresas e também para o agricultor? Então eu deixo essa pergunta para você aí, é mais um ponto de interrogação, que isso é muito preocupante hoje para o setor produtivo, para a agricultura no Brasil.
Do E-Cidadania também nós temos uma pergunta aqui da Raíssa, de Mato Grosso. É sobre os biológicos. De que forma as alterações da Lei 15.070 de 2024 impactam o registro de novos produtos, enquanto o governo adia a regulação? Depois fica a critério dos oradores aí, quem quiser dar uma resposta sobre essas perguntas aí. Eu passo nesse momento ao próximo orador, ao Rafael Grilli Felizardo, especialista em políticas e indústria da Confederação Nacional da Indústria, da CNI. Com a palavra da CNI, o Rafael. Senhor presidente, senador Jaime Bagalotti, senhoras e senhores parlamentares, demais autoridades presentes, a CNI agradece o convite para participar dessa audiência, né, de que trata a implementação da Lei 14.785 de 23, né, com redação conferida pela Lei 15.070 de 24, resultante da aprovação do PL 14.59 de 22, substituto ao projeto de Lei 6299 de 2002. Bem, a CNI manifestou em nota técnica de 2022 posição convergente com a modernização promovida por essa legislação, por entender que a proposta aproxima os prazos de análise e registros de defensivos agrícolas no Brasil daqueles praticados por países concorrentes, né, sem redução do rigor científico exigido para a avaliação da segurança dos produtos. Passados mais de 2 anos da publicação da lei, no entanto, como a gente tem discutido aqui, sua plena aplicação ainda depende de regulamentação por parte do Poder Executivo. A ausência de decreto federal mantém pontos de conflito entre o decreto 4074 de 22 e a legislação atualmente em vigor, gerando insegurança na interpretação de dispositivos essenciais que vão da pesquisa à produção, à fiscalização e ao destino de resíduos. Diante desse cenário, a CNI reforça 3 pontos centrais para a implementação da nova legislação. O primeiro deles é clareza normativa e estabilidade regulatória. Os procedimentos definidos na regulamentação devem traduzir com objetividade as diretrizes da lei, reduzindo ambiguidades ou zonas cinzentas. Mudanças frequentes ou interpretações divergentes entre os órgãos elevam custos de conformidade e comprometem decisões de investimento de longo prazo da indústria de defensivos, que, por sua vez, vai alimentar a cadeia do agro. Bom, em segundo lugar, eficiência administrativa e integração entre os órgãos registrantes. A lei estabelece prazos definidos por tipo de produto e mantém a atuação conjunta dos órgãos responsáveis pelos setores da agricultura, da saúde e do meio ambiente. A CNI acompanha com atenção a consulta pública aberta pelo IBAMA sobre a instrução normativa que revisa a portaria 84 de 96, relativa à avaliação ambiental de agrotóxicos, e reitera que os atos infralegais editados por cada órgão devem observar os prazos e critérios objetivos previstos em lei, sob pena de comprometer a eficiência que a própria norma buscou instituir. Terceiro, convergência com parâmetros internacionais. A incorporação da análise de risco como critério técnico de decisão, em substituição à premissa de risco zero, tem precedente consolidado em outras cadeias regulatórias, como a farmacêutica, e alinha o Brasil a práticas adotadas por agências reguladoras de países membros, por exemplo, do bloco da OCDE. Essa convergência acaba sendo relevante tanto para a competitividade da indústria nacional quanto para a previsibilidade do comércio internacional de produtos derivados de cadeias agroindustriais. Bem, por fim, a CNI destaca a importância da harmonização federativa na aplicação da lei, de modo a evitar exigências duplicadas ou interpretações divergentes entre União, Estados e municípios e da preservação dos atos já praticados sobre a legislação anterior, de forma a assegurar continuidade regulatória aos processos em curso. Basicamente isso, muito obrigado. Obrigado aí pelas suas colocações, ao Rafael, da CNI. E nesse momento eu queria passar a palavra ao Carlos Goulart, secretário de Defesa da Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, do MAPA. E depois já queria deixar até já uma pergunta para o MAPA, para o Carlos Goulart.
direcionado para ele, para o mapa. Secretário, quais são os principais prejuízos para o setor agropecuário, para os produtores rurais e para a atuação do Ministério da Agricultura decorrentes da não regulamentação da Lei nº 14.785 de 2023, Lei dos Defensivos Agrícolas? Com a palavra do mapa ao caso. Boa tarde, senador Jaime Bagato. Obrigado pelo convite. Estendeu uma saudação aos senadores e a todos que nos assistem online aqui presencialmente e aos colegas da Anvisa e do IBAMA que nos acompanham online. É uma discussão que o Ministério da Agricultura entende que causa ansiedade do parte do setor produtivo. A gente já conhece quais são as preocupações do ponto de vista da percepção do setor regulado, da qualidade ou da eficiência produzida pelo novo marco legal, tanto para a Lei de Agrotóxicos quanto para a Lei de Bioinsumos, que é a 15070, objeto do requerimento. Cumpre informalmente instar de que a posição do Ministério da Agricultura é uma e sempre foi, mesmo antes da minha liderança à frente da Secretaria, independente do secretário ou dos diretores que ocuparam a pasta, é de que a Lei de Agrotóxicos e os regulamentos possuem uma importância para a Política Nacional de Sanidade Vegetal. E a Política Nacional de Sanidade Vegetal é uma competência inequívoca e exclusiva do órgão de agricultura do Poder Executivo. Portanto, a Lei de Agrotóxicos, ela traz um conjunto de um regulamento, como é no mundo inteiro, que traz um regramento que serve para o ente regulado entender como é que funciona, que a administração pública irá analisar os registros dos produtos e avaliar eficiência agronômica, como já foi falado, eficiência agronômica, preservação da saúde e do meio ambiente. Mas esse é um instrumento, como o senhor comentou na fala do MPF, o agrotóxico, ele é um instrumento necessário na produção agrícola. Não existe país neste planeta que produza agricultura que não utilize agrotóxico. Ainda não existe. Todos os países do mundo que praticam agricultura utilizam sementes, fertilizantes e agrotóxicos. Os três insumos que são correntes para a produção agrícola. A produção agrícola se reveste de importância para o Brasil porque é o pilar da economia deste país. É uma atividade notória e o que caracteriza a excelência da agricultura brasileira, o que traz ela, como nós atingimos, na liderança global da produção de alimentos, com metade da pauta exportadora em produção de alimentos, é porque o produtor rural brasileiro é um adepto inequívoco de inovação e novas tecnologias, sem preconceitos. Eu falo isso porque muitos países ao redor do mundo não conseguem entender como é que o Brasil lidera a adoção global de bioinsumos e quando você não tem um crescimento exponencial da agricultura orgânica. Eu falo, é porque quem lidera o uso de produtos de base biológica é 97% da produção de soja que é geneticamente modificada. Então não existe na agricultura brasileira essa dicotomia convencional, orgânico. Trata-se tudo de você ter uma cadeia de valor que traga produção e sustentabilidade social, ambiental e econômica para a atividade, porque produzir alimentos é um ato muito importante, mas não é um ato de caridade. Não é caridade, é desenvolvimento econômico sustentável que banca esse país há décadas. Ontem no Plano Safra foi mostrado isso, que no ano de 2025 a agricultura brasileira cresceu 11,7%, muito acima de qualquer atividade econômica desse país. Mas você não basta ter dinheiro, precisa ter saúde e meio ambiente. Por isso que é importante do regramento observar esses rigores e já antevendo, a lei atual não regrediu em nenhum rigor para nenhum dos critérios tratados. Portanto, o que se trata é de você trazer eficiência regulatória para um sistema tripartite que também só existe no Brasil. Todos os países no mundo praticam suas análises com saúde, ambiente e agricultura, mas cada um opta de uma maneira diferente. Nos Estados Unidos é no órgão de ambiente. Na Coreia do Sul, quando nós temos uma cooperação, é no órgão de pesquisa e extensão análogo à Embrapa. Cada país encontra uma maneira
soberana e autodeterminada de encontrar o seu ponto de análise de rigor para liberar esses produtos. No Brasil, é um sistema consolidado que nunca se teve a pretensão de alterar, que é MAPA, Anvisa, IBAMA, Saúde, Ambiente e Agricultura trabalhando. O que se pretende nesse processo é trazer eficiência. Porque, como dito, é uma agricultura que atingiu a excelência e lidera todas as commodities das quais produz. Só que nós competimos num mundo altamente fragmentado e cada vez mais difícil. Os nossos concorrentes, especialmente Estados Unidos e União Europeia, o tempo médio de registro de uma nova molécula nesses países é de 4 anos. E o Brasil tem que competir com esses países levando 7 anos para registrar uma molécula nova. Ainda persiste, ainda que o tempo médio tenha melhorado muito ao longo dos últimos anos, um ingrediente ativo novo que ele chega para o Brasil 4 anos depois de já ter sido utilizado na Europa ou nos Estados Unidos. Nós estamos competindo pela liderança global de alimentos. Não tem cabimento esse país, que depende desses insumos, ter esses tempos médios de registro. Não se trata, de novo, de retrocesso. Se trata de dar eficiência regulatória que acompanhe essa excelência da produção de alimentos. E aí traz uma das questões das quais é sempre trazido como um pouco de contradição para o lado brasileiro, da qual eu tenho que questionar. Como seria possível os mesmos entes do Poder Executivo, utilizando os exatos mesmos regramentos, levar 7 a 8 anos para registrar um ingrediente ativo novo de químico e para produtos biológicos o Brasil ser um dos maiores recordistas de registro de produtos de base biológica? São as mesmas equipes, ou seja, mesmas estruturas, não é a mesma equipe porque são unidades administrativas, divisões, técnicos separados, mas é o mesmo MAPA, Anvisa e IBAMA que tem a melhor performance e liderança global de bioinsumos, tem o pior desempenho de ingredientes ativos de base química do mundo. Nós convivemos com essa contradição e nós precisamos melhorar, não no regulamento de bioinsumos, já adiantando, não fazer menos melhor, ou seja, não podemos piorar do que já é excelente. O Brasil é liderança global e referência global de ser o primeiro país de uma lei específica para produtos biológicos com tratamento diferenciado para aquilo que ele representa, que é o estado da arte em sustentabilidade na produção agrícola de produtos de insumos, mantendo os registros porque 50% dos produtores brasileiros adotam algum nível de produção com produtos de base biológica. Mas o dever de casa em instrumentos químicos ainda persiste. Por que isso? Isso é bom para quem nos assiste em casa entender. O Brasil, 70% da sua produção agrícola é plantio direto no ambiente tropical. Mais de 50% do uso de agrotóxico no país é herbicida. Está dando um eco, Alexandre. É herbicida. E não existe no mundo alguém que tenha desenvolvido ainda o que nós chamamos do santo graal dos insumos, que é o primeiro bioherbicida. Ainda não existe em nenhum lugar do mundo. Que seria uma representação muito interessante, inclusive para as estratégias que o governo federal implementou do Pronara, da substituição das moléculas mais perigosas pelas menos perigosas. Porque também é uma tendência global, os dados mostram por si só que ao longo de 30 anos, todas as moléculas e ingredientes ativos novos têm caminhado para um perfil ecotoxicológico de Anvisa, que a Anvisa e IBAMA sabem disso, menos tóxicos daqueles que eles substituem. O mundo trabalha nesse processo e ainda existe um processo muito meritório de discussão também de descontinuar esses produtos que ao longo do tempo você vai conhecendo os seus perigos e as suas capacidades ou não de mitigação de risco deles associados à saúde e ambiente, que são as famosas reavaliações de produtos que já estão vigentes. Portanto, o grande mérito da Lei 14.785 é promover a eficiência, a governança desse sistema. Nós sempre comentamos de que, para o Ministério da Agricultura, que é gestor da política sanitária, nós temos, só para lembrar, 3 emergências fitossanitárias declaradas nesse país. Mosca da carambola no norte do país, monelise do cacaueiro também no norte do país e a vassoura de bruxa na mandioca, afetando populações indígenas das quais não tem controle e ninguém no mundo conhece essa praga. Os únicos mecanismos das quais a gente dispõe é controle varietal ou controle mecânico e controle químico. Nós estamos vivenciando no norte do país, pela primeira vez, populações indígenas tendo que comer arroz pela primeira vez na sua história. Porque esse fungo entrou e a gente precisa, no ponto de vista da defesa agropecuária, garantir tempo para que a pesquisa desenvolva mecanismos de controle para essa praga. Essa praga pode ser que eventualmente ela se instale no país.
agrotóxico não será uma via de uso para populações dos indígenas, dos nativos, porque a Constituição não permite que se utilize. Mas para mandioca, que é um patrimônio brasileiro, Paraná é o maior produtor de mandioca do Brasil. O Pará é um grande produtor. Nós teremos que ofertar uma solução química, que, como o senhor bem falou, é custo. E dói no ouvido, ainda mais em 2026, quando a gente passa por um desafio muito gigante de renegociação da dívida do campo, com o custo do dinheiro muito elevado, e o exercício do governo federal com o Plano Safra ontem lançado para reduzir o custo do dinheiro e melhorar a possibilidade de crédito para que o produtor continue saudável economicamente falando. Portanto, senadora, quem nos assiste, o Ministério da Agricultura tem feito tudo o que é possível para o exercício da lei. A lei é autoaplicável no seu texto, basta ler. Foi comentado sobre que o Ministério da Agricultura tem publicado registros. Por favor, quem estiver nos assistindo online, lê o artigo 15º da lei. Produtos idênticos, o Ministério da Agricultura, como órgão registrante para uso agrícola, tem 60 dias dispostos na lei para publicar o registro. Não é discricionário, é autoaplicável e está expressamente escrito na lei. A lei expressamente indica 4 pontos para a regulamentação infralegal, que é o decreto. O Ministério da Agricultura tem feito um esforço para tratar disso, tratar com o Anvisa e IBAMA. Nós já antecipo que eventuais divergências que a gente exista entre Anvisa e IBAMA, e sempre existe nesse processo, o Ministério da Agricultura não expõe, nem jamais vai expor em um ambiente público, porque nós entendemos que as divergências do Poder Executivo são reservadas ao Poder Executivo, como vocês devem imaginar, como é o Judiciário, como é o Legislativo. Mas a nossa busca é pela eficiência administrativa. Nós precisamos, é por isso que nós, inclusive quem pode olhar, na lei está expressamente escrita a competência para o Ministério da Agricultura como órgão registrante de uso agrícola, para editar atos administrativos infralegais na lei. Isto não significa que nós podemos editar atos sem ouvir tecnicamente Anvisa e IBAMA, como publicado em 2024 a portaria de retrabalho, revalidação e os 3 R's, tem no processo que instrui a manifestação técnicas dos 2 órgãos que trabalham conosco, a do CISPA, que instala como inclusive um objeto de acórdão do Tribunal de Contas da União, que ultimou a administração pública a publicar esse sistema previsto em 2002 sob pena de improbidade administrativa, o CISPA, que é o Sistema de Gestão de Dados, que está expressamente indicado sob gestão do Ministério da Agricultura. Portanto, o Ministério da Agricultura tem feito tudo o que é possível nos limites que a lei determina. Nenhuma vírgula mais, nenhuma vírgula menos, e o que ela traz é uma governança. De novo, a governança é necessária porque, como foi dito, e é verdade pelo Alain, o número de registros nominais não diminuiu com a edição da lei. Mas não se trata não somente de número de registros nominais, que todos eles serão analisados eventualmente no exercício da lei, com deferimento ou indeferimento, e, se possível, no cumprimento dos prazos da lei, ainda que seja um pouco mais difícil por conta da quantidade de servidores que as 3 casas têm para lidar com o assunto. Mas a ordem da qual ela é disposta para o produtor rural interfere diretamente na política nacional de sanidade vegetal, responsabilidade do Ministério da Agricultura, e é isso que a gente tenta preservar. Muito obrigado, senador. Obrigado, Carlos, pela sua colocação e dizer que não há mais como protelar isso sobre essa lei 14.785. Não tem mais como protelar isso para nós seguirmos com isso adiante, para nós termos que validar realmente a lei. Dizer, Carlos, que de 4 para 8 anos, o que se faz em 4 anos? Quanta coisa muda. Hoje não é 4 anos, não, em 6 meses. Né? Hoje, com essa tecnologia moderna que nós temos hoje, as coisas parecem que de um mês para o outro já está dando diferença. Agora imaginem, são 3, 4 anos aí para você registrar um novo ingrediente, um novo produto. É uma coisa inexplicável. Sem considerarmos que tem quem era sobre a soja. Quantos anos nós demoramos, que já estavam os Estados Unidos e a Argentina plantando soja transgênica? Nós demoramos praticamente, acho que foi quase 10 anos depois, né, Carlos, para nós chegarmos com a soja transgênica, onde ia usar muito menos produto, mas aquela situação de convencer
muita gente que o Brasil poderia plantar soja transgênica. Hoje temos aí o maior produtor do mundo, praticamente temos produzindo praticamente 50% a mais do que os Estados Unidos, enquanto que naquela época os Estados Unidos era o maior produtor de soja do mundo. Hoje nós estamos produzindo em torno de 170, 180 milhões de toneladas, e os Estados Unidos aí na casa de 115, 120. Mas eu quero passar a palavra aqui ao meu amigo, deputado federal, Rafael Simões, de Minas Gerais, que faz parte lá também na FPA, e eu passo a palavra a ele para ele fazer as suas colocações aí. Senador Jaime, quero cumprimentar o senhor e já parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência pública. Nós estamos aqui para tratar de um assunto extremamente importante. Cumprimento aqui a Ana Lígia, representando a CNA, o Carlos Goulart, representando o MAPA, cumprimentar também o Alain, aqui representando o IBAMA, e a Cássia, representando a Anvisa. Dizer, Carlos, que recebi com muita alegria sua fala, porque hoje o mundo vive de narrativas, E no nosso caso específico, essas narrativas aumentam. É uma demagogia, uma hipocrisia dizer que nós não podemos usar defensivos agrícolas. O mundo inteiro usa. E é necessário. E nós temos que evoluir. E nós precisamos ser eficientes, como disse você. Não é possível sermos competitivos enquanto levamos 8 anos para aprovar uma molécula que já foi aprovada lá fora, que já está sendo utilizada lá, em relação a 4 do que a Europa, Estados Unidos, o tempo de aprovar essa molécula. Isso tira a gente do mercado. Eu sempre escutei meu velho pai dizer que nós somos o celeiro do mundo, eu acredito nisso. E nós podemos ir muito além disso, a partir do momento que o sistema entenda da necessidade de andarmos de mãos dadas. Porque não adianta o MAPA entender uma coisa, o IBAMA entender outra, a Anvisa entender outra. Nós temos que andar juntos. E aqui a aplicação dessa norma, ela é fundamental para que possamos ter aí celeridade na eficiência das inovações necessárias para que o nosso produtor tenha condição de ser competitivo. Porque é muito comum falar assim, a comida está caro, mas ninguém sabe o que a gente sofre. Quando eu falo a gente, é porque eu sou produtor. O que a gente sofre lá na roça, Carlos? Para produzir. Principalmente o médio e pequeno produtor desse país. Nós estamos endividados. Nós não temos mais condição de mais nada. Eu tenho dito nas minhas falas que o maior latifundiário desse país vão se tornar os bancos. Porque para pegar empréstimo agora é alienação fiduciária. Eu quero ver se os bancos vão produzir comida como os nossos produtores produzem. Eu quero ver se essa turma aí do Tititi se vai produzir comida. Se o cara sabe o que é para debaixo de uma vaca 4 horas da manhã para produzir leite. Se o cara sabe, esse que fica no Tititi, se ele sabe quanto é que está valendo hoje o milho. Você vê no Centro-Oeste, nós estamos falando em R$35 um saco de milho. Não paga para colheita. Não paga para colheita. E quem que fica com o prejuízo? Nosso querido produtor rural, que é um herói nesse país, Mas quando eu escuto a sua fala, eu fico animado. Eu passo ainda a acreditar que há o que fazer. E nós precisamos que as outras áreas envolvidas tenham esse mesmo pensamento. Nós precisamos preservar o meio ambiente 1000%. Agora, nós precisamos pôr o pé no chão. Entender o que acontece no mundo e não ficar comprando aí historinhas daqueles que querem se contrapor à capacidade de produção do Brasil. Não é isso, senador Jaime? E aqui, senador, eu trago aqui uma série de perguntas, principalmente ao IBAMA, e o senhor me sinaliza a hora que eu posso entrar nessas perguntas, porque é importante que nós, produtores, possamos ter ideia do que o IBAMA está pensando,
Porque senão é da competência do MAPA, mas aí faz lá uma consulta pública que vai contrária à legislação que é de regulamentação do MAPA. Nós estamos aqui para entender isso. Eu acho que isso é muito importante para nós. Então, quando for o momento oportuno, Vossa Excelência que está aí presidindo essa audiência, o senhor me sinaliza que eu vou aqui apresentar uma série de proposições que vieram lá elaboradas pela nossa Frente Parlamentar da Agropecuária, essa frente forte, que defende de fato o produtor, mas não é no TikTok, não é nas redes sociais, não. Faz defesa efetiva do nosso produtor. Muito bem, viu, senador? O deputado Rafael já pode fazer, se você quiser, pode ficar com a palavra, que depois eu já passo para os demais oradores aí. Então vamos lá. O primeiro questionamento ao IBAMA é o seguinte: após mais de 20 anos de debate no Congresso Nacional, foi editada a Lei 14.785/2023, que atualiza o marco regulatório dos pesticidas e consolidou a necessidade de avaliações baseadas em risco, consideradas as condições de uso, exposição e medidas de mitigação aplicáveis. No entanto, a consulta pública para a revisão da portaria IBAMA 84 de 1996, que disciplina os procedimentos de registro, alteração de registro, reanálise e avaliação ambiental de agrotóxico, gerou preocupação quanto à possível manutenção de critérios predominantemente fundamentados em perigo e de mecanismos de reanálise que podem não estar compatíveis com o novo marco legal. Nesse sentido, como o IBAMA está adequando seus procedimentos e a nova portaria à lógica da avaliação e gestão de risco previstas na Lei 14.785 de 2023. O órgão considera que os critérios propostos já refletem integralmente esse modelo. Há previsão de revisão de dispositivos que possam resultar em critérios proibitivos de registro ou instauração de reanálise sem observância do rito estabelecido pela lei? Essa é a minha primeira pergunta. Ainda ao IBAMA, o parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 14.785 de 2023 estabelece que os pedidos de registro de produtos à base de ingredientes ativos em reanálise podem continuar sendo avaliados e concedidos pelo órgão federal competente enquanto não houver conclusão do respectivo processo de reanálise. A previsão busca evitar a paralisação generalizada de pleitos, sem prejuízo da continuidade de reanálise e da eventual adoção de medidas cabíveis ao seu final. Contudo, há preocupação de que o IBAMA esteja mantendo suspensas de forma ampla as análises de produtos relacionados a ingredientes ativos em reanálise, o que pode contrariar a regra expressa na lei e gerar atrasos relevantes na fila regulatória. Nesse sentido, quando o IBAMA pretende adequar seus procedimentos ao disposto no parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 14.785 de 2023, quais medidas serão adotadas para assegurar que os pleitos de registro e alteração de registros continuem sendo analisados e concluídos enquanto a reanálise do ingrediente ativo não for finalizada? Terceira pergunta, senador. O artigo 31 da Lei 14.785 de 23 prevê que, concluído o procedimento de reanálise, o órgão federal registrante poderá manter o registro com adequações, propor alterações de formulação, dose ou uso, restringir a comercialização ou adotar medidas compatíveis com a conclusão técnica do processo. No caso do imidacloprido, o MAPA editou o ato 71 de 2022, estabelecendo medidas de mitigação e adequações do uso com base em dados técnicos, inclusive produzidos pela Embrapa. Contudo, há preocupação que os pedidos de alteração de registro apresentados por empresas estejam sendo indeferidos no âmbito ambiental, mesmo quando buscam adequar os produtos às medidas já definidas pelo órgão registrante.
Além disso, segundo informação apresentada pelo setor, em julgamento ampliado realizado em 9 de junho pela 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, formou maioria pela manutenção da sentença de primeiro grau na ação judicial 106.3042 20.2023.4.1.3400, reconhecendo a necessidade de tratamento isonômico aos processos de registro, alteração de registros e pós-registro de produtos formulados com imidaclopido, mediante observação do ato 71 de 2022 do MAPA. Nesse sentido, quais são as razões técnicas e jurídicas para que o IBAMA não reconheça em suas análises as medidas de mitigação e adequações definidas pelo MAPA? Como o Instituto pretende compatibilizar sua atuação com o artigo 31 da Lei 14.785 de 2023 e assegurar tratamento isonômico, previsibilidade regulatória e igualdade de condições entre os pleitos apresentados pelas empresas? Tem mais uma aqui, presidente. Considerando que o prazo de proteção dos dados apresentados no processo de reavaliação do ingrediente ativo Tiametomax se encerrou em junho de 23, a preocupação com a permanência de produtos em fila regulatória sem conclusão da respectiva avaliação ambiental. A Lei 14.785 assegura que os pleitos de registro de alteração de registro possam continuar sua tramitação durante a reanálise de um ingrediente ativo. Entretanto, há relatos de que a existência de novos dados apresentados no processo vem sendo utilizada como fundamento para retardar ou impedir a continuidade das análises de produtos que aguardavam avaliação ambiental. Neste sentido, qual é o fundamento técnico e jurídico para a manutenção dessas restrições? Qual é a provisão para a regularização da fila de produtos à base de Tiametomax? E quais medidas o IBAMA vem adotando para assegurar o cumprimento da Lei 14.785/2023, a continuidade das análises e o tratamento isonômico dos pleitos apresentados pelas empresas? Outra pergunta ao IBAMA. Manifestações recentes de dirigentes do Instituto no painel de monitoramento do agrotóxicos no recurso hídrico em 11 de maio geraram preocupação no setor ao sugerirem que a atuação do órgão estaria orientada prioritariamente à restrição do uso de agrotóxicos, inclusive em relação à aplicação aérea e por drones. Considerando que o IBAMA integra o Sistema Federal de Avaliação Ambiental e possui papel técnico relevante no processo regulatório, é fundamental que suas análises sejam conduzidas de forma objetiva, transparente e baseada em evidências científicas, avaliação de risco, condições reais de uso e medidas de mitigação disponíveis. Nesse sentido, como o IBAMA assegura que decisões de avaliação, reanálise, restrições ou indeferimentos sejam fundamentados exclusivamente em critérios técnico-científicos compatíveis com a Lei 14.785 e não em juízos prévios sobre determinada tecnologia ou atividade produtiva? Quais mecanismos o Instituto adota para garantir imparcialidade, previsibilidade e respeito às medidas técnicas estabelecidas pelo MAPA no âmbito dos procedimentos de reanálise? Ainda ao MAPA, o artigo 28 da Lei 15.070 de 24 estabelece expressamente que não se aplicam aos bioinsumos as taxas de manutenção de registro nem a classificação de potencial de periculosidade ambiental, PPA, previstas no anexo da Lei 6.938 de 81. Apesar de a norma já estar vigente e não condicionar sua aplicação à edição de regulamentação complementar, há relatos de que a cobrança contínua sendo realizada sob o argumento que seria necessária a regulamentação adicional.
Trata-se de custo anual relevante para as empresas que atuam com bioinsumos, inclusive em situações nas quais não há nova análise técnica ou atividade específica a ser realizada pelo órgão. Nesse sentido, qual é o fundamento jurídico para a continuidade da cobrança dessas taxas após a entrada em vigor da Lei 15.070 de 24? Há previsão de adequação imediata dos procedimentos e sistemas de cobrança ao disposto no artigo 28? Qual é o cronograma para cessar a exigência e regularizar eventuais cobranças realizadas após a vigência da lei? E a última, ao IBAMA. A Lei 14.785 de 2023 atribui ao MAPA competências centrais no sistema de registro e reanálise de agrotóxicos, incluindo a análise de propostas de edição e alteração de atos normativos, a definição de prioridades, a coordenação das reanálises e o estabelecimento de procedimentos aplicáveis ao registro, autorização, inclusão, reavaliação e fiscalização. Após a vigência da lei, foram adotadas medidas relacionadas ao fipronil, instaurado procedimentos de reanálise envolvendo metonil e o tio de carb, e publicada a consulta pública sobre procedimentos de avaliação ambiental de agrotóxicos. Essas iniciativas suscitam preocupação quanto à existência de articulação prevista com o MAPA e a compatibilidade dos atos com o modelo de coordenação previsto no novo marco legal. Nesse sentido, quais foram os mecanismos de diálogo e alinhamento adotados pelo IBAMA junto ao MAPA antes da edição dessas medidas? O Ministério foi formalmente consultado ou participou da construção dos atos? Como o Instituto compatibiliza sua atuação técnica ambiental com as competências de coordenação, análise normativa e condução das reanálises atribuídas ao MAPA pela Lei 14.785 de 23? Há divergências institucionais ou ausência de protocolo entre os órgãos que esteja dificultando a plena implantação da lei? Senhor presidente, eu tenho certeza que o senhor também terá algumas perguntas ao MAPA e também à Anvisa. Eu encerro a minha participação aqui agradecendo a todos. Obrigado, deputado. Aqui as suas perguntas eu ouvi que são mais direcionadas. As minhas eu até já fiz ao MAPA, fiz à Anvisa e fiz também ao IBAMA. Que as suas perguntas são mais direcionadas ao IBAMA. O que nós temos que entender é que o Brasil é um continente. Nós temos, nenhum país do mundo tem isso na agricultura igual nós temos. Nós temos café, soja, algodão, leite, cacau, milho, mandioca, banana, maçã, uva. Nós temos uma floresta plantada enorme, muito grande. Somos maior produtor do mundo de cana-de-açúcar. Nos biocombustíveis somos líder. O que falta para nós é governança. Nós temos que admitir que o que falta para o nosso país é governança. Ninguém tem isso que nós temos. Agora, se nós não encontrarmos um mecanismo, igual eu falei, entre IBAMA, Anvisa, MAPA, essa união para que nós, produtores rurais, a indústria, a CNI, nós precisamos encontrar mecanismo para que a gente não possa parar o país, porque da forma que está indo, nós só temos hoje problemas dentro do setor produtivo. E o setor produtivo primário, ele é enorme e toda a cadeia tem importância, desde a agricultura familiar, o pequeno, o médio, o grande produtor, cada um dentro da sua eficiência. Agora, para isso nós precisamos atuar. Para isso, os órgãos competentes desse país que estão na governança, o Congresso Nacional, o IBAMA, as questões ambientais têm que ser resolvidas nesse país. Esse país só tem problema. Nós só temos problema, regularização fundiária, tudo é um confronto. Todo dia nós escutando notícias pelo Brasil afora, embargo de terra,
essa situação do gado sendo levado para ninguém nem sabe para onde está sendo isso levado. A única vigilância sanitária daqueles estados é quando um produtor rural ele tem que transportar um animal, ele tem que ter a sua documentação 100% legal. E agora a gente se viu aí as últimas notícias desse gado aí no Pará que foi abatido aí. Uma coisa impressionante que acontece nesse país. Parece que nós não temos nem vivendo no ano 2026. Meu Deus, onde que nós vamos chegar com esse país? Nós precisamos de pacificação nesse país, nós precisamos de paz no campo. Parece que o campo é uma guerra, parece que é um confronto diário contra o produtor rural, contra quem produz. Você imagine se o médio e o grande produtor estão com problema, imagine a agricultura familiar, o pequeno produtor, que situação que nós temos nesse país. Então, nós precisamos resolver. Eu quero deixar aqui, porque senão o tempo está se esgotando aí também, mas eu deixo à vontade aí a palavra, principalmente para o IBAMA, depois a Anvisa, e depois aqui nós terminamos com o mapa aqui, para ele fazer os últimos esclarecimentos. Mas eu passo a palavra aí agora ao Alan Alves, do IBAMA, para ele fazer as suas colocações e responder as perguntas. Claro, boa tarde mais uma vez, senador Jaime Bagato, e obrigado aí pela oportunidade de participação. Bom, eu irei iniciar então respondendo aquele questionamento que Vossa Excelência fez, né, sobre a oportunidade para realizar a consulta pública da instrução normativa que pretende revisar a portaria IBAMA número 84 de 1996. Pela data, né, assim, uma portaria de 1996, nós já temos aí 30 anos, né, então é uma portaria que precisava já ser revisada, independente da modificação do marco legal, né, por questão do avanço tecnológico e científico, naturalmente, essa ênfase que eu falei durante minha exposição inicial, que o IBAMA já, por opção regulatória, já estava evoluindo nas análises de risco, então precisava fazer essa atualização. Nós enxergamos, senadores, senadoras que nos acompanham, deputados, enfim, a todos, que a antecipação desse debate, na verdade, nós estamos adiantando uma parte que é muito importante, que é o debate técnico-científico, né? Então, assim, se a gente fosse esperar o decreto sair para iniciarmos o debate, nós entendemos que iríamos levar mais tempo, né? Isso não significa dizer que nós não reconheçamos, e aqui reconhecemos com toda certeza, a hierarquia das normas, né? Então a gente sabe bem, né, que temos que obedecer à lei, que está hierarquicamente superior ao decreto, que por sua vez está hierarquicamente superior a uma instrução normativa, né? Então esses ajustes de legalidade, que foi uma pergunta que surgiu tanto na fala de Vossa Excelência quanto do excelentíssimo deputado Rafael, nós vamos fazer essa análise certamente, como eu falei, vai ter análise jurídica, né? A AGU atua aqui com um trabalho que é grandioso, que é sempre muito importante para nós, né? E isso vai ser realizado. Então, acho que respondi aí a primeira pergunta, né? Que a ideia aqui não é um texto imortalizado, pelo contrário, é iniciar um debate, e quanto antes a gente iniciar, assim que o decreto estiver pronto, a gente já vai ter uma minuta de norma pronta, né, e ajustada ao decreto. A gente deixar para iniciar esse debate somente quando o decreto for publicado, nós vamos levar um tempo maior para fazer essa atualização. Então, é basicamente isso. E aí, entrando nas perguntas do nobre deputado Rafael Simões, em relação a critérios, né, de registro, e aproveitando a fala do secretário Goulart, né, que trouxe aí que no exterior nós temos um tempo até de 4 anos, né, para registro de novas moléculas, né. A 14785 trouxe um prazo de 24 meses para o produto técnico novo, está lá no artigo 3º, né, parágrafo 1º, inciso 2º. O IBAMA hoje, dentro do tempo líquido de análise, já consegue atender esse prazo, tá, dos 24 meses. A grande questão é que nós temos um passivo, né, uma fila, uma demanda que supera os nossos recursos. Então, a gente, durante a regulamentação, certamente nós vamos ter que pensar em uma estratégia para lidar com esse passivo, né, e adequar a nossa realidade. Mas, como eu falei na fala inaugural também, a gente já vem avançando, né, com a recuperação da equipe,
né, que tem uma rotatividade e com a capacitação interna. Evidentemente que isso tem uma curva de aprendizagem, mas nós estamos trabalhando em mecanismos que possam garantir uma maior eficácia e uma governança mais incisiva em torno dessas análises, né? Acho que também o CISPA, que como o secretário Goulart também comentou, que foi publicado, lançado recentemente, nós estamos aí na fase de migração de dados, ele também vem a colaborar com todo esse contexto. Então, é essa a nossa perspectiva que eu acho que está ali dentro dos critérios de registro que, sim, que Vossa Excelência tinha nos questionado, né? Em relação à paralisação das filas de reanálise, como Vossa Excelência muito bem lembrou, né, ali no artigo 30, né, e ele menciona essa não paralisação, nós deixamos de paralisar a fila, né? O que entendíamos antes da nova lei de agrotóxicos, né? A gente entendia que liberar produtos em reanálise, né, poderia trazer para a sociedade uma falsa sensação de segurança, que ao mesmo tempo que se investiga os riscos, você aprova essas avaliações, né? Mas nós respeitamos a vontade do legislativo, né? Então, se é estabelecido a não paralisação da fila, é justamente isso que nós estamos adotando, tá? Então, para as reavaliações recentes, nós não paralisamos a fila e, no caso do agente químico fipronil, que Vossa Excelência mencionou, a gente também está retomando a fila. É claro que quando se envolve uma análise de risco que tem ali uma certa suspeição em relação a riscos acima daqueles vistos inicialmente, que é o caso das reanálises, mas dependemos também do técnico qualificado e conhecedor daquele tipo de análise para distribuir o processo, mas as filas seguiram. O que não é o caso, assim, isso é o que depende da vontade administrativa, né, que fique bem claro, porque Vossa Excelência fez uma provocação, eu anotei aqui, sobre o agente químico tiametoxan, né, foi aqui a pergunta, se não estiver enganado, a pergunta 7ª. Bom, no caso do tiametoxan, a gente tem uma realidade um pouco diferente, porque aí não por vontade do IBAMA, mas nós temos decisões judiciais que suspenderam o encerramento da reavaliação do IBAMA. Então nós temos tanto uma decisão no TRF4 quanto uma decisão no TRF1 que decidiu por suspender a avaliação ambiental. E aí nós dependemos da avaliação ambiental para concluir a análise. Então nós não temos como dar seguimento a uma análise que o próprio judiciário determinou suspensão. Então a gente somos aqui no IBAMA fiéis cumpridores das decisões judiciais, né? E isso, enfim, tem lá o seu campo para ser debatido, que é o Poder Judiciário. Indo na sequência aqui, também queria falar um pouquinho sobre artigo 30, parágrafo 2º, já venci essa parte. E sobre a apelação, que Vossa Excelência menciona que, bom, esse é um debate também que está posto no Poder Judiciário, né? O IBAMA é réu em uma determinada ação que questiona, né, o tratamento isonômico aos produtos de imidacloprid. Eu também entendo que esse debate, enfim, que está sendo travado no Judiciário, aquele é o fórum mais adequado. Fizemos a nossa defesa lá, então a gente tem tantos fundamentos técnicos quanto jurídicos para a defesa do IBAMA. E o que foi colocado ali é que o IBAMA sempre atuou de forma isonômica, né? E eu repito aqui para Vossa Excelência, assim, o IBAMA ele conclui suas análises sempre conforme as suas convicções. Então, bom, e por que o IBAMA não iria concluir suas análises de acordo com as convicções do Ministério da Agricultura? Porque nós respeitamos e entendemos justamente essa repartição de competências, né? A Anvisa vai dispor sobre critérios de saúde, o Ministério da Agricultura sobre as questões, né, de eficácia agronômica e também de política agrícola, que é o órgão competente para tratar de políticas públicas agrícolas no contexto brasileiro, e nós aqui vamos falar sobre risco ambiental. Então, quando o tema for cálculo de risco ambiental, nós vamos aqui concluir os pleitos de acordo com as convicções técnicas, né, estudos técnicos científicos, como eu falei, né, a gente requer aqui um rol de estudos significativo, né, que a gente chama de dossiê ecotoxicológico, que está lá confirmado no artigo 7º, inciso 2º da 14785 como uma atribuição exclusiva do órgão de meio ambiente, né? O lugar da lei onde aparece a expressão dossiê ecotoxicológico é justamente na competência do órgão ambiental. Então, essa é a leitura que fazemos. Então, a gente tem dado sequência considerando esse contexto. Então, já falei também sobre a paralisação.
pulverização, né, que Vossa Excelência também mencionou. Bom, acho que eu acompanhei o evento, se eu me recordo, é um evento que o Ministério Público Federal organizou, né? Ali, a nossa fala, excelentíssimo deputado, senadores, colegas de mesa, é sempre no sentido de que o IBAMA vai defender a tomada de decisão com base em critérios técnicos científicos. Então, uma preocupação que temos em relação a pulverizações, que acho que é uma preocupação também da Anvisa, do próprio MAPA, né, de toda a sociedade, né, e até também do produtor, porque ninguém quer jogar produto fora da área tratada, né, isso não é a intenção de ninguém, mas do ponto de vista técnico operacional, a deriva é uma questão de relevância, né? Então, quando esse produto ele eventualmente alcança as adjacências, ele traz uma preocupação de saúde, né? Também uma preocupação ambiental, e aqui a gente está restrito à questão ambiental, né? Então, a ideia é que o IBAMA sempre esteja atento, né, a esses possíveis impactos, né, da ocorrência de produtos fora da área tratada, né, especialmente quando as adjacências tiverem ali unidades de conservação, corpos hídricos, né, espécies que carecem de um olhar mais pujante em termos de conservação, né, uma ameaça de extinção ou coisa do tipo. Então, esse é o olhar do IBAMA e estamos preocupados com isso. Temos plena consciência e apoiamos, evidentemente, né, a regulamentação do tema que é do Ministério da Agricultura, mas no que pudermos contribuir para a segurança e proteção ambiental com esse olhar focado na finalidade para a qual o IBAMA foi criado em 1989 pela Lei 7735, que é justamente o exercício do poder de polícia ambiental, né, e do controle da qualidade ambiental de ecossistemas, enfim, contribuindo para o equilíbrio ecológico, que é um fundamento, um pilar da nossa Constituição Federal. E, por fim, em relação a atos normativos, né, a gente entende e respeitamos, né, eu particularmente defendo que todo processo ele precisa de uma liderança, de uma coordenação, né, assim, os processos eles não podem não ter liderança, senão a chance de fracasso aumenta muito, né, então nós respeitamos e entendemos, né, o papel do Ministério da Agricultura como coordenador, isso está muito claro para a gente, mas essa atuação coordenada, né, como foi falado também pela CNA no começo, pelo próprio secretário Goulart, ela respeita, né, uma independência técnica. Então, naquilo que for normativa de competência do IBAMA, né, por exemplo, o IBAMA ele é o órgão registrante hoje de produtos de controle ambiental, né, que não estão na regulação do MAPA. E também é o responsável pela avaliação ambiental. Então, naquilo que for de competência do IBAMA, nós pretendemos regulamentar e seguir atuando. E esse é o espírito da consulta pública, que já mencionamos aqui hoje algumas vezes, né, que pretende revisar a portaria IBAMA 84 de 1986, né, tanto com o olhar de órgão registrante de produtos de controle ambiental, então também é importante ler os dispositivos para, olha, agora o IBAMA vai registrar. Sim, o IBAMA é o órgão registrante de produtos de controle ambiental, então essa norma ela trata da regulação desses dois produtos, tanto de produtos de controle ambiental quanto de agrotóxicos. Então, é necessário ter essa cautela, porque realmente ali, às vezes, o IBAMA está como órgão registrante, porque a lei assim o disse. Né, o artigo 4º caput da 14785 estabeleceu o IBAMA como órgão registrante de produtos de controle ambiental. Então, esse cuidado que eu peço que se tenha sempre. Né? E, mais uma vez, repito aqui, inclusive o IBAMA prorrogou, né, o prazo de consulta pública da portaria 84 por mais 60 dias, então até agosto, né, toda a sociedade, todo o setor produtivo, né, o setor regulado, todos aqueles que se interessarem sobre o tema poderão contribuir, fazer suas contribuições, né, todas elas serão analisadas e irão certamente contribuir para o debate, para o amadurecimento das ideias que temos aqui, porque, repito mais uma vez, esse texto não é um texto final, não é um texto definitivo, ele ainda é um ato preparatório que faz parte do regular rito para a criação de uma instrução normativa, né, que não podemos adiar durante muito tempo, porque a ideia é já, quando o decreto foi editado, termos um texto já minimamente amadurecido para fazer os ajustes necessários e, na sequência, fazer a publicação. Né? Cássia já trouxe aqui antes da minha fala também, que muitos temas precisam e devem ser regulamentados, porque a gente já sofre aí uma certa insegurança, né, do ponto de vista técnico e até jurídico, pela falta de normativa, né? Por fim,
encerro aqui essa minha fala falando que o mapa tem coordenado os trabalhos para a construção do decreto regulamentador, né? O secretário Goulart pode mencionar um pouco com mais propriedade sobre esse tema, mas eu já adianto aqui que há duas missões. Nós temos que regulamentar a 14785, mas também temos que regulamentar, né, a Lei 15070 de bioinsumos. E aí, pegando um gancho com uma pergunta que também foi feita por uma pessoa que nos assiste, né, o que mudou em termos de controle dos produtos biológicos? A lei mudou o conceito. Né? Então, o que antes estava sendo tratado como agrotóxico de base agrícola, agora é tratado na lei de bioinsumos, né, na 15070, como um bioinsumo para controle fitossanitário. Né? Então, mudou o conceito. E isso traz uma mudança significativa no contexto normativo e regulatório. Né? Mas né, o artigo 31, se não me falha a memória, no parágrafo único, ele pensou nisso, né? Vossas Excelências pensaram nisso quando estavam editando a lei, né? E trouxeram ali um período de adaptação, né? Eu vou me socorrer aqui a minha cola, né? Mas diz assim, que até a regulamentação desta lei, o processo de novos registros seguirá o previsto nas regulamentações específicas que regiam a matéria. Então aqui nós temos dois marcos importantes, né? Um, que era a pergunta, até quando vai ser assim? Então é o início do parágrafo, acho que responde, né? Até a regulamentação da lei. Então, até a regulamentação da lei, o processo de novos registros seguirá o previsto nas regulamentações específicas. Então, nós fizemos aqui internamente uma consulta jurídica, inclusive, para dar uma interpretação, porque, como sabem, quem fixa a interpretação jurídica nas autarquias são as procuradorias especializadas, e o que a Procuradoria nos trouxe como luz interpretativa é justamente nesse sentido, que o marco de encerramento de uma transição de uma regulação para outra é justamente quando esse novo regulamento estiver vigente. Isso evita, inclusive, que tenha vácuo regulatório, né? Como o secretário Goulart trouxe aqui, de bioinsumos. Só para termos uma ideia, o IBAMA tem batido recordes, tá? Recordes de aprovação. Ano passado foram 175 análises. Isso corresponde a 100% dos requerimentos, todos eles analisados dentro do prazo legal, até em menos tempo que o prazo legal. Né? Como eu falei, para ingredientes ativos novos, temos a expectativa de repetir o mesmo desempenho. O nosso desafio lá para químicos é justamente vencer o passivo, que é algo a ser tratado, né, durante a regulamentação, estratégia para que isso aconteça. Mas estamos com uma boa expectativa, né, de que o regulamento que virá aliado ao CISPA, né, ele consiga trazer essas respostas, né, porque o nosso objetivo aqui não é ser entrave de nenhum tema, né, acho que o nosso ministro sempre fala isso, né, o nosso presidente sempre fala isso. O nosso papel aqui é contribuir com a régua de sustentabilidade, de aperfeiçoamento dos processos para que o Brasil seja sempre referência, como é hoje, por exemplo, no tema de bioinsumos, referência internacional, como já foi dito aqui. É isso. Devolvo a palavra. Obrigado pelas colocações aí, pelas respostas do Alan Alves do IBAMA. Aparentemente, o IBAMA, nesse momento, parece que está de acordo com o mapa. Vamos ver se isso nós vamos aprofundar e vamos regulamentar definitivamente essa lei, porque até vai haver foi pedido até um debate outro dia também, mas não sei se vai ter uma audiência pública. Vocês já imaginaram, por exemplo, os drones que são utilizados hoje, o deputado Rafael, pequenas propriedades. Imagine se um drone tiver que ficar a 500 metros de distância da propriedade. Então, para que o drone vai servir em pequenas propriedades, nas propriedades de café, que são 5, 6, 8 hectares do produtor, banana em São Paulo, cacau, alguns reflorestamentos que são de menor porte, que isso é feito com drone. E não é do médio e do grande produtor que utiliza, tem outro sistema de pulverização. Então, são coisas assim que inexplicáveis. No meu estado, que são os lotes pequenos, são lotes de 100 hectares, os lotes são 500 metros de largura. Agora, você imagina, é uma propriedade, ele nem vai poder usar o drone. Onde nós temos, então tem que ter pessoas que sabem o que entendam o que é que o produtor tem lá no campo
E o drone veio para ajudar realmente o pequeno produtor. Isso é fato. E fazendo uma operação com muito mais eficiência de pulverização do que faz o sistema até da produção de larga escala. Mas eu quero aqui também, vamos deixar de uns 3 a 4 minutos no máximo aí, que o tempo tá curto agora. A CNA vai querer se pronunciar? Senador, acho que a gente já expôs o nosso ponto de vista em relação à necessidade, né, de regulamentação da lei e que cada órgão respeite as competências, né? Só gostaria de reforçar também a nossa atenção em relação aos conceitos, né? Que a gente não pode tentar aplicar na agricultura brasileira conceitos importados que não tem nada a ver com a nossa agricultura tropical. Então, dessa forma, a gente finaliza a participação. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, a Cássia Fernandes da Anvisa. Com a palavra. Obrigada, excelentíssimo presidente. Eu vou fazer algumas respostas específicas aqui, acho que vou trazer esclarecimentos, mas acho que vou começar de trás para frente, sinalizando que, pegando a fala do Alain, que esse interesse em regulamentar a lei, acho que é o interesse dos 3 órgãos, desde o ano passado que a gente vem tendo reuniões semanais, né, ocupando parte da agenda de todos os gestores, né, que estão envolvidos com isso, reuniões presenciais, semanais, por vezes 2 dias da semana, e claro, lembrando que é um texto longo, né? Então, às vezes a gente se detém no cuidado de um artigo, a gente passa 2 tardes inteiras com toda uma equipe mobilizada de gestores e técnicos especialistas do MAPA, da Anvisa e do IBAMA para a gente conseguir fazer a discussão dessa lei, que vai ser um marco aí, talvez, como foi a outra, para os próximos 40 anos. Então, a gente também não tem a gente não pode abrir mão, né, em termos de celeridade da qualidade, porque a gente sabe do impacto que isso pode ter para a agricultura, né, para a economia do país, seja com danos de saúde, de ambiente ou do ponto de vista de PIB relacionado à exportação de commodities agrícolas, como também a gente não pode abrir mão de todas as nossas competências no sentido do que a gente tem que proteger, né? A gente recebe também muitas pedidos de órgãos de saúde, né, em relação a que a gente consiga avançar na discussão da interpretação da lei, e pegando a fala da Lígia, o que nós queremos é exatamente isso, que as competências estejam muito claras, né? Competências de saúde são de saúde, competências de ambiente, competências da agricultura, do órgão de agricultura. E as demais competências que essa proposta que ele traz, como o CISPA, como o Sistema Integrado, como o MAPA para coordenando uma série de processos, são competências no sentido de organizar essa regulação que é feita por 3 órgãos, né? Então, o que é uma coordenação? É organização, é integrar, é harmonizar pessoas ou movimentos que funcionem em conjunto, usando objetivo, que tem um objetivo comum, visando um objetivo comum. Isso é o foco de uma coordenação. A coordenação, ela não vai deliberar sobre uma conclusão técnica de algum órgão. E aí eu já entro na pergunta que o excelentíssimo senador fez em relação à consulta, né, a norma que está em consulta pública do IBAMA, e aí vou falar, fazendo o paralelo de como a gente tem trabalhado aqui na Anvisa. A gente tem uma agenda regulatória que é publicada, uma agenda regulatória que é dada transparência e traz a previsibilidade regulatória para os entes, para eles saberem quando a gente vai tratar esse assunto. Na atual agenda regulatória, nós temos cerca de 7 ou 8 projetos regulatórios que visam sobre não só a revisão de normas, como edição de novas normas relacionadas à regulação de agrotóxicos. A gente, final de 2025, editamos a norma que traz a RDC, que traz avaliação de risco de risco ocupacional de trabalhadores e transeuntes. É uma norma que começou essa revisão já por cerca de a edição dela cerca de 6 anos, passou por todo o rito administrativo, consulta pública, consulta dirigida, porque ela começou antes da lei, terminou depois da lei, tivemos o cuidado de fazer uma nova consulta após a edição da lei, e a gente tivemos questionamentos também, até do setor regulado, sobre nossa competência em editar normas, e a nossa procuradoria nos deu essa competência
competência para editar normas que são restritas a questões de saúde continua sendo da Anvisa, porque são normas que vão trazer parte de como a gente vai fazer a nossa avaliação. Então, no mesmo sentido, a gente não pode se omitir, porque nós já temos conhecimento técnico-científico em relação a, hoje, a exposição de trabalhadores, né, de como trabalhar com a exposição de trabalhadores do ponto de vista do risco ocupacional, de transeuntes, e isso pegando também a fala aqui do senador, acho que, não sei se do Rafael, do excelentíssimo senador Rafael, que traz que os maiores impactados são os médios e pequenos produtores. Então, a nossa grande preocupação certamente não é um trabalhador de uma cultura de soja ou de algodão, que é praticamente toda mecanizada, mas a gente tem pequenos e médios produtores que sustentam também esse país e que estão ali morando no entorno das suas propriedades, inclusive, que para além da exposição ocupacional, a gente vai ter ali, né, os transeuntes e trabalhadores, incluindo mulheres. Toda essa norma foi construída com transparência para o setor regulado, inclusive com um acordo de cooperação técnica junto com o setor regulado, para desenhar uma calculadora que pudesse ser usada em todo o país, e aí trazendo um pouco da fala da Lígia, a gente não traz para dentro do país contextos que não caibam dentro do país, e é por isso que a nossa avaliação é única e não depende da avaliação de outros órgãos. A gente tem agências que têm convergência regulatória com a Anvisa, e aí falando um pouco também dos tempos, né? Hoje nós estamos dentro do prazo legal para produtos novos, 2 anos, então eu acho que a gente precisa, enquanto país, e eu falo que a gente sempre diz que a gente tem uma síndrome de vira-lata, a gente é uma potência, né? Então a gente precisa começar agora a atualizar esse discurso. De fato, há 10 anos atrás, quando começou toda a discussão da lei, existia. Hoje não, nós estamos dentro de 24 meses, e o que está acontecendo agora na Anvisa é que nós estamos recebendo produtos que não foram novos, que não foram avaliados por nenhuma agência reguladora ainda, nem Estados Unidos, nem Canadá, nem Austrália, nem Japão, que são agências, nem União Europeia, que são agências que têm uma proximidade regulatória com a Anvisa. Então, nós estamos sendo os pioneiros, e eu tenho só em análise aqui nos últimos meses 3 produtos que são novos, que estão hoje sendo analisados pela primeira vez no Brasil e que não tem registro em outros países. Por quê? Porque lá eles têm 4 anos para analisar, e aqui a gente tem 2 anos e a gente está cumprindo os prazos. E em relação a produtos biológicos, aí, que eu acho que a norma, e ela também colocou, né, nós estamos em 2 momentos participando da regulamentação das 2 normas, né, com uma equipe total de 37 pessoas e dando tratamento às filas, aqui no caso da Anvisa, mas trazendo um pouco da fala do secretário Goulart, por que a gente analisa biológico mais rápido? Primeiro, a gente não tem um passivo de biológico, porque a gente agora, com a nova lei, a gente espera que a gente tenha sim um incremento de petições, porque os produtos biológicos, eles são presumidamente menos tóxicos, eles não são menos tóxicos, eles são presumidamente menos tóxicos. Se eles tiverem uma avaliação de risco e eles, de fato, a gente garantir essa avaliação de risco, a gente vai conseguir colocar produtos que vão poder, dentro aí do manejo integrado de pragas, a gente não tem prerrogativas de acabar com o uso de agrotóxicos, né? Isso está previsto em lei, a gente tem a prerrogativa de reduzir usos de agrotóxicos que já são mais tóxicos por outros que a tecnologia possa trazer. Mas um dos fatos do porquê que essa avaliação é menor para biológicos, a gente tem, inclusive em termos de métrica, porque biológicos ele não deixa resíduos, já é presumidamente um composto que não deixa resíduos. Isso a gente já elimina 50% da etapa da análise desses produtos, porque a gente não tem uma etapa para analisar, que é a análise de resíduo, que decorre de todos aqueles limites máximos de resíduos que são publicados em monografia. Então, tem culturas, tem produtos formulados que solicitam a inclusão de 15 culturas. A gente analisa 15 culturas, uma por uma, quanto aos limites máximos de resíduos que são propostos, as BPAs que são propostas. O produto biológico ele é muito mais simples. Então, esse é um dos motivos porque a gente consegue fazer uma análise de produtos biológicos mais rapidamente do que um produto químico. O dossiê para um produto químico, dada a sua característica toxicológica, né, e aí vamos falar dos seus perigos intrínsecos, ele é muito maior e muito mais exigente do que um produto biológico. Então, essa diferença que traz, então a gente tem uma fila, né, hoje na Anvisa, não sei como que está, porque essa fila é atualizada todos os dias, mas em ordem de grandeza eu diria assim, 50 produtos biológicos contra 3.000 produtos químicos. Então, são dados diferentes, químicos, incluindo
obviamente, os formulados equivalentes, os genéricos. E a gente tem todo o interesse de avançar. Então, nós temos, para encerrar, e eu até oriento que todos possam olhar o relatório de gestão da Anvisa de 2025, a gente dobrou o número de conclusões de produtos realizados, então, até 2024 a gente tinha cerca de 300 e poucos produtos, a gente concluiu cerca de 700 produtos em 2025, de conclusões de produtos que foram concluídos e encaminhados para o mapa para fins de registro. E para produtos biológicos especificamente, a gente teve um incremento de 40% em relação aí aos últimos 3 anos. E adequando, então, aos prazos legais para esses produtos genéricos, né, a gente já teve uma adequação, uma redução de fila de 1.400 produtos em fila em 2024. Vocês podem olhar, a fila da Anvisa é pública, a gente desceu para cerca de 200 e poucos produtos em fila hoje. Então, estamos trabalhando para atender o prazo legal, não temos nenhuma questão ideológica em relação a restrições de uso, a gente trabalha com base no cunho técnico científico, né? Critério de saúde é para proteger a saúde e todos os critérios, e fazemos discussões internacionais e trocas com as outras agências, e hoje eu acho que a nossa grande, vou concordar com o senador, a gente precisa de governança. A gente, de fato, precisa abrir eu digo que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais falamentos. Abrir os ouvidos, tentar entender qual é o impacto que se tem, tentar entender a melhor redação, tentar entender em como que a gente juntos, sem deixar a saúde e o ambiente para trás, consegue entregar para a população, né? Porque na população a gente tem quem ingere o agrotóxico resíduo, quem trabalha com agrotóxico, quem expõe a sua família porque mora no entorno, a gente tem todos dentro da agricultura que gera essa economia para o país. O que a gente precisa é garantir que eles sejam saudáveis, garantir que o ambiente que eles moram, que eles vivem, o ar que eles respiram também seja saudável. Então, acho que esse é um compromisso que a gente tem com a população brasileira, né? A gente tem que começar a olhar para a agricultura olhando para as pessoas. Sem as pessoas, a gente não vai ter parte da agricultura. Pode até ter uma parte mecanizada, mas parte da agricultura a gente não vai ter. Então, o nosso compromisso com a saúde continua de pé, mantido em relação às nossas competências, não queremos extrapolar e nem temos perna, a gente queria ter mais servidores para cumprir as nossas competências com mais tranquilidade, podendo avançar e não ter nenhum passivo de filas. Mas a gente entende que a gente tem que caminhar junto, e essa é uma fala que eu faço em todas as reuniões quando a gente vai discutir. Eu falo, no PPA do país está inclusive o plano de vigilância de populações expostas a agrotóxicos, ou seja, a preocupação com saúde, as preocupações com o meio ambiente e, obviamente, as preocupações com a economia. Então, isso tem que ser tratado de forma econômica. E não estamos aqui disputando, a gente tem que entender que saúde e ambiente não tem, como a gente precifica, né? Saúde e ambiente não tem preço, a gente está aqui para defender saúde e ambiente, com base em padrões técnicos e científicos e sempre abertos para discussão. E se a gente não concluiu ainda a minuta de decreto, é porque ela é extensa, não é por falta de esforço, então a gente está há mais de 8 meses, eu diria, sentados juntos nessa discussão, paralelo com a minuta também de bioinsumos, paralelo com a instituição do Pronara, com uma série de ações sendo desenvolvidas lá, com a mesma equipe em todos esses fóruns. Então, e dando tratamento para a fila e ficando dentro do prazo. Eu trago também para vocês essa reflexão de que, e aí para todos os parlamentares, finalmente para acabar, que vocês também possam, em todos os fóruns que estiverem, em todos os momentos, nos PLs, nas discussões orçamentárias, prever que a gente precisa ter um serviço público que corresponda à realidade do país. Se a nossa agricultura é o que sustenta isso tudo aqui, a gente tem que ter nos órgãos de saúde, de ambiente e de agronomia pessoas qualificadas e suficientes para atender essa demanda. Muito obrigada. Obrigado, Cássia. Eu só não consegui entender porque tem que ter essa validação externa. Isso que me deixou assim até preocupado. Quanto à segurança das pessoas, das famílias, principalmente do pequeno produtor que usa agrotóxico, eu falei aqui logo no início que isso cabe à Emater, Secretaria de Agricultura dos estados, dos municípios, assistência técnica. O que precisa para o pequeno produtor é assistência técnica. Claro que quem que não quer, todos nós queremos que cuide da saúde. Sem saúde nós não vamos a lugar nenhum. Primeiramente, a saúde das pessoas. Agora,
Se nós impormos barreira em tudo nós impormos barreira, nós realmente vamos ter um grande desafio pela frente na nossa produção. Para concluir agora, eu passo a palavra aqui ao Carlos Goulart, do MAPA, e para depois nós fazermos o nosso encerramento final aí dessa audiência. Com a palavra, o Carlos. Obrigado, senador. Diante de tudo que nós ouvimos nesta tarde, dos esclarecimentos que foram prestados, eu acredito que fica evidente o esforço dos 3 órgãos na busca do entendimento. Há de se avaliar, inclusive, isso é uma questão que aí o setor tem que avaliar, se o nível de esforço está adequado ou não, e se isso é efetivo ou não, e se ele é real ou não. Eu sempre falo isso, o Poder Executivo deve ser pautado e avaliado pelos seus atos, não pelo aquilo que se fala. Então a gente fala e tem que ser medido pelo que se faz e se pratica, que é uma das questões das quais a gente se pauta tanto lá no Ministério da Agricultura. O Poder Executivo é pautado e medido pelo que executa, por isso que chama Poder Executivo. É de se notar, inclusive, e de fazer uma questão muito importante, na busca da eficiência do que a gente chama de governança, e tomar cuidado com os significados das palavras e às vezes, as tergiversações daquilo que significa. Não se busca rediscutir competências. Governança não é competência, é governança. E aí, uma das questões das quais eu acho que ficou muito claro, e isso é muito possível entender, quando a gente eu ouvi os colegas de Anvisa e IBAMA comentando sobre as filas. A Lei 14.785, no seu artigo 12, de maneira expressa, goste ou não, ela tem uma escrita direta com verbos diretos. O artigo 12 impõe fila única. Nasce, inclusive, como parte do acórdão do TCU, que foi no motivo... A CGU e a TCU fizeram, entre 19, 18 e 22, 2 auditorias no sistema de registro para avaliar exatamente essa questão, e a própria auditoria do TCU, prévia edição da lei, já indicava, na auditoria do TCU, que também indicava outros pontos, como a edição do CISPA, a necessidade da governança como já parte do regramento, quando mais de um órgão do Poder Executivo é interveniente na mesma matéria. Então, quando mais de um órgão é interveniente na mesma matéria, objeto de regulação, é necessário um deles ser escolhido como governador do processo, porque governar é dar ordem. Ordem faz a diferença. Por que isso? Porque por melhor que as equipes de MAPA, Anvisa e IBAMA trabalhem no melhor dos seus desempenhos, como foi expresso aqui, com diferentes órgãos trabalhando, zerando diferentes filas, não existem diferentes filas pela 14.785. O artigo 12 deixa isso claro. E por que isso é importante, senador e todos que nos ouvem? Eu já expliquei isso. Se a Anvisa zerar a fila A e o IBAMA zerar a fila C e o MAPA zerar a fila B, tem 0 registros no final do dia, porque o órgão registrante para uso agrícola não pode, pela lei, registrar produtos sem os 3 OKs. Então não se trata tão somente, inclusive, de ter aperfeiçoamento das filas de cada um, porque a fila é única. Por isso que a importância da coordenação do Ministério da Agricultura como órgão registrante na distribuição dos processos para análise, porque o Ministério da Agricultura só pode registrar quando tiver o parecer positivo as manifestações dos 3 órgãos. E isso interfere isso é a resposta para a pergunta que o senhor fez no começo. Sem essa governança dos 3 órgãos analisando na mesma ordem que o órgão de agricultura distribui para análise, interfere o resultado. Ou seja, hoje o Ministério da Agricultura precisa de soluções para o greening e para o cancro cítrico, que é a pior doença da citricultura no mundo. O Brasil é o maior produtor de cítricos, o maior exportador de suco de laranja do mundo e convive com a pior doença do mundo. Os Estados Unidos perdeu a guerra para essa doença. Em 2004 e 2005 ela entrou nos Estados Unidos e entrou no Brasil. Hoje os Estados Unidos produz 30% do que ele produzia há 20 anos atrás e o Brasil segue resiliente, porque ele segue conseguindo manejar com erradicação, associado com outras medidas de controle e trânsito e com manejo químico, porque não existe outro manejo a não ser o químico ou a erradicação das plantas no mundo. Por que então é importante? Porque o Ministério da Agricultura precisa de ferramentas para o manejo neste momento, nessas etapas, para esta doença.
E por que isso é importante? Porque até o Alan comentou sobre isso, que é uma questão muito clássica do nosso processo de registro. Precisamos, um dos artigos do decreto é dar um limite ao que a gente fala de registros de gaveta. As equipes gastam uma energia enorme para registrar produtos ou registrar marcas que viram gaveta. Mais de 50% dos registros não são comercializados. Isso é uma maneira de você impedir quem quer trazer inovações da ciência, das empresas para o campo. Esse é um mecanismo que vai permitir esse desincentivo de você poluir a fila com mera repetições de clones. O Brasil tem mais de 400 ou 800 registros de glifosato e 2,4-D. Isso não agrega mais nada na capacidade competitiva que traz competição e, portanto, redução de custo para o produtor e não inova no manejo integrado. Então, é essa, de novo, a importância da governança estabelecida pela lei. De novo, governança. Porque todos os produtos eventualmente serão analisados a sua hora e a seu tempo. Mas a ordem interfere diretamente na capacidade do Ministério da Agricultura cumprir com a sua função social de ofertar insumos para os produtores terem manejos integrados adequados. Manejos integrados adequados reduzem a quantidade de carga de produtos. Reduzir a carga de quantidade de produtos é preservar a saúde, é preservar o ambiente e é preservar a saúde econômica do país. Portanto, trata-se de respeitar a governança da lei, da qual a gente precisa, porque atinge todos os princípios e preocupações elencadas nesta audiência pública. Todos, sem exceção. Saúde, ambiente, atividade econômica, todos. De novo, é necessário que a gente observe com mais atenção e o setor regulado continue vigilante para avaliar o Poder Executivo no aperfeiçoamento da sua capacidade de execução das leis. Muito obrigado, senador. Obrigado, Carlos, pela sua colocação. Você colocou em cima a questão principal. Se cada um não fizer a sua parte, o MAPA, a Anvisa, o IBAMA, não vai haver essa harmonia, só que cada um tem que fazer a sua parte e realmente cumprir e acabar com as filas para cumprir o seu papel. Governança e competência é igual a uma empresa. Se uma empresa ela não tiver quem age, quem governa, quem manda, quem determina, pode ter certeza que nada avança. É uma empresa sem sucesso. Até nas pessoas físicas é assim que funciona. E até dentro das empresas, principalmente quando se trata de empresas familiares. Mas nós só vamos evoluir no nosso Brasil se o Brasil, muitas vezes as discussões, Carlos, não estão dentro do parlamento, muitas vezes a discussão estão dentro dessas siglas partidárias. Isso aí atrapalha demais para que o nosso Brasil avance. Um país desse que é tão pujante no agronegócio, igual eu falei aqui no início, quantas culturas que nós temos nesse país, nenhum país do mundo tem o que nós temos aqui, né? A possibilidade de produzir, a possibilidade de aumentar a produtividade. O Brasil produzia 35 sacos de soja há 30 anos atrás. Hoje nós mais que dobramos a produção na mesma área. Então você olha a pujança que esse país tem, aonde nós estamos chegando, e com tantas dificuldades que nós temos que falar o que é a realidade. O nosso produtor rural, ele é um guerreiro, ele é um lutador, é um batalhador, enfrenta todas as dificuldades que nós temos. Olha a condição de logística, esse país não tem mais logística nenhuma, o país não investiu mais nada em logística, aí o que está indo agora é para a iniciativa privada. Vai ter que se fazer uma ferrovia, se demora 5 anos, igual ficou agora parado no Supremo Tribunal Federal. É um país inexplicável. Parece que as pessoas que estão à frente, que seriam as pessoas que estão na governança, eles querem puxar isso cada vez mais para trás, querem colocar tudo que é tipo de entrave.
E, para resumir as minhas palavras, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós, o produtor rural no Brasil, ele não é contra a importação de produto nenhum agrícola. Nós não somos contra de importar. Houve até um certo momento, por incrível que pareça, não lembro qual que foi o ano, se importou-se até alguma coisinha de soja, que somos o maior produtor. Não lembro em que ano que aconteceu isso aí. Faz uns 4, 5 anos, né? Do Paraguai. Nós até importamos, acho que foi do Paraguai. O produtor brasileiro, eu vi uma matéria, um vídeo de um produtor outro dia, e nós não estamos preocupados se tiver que importar. Pode importar, não tem problema. Agora, de quem nós temos importando, também tem que cobrar que eles estejam as mesmas regulamentações que nós temos, principalmente na questão ambiental, porque isso é injusto. É injusto, todos os países do mundo cobram de nós. Olha o que está acontecendo agora, nesse momento, com a carne bovina, um terror. Está então um terror pelo Brasil afora. Eu sou produtor de boi, eu sei que está um terror pelo Brasil afora por causa de uma cota China. Então, simplesmente derrubaram aí já o preço, 30, 40 reais por arroba aí, em poucos dias aí, porque há esse terror aí. Então, nós sofremos a questão de cotas, tudo que é... O produtor brasileiro, ele trabalha no escuro, ele trabalha com o olho vendado, ele nem sabe mais do que jeito que ele está, muitas vezes, ele nem sabe para onde, que rumo que ele está seguindo. É questão ambiental, é uma insegurança jurídica no campo. Nós não temos mais segurança jurídica nem sobre as propriedades rurais, nós não temos mais segurança jurídica sobre isso. Né? Nós temos a questão ambiental, temos a taxa de juros mais alta do mundo, uma inflação de 3,5%, 4,5% ao ano, e uma taxa de juros Selic de 15%, 200 e poucos % acima da inflação. É impossível se trabalhar, é impossível se produzir nesse país. E ainda com todos os pesares, todas as dificuldades que nós temos, o nosso produtor rural é um grande guerreiro. Mas eu vou aqui para a nossa finalização. Eu agradeço a presença de todos os oradores que estiveram aqui, da CNA, do MAPA, do IBAMA, da Anvisa. Agradeço a todos os presentes, aos parlamentares, ao deputado Rafael Simões, que deu a sua grande contribuição aqui também, através lá da FPA, do qual eu sou membro também lá na FPA, e dizer para vocês que não podemos desistir do nosso Brasil. Agradeço a presença dos senhores senadores, dos nossos oradores, participantes e de todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, são 4h14 em Brasília. Você estava acompanhando a audiência pública na Comissão de Agricultura e passa a assistir a partir de agora a reunião na Comissão de Educação, que faz um debate sobre o programa Escola em Tempo Integral. Acompanhe. Partida com uma empresa que veio agora para o município aqui de São José, que vai construir um CMEI para nós. E a escola em tempo integral que nós temos aqui, ela foi também reformada e ampliada e também em contrapartida de um condomínio próximo da unidade que tinha e que era muito pequena a escola, e foi em contrapartida com eles, por isso nós conseguimos ampliar e fazer essa escola em tempo integral. Compartilha com a gente depois essa experiência. Eu vou aí, tá? Eu vou dar uma passadinha aí para te conhecer, para a gente ver a sua experiência, conhecer a escola. Obrigada, viu? Muito obrigada. Agora a gente sai lá do friozinho do Paraná e nós vamos lá para o calor de Roraima. Deigla Cavalcante, seja bem-vindo. Obrigada por estar conosco. A Deigla Cavalcante foi convidada para essa audiência pública porque ela é a gerente de programas de projeto da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista. Estamos ansiosas para te ouvir, Deigla. Obrigada por estar com a gente nessa audiência. Bom dia a todos. Sou Deigla, sou técnica aqui da Secretaria de Boa Vista, no extremo norte, no calorzinho aqui. E só para ressaltar que aqui é paçoca, carne seca.
Não é açaí, não. Não é o açaí, não. Paçoca! Aí você deixa a gente mais triste ainda. Gente, é paçoca. É a maior mesmo. paçoca reconhecida, viu? E eu estou aqui ao lado da Superintendente de Educação Básica, Angelita, que vai celebrar com a gente esse momento. E vou pedir aqui para compartilhar só nossa apresentação, para dar um panorama da rede. Vocês estão conseguindo visualizar, já aí? Estamos. Tá bem? Pronto. Bem, tá lindo, inclusive, tá? Pronto. Ficar um pouquinho assim para ficar melhor. Então, nós somos a capital, né, conhecida aqui no Extremo Norte como a capital da primeira infância, né? Então, Boa Vista celebrou, né, a Escola em Tempo Integral 2014. 2024, nós pactuamos 1.530 matrículas a princípio, né? E pensando nessa perspectiva, o nosso dirigente municipal, né, no período, secretário do Conselho no período, ela analisou de que forma a gente poderia atender, né, para esse programa tão robusto, né, essa meta tão robusta que a gente precisa realmente avançar a cada ano. Então, a gente pensou na etapa da creche, né, que é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, aqui na capital. Então, contextualizando um pouquinho, né, a nossa cidade, nossa capital, nós ficamos bem no extremo norte do país, né, e possuímos 485 mil habitantes, né, e nós temos aproximadamente só na capital 60% da população, né, boavistense. Esse cenário aí faz parte aqui da nossa capital, tá? Esse aqui é um pouquinho da nossa matrícula já referente agora ao mês de março de 2026. Né? Eu vou tentar aqui fazer uma apresentação falando especificamente da Escola de Tempo Integral. Mas esse é o nosso panorama, né? Então nós temos 54 matrículas e atendemos o ano todo. Nossa matrícula, nosso diferencial aqui no nosso município é que a matrícula não tem um período que fecha as matrículas, é o ano todo, né, fazendo essa matrícula, principalmente para a questão migratória, né, que afeta em todo o país, né, que tem a questão da interiorização, mas a gente sabe que a porta de entrada é aqui, né, em Roraima. Então, nós temos aí só imigrantes, 17%, quase 18% desse alunado. Né? Temos também os indígenas Aral, que são os venezuelanos, que também, na mesma proporção de 17%, e esse faz um impacto bem grandioso na nossa rede. Temos alunos aí, UNE, indígena do campo, que nós temos também, né, essa representação fortíssima no nosso estado, que são as escolas indígenas do campo. Nós temos 12 escolas indígenas e 5 escolas do campo, então ela alcança 4%. E nós temos nossa eixo, né, de escolas de jovens e adultos e idosos, né, que não chega a ser 1%. Tá? Então, pensando nessa perspectiva, a gente está atendendo o número de creches, dentro da etapa, e Boa Vista a gente tem uma composição de 145 unidades, né? Com esse programa a gente contemplou 37, a princípio 37 escolas. O ano passado foi inaugurado mais 4 escolas. Dentro do percentual dos nossos alunos, nós tivemos um crescimento de quase 91% em cima das matrículas, né? Fazendo um comparativo do total de alunos, né, matriculados, com hoje, só com a etapa de creche, né, a gente chegou a 91% de expansão de matrícula, né. O crescimento foi bem conceitual. Claro que a gente tem nós tivemos a nossa portaria para instituir, né, o ETI, a Escola em Tempo Integral, e nós colocamos lá como meta 10% a cada ano. Né? Então, a gente teve em atendimento 91% de atendimento com esses alunos de creche. Ainda esse ano nós temos uma matrícula na escola rural, que é a José Davi. É uma escola de ensino fundamental. A gente começou na etapa da educação infantil em creche, mas a gente esse ano já fez. Nós temos as matrículas de tempo integral para uma escola do campo, né, área rural, atendendo a suas especificidades, e a gente está com uma perspectiva ainda de crescimento maior. Então, assim, no geral, do total de matrículas da nossa rede,
pelo número de matrículas, de acordo com a meta nacional, a gente consegue finalizar o ano com 10%. Né? No momento nós temos 9%, mas a gente sabe que agora no segundo semestre, para esse novo momento, vai ter esse novo atendimento. Né? Então, aqui é a nossa estrutura de professores e apoio de escola, no geral. Né? A gente tem aqui 7.649 servidores, né, distribuídos nas 645 escolas. A gente tenta... mobiliza, né, quando não oferta as formações no âmbito geral, ou posso falar enquanto gerência, que a gente faz um acompanhamento de 42 programas, entre programas federais e os parceiros, como a colega citou aí, o Cicred, ele é também um parceiro aqui na nossa rede, que ele trabalha a questão da educação financeira, nós temos o SEBRAE, que é a educação empreendedora, né, então a gente tem esses parceiros também, e a gerência ela faz esse acompanhamento, né, e aqui vem a questão das formações, que a gente celebra também a formação, a atualização dos nossos professores. A gente tem a valorização, né, dentro da nossa rede, que é o nosso prêmio de gestão. Começa lá, então a gente vem fortalecendo a rede em questão de fortalecimento de acordo com as políticas públicas, né? Nesse momento, inclusive, a gente está no processo nós tivemos que fazer a revisão, né, da nossa proposta curricular, a gente já está aguardando o parecer, né, do Conselho Municipal, já atendendo essas novas políticas, essa nova gestão para esse público mesmo, que é a equidade, né, que é a educação midiática, é a escola em tempo integral. Então, a gente precisou realmente... Professora, está nos ouvindo? Caiu? Ou ela ficou online o tempo todo, que pena, né? Deveríamos ter passado logo a palavra para ela. Lá a internet realmente oscila. Vamos fazer o seguinte, nós vamos encaminhar para o final da nossa audiência, e aqui a gente devolve a palavra por 2 minutos para todos os convidados, para agradecimentos de considerações finais. Eu já vou começar a devolver. Se a professora voltar online, a gente termina de ouvir a exposição dela. Então, por ordem de fala, professora Aline, 2 minutos para considerações finais. Antes disso, professora, enquanto a gente estava fazendo a reunião, estavam chegando perguntas e comentários pela internet. Giovana de Santa Catarina perguntou o seguinte: quando se fala em tempo integral, é somente o estudante em sala de aula ou terá outras atividades complementares? Acho que isso já ficou claro, que são outras atividades. Márcia do Acre: os alunos têm liberdade para escolher que atividade podem realizar no contraturno? O conteúdo inclui o ensino de inovação tecnológica? Foi o que falamos, Silvana, uma escola atrativa, né? Marcos de Minas Gerais diz o seguinte: se a Lei 14.640 avalia o ensino integral, por que excluir o homeschooling, que já é integral e entrega resultados muito superiores? César do Paraná fez o seguinte comentário: tempo integral só faz sentido com formação profissional. Técnicos do fundamental e médio preparando os jovens para o trabalho e o futuro. Marcela de São Paulo perguntou: como a gestão pública avalia os impactos da escola integral para além da carga horária, das notas e da frequência escolar? Eu creio que a maioria dessas perguntas já foram sendo respondidas diante das exposições. Lucas de Goiás: quais as medidas ou ações estão sendo feitas para integrar a família nos processos de ensino e aprendizagem em escolas de tempo integral? Fernanda de Goiás: qual será o método de avaliação das escolas sobre a efetividade do ensino? Como isso pode ser usado na hora de repassar recurso financeiro? Cristiane do Distrito Federal: como o currículo integrado vai superar a mera sobreposição de turnos e oficinas desconectadas? Cássia do Distrito Federal faz o seguinte comentário, não é pergunta:
Apoio o fortalecimento da escola em tempo integral. Apoio, pois ela amplia as oportunidades de aprendizagem e reduz a evasão. E Raquel, de Minas Gerais, diz o seguinte: a escola em tempo integral pode ser uma grande oportunidade para ampliar a aprendizagem, porém é essencial garantir a estrutura adequada. Vocês viram que foram perguntas e comentários do Brasil inteiro, mesmo sendo uma audiência pública de uma avaliação. É uma audiência pública mais técnica, mais grupo de trabalho mesmo. E, mesmo assim, a sociedade está participando, o tema interessa o Brasil, né, professora Aline? Todo mundo quer falar sobre o tema. 2 a 3 minutos, professora, para considerações finais, se quiser responder alguma pergunta, e agradecimentos. Obrigada, senadora Damares. Agradecer a todas as pessoas que perguntaram, né, que comentaram. Acho que, como você disse, muitas já foram, né, endereçadas aí ao longo da nossa dessa jornada aqui, né, de hoje à tarde. Mas acho que vale a gente, tanto nesse momento, né, tanto celebrar os avanços, né, que essa agenda da educação integral em tempo integral teve, com o Brasil chegando aqui no seu maior percentual de estudantes em tempo integral da sua história, né? A gente está, nesse ano, bateu essa meta do Plano Nacional de Educação, com 25,8% de estudantes, ao mesmo tempo em que a gente avança também na qualificação dessa educação e sem desconsiderar os muitos avanços, os muitos desafios, na verdade, que ela ainda representa, né? Então, nós temos desafios de todas as naturezas, como foram mencionados, tanto financeiros, né? Foram ressaltados aqui desafios relacionados à contratação 60 dos segundos. profissionais, desafios relacionados a esse aumento da jornada, né, dos professores e da própria concepção de educação, pensando no currículo, nessa necessidade de integrar o currículo, integrar essas atividades diversificadas. Mas os resultados já têm mostrado também o potencial, né, que a gente tem quando, né, para transformar vidas, para transformar o interesse dos estudantes por essa escola. Ontem a gente estava celebrando no Ministério da Educação um ano da lei que restringiu o uso de celular nas escolas, né? E uma das falas da nossa secretária de Educação Básica foi exatamente enaltecer o potencial desse fazer educacional por meio também das tecnologias. Então, a gente tem o tempo a mais na escola como esse potencial para a gente tornar a escola mais atrativa, para a gente formar, né, cidadãos, cidadãs e ampliar realmente os direitos de acesso a todos os tipos de aprendizagem, seja nas suas dimensões cognitivas, físicas, sociais, culturais, artísticas. Então, é importante que a gente celebre, né, esse avanço e que realmente esteja na pauta aí, né, nesse ano eleitoral, senadora, né, como você mesma comentou, que a sociedade continue acompanhando, né, o quão esse tema está presente ou não nas agendas, né, dos próximos, nesse contexto eleitoral. Como Ministério da Educação, agradeço, né, o convite, agradeço aos demais colegas que trouxeram informações tão valiosas e a gente continua à disposição, né, lá no Ministério da Educação para esses diálogos e para o fortalecimento dessa agenda tão valiosa para o país. Obrigada, senadora. Obrigada. A gente agora devolve a palavra à Deicla, que ela já faz o final da apresentação dela e também as considerações finais. Tá bom, Deicla? Pronto, voltei, que a internet é uma situação, é um desafio aqui, a nossa internet, mas, enfim, só para, acho que vale ressaltar que nós pactuamos inicialmente 1.530 matrículas e hoje nós temos 4.777 matrículas. Então, assim, a gente sabe que nós temos muitos desafios ainda, temos muito a crescer, a colaborar, né, nessa perspectiva para alcançar a meta, e a gente precisa fazer esses ajustes, né, esses ajustes do currículo, da formação do professor, a questão estrutural, fazer as parcerias, para dar esse atendimento realmente que preconiza a lei e os direitos dos nossos alunos. Obrigada. Deicla, só uma pergunta para a gente encerrar a sua participação. A questão dos estudantes imigrantes. Vocês têm a realidade indígena e a realidade dos imigrantes, né?
Eu sei que você está em Boa Vista, mas acho que o maior problema seria lá em Pacaraima. Mas como vocês têm feito, já que é uma população flutuante, nem todos os imigrantes que entram na cidade ficam, eles estão passando. Mas às vezes essa passagem é 8 meses, 10 meses, 1 ano. Como vocês estão lidando com a educação em tempo integral a esse público específico que são os imigrantes? Sim, eu convido aqui a nossa superintendente Angelita Smith para ela estar falando desse ponto, né? Desse processo das matrículas flutuantes, tá bom? Deixa a palavra com... Olá, boa tarde, tudo bem? Eu achei tão importante essa fala, né, sobre a migração, porque realmente é uma realidade, né, dentro do município de Boa Vista, e a gente atende hoje nas creches, né, os nossos alunos venezuelanos, e a gente tem em média de 80 a 90 alunos matriculados no tempo integral. Aqui a gente não distingue matrícula, né? Todos os alunos que estão na creche e que estão naquela escola que foi contemplada com tempo integral, esse aluno vai participar. Então, não tem oferta para A ou para B. A oferta é para todos que estão matriculados naquela escola e naquela etapa de atendimento, né? Mas realmente é uma dificuldade muito grande, né, dos municípios que atendem os migrantes. Não pela capacidade deles, porque a gente atende com todo o coração, porque são estudantes, né? E todo o estudante, ele merece, né, o melhor atendimento possível de qualquer rede que o receba. Então, a gente tenta manter a equidade e a qualidade para todos. Mas realmente é dificultoso, porque tipo, a gente começa com uma matrícula. Na creche, a gente fica com um aluno mais tempo, mas no fundamental ela é bem flutuante. A gente começa com uma turma de primeiro e segundo aninho com 30 alunos, né? Do lado de abrigos que a gente tem aqui, que recebe os imigrantes. E a gente termina com outra turma no final do ano com 30 alunos. Então, nesse processo de alfabetização, né? É bem complicado essa questão, porque a gente alfabetiza, manda para Santa Catarina. Santa Catarina está recebendo os nossos alunos top. E aí a gente está recebendo novos alunos para formar, para mandar para Santa Catarina, porque o maior público nosso, ele vai para lá, né? E eu sou daí, de Santa Catarina, estou aqui, né, em Boa Vista. Mas, assim, a gente atende, mas tem muito dessa dificuldade. E aproveitando que o MEC está bem aí do ladinho, a gente aproveita, também, pede tudo para a professora Aline. Vou aproveitar que o MEC está do ladinho. E, assim, a gente está sentando com os estados aqui, com o estado, né, e com os outros municípios, pensando nessa política dos resultados do SAEB, né? Do INEP. Porque o que acontece? A gente, tendo essa demanda de 17% da rede que é flutuante, e muitos desses alunos participam dessa avaliação, acaba que a gente recebe alunos o ano todo, que é uma matrícula que é o ano todo, a gente não fecha a matrícula por períodos, a gente recebe o ano todo. E por determinação da legislação, esse aluno que a gente recebe depois de 3 meses, 4 meses de aula, ele já entra reprovado. E a gente chama de uma matrícula condicional, que deve acontecer lá em Santa Catarina também, se ele não participou de nenhuma rede antes, né? Com nós é pior, né? Porque a gente recebe direto sem nenhuma documentação, e esse aluno entra, né, reprovado na rede e aumenta o nosso índice lá no nosso fluxo, né, de reprovação. E aí diminui o resultado da rede. Uma rede que consegue atingir um IDEB de 6,4, 6,5, baixa para 5,7, porque ela tem um fluxo, né, da migração que baixa o nosso resultado, que o aluno já entra com essa condição. Então, isso é o que impacta de verdade. Não é o atendimento, porque o atendimento Boa Vista faz com excelência e oferece de tudo que tem de melhor para esses estudantes, para que eles consigam atingir dentro dos seus anos sérios aquilo que E aí eles fazem, né? Eles passam pelos processos e também fazem a avaliação chegando, né, no censo, ainda no censo ativo, mas eles chegam para nós em abril, em maio, em junho, em julho, e eles estão no final do ano aqui, acabam fazendo a prova também, né? Sem ter passado por todo o processo de atendimento que a rede faz. Então, hoje, o que mais impacta mesmo é isso. Mas, em relação à educação de tempo integral, a gente tem, sim, proporcionado a todos eles, né? Tanto imigrantes, indígenas, quanto os próprios, né, roraimenses, ou boavicenses, a mesma qualidade de ensino para todos. Professora, eu só tenho que parabenizar vocês. São dificuldades, necessidades, especificidades que precisam ser consideradas.
E que o MEC realmente considere isso na hora de avaliar. Porque assim como o meu governador Jorginho pode perder prêmio porque os meninos não querem ficar, o governador Arthur tem que ser premiado também, seu prefeito tem que ser premiado também, porque vocês têm as especificidades, né? E é exatamente isso, o estudante imigrante chega sem falar a língua no meio do ano, como é que fica tudo isso? Olha, e é uma população flutuante. Uma escola pode ter 70 alunos hoje, mas como todos eles conseguiram ser interiorizados, como que Santa Catarina levou todo mundo embora, amanhã essa escola tem 10. Então, como lidar com isso? Como lidar com esse profissional? O professor chegar numa sala de aula, não tem mais nenhum aluno, só tem 10 na escola inteira. Então, eu realmente fico aqui muito preocupada, porque eu vou tomar decisões para vocês. Eu vou fazer a indicação do orçamento para vocês. E como fazer essa decisão que atenda você, atenda Santa Catarina, atenda o Paraná, atenda Pernambuco. Bem difícil, mas olha, a sua participação agora no finalzinho foi assim, show, não foi? O MEC quer responder ela, MEC? Vamos aproveitar, gente, pede em tudo pro MEC, que ela é boazinha, está aqui do meu lado. Eu que agradeço a palavra, senadora, e a questão trazida, né, pelas colegas de Boa Vista. Realmente são questões que nos fazem pensar o papel até da avaliação, né? Assim, a avaliação, né, ela não pode ser um instrumento de desincentivo para as redes atenderem toda a diversidade, né, de público que tem que atender, né, incluindo, no caso, estudantes imigrantes. Então, e aí eu acho que isso é muito alinhado com a perspectiva da educação integral, né, que promove a ideia de que os sujeitos não têm só que ser olhados e de que as aprendizagens não têm que ser só olhadas do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista de outras aprendizagens também, né? Então, nós mesmos lá, né, na nossa área técnica, a gente tem uma série de materiais que orientam sobre como as escolas precisam começar, e as redes, né, podem, né, começar a construir novas formas de olhar as aprendizagens e novas aprendizagens relacionadas a esse desenvolvimento integral. Então, se um estudante imigrante aprende a língua, por exemplo, né, aprende o português nesse processo, ele pode não ir tão bem no IDEB, mas ele vai ter aprendido uma língua nova, então isso precisa ser considerado, né? Entre outras habilidades e competências relacionadas a esse desenvolvimento integral. Então, entendo que esse pleito de vocês está muito alinhado, né, com que a gente, com essa perspectiva da educação integral. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estreitar, né, o diálogo com as áreas de avaliação, seja do MEC, dos estados, dos municípios, para a gente ir construindo, né, essa nova perspectiva também de olhar os resultados educacionais. Professoras de Roraima, vocês me devem uma paçoca. Gente, está dando fome mesmo essa mesa. Obrigada, meninas. Vamos agora para considerações finais, agradecimentos. Silvânia de Queiroz, lá de Santa Catarina, coordenadora da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Então, eu quero começar agradecendo, né, a oportunidade de falar um pouco sobre o contexto de Santa Catarina, dizer que foi muito bom ouvir as colegas, né, apresentar. A rede estadual hoje em Santa Catarina, se eu não me engano, está com cerca de 18 mil estudantes migrantes, a gente chama migrantes, né, ou refugiados, né, muitos vindos de vocês, e a gente também trabalha para garantir o acesso de todos, né? E a gente sabe que tem muitas questões que até seria bom a gente conversar com mais tempo, porque a legislação não atende à necessidade, no que se trata do aluno migrante e do que se trata de educação em tempo integral. Então, é sempre muito bom esses momentos de diálogo, né, para pensar junto, para construir junto. Destaco essa questão da importância de pensar a educação integral como um fazer coletivo, né? Coletivo e complexo. Então, assim, a gente agradece. A gente tem trabalhado muito, senadora Damares, 60 segundos. Para que o nosso governador não perca pontos, não seja punido. A meta é ampliar significativamente a oferta de educação integral aqui em Santa Catarina. E tenho certeza que com a política a gente vai conseguir, daqui um tempinho aí, daqui uns anos, a gente alcançar a nossa meta aí do plano estadual e nacional. Agradeço também a Aline, né, pelo apoio, está sempre nos orientando, nos apoiando aí enquanto RENAPET, enquanto Ministério da Educação.
e deixo um abraço a todas as colegas e estou com inveja aí de quem está com calor, estou com frio. Obrigada, professora Silvânia, foi uma alegria tê-la conosco. Vamos ouvir agora, para considerações finais, agradecimento ou responder alguma pergunta, Andreica Amarante, presidente da Undime. É só abrir o microfone, Andreica. Pronto. Bora. Boa tarde novamente. Queria só deixar um agradecimento, né, à senadora Damares pelo convite, por esse momento importante de avaliação da política. É sempre muito importante a gente avaliar a política no seu percurso e ouvir os municípios. Ressaltar a importância do MEC, da rede Renapet, nesse apoio técnico de documento, de formação, de toda a parte de estruturação das políticas nos municípios. Sem o MEC, sem a rede e o Renapet, volto a dizer, a gente não conseguiria ter avançado tanto. Deixar aqui, ressaltar a importância de se pensar formas de financiamento, não só utilizando o Fundeb, mas trazendo outras formas de financiamento e de apoio técnico, quem sabe usando o PAC, o PA e outras formas de financiamento que possam ajudar as redes de menor aporte, de menor capacidade, né, de investimento nas suas escolas, da educação, da sua arrecadação própria. Acho que é importante pensar essas diferentes formas. Sem isso, a gente não vai conseguir avançar. Eu sei que não é o único fator, mas é um fator 60 segundos. Muito importante para que a gente avance. E deixar aqui, ressaltar ainda mais que a maior parte das matrículas a nível nacional estão nos municípios. Porque a educação básica, o maior bolo de matrícula fica a cargo dos municípios. Então, a maior responsabilidade, a maior demanda financeira, a maior rede para estruturar a política de educação integral está na ponta, nos municípios. Então, olhar para eles de uma forma carinhosa, de uma forma específica, com as suas dificuldades, com as suas especificidades, olhando municípios, principalmente de pequeno porte, grande porte, com as suas diversidades e as suas características, acho que é extremamente importante para se pensar e conseguir se avançar ainda mais na educação em tempo integral. Deixar aqui o abraço da Undime e dizer que estamos à disposição para discutir, para analisar, para mobilizar as redes municipais, como sempre, para apoiar, porque a nossa missão é essa, educação pública com equidade e qualidade social. Obrigada ao Senado, a todos da equipe da Comissão de Educação e obrigada ao MEC e a todos que fizeram parte dessa audiência com as suas experiências. Acho que foi muito rica. Então, boa tarde para todos. Obrigada, Andreica. Obrigada por ter gastado esse tempo conosco. A gente quer realmente isso, a educação integral de verdade acontecendo, porque era um sonho do Brasil. Era um sonho de todo brasileiro, então a gente agora quer ajudar, o Legislativo está aqui para ajudar. E a gente encerra agora ouvindo Cirlei Correia de Andrade, lá do município de São José dos Pinhais, para agradecimentos, considerações finais. Cirlei. Ai, ai, que tarde maravilhosa, né? Eu quero agradecer a oportunidade de poder participar dessa audiência pública e dizer que foi um espaço muito importante de escuta, de construção coletiva e que as contribuições compartilhadas hoje venham fortalecer as políticas públicas, nos ajudem a construir uma educação cada vez mais inclusiva, mais equitativa, de qualidade, né? E a gente segue aí com a certeza que o diálogo entre o município, o Estado e o governo federal é o caminho para transformar as boas ideias em ações concretas, né? Muito obrigada e que possamos continuar trabalhando juntos, né, pela nossa educação em tempo integral e por mais momentos como esse, tá? Muito obrigada. Bom, assim a gente chega ao final da nossa audiência, cumprindo a finalidade. E eu estou aqui, sabe, a gente está no computador, a gente está acompanhando vocês aqui, vocês aparecem no telão, mas eu e a Aline temos a imagem. Como está linda essa mesa, né, Aline? Mulheres guerreiras, incríveis, mulheres poderosas. Obrigada, professoras, por terem separado esse tempo para nos ajudar, para ajudar a Comissão de Educação do Senado a ajudá-las, porque é aqui que a decisão acontece. É aqui que o orçamento é construído.
Então, em nome da presidente da Comissão de Educação, nossa querida senadora Tereza Leitão, em nome de todos os membros da Comissão de Educação e dos nossos técnicos da Secretaria, eu quero agradecer o MEC, agradecer todas vocês que vieram aqui para participar dessa reunião de avaliação. E assim que o nosso relatório for construído, a gente vai encaminhar. Mas, à medida que a gente for precisando de informações, a Secretaria da Comissão fará contato por e-mail, por telefone. Mas, desde já, eu agradeço. E, cumprida a finalidade dessa audiência pública, e agradecendo a Secretaria, eu declaro encerrada a nossa reunião. Mas, olha... não vai ficar sem cuca, sem paçoca, como é que é? Pinhão, o que mais é? Bolo de rolo. Vou visitá-las. Que Deus abençoe e obrigada pela participação. Agora em Brasília, são 16h46, você estava acompanhando a Comissão de Educação, que debateu o programa Escola em Tempo Integral. Nós passamos a transmitir agora a sessão de debates temáticos sobre a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, que acontece desde a manhã de hoje no plenário do Senado. Acompanhe. Propor na nossa discussão e nessa discussão um confronto entre Estado e garantias constitucionais. Muito foi dito aqui que o trabalhador realmente não tem todos os seus direitos. Eu queria citar alguns que foram citados aqui. Por exemplo, uma mãe ficar com seu filho, ou um trabalhador ficar 2h30, 3 horas por dia no seu transporte para ir trabalhar e não poder ficar com a família. O trabalhador e a população brasileira não ter direito à saúde, não ter hospital público de qualidade. Eu gostaria de falar aqui também da impossibilidade de várias mulheres trabalharem em paz, porque não tem creche para deixar suas crianças e poderem fazer esse trabalho com tranquilidade, arranjar um emprego e trazer o sustento para a sua família. E por que eu estou falando disso numa discussão da jornada 6x1? É porque se a gente discutir essa redução pensando simplesmente em empresários contra trabalhadores, a gente corre o risco de perder o principal problema que eventual implementação sem discussão dessa proposta pode causar, que é justamente prejudicar as pessoas mais necessitadas do nosso país. Em estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nós chegamos a um aumento de 10% a 15% no custo da mão de obra no nosso setor. Isso significa, por exemplo, que uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, ela vai custar entre 6% e 10% a mais. Um estudo nosso da Câmara Brasileira identificou que, em números de 2026, se replicarmos para os próximos 5 anos, quase 415 mil pessoas deixarão de ter acesso à moradia digna que traz o programa Minha Casa Minha Vida. Outro débito do Estado com a população brasileira é saneamento básico, direito à água, direito ao esgoto na sua casa. Para quê? Para que as suas famílias possam ter saúde. Um outro estudo nosso revela que as obras de infraestrutura, com a redução da jornada, vão aumentar em 36,6% o custo. Isso significa, em 5 anos, 18 bilhões a mais de investimento. Isso significa conta de água, conta de luz, o esgoto já está presente na água, maior, principalmente para quem mais sofre, que são as pessoas que já têm um salário reduzido. Esse impacto é muito maior. Mas esse impacto do aumento do custo, e eu estou falando em aumento de custo, não é uma ilação.
O próprio ministro Boulos falou que sim, há aumento de custo com a redução da jornada. Então, isso é um fato, e um fato que prejudica os mais necessitados. Então, além de creches, hospitais, estradas, transporte público. O que adianta um trabalhador ter 4 horas a menos por semana se os investimentos em metrô, corredores de transporte, eles ficarão mais caros e atrasarão ainda mais esses investimentos em infraestrutura, que esses sim trarão conforto para a população mais necessitada do país. É importante dizer que, no caso do programa Minha Casa Minha Vida, o estudo sobre o FGTS, que é fixo, porque é uma parte da remuneração dos trabalhadores, então não há o que se falar em aumentar despesas, porque é uma parte do salário do trabalhador que é descontado para se ter isso. Vão ser necessários nos próximos 5 anos 26 bilhões de reais para que se mantenha o mesmo nível o mesmo número de habitações produzidas hoje, no ano de 2026, para os próximos 5 anos. Então, na verdade, o que se tem que discutir não é o empresário não quer o bem do trabalhador, e sim o que o Estado pode fazer para que esse trabalhador realmente, no médio e no longo prazo, tenha qualidade de vida. Que, no nosso entendimento, é ter uma casa digna, é ter esgoto tratado, é poder deixar sua criança numa creche e poder trabalhar em paz. É isso que a gente luta, e é por isso que a gente não concorda com uma discussão tão rápida e tão assodada. A gente costuma dizer lá na CEBIC que a média é muito complicado. Por exemplo, se eu comprar uma roupa adequada à temperatura média do Brasil de 25 graus, eu corro o risco de passar frio no Rio Grande do Sul e morrer de calor em Manaus. É isso que acontece com todos os setores da economia. A construção civil é intensa de mão de obra. A gente não consegue substituir trabalhadores com equipamentos, máquinas, computadores. Nós necessitamos desses trabalhadores. Podemos, sim, investir em tecnologia que reduza a quantidade necessária de trabalhadores, mas eles sempre serão necessários e presentes. O que temos que fazer é tentar investir em novas tecnologias que, mais uma vez, o Estado, devido à sua baixa gestão das contas públicas, nos deixa uma Selic de 13,5% a 15%. Como que nós vamos investir em tecnologia com uma taxa de juros dessa amplitude? Então, o que nós queremos transmitir aqui é que há um grande risco da população mais necessitada do Brasil passar ser justamente as que serão mais prejudicadas pela redução da jornada de 44 para 40 horas. Porque justamente essa população que mais necessita do Estado presente, com recursos que já são tão difíceis hoje, em entregar o hospital, entregar a creche, vão ser mais raros ainda, uma vez que esse orçamento é fixo e tende, nos últimos anos, a ser reduzido. A CEBIC, então, alerta: 380 mil novos trabalhadores serão necessários caso a jornada seja reduzida. Isso em 2 meses. Nós já temos uma quantidade inferior ao necessário trabalhando no mercado da construção. Isso a gente pode ter através de dados. Enquanto o IPCA gira em torno de 4% a 5%, a inflação da mão de obra na construção civil hoje é mais de 8%. Isso significa que a necessidade de trabalhadores já é realidade agora e com a redução vai ser ainda mais premente. E para encerrar, eu gostaria só de colocar: muito se disse aqui que a negociação entre trabalhadores e empregadores não é bem sucedida, nada mais falso.
E esse dado que eu acabei de citar, com relação à remuneração mais elevada dos trabalhadores do que a inflação, quase o dobro, é significado que, sim, os empregadores e trabalhadores negociam e buscam sempre o melhor para o setor. Então, o melhor para o Brasil é que haja flexibilidade na discussão e que não se obrigue todos a trabalharem 40 horas. Pedimos, então, que haja flexibilidade nesse sentido e que seja discutido para cada segmento, cada setor da economia do nosso país, uma condição específica que atenda aos interesses do país. E também que haja, nos setores em que se haja a redução da jornada, uma transição mais longa para que haja tempo que haja um aumento de produtividade e ninguém seja prejudicado nessa discussão. Muito obrigado a todos. Agradeço, Eduardo Aroeira, presidente da CEBIC, por sua exposição, e eu concedo a palavra ao senhor York Stefan, que é do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. Por favor, York. Bom, boa tarde a todos. Senador Laércio Oliveira, um prazer estar aqui no Senado nesse debate democrático. Senhores representantes de entidades, meus senhores e minhas senhoras, a indústria da construção civil é protagonista do desenvolvimento nacional. Está presente na construção imobiliária, nos programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, na edificação de hospitais, estações de saneamento, rodovias, portos, aeroportos, hidrelétricas, obras industriais e comerciais. Metade dos investimentos feitos no Brasil passa, de uma forma ou de outra, pela indústria da construção. Nós não podemos ser inimigos da matemática. Se o setor for obrigado a adotar de imediato a escala 5x2, com a redução das horas de trabalho de 44 para 40 horas, o impacto nos custos e nos prazos de entrega será disruptivo. Explico por quê. As construtoras brasileiras hoje empregam 3.100.000 trabalhadores com carteira assinada. Com a redução da jornada e da escala, teoricamente, seria necessário contratarmos 10% da força de trabalho, ou seja, mais 310.000 trabalhadores. Algo impossível, pois, diante da escassez de mão de obra qualificada, as construtoras mal conseguem empregar o pessoal suficiente para as necessidades anuais do setor, que giram, então, em torno de 70.000. Quer dizer, por ano nós contratamos 70.000, precisaríamos contratar mais 310.000 pessoas, e essas pessoas não existem. Assim, os prazos de entrega serão dilatados, pois não há como acelerar o ritmo de produção sem riscos para o trabalhador. Hoje, esse ritmo já é bastante otimizado, como os senhores podem constatar com a rapidez da execução dos edifícios. Tanto a contratação de mais trabalhadores, como se ela fosse possível, como a extensão do prazo de entregas, implicam em custo adicional para o consumidor final. Os cálculos mais recentes indicam que o custo do fim da escala 6x1 para a indústria da construção levará a um aumento de 17,6% no custo da mão de obra, que implicará num aumento de 7% a 10% no custo das obras. Entretanto, esse custo crescerá ainda mais. A vasta cadeia de materiais de construção também sofrerá aumentos de custo e repassará aos preços. As construtoras terão que pagar... As construtoras terão que pagar ainda mais pelo aço, pelo concreto e pelos demais materiais que serão impactados. Serão impactados pelos fretes, pelo transporte dos trabalhadores e pelo serviço dos empreiteiros. As obras atuais terão seus orçamentos desequilibrados. Isso afetará, sobretudo, os empreendimentos em construção no programa Minha Casa Minha Vida, contratados a preço fixo, sem possibilidade de reajuste. Da mesma forma, afetará o orçamento das obras públicas de infraestrutura. Enfrentaremos uma onda de obras
com atraso, algumas paralisadas, distratos e litígios judiciais. Essa inflação do setor da construção civil se juntará à inflação generalizada, que será provocada pela redução brusca da escala de trabalho dos demais setores da economia. Isso levará a outra consequência deletéria, a interrupção da queda da taxa de juros, que poderá voltar a subir. Outra consequência será a temerária demissão dos trabalhadores com remuneração mais elevada por empresas que não tenham como repassar a totalidade dos aumentos de custo a seus preços. De início, o preço dos imóveis ficarão ao menos de 5% a 7% mais caros, afastando milhares de famílias da possibilidade de adquiri-las no mercado financeiro. Posteriormente, deverão subir ainda mais com a inflação da cadeia produtiva da construção. Argumenta-se que, para evitar esses prejuízos, o setor da atividade econômica deve elevar a sua produtividade. Pois bem, no caso da indústria da construção, seria necessário elevar a produtividade nos mesmos 17,6%. Ora, isso não se faz do dia para a noite. As construtoras têm elevado continuamente a sua produtividade, mas um salto dessa envergadura exige uma industrialização do processo construtivo que demandará alguns anos para se concretizar. Exige investimentos num país com essa taxa de juros, a implementação total da reforma tributária, a qualificação de profissionais na mão de obra. Investimentos são necessários para a substituição de métodos produtivos tradicionais pela montagem de componentes pré-fabricados. A reforma tributária possibilitará que esses componentes viabilizem mediante uma tributação reduzida em relação à carga atual. E a qualificação de pessoas implica em treinamento de milhões de trabalhadores para os novos métodos produtivos. Para alcançarmos ganhos efetivos de produtividade, também serão necessárias alterações nas legislações municipais, estaduais e federal, que dificultam a padronização arquitetônica das unidades habitacionais, inibem o uso de grandes equipamentos de guindar nas grandes cidades e dificultam o acesso às obras com restrições de trânsito em período diurno. São mudanças essenciais para a montagem de componentes pré-fabricados que implementam a produtividade. Nesse cenário, uma alternativa a essa abrupta redução da escala de trabalho surgiu com a PEC 12, a PEC do trabalho produtivo, flexível, apoiada por 40 parlamentares dessa casa e 3.000 entidades empresariais, incluindo o Sinduscom São Paulo, que representam 90% do PIB brasileiro e geram mais de 40 milhões de empregos. A PEC estabelece a opção de remuneração do trabalhador por hora, como acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, se a empresa precisa que o funcionário trabalhe 8 horas por dia e não aos sábados e domingos, fecharia acordo com os interessados. Se um setor de economia necessita de profissionais que dediquem apenas 4 horas por dia, o ajuste poderia ser realizado por convenção coletiva. Ganhariam importância os sindicatos patronais e dos trabalhadores. A proposta determina que, na hipótese de redução da jornada, o valor mínimo da hora trabalhada será proporcional ao salário mínimo nacional, ao piso da categoria calculado com base na jornada atual do trabalho. Com isso, evita-se a deterioração da remuneração atual. A PEC flexível do trabalho estabelece corretamente todos os direitos trabalhistas seriam resguardados, de acordo com a carga horária trabalhada. O limite constitucional de horas trabalhadas por semana não precisaria ser alterado. As categorias que desejassem poderiam manter as convenções coletivas duramente negociadas. A PEC 12, se for aprovada, empresas e trabalhadores poderão decidir as suas respectivas necessidades, o que incrementará a produtividade da economia. Bom, senadores, eu acredito que a reforma tributária, a qualificação de pessoas e as mudanças legislativas nas 3 esferas da União seria uma grande alternativa. O que está em jogo nesse momento é a estabilidade econômica, a manutenção do crescimento econômico e do emprego,
que não merecem ser prejudicados por mudanças pouco debatidas que trarão insegurança e mais prejuízos que benefícios para toda a sociedade do Brasil. Muito obrigado. Muito bem. Esse foi, eu cheguei agora, York, né? Esse foi o senhor, como estava, voltei agora, senhor York Stefan, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, que expressou o seu ponto de vista sobre o tema. De imediato, concedo a palavra ao senhor Cícero Araújo, vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Boa tarde. Acho que ainda é tarde, né? Pelo tempo. Eu gostaria de saudar o presidente Paim, né? uma referência para nós que trabalhamos no Legislativo. Também deixar um abraço e agradecimento ao senador Laércio pelo convite. Tem uma vantagem, senadores, de participar no final, porque eu vi muita coisa interessante. Por outro, grande parte do que eu ia falar, tá certo? Já foi dito. Então, eu poderia falar boa tarde e muito obrigado. Mas, de qualquer forma, eu vou ousar a falar um pouquinho para vocês. O que eu achei interessante dessa discussão foi que o Aroeira também colocou que não é uma disputa de classe, para mim não é. Nós temos que olhar aqui o que é melhor para o trabalhador e o que é melhor para o empregador. Não há possibilidade de se conviver dessa forma separada. Nós temos que olhar o bem da sociedade, como é que a gente pode construir uma boa solução. Também vi soluções aqui sugeridas que talvez o caminho seja a gente fixar a jornada de trabalho e liberar a escala. Eu achei bastante interessante. E gostei também da ideia do representante dos funcionários que fala que através da política. Eu acredito que a política é o caminho de se resolver todos esses assuntos. E falo isso porque o Brasil é um país continental, tá certo? Eu conheci mais de 1.200, nesses quase 50 anos de trabalho, 1.200 cidades pelo Brasil, e vejo a diversidade que você está em Manaus, que você está no Rio de Janeiro, ou no Mato Grosso, ou no Sul, né, onde eu nasci, mas morei em Belo Horizonte, né, no Rio e São Paulo, e vejo a diversidade que é. Então, realmente, o que serve para um lugar não necessariamente serve para o outro. Isso é uma realidade para fazer. De outra forma, também, os segmentos econômicos, eles são muito diferentes, tá certo? Às vezes complementares, e até necessitam para fazer. Outra coisa que sempre me chamou a atenção nessa discussão foi a gente imaginar que as pessoas também estão, todas elas, no mesmo momento de vida. Não, eu estou num período de acumulação, eu quero trabalhar mais, eu quero comprar casa, quero comprar o carro, quero quero estudar meus filhos, né? E no período que você vai já indo para o final, talvez você não queira trabalhar. Então, acho que essa é uma discussão que a gente tem que enfrentar. Eu acho que nós já mostramos, enquanto sociedade, que a gente consegue fazer esse tipo de negociação, né? Já foi dito aqui que nós trabalhamos, em média, 38,4 horas, então temos escala 6x1, 5x2, 4x3, o 12x36, negociações paralelas, né? Fantástico. Eu acho que a gente já aprendeu a fazer isso. Acho que a gente tem capacidade, através da política, através da boa conversa, de chegar também a um bom termo nisso. Eu realmente acredito que esse é o caminho, né? O caminho do equilíbrio, o caminho da conversa também não vou falar que a Câmara fez isso ou fez aquilo, porque cada um dentro da sua pressão, cada um dentro do seu papel estudou. Mas é realmente interessante que a gente chegue aqui no Senado e que a Casa Revisora que se estude e se faça uma proposta. Se for para aceitar o que vem da Câmara, não há sentido de ter aqui. Pode-se até concordar no final de que esse é o melhor texto para o país, mas isso não tem problema. Mas eu acho que a gente tem que realmente buscar o equilíbrio e conversar. Todo mundo quer ter mais conforto, todo mundo quer ver a família, quer estar mais, mas, como eu falei, tem momentos de vida que não dá, tá certo? Você tem que pagar conta, você tem que trabalhar e para fazer. No caso da construção, já também foi falado, a gente, na Abraim, que fez um estudo com a Econit, né, que é do pessoal da Getúlio Vargas, e mostrou que o custo total sobe 10%, mas do imóvel 5,5% em média, né? Porque a gente trabalha tanto com o médio e alto padrão como Minha Casa Minha Vida. Nós temos lá na Abraim cerca dos 100 maiores incorporadores do país, 12 dos 18 de capital aberto, então a gente tem uma amostra bastante significativa dos reflexos que isso tem.
E tem um problema que projeta, que é a impossibilidade do próprio, da pessoa comprar o imóvel, que a gente chama de affordability. Não tem renda, porque ele vai diminuir a hora trabalhada, mas ele não vai ganhar mais, tá certo? E tem uma inflação, que todo mundo já falou aqui. Então, vai faltar dinheiro para que ele possa comprar. Aliado a uma taxa de juros desse tamanho, tá certo? A gente pode enfrentar uma dificuldade. Nós somos um país com déficit habitacional gigante ainda, né? Aproximadamente 6 milhões de pessoas. O crédito imobiliário nosso alcança 10% do PIB. Quando você olha para o nosso par aqui, o Chile, é 30%. Quando você olha para os Estados Unidos, é 50%, já foi mais, mas a crise de 2008 derrubou o mercado imobiliário. Quando você olha a zona do euro, 70%. Nós temos um potencial gigante de crescer, tá certo? Desde que a gente construa um país com responsabilidade, com conversa, com negociação e que a gente possa mostrar. Eu me debrucei bastante sobre o assunto quando estava na Câmara, conversei com o deputado relator Léo, conversei com o Aze, né, deputado Aze, para a gente poder encontrar alternativas e depois vi lá que ele citou o México, Colômbia e Chile como referências para o relatório dele. Só que eu fui pegar a legislação toda, eu olhei, né, dos 3, apenas o México mexeu na Constituição. O resto foi inconstitucional, tá certo? Nenhum deles mexeu na escala de trabalho, todos na jornada. Todos permaneceram com 6x1, apesar de admitirem outras jornadas, até 4x3 está previsto. Eles previram também a negociação individual, tá certo? Nos 3. Então, assim, eles tiveram, a hora que eu olho o que saiu do relatório e o que foi tomado como exemplo, uma coisa não casa com a outra, porque houve uma negociação. Para vocês terem uma ideia, todos 3 há acompanhamento, monitoramento do governo com a sociedade, dos ganhos dessa reforma, tá certo? E treinamento. Em 2 desses países, eles estabeleceram um esquema de treinamento para você qualificar a mão de obra. Então, assim, a gente tem uma oportunidade gigante nesse país, a gente pode construir. Eu acho que o Senado pode e deve dar uma resposta, uma solução para o país. Eu acredito muito que esse debate foi, assim, para mim, extraordinário. Eu aprendi vários setores, vários segmentos que vieram aqui. Respeito a cada um, seja representante dos trabalhadores, seja representante dos empregados. Acho que esse é o debate, tá certo? Cada um defende o seu ponto, não tem nada de certo nem errado. Há uma discussão e, ao final, que a gente consiga sair com uma proposta que seja a melhor proposta para o país. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Muito bem, senhor Cícero Araújo, vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais da Associação Brasileira de Incorporadora Imobiliárias. Eu fiquei todo dia aqui e lhe confesso, senhor Cícero, que percebi de inúmeros empresários que a questão não é só discutir sim ou não a 40 horas, mas a escala, outros a transição. Então, eu percebo que essa casa, que é a Casa do Diálogo, eu, particularmente, desde me conheço por gente, porque eu era menino, já se falava em 40 horas, claro, a bandeira é eterna, né? Mas a marca, para mim, ficou às 40 horas. Na Constituinte, nós fomos para 44, mas perseguimos ali já as 40 horas. E a escala é algo que dá para construir. É que eu estou aqui imaginando, assim, com liberdade pela sua fala. Concedo a palavra ao senhor Lucas Sidraque, coordenador nacional do movimento Além do Trabalho, VAT. Oi. Boa tarde a todas as pessoas, em especial às pessoas que estão nos acompanhando. Queria agradecer o convite, senador Paim. A gente tem articulado nos últimos meses em relação ao fim da escala 6x1. E, além de cumprimentar o senhor, também saúdo aqui o senhor Gerson, que é um dos garçons que tem nos atendido, que eu acho que quando a gente quer debater o fim da escala 6x1, a principal pessoa interessada sempre será o trabalhador. Para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Lucas Sidraque, sou coordenador nacional do Movimento Vida Além do Trabalho, e eu fui convidado a fazer parte desse debate. E entendo que debate é uma provocação e resposta. E me deixa muito triste, de fato, ouvir informações que não condiz com a realidade. Isso me faz perguntar se os patronais, se as lideranças que representam os empresários estão agindo com ignorância ou com má fé. E aí eu deixo para cada um entender e decidir qual é o melhor posicionamento em relação a isso.
E eu falo isso trazendo algumas informações que eu acho que são extremamente necessárias quando a gente está debatendo a realidade do nosso país. E aqui, né, falaram muito de pesquisas, falaram muito de estudos. Eu queria ver quem vai subir na plenária e falar que o Sebrae é mentiroso, que a Unicamp é mentirosa, que o IPEA está com dados errados, porque foi basicamente isso que eu vi. E quando a gente está falando de informações, muito se falou do peso econômico que vai se ter de alguns setores quando a gente vai ter o fim da escala 6x1. E aí eu queria só trazer alguns dados que eu acho que são interessantes. Só o setor de indústrias, no último ano, faturou cerca de 6,4 trilhões de reais. Se a gente for falar do produto interno bruto do setor de transportes, a gente está falando de um setor que faturou 395 bilhões de reais em 2025. A gente está falando do setor do agronegócio, que nos últimos 5 anos conseguiu arrecadar mais de 6 trilhões de reais. E são exatamente essas mesmas pessoas que sobem nessa plenária para afirmar que os casos de violência doméstica estão relacionados com as pessoas terem mais folga, que as galinhas precisam de ter mais cuidados que os seres humanos, que o salão não está aberto no final de semana para poder fazer uma escova. E isso mostra a ignorância de quem está aqui articulando e falando que está aqui para defender os interesses da sociedade. A gente, quando fala de redução da escala de trabalho, da jornada, a gente não está falando que é para fechar tudo. É uma questão de organização. E acredito que a gente está lidando com empresários, com bons gestores, que o mínimo que se espera dessas pessoas é um sentido lógico no processo. E assim, eu acho que a gente tem que sempre reforçar que, ok, precisamos ter debates, diálogos, conversas e tudo mais. O que me estranha é pessoas que estiveram nesse mesmo espaço na Câmara, porque eu estive presente, também estiveram lá há 1 ano atrás. O Movimento Vida Além do Trabalho, nos últimos 3 anos, constantemente está nas ruas, nas casas legislativas, conversando com as pessoas para que a gente compreenda o impacto do que a gente está falando. A gente está falando de um projeto de lei do Reginaldo que foi apresentado em 2019. A gente está falando de um processo que, no ano de 1995, a gente quase conseguiu avançar com a redução da jornada. Sem falar da Constituinte, sem falar de todos os avanços que, historicamente, a classe trabalhadora conseguiu. E aí eu deixo aqui, até mesmo de recado, para as pessoas que vieram aqui, para já se organizarem e pegar o vídeo de hoje, porque nós, do Movimento VAT, entendemos que o futuro é 4x3 e 36 horas. Como vocês usam os mesmos argumentos de 1988, grava o vídeo e passa na próxima. Não precisa deslocar e vir aqui para falar as mesmas besteiras que vocês falam há muito tempo. Isso é um desrespeito com a classe trabalhadora. Isso é um desrespeito com a sociedade em geral. A gente não está falando de uma pauta que é econômica. A gente está falando de mães que não veem seus filhos crescerem. A gente está falando de um pai que não consegue ir na escola do seu filho porque o trabalho não permite. E vocês falam tanto de, tem que negociar com o patrão. O que está acontecendo agora no Rio de Janeiro com os rodoviários? Que as pessoas não conseguem conversar com o patronal, porque não querem um reajuste mínimo, algo básico, não é feito. E toda vez que eu escuto que a gente precisa, tem que dialogar com o patrão, eu lembro dos dias que eu fui trabalhar passando mal. Porque se eu faltasse, ia ser muito problemático para mim lá na frente, eu ia perder o meu direito, eu ia perder o meu trabalho. É esse patrão que a gente vai dialogar? O patrão que não permite que as mães sejam mães, porque ela não pode ir para a escola, cuidar do filho dela. E é nesse processo que a gente fala, não temos mão de obra qualificada. Sim, não temos. Porque nesse exato momento nós temos um profissional que trabalha na escala 6x1, que descobriu que o curso que ele queria fazer era exatamente no dia de trabalho dele. Ele vai negociar com quem para conseguir ir fazer esse processo e de fato melhorar? E se a gente está aqui para debater, se a gente está aqui para dialogar, qual é a proposta dos patronais para a redução da escala de trabalho? Qual é a proposta? Porque eu vi aqui um monte de reclamação, mas eu não vi nenhuma propositividade em algo que é de interesse de todo mundo. Nós do Movimento VAT, nós dos movimentos sindicais, nós dos movimentos sociais, estamos dialogando há muito tempo. O VAT está na rua diariamente, de norte a sul.
em todos os estados desse país. Podem tentar vencer a gente pelo cansaço, postergar ao máximo essa votação. Mas a gente precisa lembrar que depois do cansaço vem um sentimento muito mais poderoso, que é a raiva, que é a revolta, que é a indignação com o que está acontecendo nesse lugar. E quando a gente fala de melhorar as condições de trabalho, a gente está falando de todo um setor que precisa ser entendido como primordial. A sociedade está numa realidade que, por exemplo, o nosso amigo da construção civil falou das condições de trabalho, mas ignorou os mais de 800 mil casos de acidentes no trabalho e os mais de 3 mil óbitos que aconteceram só no ano passado. Será que está tão difícil contratar ou você é um péssimo contratante que não consegue deixar ninguém no seu trabalho? Que não consegue deixar ninguém no seu estabelecimento? Então, eu acho que está na hora de vocês voltarem para a escola, vocês vão aprenderem a ser bons gestores e calcular as coisas de fato, com clareza, com nitidez no processo, com transparência. E antes de finalizar, eu acho que é extremamente importante a gente debater que aqui a gente não está falando só da realidade urbana. Recomendo vocês procurarem as pesquisas da Oxfam, que fala da realidade do trabalhador rural que está na escala 6x1, que vive a precarização lá. A gente está falando de um setor que nos últimos anos só enriqueceu. Então, quando a gente quer debater a realidade da vida além do trabalho, quando a gente quer debater melhores condições, a gente está falando de transporte gratuito para as pessoas de qualidade, falar aqui da dificuldade de colocar o motorista para rodar. Vocês já viram as condições de trabalho desses profissionais? Então, é extremamente revoltante. Eu, como um jovem, eu tenho 34 anos, eu não vi até hoje um avanço para a classe trabalhadora. Mas o que mais me entristece é que as pessoas perderam um dia de trabalho, um dia de vida, para vir aqui e falar um monte de mentiras e achar que o povo é besta, que não percebe todas as manipulações que são feitas. O meu nome é Lucas Sidrack e vocês podem ter certeza que, se não a minha voz, a voz da classe trabalhadora irá ecoar na cabeça de todos vocês, porque a gente está num processo de conscientização da nossa sociedade e não vamos parar até a gente ter um Congresso que represente melhor o povo, mas principalmente um Brasil soberano que respeita quem move esse país, que é a classe trabalhadora. Muito boa tarde para nós e a gente se vê na luta, porque isso não está acabando aqui hoje. Lucas Sidrack, coordenador nacional do Movimento Além do Trabalho, VAT, que expressou aqui o seu ponto de vista sobre o debate no dia de hoje. Concedo a palavra agora ao senhor Andrei Gutierrez, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software. Boa tarde, senador Paulo Paim. Muito obrigado pela palavra. Agradeço ao senador Laércio Oliveira também pelo convite, a ambos pela organização dessa sessão de debate temático muito importante, haja vista, né, a mais longa aí da história, testemunhada pelo querido senador. E é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer a gente estar podendo aprimorar e avançar nesse debate de uma maneira construtiva. Eu trago aqui as perspectivas do setor de tecnologia da informação. Muito se falou do nosso setor de tecnologia e eu queria trazer uma visão um pouco mais aprofundada. Bom, meu nome é Andrei Gutierrez, senador, eu sou presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software, uma associação que está fazendo 40 anos nesse ano, que reúne mais de 2.000 empresas de software, tecnologia, infraestrutura digital, e as nossas empresas estão nas 27 unidades da federação. A gente tem grandes empresas, grandes multinacionais, brasileiras, estrangeiras, mas a maioria, majoritariamente, das nossas empresas, algo em torno de 78%, são micro e pequenas empresas que estão fazendo transformação digital do Brasil, senador. São as empresas que estão fazendo transformação digital de prefeituras, do varejo, né, das Santa Casas, desse Brasil afora. E antes de começar a minha fala aqui, muito se falou nesse debate aqui, sobretudo pela importância de avançar na produtividade, para a gente conseguir, né, distribuir os frutos, os rendimentos dessa produtividade com todos. Muito se falou da importância da transformação digital.
E aí eu trago aqui, me estranha, nos últimos 3 anos, alguns fatos de que a transformação digital não tem sido priorizada. A gente foi reonerado na folha de pagamentos, né, que a gente recolhia 4,5% de faturamento, voltamos a pagar 20% sobre a folha. Na reforma tributária, o nosso setor, que pagava ali entre 9%, dependendo do tamanho da empresa, 9% e 13%, PIS, ISS, COFINS, vai passar para 28%, ou sabemos lá qual vai ser o piso. Imposto de importação esse ano, o Conselho de Comércio Exterior aumentou o imposto de importação sobre equipamentos de tecnologia, alguns essenciais para a gente fazer transformação digital, de até 25%, incluindo equipamentos que a gente não produz no Brasil para fazer data centers, enfim, tão importantes para o país. O IOF, no ano passado, sobre software importado, saiu de 0,38% para quase 3,5%, da noite para o dia. E as empresas tiveram que assimilar ou cancelar projetos, né, que foram aí aumentar os custos para algumas empresas muito altos. Então, eu acho, trazendo aqui o tema, a gente precisa, de fato, discutir e priorizar a transformação digital no Brasil. Bom, entrando aqui no nosso setor, no nosso segmento, um segmento muito dinâmico, senador, e eu não me canso de impressionar com o tamanho da diversidade no nosso setor. A gente tem praticamente de tudo, é até difícil da gente conseguir mapear. Empregamos, o nosso setor como um todo, a gente tem 1,2 milhão de trabalhadores, software, serviços, no setor de tecnologia. Das nossas empresas, cerca de 21%, quase 22% são trabalhadores diretamente empregados pelas nossas associadas, que dá em torno de 260 mil postos de trabalho diretos. E é um setor dinâmico, é software, né, que os softwares são todas as aplicações que a gente usa na nuvem, nos computadores, nas empresas, serviços de tecnologia, as nossas empresas fazem a implementação desse software, a integração com os outros sistemas, a customização de softwares, o sistema de gerenciamento de vendas da empresa precisa falar com o sistema de faturamento, de emissão de nota fiscal, e precisa de uma empresa ir lá, né, um trabalhador técnico ir lá e fazer essa integração, ou muitas vezes a customização. Se isso dá um problema, as nossas empresas precisam fazer o suporte. Esse suporte a gente chama de help desk, service desk, muitas vezes na maioria das vezes é 24/7. Então, a gente tem empresas mais variadas, né? Seja aquelas empresas que estão desenvolvendo software, que estão na ponta do desenvolvimento, numa escala ali de uma jornada de 8 horas, 5x2, mas a gente tem empresas que estão no 6x1, de gestão de infraestruturas, por exemplo, grandes data centers, ou, por exemplo, empresas numa escala ali 12x36, nesses serviços de manutenção. Por exemplo, a gente tem serviços de centro de operações de cibersegurança. Se tiver um ataque num hospital, não tem hora. A gente precisa ter 24/7 profissionais muito capacitados para atender aquele ciberataque. Então, eu estou falando desse tipo e dessa dimensão das nossas empresas. E uma particularidade, curiosidade, o nosso salário médio é de R$ 7.600, sendo que o salário médio do trabalhador brasileiro é de R$ 3.500. Outra particularidade, senador, a gente emprega por ano, absorve 159 mil novos profissionais. O sistema de educação profissional, técnico, universitário, tecnólogo, só forma 53 mil. 106 mil postos de trabalho todo ano não são preenchidos. Se a gente olha o nosso déficit acumulado, é mais de 500 mil de postos de trabalho que a gente não consegue preencher, não é um salário pequeno, com um salário médio de R$ 7.600. Então, a falta de mão de obra no nosso setor, ela é iminente. E é difícil, quando a gente fala daquelas empresas que estão numa escala 12x36, 44 horas semanais, é difícil você conseguir reacomodar contratando mais profissionais. A gente já não tem profissionais, né? Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado nesse debate, fazer ele de maneira muito amadurecida. Uma outra particularidade, e aí eu chamo a atenção, o nosso setor ele é muito dinâmico e, ao mesmo tempo, dicotômico. Como eu mencionei aqui, que tem empresas intensivas, com horários fixos, por exemplo, nessas jornadas com 12x36, manutenção, 24/7, a gente tem empresas, o nosso setor, tradicionalmente, ele é um setor flexível, dinâmico.
atividades, por exemplo, com trabalho remoto, com trabalho por projetos, né? Jornada que é focada na entrega do projeto, na entrega pela entrega, né? Isso foi revisto quando a gente teve o projeto de lei do teletrabalho, teve uma atualização da legislação, só que ainda tem muita insegurança jurídica e, de fato, na prática, a gente tem dificuldade em implementar esse controle de jornada, o controle de ponto por projeto. Até hoje, a jurisprudência nos tribunais do trabalho traz insegurança jurídica para as nossas empresas. Por isso que a gente precisa discutir o nosso setor, a flexibilidade. Ela é essencial para esse dinamismo, para atividades do nosso setor que precisam desse dinamismo e dessa flexibilidade. Flexibilidade de horários, por exemplo, flexíveis. Tem equipes de desenvolvimento que elas estão trabalhando com equipes internacionais e precisam trabalhar com fusos horários os mais diferenciados, né? Então, isso é essencial, é uma dinâmica importantíssima do nosso setor. Bom, eu concluindo aqui, senador, eu não vou usar todo o meu tempo, eu quis trazer aqui essa perspectiva, a dificuldade no nosso setor, sobretudo a dificuldade de empregar, a dificuldade de ter mão de obra qualificada, mesmo com um salário muito alto, e a necessidade da gente ter uma ponderação, senador, uma ponderação, um amadurecimento desse debate, mais estudo de impacto regulatório, né? A gente debater e aprofundar, de fato, a questão da escala, isso é importante. Como é que fica o nosso setor, por exemplo, nesse debate nas escalas de 12 por 36, por exemplo, que são essenciais. E, sobretudo, o debate da transição, né? Qualquer medida que for a ser adotada, é preciso uma transição longa. E trago aqui um dado, já concluindo, senador, o nosso setor, muitos não têm a noção do impacto do nosso setor no setor produtivo. Em 1990, as grandes empresas, a FGV tem um dado que ela mensura o consumo de TI pelo faturamento das grandes empresas. Em 1990 era 2% o faturamento das grandes empresas. 2010, isso aí passou para 5%. Em 2000, ali com a pandemia, chegou a 8,5% do faturamento das grandes empresas. E hoje é 10%. Então, esse custo só cresce e é um setor que a gente precisa olhar com muita atenção, muita ponderação, para não errar na mão. Muito obrigado, senador, mais uma vez, e parabéns pelo debate. Muito bem, senhor Andrei Gutierrez, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software, que expressou também o seu ponto de vista sobre o tema. Concedo a palavra ao senhor Reinaldo Lima, representante da Central Brasileira do Setor de Serviço, Sebrase. Muito boa tarde, senador. Está presidindo essa sessão, o senador Paulo Paim, demais representantes aí do Senado, da mesa, os presentes, senadores e senadoras, agradecer o senador Laércio de Oliveira pela proposição dessa sessão, lideranças empresariais, trabalhadores, autoridades, imprensa e demais presentes. Muito boa tarde. É uma honra para a FENACOM e Sebrase participar desse importante debate proposto por indicação do senador Laércio de Oliveira. Eu não tinha visto, senador, em vários anos que acompanho os trabalhos desta casa e também da Câmara, que fosse aberto um debate tão amplo e tão importante, democrático como esse. Essa impressão foi confirmada pelo senador há pouco, que disse que é a primeira vez que está acontecendo isso, em muitos anos. Eu gostaria de dizer a representatividade da nossa entidade. A FENACOM representa em torno de 400 mil empresas e congrega 63 categorias profissionais. Dentre elas, perícias, informações, pesquisas e as empresas de contabilidade. E eu trago o debate aqui para as empresas de contabilidade especificamente, porque nós, profissionais de contabilidade e empresas, possuímos uma posição privilegiada para analisar essa proposta. Por quê? Nós acompanhamos diariamente a realidade das empresas, sejam elas micro, pequenas, médias e grandes empresas.
Participamos da gestão das admissões, das demissões, da construção da folha de pagamento, escalas de trabalho, dos custos operacionais, infelizmente, muitas vezes, do encerramento das empresas. Por isso, quando uma mudança legislativa altera e causa um grande impacto no ambiente econômico, normalmente seus efeitos ficam logo visíveis para nós contadores. Nossa análise, portanto, não parte de hipóteses teóricas, ela parte do dia a dia das empresas e da economia real. Todos nós compartilhamos o mesmo objetivo. Queremos trabalhadores mais valorizados, melhor qualidade de vida, mas também um mercado de trabalho cada vez mais moderno e dinâmico. Mas uma boa intenção por si só não garante uma política pública, como neste caso. Para que esses objetivos sejam sustentáveis, eles precisam caminhar ao lado do aumento da produtividade. É justamente nesse ponto que reside nossa preocupação pelas regras trabalhistas que refletem diariamente a produtividade. A PEC 221 constitucionaliza regras ainda mais rígidas para uma economia extremamente diversa. E a gestão bem adaptada das jornadas é ponto crucial para o melhor resultado de trabalho. Ao reduzir o espaço da negociação coletiva, a proposta retira justamente o instrumento capaz de adaptar as jornadas às necessidades e realidades completamente diferentes por conta de atividades econômicas. Além disso, provoca um aumento expressivo do custo do trabalho para os empregados mensalistas, a redução da jornada, exigirá novas contratações para manter a operação, como já várias vezes falado, impacto de 10% no custo pessoal. A CNC, em suas pesquisas, estima que haverá um impacto de praticamente 500 milhões por ano para o setor de serviço, para a indústria, de transformação e também para o comércio. Em seguida, esses custos precisam ser repassados aos preços dos produtos e também do serviço. É claro que vai gerar inflação, porque reduz o poder de compra das famílias. O aumento dos custos diretos e indiretos também prejudica severamente as contas públicas. E o prefeito Sebastião Melo colocou muito bem, mas não falou em números. O impacto dos gastos públicos, a CNI estima um impacto de 154 bilhões anuais em todas as esferas, federal, estaduais e municipais. A Frente Nacional de Prefeitos, da qual o prefeito Sebastião Melo preside, projeta um aumento dos gastos de 34 bilhões nas prefeituras. E com isso o consumo diminui e os investimentos são adiados. Mas aqui faço um parênteses muito importante e impactante. Nós temos as micro e pequenas empresas no Brasil, foram citadas de forma um pouco simplista, mas esse impacto será ainda mais severo para essas micro e pequenas empresas. São justamente elas as maiores geradoras de empregos no Brasil. Mas, diferentemente das grandes empresas, elas trabalham com equipes reduzidas, margens estreitas, pouca capacidade de automação e menor flexibilidade financeira. Essas micro e pequenas empresas já terão um grande impacto pelo período de transição que a própria reforma tributária vai trazer. Até 2032, teremos um grande impacto tributário. A maioria das micro e pequenas empresas são empresas familiares, que empregam, como já disse, 60% dos empregados formais. E quero aqui abrir um parênteses. Há alguns anos eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador. E um dos aspectos que a gente defende por conta da reforma tributária e também nesse momento das micro e pequenas empresas é a questão humanitária, porque são empresas familiares, são pequenas empresas que precisam ser observadas. E trazendo esse impacto, não existe uma forma diferente como as grandes empresas têm de controlar isso. Os efeitos não param nas empresas, elas chegam rapidamente no bolso da população. Por exemplo, na educação, como já foi dito,
o aumento de custo tende a pressionar as mensalidades. Na saúde, o aumento da pressão, consequentemente, dos custos da saúde, transportes, enfim. Praticamente, para 210 milhões de cidadãos brasileiros, a conta será alta e todos sofrerão os efeitos da inflação. Por isso, a FENACON entende que existe um caminho melhor. Somos favoráveis ao aperfeiçoamento das relações de trabalho e ao aumento da qualidade de vida dos trabalhadores, mas defendemos que isso ocorra por meio de negociação coletiva e do diálogo, como hoje feito por aqui. A negociação coletiva permitirá e permite adaptar soluções às características de cada setor, de cada empresa, de cada região. Permite uma implementação gradual, acompanhando os ganhos de produtividade, preserva os empregos, fortalece a segurança jurídica e protege a competitividade das empresas. Finalizo com uma reflexão. Os contadores e as empresas de contabilidade vivenciam diariamente a realidade das empresas, porque acompanham em tempo real a saúde financeira dessas empresas. E sabemos que os empregos não são criados por leis. Empregos são criados por empresas economicamente viáveis. Por isso, acreditamos que o grande desafio desse parlamento é construir uma solução capaz de melhorar a vida do trabalhador sem comprometer justamente quem gera oportunidades. Portanto, cabe ao Senado, nesse processo totalmente democrático, avaliar com muito critério e responsabilidade, devendo observar em todos os aspectos e sob todos os pontos de vista. Muito obrigado. Muito bem, senhor Reginaldo Lima, representante da Central Brasileira do Setor de Serviços, SEBRASE, e também deixou claro seu ponto de vista numa linha do diálogo permanente. Concedo a palavra agora ao senhor Genildo Lins, diretor executivo da Confederação Nacional de Saúde e Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, CN Saúde. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Boa tarde, senadores Laércio Oliveira e Paulo Paim. Obrigado pelo convite. Então, estou aqui no final, vou tentar ser o mais objetivo possível, porque eu sou pragmático e eu acho que a gente aqui tem que encontrar uma solução para um problema social e real que a sociedade brasileira está sendo chamada a resolver. Primeiro, eu vou dar alguns dados sobre o setor de saúde. A gente representa hospitais, clínicas e laboratórios. São 900 mil empresas no Brasil que estão dentro do sistema sindical. Somos o terceiro maior empregador, com 3 milhões e 200 mil empregados. Nós, CN Saúde, participamos da elaboração de 200 convenções coletivas por ano. O trabalho é relevante e esse número é importante para um argumento que eu vou dar ao final. Desses 3 milhões e 200 mil empregados, 85% são mulheres. É o setor que tem o maior índice de empregabilidade feminina e dessas 900 mil empresas, 75% delas têm de 1 a 4 vínculos trabalhistas, ou seja, elas são pequenas e têm até 4 empregados. Quais são as características do mercado de trabalho da saúde no Brasil? Ele é um mercado de uso intensivo de mão de obra. Nós precisamos de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, para poder atender ao cidadão. Nós estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu costumo dizer que a emergência médica não espera o horário comercial. Então, nós temos a necessidade de estarmos abertos 24 horas por dia e isso torna quase impossível a compensação de custos. O nosso trabalhador ele tem uma multiplicidade de vínculos por conta de a maior parte dos nossos colaboradores serem em regime de escala 12 por 36. Eles têm mais de um vínculo por uma necessidade própria e por uma necessidade do próprio mercado, porque há uma falta de profissionais de saúde no Brasil. E a gente tem um histórico de acordo coletivo, de acordo individual, de respeito ao trabalhador. A prova disso é que nós temos uma das menores taxas de troca de emprego. Um colaborador nosso, ele fica durante boa parte da sua vida naquela mesma instituição.
Pois bem, nós contratamos a FIP para fazer uma avaliação do impacto da mudança de escala e da carga horária no setor de saúde. Eu tenho vários cenários aqui, mas eu vou citar só um range que é mais fácil. A avaliação da FIP, ela vai de 7 bilhões por ano a 22 bilhões de impacto, tá? A depender da solução encontrada para compensar essa falta para compensar esse adicional necessário de trabalhadores. A questão aqui é que é a seguinte: custo em qualquer empresa, ela só tem 3 opções. Ou ela aumenta a eficiência, ou ela aumenta a lucratividade, ou ela aumenta preço. Não tem muito para onde correr. Mesmo que nós consideremos que o aumento de custo ele seja dividido igualmente entre esses 3 fatores, haverá aumento de preço e, portanto, haverá aumento de preço de planos de saúde no Brasil, se considerar que será necessária uma nova contratação de pessoal, uma contratação de mais pessoas. E parte desse custo ele vai para o SUS. Dentro aqui desses números estão as entidades filantrópicas, que vão ser faladas posteriormente, mas as entidades filantrópicas elas são remuneradas pelo SUS. Então, há sim, uma certa transferência de custo aqui para o Sistema Único de Saúde. Apesar disso, senadores, a nossa impressão é que a gente tem que encontrar um caminho, uma solução para construir uma solução que seja possível atender às demandas do trabalhador e permitir que esses custos adicionais sejam bem incorporados pelo setor produtivo. E aí, nós tivemos na Câmara debates importantes, dos quais nós participamos. Tivemos avanços na Câmara em relação à proposta inicial, como a não obrigatoriedade dos descansos serem consecutivos e a permissão de compensação de horário e, principalmente, acho que é o maior avanço que tivemos na Câmara, as 40 horas semanais com 2 dias de descanso ser considerada a média mensal. Não, a conta não é na semana, a conta é mensal. Esse é o texto que veio da Câmara. Há alguns pequenos ajustes que a gente queria propor aqui ao Senado, que eu acho que permitirão ao setor produtivo, e aí eu estou falando pela saúde, incorporar melhor essa nova realidade. Primeiro, é a possibilidade de acordo individual, especificamente para compensação de horário e estabelecimento de escala. Somente esses 2 pontos. A gente tem parte da nossa base ainda inorganizada, então, principalmente nas regiões mais distantes, esse acordo individual ele é importante e, repito, especificamente para compensação de horários e para a definição de escala, e sempre respeitada a média de 40 horas, média mensal de 40 horas semanais e 2 dias de descanso. Um segundo ponto é a manutenção dos acordos vigentes. Nós, como eu mencionei anteriormente, a gente tem 200 acordos coletivos, convenções coletivas feitas por ano. A necessidade de alterar agora, em 2 meses, ou 2 meses após a vigência após a promulgação da emenda constitucional, novos 200 acordos, operacionalmente, muito difícil de ser feito. E eu estou falando do Brasil inteiro, a gente faz a representação da saúde no Brasil inteiro. Um terceiro ponto é um prazo maior de transição. Eu vou dar um exemplo de laboratório. A gente tem laboratório que atende ao hospital e laboratório que atende ao público, que é onde lá os senhores vão lá fazer exames, coletar amostras. Esse pessoal de amostras, que faz a coleta de exames, eles terão que, em 2 meses, contratar uma pessoa ou uma equipe para um dia a mais de atendimento. Então, a gente precisaria de um prazo maior de transição. E, por fim, um tema que foi falado aqui, que é o descanso semanal remunerado, ou popular DSR. A questão do DSR, o DSR hoje tem 2 problemas, imaginando a promulgação da emenda constitucional. O primeiro é que ele gera dúvidas da regulamentação. E o segundo, o DSR
ele tem um impacto no custo trabalhista. Não estou falando de não pagar o descanso semanal remunerado ao empregado. O empregado continuará recebendo. Agora, o impacto disso nos custos trabalhistas, especialmente INSS e FGTS, é 175% da despesa que a gente paga hoje. Tá? Então, haja rapidamente ou logo após a promulgação da emenda, uma lei regulamentando essa nova regra para poder garantir, e não só o DSR é um desses pontos, mas tem vários outros pontos, mas poder garantir ao empregador a segurança jurídica necessária para que a gente possa implementar bem a nova regra. Senhores, é isso. Obrigado, desculpa por ter passado o horário. Muito bem, senhor Genildo Lins, diretor executivo da Confederação Nacional da Saúde, Hospitais, Estabelecimentos de Serviço, CN Saúde, que apontou alguns ajustes na visão dele, que pode vir, inclusive, por uma medida provisória, enfim, sem prejuízo das 40 horas. Percebo que, se terminar a reunião aqui, nós alongar um pouco mais, nós fechamos um acordo aqui. Hein? Alguns gostam, outros não gostam, nem que eu diga isso, né? Mas dos dois lados, pode crer que é dos dois lados. Concedo a palavra agora à senhora Maria Eduarda Alencar Hidalgo, que ela aqui representa o Fórum das Juventudes Partidárias. Por um apelo que nos fizeram, que alguém tem que falar pela juventude numa sessão histórica como essa. Boa tarde a todas e todos. Senador Paulo Paim, em seu nome, pela sua história, não só de luta aqui dentro dessa casa, mas também enquanto liderança sindical, saúdo a todos que estão aqui presentes, ao público que nos assiste, a todos os trabalhadores e trabalhadoras que tornaram possível que a gente estivesse aqui hoje nessa sessão. Eu gostaria de relembrar aqui, para iniciar a minha fala, algumas falas infelizes que foram feitas em momentos históricos de avanço dos direitos sociais. E gostaria de primeiro dizer que, infelizmente, muitos destes discursos velhos voltaram à moda. Em 1888, quando estava sendo debatida ainda a abolição da escravatura, Andrade Figueira, que era deputado federal, chegou a dizer que a discussão estava sendo assodada demais, que ela estava sendo muito rápida. E também apontou que havia uma grande insegurança social, possibilidade de prejuízo econômico, que haveria inúmeros prejuízos se houvesse a libertação dos escravizados. Em 1962, senador Guido Mondim veio aqui, nessa casa, se manifestar dizendo que o 13º salário traria o aumento da inflação. E, mais uma vez, o fantasma da inflação voltou a assombrar essa casa. Em 1987, durante os debates da Constituinte, Luiz Roberto Ponte, deputado constituinte, chegou a defender que antes de reduzir a jornada, seria necessário ampliá-la para 50 ou 52 horas, até que se erradicasse a miséria, a pobreza, a falta de acesso à moradia, à saúde e à educação. Em nenhum desses momentos, o Brasil quebrou. Em nenhum desses momentos, os avanços que foram feitos pela classe trabalhadora, pelos movimentos sociais, pelo movimento negro, fizeram o nosso país quebrar. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos internacionais de como foram as experiências de países que reduziram suas jornadas de trabalho. Mas eu gostaria aqui de relembrar que da última vez em que a gente teve a redução da jornada de trabalho, há quase 40 anos atrás, a gente teve todos esses argumentos vindo à tona. Era um momento de recessão econômica em que o nosso PIB estava recuando quase 2% ao ano, em que a gente tinha uma alta inflação, um momento econômico muito diferente do momento que a gente vive hoje. E mesmo assim, o Brasil não quebrou.
Quando a gente fala sobre a extinção da escala 6x1, a gente está falando sobre conferir dignidade para trabalhadores que têm hoje sua dignidade roubada por mais um dia de trabalho. A gente está falando de aniversários perdidos, de almoços em famílias, a gente está falando de burnout, depressão, de tantas outras mazelas que hoje têm afetado os trabalhadores que estão dentro da escala 6x1. E vale aqui dizer mais uma coisa, que os trabalhadores que hoje estão na escala 6x1 são justamente os trabalhadores que vivem as piores condições de trabalho, os trabalhos que são mais mal remunerados do nosso país. A média de remuneração dos trabalhadores que estão na escala 6x1 é muito menor do que dos trabalhadores que não estão. A diferença entre os trabalhadores que estão numa jornada de 44 horas para os que estão na de 40 é que eles recebem 40% em média do salário que os trabalhadores que estão na escala de 40 horas recebem. A gente está falando, sobretudo, de mulheres, negros e negras e jovens. Acabar com a escala 6x1 não vai quebrar o Brasil, mas vai ajudar muitos desses trabalhadores a conseguirem conviver com as suas famílias, a conseguirem, sim, estudar, descansar, a prevenir acidentes de trabalho, a prevenir o adoecimento desses trabalhadores que, infelizmente, tem acontecido hoje. Então, esse debate não só é urgente, mas é necessário. E, felizmente, inúmeros institutos de pesquisas, universidades, se debruçaram sobre esse tema, que é um tema tão urgente, para que hoje a gente pudesse estar aqui, fazendo um debate com a segurança de que o Brasil não vai quebrar com o fim da escala 6x1. E, inclusive, o que os estudos apontam é que a gente teria um aumento de quase 4 milhões de postos de trabalho, um aumento de quase 4% da produtividade. E talvez esse debate deveria ter uma lógica invertida, de que não é a escala 6x1 que está prejudicando o avanço dos trabalhadores com o fim da escala 6x1 que vai prejudicar o avanço econômico do Brasil. Mas é que a manutenção dessa escala talvez seja um dos fatores que esteja prejudicando também o nosso avanço e a nossa produtividade. Ouso dizer que estudos como esse, que mostram que a gente teria o aumento do emprego, que a gente teria o aumento da produtividade, fazem com que a gente pense numa outra lógica, que o fim da escala 6x1 vai ajudar o Brasil a avançar. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui hoje, representando o Fórum das Juventudes Partidárias, mas mais do que isso, porque eu sei o que isso significa para tantos trabalhadores do nosso país. Eu venho de uma Câmara Municipal, sou vereadora no município de Ribeirão Preto, e venho de uma Câmara Municipal em que a gente tem alguns trabalhadores que estão na escala 6x1. A equipe de limpeza da Câmara Municipal trabalha na 6x1. A Câmara não abre ao público, nem de sábado e nem de domingo. Mas os trabalhadores da limpeza, para encerrar, mas os trabalhadores da limpeza têm que ir na Câmara aos sábados para lavar o estacionamento. Infelizmente, a gente ainda não avançou nisso enquanto Câmara Municipal, mas a gente segue na luta para que, mesmo se esse debate não avance aqui dentro dessa casa, para que ele avance lá dentro da nossa Câmara. Mas a gente sabe que hoje, se dependesse dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, a escala 6x1 acabava hoje. É uma pauta que tem mais de 70% de aprovação na população brasileira. E que hoje está nas mãos daqui do Senado, caros senadores. Já há 35 dias está nas mãos de vocês acabar com a escala 6x1. É urgente, necessário e, digo mais, é fundamental para o avanço do nosso país. Muito obrigada. Muito bem. A palavra foi, nesse momento, para a jovem líder Maria Eduarda Alencar Hidalgo,
representando assim a juventude partidária do nosso país. Concedo a palavra nesse momento ao senhor Flaviano Ventorim, presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, CMB. Boa tarde, senhoras e senhores. Satisfação estar aqui. Parabenizo a mesa pela excelência dessa discussão. Já mudei minha fala umas 35 vezes aqui, eu ficar por último tem isso, né? Mas só falando rapidamente das Santas Casas, eu falo com muita tranquilidade. Nós somos talvez o primeiro movimento social desse país, porque foi o povo se unindo para atender quando nem se tinha ainda um governo muito estruturado. As primeiras Santas Casas são de 1540, né? Hoje ainda temos a Santa Casa de Santos, de 1543. Nós somos hoje 1.800 hospitais filantrópicos no país, metade deles é o único aparelho hospitalar numa cidade ou numa região no interior do Brasil. 80% desses hospitais são de pequeno, médio porte. Os hospitais maiores, eles têm uma facilidade um pouco maior pela escala de produtividade, de tamanho, de número de funcionários, de organizar suas escalas de trabalho. Hospitais menores têm mais dificuldades. Nós fazemos mais de 60% da alta complexidade no país e mais de 40% da baixa e média. E somos apenas 25% dos hospitais, ou seja, fazemos mais com menos no SUS. Nós vivenciamos, talvez, o que cada um dos setores produtivos que aqui estiveram vivenciam. Porque nós temos dentro de um hospital, um hotel, nós temos um restaurante, que é o setor de nutrição, nós temos manutenção, que é a parte de obras e engenharia, nós temos setor de limpeza, lavanderia, nós temos tudo dentro do hospital. Nós vivemos na prática, nós trabalhamos 24 horas, a gente vivencia todas as dificuldades de vários setores. Temos a escassez de pessoas, temos o desinteresse de pessoas em trabalhar na área de saúde, porque é um ambiente estressante, muito judicializado e mal remunerado. Mas, senhores senadores e demais presentes, pior do que ser mal remunerado é o nosso dinheiro não ter poder de compra. Estudos, a gente vai ter vários, tendenciosos, não tendenciosos, pessoas boas e pessoas ruins, nós vamos ter do lado do empregador, do lado do empregado. Nós não somos santos, nós somos humanos. E, por sermos humanos, temos uma tendência a olhar o nosso lado, que eu não discuto, né? Uma fala muito importante aqui, a gente vive momentos diferentes nas fases da nossa vida. Quando a gente discute, aqui nós estamos discutindo duas coisas, uma coisa é a jornada, outra é a escala. Discutir 44 para 40, eu acho que é uma necessidade, não se discute isso, acho que já está pacificado. É uma questão de em quanto tempo a gente consegue fazer isso e de que forma. Escala, tem escala 6x1 não é ruim para todo mundo. Para quem faz escala 6x1, que tem um emprego, não é ruim não. Na área de saúde nós temos escala 6x1 com 36 horas semanais e funciona bem. A pessoa pode estar em casa todo dia cuidando do seu filho, ele pode estudar. Agora, quem não consegue fazer isso é quem trabalha nessa mesma escala em 2 empregos, às vezes em 3 empregos. Aí ele não vai ter tempo para estudar, para cuidar de filho, não tem nada, porque são decisões que as pessoas tomam. E a gente quer mais, a gente quer ganhar mais, a gente quer ter mais, uma casa melhor, um carro, nosso problema é um problema maior, não é só isso. Então, definir a jornada de trabalho, eu acho que está pacificado, nós vamos migrar. A questão é o tempo. Em 2 meses é difícil. O Genildo falou, nós temos mais de 200 convenções coletivas de trabalho num país que é continental. Comparar o Brasil sem desmerecer, mas comparar com o Chile, com a Argentina, está longe da nossa realidade. Com França, está longe da nossa realidade. Comparar a França com São Paulo, aí dá para a gente fazer um comparativo. Nós temos realidades diferentes num país que é tão diverso. Eu falo, eu que sou capixaba, estudei em São Paulo, morei no Paraná e hoje estou em Minas. Então, eu já vivi a essência desse país quase todo. Nós temos uma discussão a ser feita, sim. A área hospitalar do Brasil, ela é carente.
ela não consegue repassar custos, principalmente às entidades que atendem o Sistema Único de Saúde, que tem uma tabela que, em alguns momentos, ela é considerada inexistente. O próprio Ministério da Saúde reconhece que ela é, hoje, meramente um instrumento de parâmetro para a organização do sistema, mas nós não temos remuneração adequada e, por isso, pagamos mal também. Então, a gente precisa, enquanto entidades filantrópicas na área de saúde e também de educação e assistência social, um olhar, eu vou chamar de mais carinhoso, porque senão nós vamos quebrar. Há 10 anos atrás nós éramos 2.100 hospitais, hoje nós somos 1.800. Então, assim, alguma coisa não está legal nesse sistema. Então, senhores senadores, o que a gente pede é a parcimônia, o cuidado. Todo setor produtivo é importante. Não existe empresa sem empregado, não existe empregado sem empresa. O país depende do setor produtivo como um todo. Eu realmente, assim, eu acredito que o ser humano pode ser melhor. No hospital que eu trabalho, eu dei o dia de aniversário para todos os empregados poderem estar com suas famílias em casa. A decisão foi unilateral do hospital, o sindicato não foi pedir, o sindicato laboral não foi pedir. Foi uma decisão nossa, porque a gente acredita, e aí são as pessoas. Eu sou uma pessoa que trabalho desde os 13 anos, comecei entregando jornal porque meu pai me obrigava, não é porque eu queria. E eu saí do interior do Espírito Santo, uma cidade de 11 mil habitantes, e hoje estou aqui falando no Senado, e isso me dá um orgulho muito grande, porque eu fiz escolhas na minha vida. Estudei escola pública a vida inteira, consegui fazer minha faculdade através de um crédito educativo, numa instituição filantrópica. Então, eu acredito que o ser humano pode ser melhor e que a gente pode entregar mais. A boa discussão, o bom parlamento, né, que é onde a gente pode ter essa conversa, ele é fundamental. E aí, olhar para esse povo brasileiro, eu acho que é o principal sentimento que a gente tem hoje. Aqui a gente ouviu muitas verdades, verdade cada um tem a sua. Nessas verdades a gente viu lados. A violência acontece em casa, sim, porque é em casa que as pessoas estão debatendo os problemas de casa, acontece dentro das empresas, porque é nas empresas que as pessoas estão debatendo os problemas da empresa. A violência, infelizmente, é inerente do ser animal. E quando a gente estuda o ser humano, a gente deve estudar a biologia, a sociologia e a psicologia juntos, porque os três se complementam. Nós temos instintos, que são naturais, a sociologia é o ambiente que a gente está, e a psicologia é o que a gente passa, como a gente enxerga esse contexto todo. Então, esse ambiente salutar aqui nos leva a fazer uma proposição, senhores senadores, de que a gente precisa de um prazo um pouco maior para essa transição das 44 para 40, seja qual for o prazo, a gente vai se adequar. O país nunca quebrou e dificilmente vai quebrar. São poucos países no mundo que quebraram. Esse termo ele se aplica à empresa, mas para governo, país é muito difícil. Porque a gente tem moratória, a gente tem... Governos, eles conseguem fazer coisas que as empresas privadas não conseguem. Né? Então, a gente precisa de um prazo, a gente precisa de um olhar de que o acordado precisa fazer força de lei junto ao legislado. As escalas, elas vão se ajustar. A gente, na área de saúde, 12 por 36 é uma realidade, mas nós temos algumas peculiaridades. Nenhum enfermeiro, nenhum médico, nenhum profissional de saúde, seja farmacêutico, fisioterapeuta, ele vai abandonar um paciente porque deu as 12 horas. Mas as 12 horas não permite hora extra. Então, a gente precisa solucionar isso, porque é comum nas escalas que a gente tem acordadas em acordo sindical, quando vai ao judiciário, ela ser desconsiderada e virar 8 horas com 4 horas extras e aí o pagamento. Então, assim, a gente precisa de um olhar específico para a saúde, porque a saúde é de uma relevância ímpar. Todos somos, mas a saúde é uma relevância ímpar. Então, senhores senadores, a gente, enquanto setor filantrópico, se coloca à disposição, nós estamos totalmente abertos ao diálogo. O Ministério da Saúde tem sido parceiro, independente de governo que passa. O Ministério da Saúde, ele é o nosso ponto de encontro e nós estamos à disposição dos senhores da Câmara para uma discussão justa, para uma discussão correta, porque se o setor saúde perde a população. E a população hoje, queira ou não, este país, ela precisa de mais saúde, de muito mais saúde, que não se faz só dentro de hospitais, se faz dentro de unidades de saúde, dentro da assistência
de água, esgoto, melhor transporte, melhor condição de alimentação. Então, a gente está à disposição dos senhores para o que precisarem. E a CMB, representando esses 1.800 hospitais e seu mais de 1 milhão de trabalhadores, porque a gente não representa só o hospital, a gente representa o trabalhador também. Nós estamos à disposição dos senhores aqui em Brasília para o momento que quiserem. Muito obrigado, boa noite. Muito bem, senhor Flaviano Venturim, presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Permita que eu diga que Vossa Excelência faz a sua fala na linha de inúmeros painelistas aqui, que nós estamos desde as 9h30 aqui, na linha de que o problema não é as 40 horas. Eu vejo com alegria essa posição de Vossa Excelência e de tantos outros que eu vi aqui. O problema não é as 40 horas. Vossa Excelência usou até um termo que 40 horas unifica. É bom ouvir isso. É bom ouvir. Isso não significa que a gente tem que bater o martelo aqui para um lado ou para o outro, mas é bom ouvir que as 40 horas unifica e como é que a gente constrói os caminhos para a questão da escala. E pelo que eu percebi, ele falou em 2 meses, mas na verdade a transição é 14 meses. É 2 mais 12, né? A transição é 14 meses. E ainda, se nós analisarmos friamente, nos primeiros 2 meses reduz 24 minutos por dia e nos outros meses mais 24 para somar, então, o correspondente às 4 horas. Porque é 48 minutos a menos, né? Esse cálculo já foi feito por inúmeras pessoas que aqui é 48 minutos a menos por dia. Mas como nos primeiros 2 meses não terá impacto, dali para frente é que vai, então, fazer a redução. Mas vamos em frente. Concedo a palavra, estamos chegando no final, pessoal. Concedo a palavra ao senhor Moacir Roberto, sobrenome dele, que é uma... Como é que é o sobrenome, Moacir? Pronto. Não tem jeito. Vai lá. Senhor Moacir Osvaldo, diretor da Contrato e coordenador da nova central. Senador Paim, senador Laércio, olha a felicidade que essa nação teve hoje. Uma mesa presidida por 2 sindicalistas, talvez seja esse o resultado do sucesso que nós tivemos hoje. Me permita, senador Laércio, falar da sua pessoa um pouquinho só, que a gente já se conhece há muito tempo, bem antes do senhor virar político, nas mesas de negociações, nas questões do asseio e conservação, e sempre tivemos um bom relacionamento, respeitoso e produtivo. E me alegra muito de hoje estar aqui, essa mesa sendo presidida e dividida com o senador Paulo Paim, senador esse que tem sido a trincheira dos trabalhadores brasileiros, trincheira dos brasileiros e brasileiras desse país. Eu tinha feito como se diz, um pronunciamento um pouco mais longo aqui, mas a Maria Eduarda contemplou. Eu faço das palavras dela parte do meu pronunciamento. Mas eu não podia deixar de dizer que tudo que ela falou, 13º, quebrou o país. Hoje, graças ao 13º, o comércio, de modo geral, fica aguardando, contando os dedos para chegar dezembro, que é o grande movimento do comércio. E graças ao 13º que movimenta esse país na época de dezembro. Falar de salário mínimo também quebrou esse país, que chegaram a rotular o senador Paulo Paim do homem dos $100. Quanto tempo Vossa Excelência escutou isso?
porque ia quebrar o país, por causa que o salário mínimo não podia, de forma nenhuma, que, salvo engano, na época era 64 É 64 e foi no governo do Fernando Henrique, eu tenho que reconhecer isso. Hoje... Um dia o Fernando Henrique me disse, está contente agora, Paim? Fernando Henrique, presidente, né? Digo, por que, presidente? Chegamos aos 100 paíns, de tanto que eu falava em $100. E depois, com a política de inflação mais PIB, chegamos a $350. Então, são coisas que quebraram esse país. Questão do fator previdenciário, questão da aposentadoria. Hoje, dos 5.000 e poucos municípios que nós temos, boa parte deles fica aguardando o salário do aposentado, que movimenta a economia desses municípios. Hoje foi falado muito aqui que está sendo apressado o encaminhamento dessa discussão. Faz 38 anos que eu venho discutindo as 40 horas. Faz 38 anos, desde 88 para cá, que a gente vem discutindo. É nas convenções coletivas, é na convenção coletiva, é nos acordos coletivos, é nas nossas marchas, é no movimento sindical, é nos encontros com os empresários e assim por frente. Também eu vi aqui falando, senador Laércio, e aí eu vou mexer com a Vossa Excelência, que talvez seja a nossa tábua de salvação. Falaram-se muito da questão da falta de mão de obra nesse país. Vossa Excelência é diretor da CNC e nós temos o Sistema S. Se nós está faltando a qualificação de mão de obra nesse país, e nós temos o Sistema S que, segundo as informações, é tão eficiente, nós precisamos rever esse processo. Porque com todo o sistema, do Sistema S, e o valor que o Sistema S recebe para fazer qualificação de mão de obra, e se nossa indústria, nosso comércio, nossa estrutura está faltando, não vai mais para frente, por falta de qualificação de mão de obra, nós temos que rever o Sistema S. E eu acho que Vossa Excelência podia nos ajudar. Então, conforme eu falei no início, a Maria Eduarda acabou me fazendo um evento aqui que eu estava procurando, mas relembrando uma música antiga, senador Paim, senador Laércio, dos Titãs, Comida. Ela afirma que o ser humano não precisa satisfazer só suas necessidades básicas, como comer e beber. Nós precisamos de cultura, diversão, lazer, liberdade de ir e vir, amor, afeto, prazer, felicidades, condições de viver plenamente, não apenas sobreviver. Sendo assim, eu termino a minha fala, senadores, dizendo por que fomos questionados aqui, por que nós queremos tanto tempo? É exatamente para ter o tempo para que as pessoas nossas, os nossos filhos, nossos parentes, possam ter um tempo que tantas vezes a gente disse que nós não temos tempo. Obrigado. Tudo bem. Esse foi o senhor Moacir Roberto Weston, diretor da Contrato e o coordenador, na verdade, da nova central. A presidenta está aqui, que colaborou no longo da sua vida e muito com o movimento sindical. Parabéns. Concedo a palavra ao senhor Henrique Ernesto Severin. Senhor Henrique Ernesto Severin, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH. Senador Laércio, senador Paim, muito obrigado pela oportunidade. Falar quase por último, obviamente já mudou
todo o posicionamento, todos os pensamentos. E acho que a gente vai afunilando a discussão. E eu, em todo momento, vinha tentando dar algum tipo de sugestão. E confesso que ficou cada vez mais desafiador. Por um lado, os trabalhadores. Eu me considero de carreira e formação. Na indústria do turismo, enquanto hoteleiro, fui garçom, chefe de fila, comi, steward, maître, gerente de restaurante, gerente de hotel, diretor. Então, me considero um trabalhador. Ao longo dessa carreira, eu sei exatamente o que representa essa mudança de escala. Ela é importante, porque nós sacrificamos muito tempo longe da família. Mas eu me lembro quando eu cheguei na faculdade, na Suíça. E a primeira coisa que o coordenador do curso fazia, ele pergunta para todos os calouros na faculdade quem gostava do Natal, quem gostava de Carnaval, quem gostava de festa de aniversário. E todos levantavam a mão. Ele dizia, então, se vocês querem passar tempo nessas datas comemorativas com seus entes queridos, eu sugiro que encontrem uma outra profissão. Porque é na indústria da hospitalidade, quando todos se divertem, é quando nós mais trabalhamos. E assim foi durante toda a minha carreira. E, naturalmente, isso envolveu uma série de sacrifícios. Quando eu cheguei no Brasil, isso ficou um pouco mais intenso. Ficou mais intenso pelo comportamento da sociedade. Porque enquanto o mundo afora, servir é um ato muito nobre e digno, no Brasil é motivo de vergonha, de extrato por parte da sociedade, a cada estalada de dedo e a cada assovio para cada um dos serventes. Então, isso se torna muito desafiador. Então, eu reconheço o pleito, é importante deixar isso muito claro aqui para todos. Eu espero estar contribuindo para a formação de uma opinião e para que os senhores consigam chegar às melhores condições de tomar uma boa decisão. No entanto, eu não posso desassociar a relação da atividade econômica do turismo com o cenário global. Ela é uma atividade que compete com todo o mundo. E cada decisão que nós tomamos aqui, que possa representar um aumento no custo, que tanto foi colocado aqui, significa que alguém vai ter que tomar uma decisão. Se vai vir para o Brasil, se vai para a Noruega, para o Japão ou para Marrocos. E esse é um grande desafio. O Brasil, no turismo, hoje, tem apenas 7% do PIB, só consegue contribuir com 7,7% do PIB, enquanto a Espanha é 15%, Portugal 21,5%. E olha as dimensões territoriais. E em todos os discursos da maioria dos políticos se fala em turismo, a cada campanha. Todo o nosso potencial, riquezas naturais, atrativos, mas nós não conseguimos avançar. Nós precisamos, no ano passado e retrasado, de quase uma terceira guerra mundial, da desvalorização da moeda e mais alguns fatores para finalmente ultrapassar a marca de 6 milhões de turistas internacionais durante mais de uma década. Esse foi um número estável e finalmente chegamos a 10 milhões. Mas precisamos desses fatores que são super desafiadores, né? A quase terceira guerra mundial. Eu lamento estar falando logo depois dos representantes do setor de hospitalidade, aliás, de hospitais, que apesar de eu ser da hospitalidade, é indiscutível a essencialidade daquele setor. Então, com certeza, depois de todo o debate, o grande desafio vai ser quais setores são realmente estratégicos para o desenvolvimento econômico e social do país e, portanto, precisam de um olhar diferenciado e condições diferentes a ponto de não sacrificá-los tanto. E aí eu acho que o turismo começa a ficar numa perspectiva um pouco mais desafiadora perante o da saúde, sem sombra de dúvidas.
Mas eu quero aproveitar a oportunidade, sim, para colocar algumas questões que foram faladas aqui. Se tratou estatística de uma forma até irresponsável. Porque quando a gente fala que trabalhar mais cria uma probabilidade maior de acidentes, sim, por uma questão de exposição. Exposição. E no momento que nós saímos do trabalho, nós criamos uma grande oportunidade de sofrer um acidente fora do trabalho. Aumenta também, fora do trabalho, por uma questão de exposição. É assim que se faz análise estatística. Não da forma como foi colocado aqui. É uma pena, porque todos os acidentes que eu sofri na minha vida, carregando bandeja, carregando mala, atendendo as pessoas, ocorreram fora do ambiente de trabalho. E não eram 44 horas semanais. Porque na minha época, quando eu comecei, nós trabalhávamos no mínimo 12 horas por dia. E, aliás, nós optávamos por trabalhar até 15 dias, porque a gente acumulava folgas. Era melhor, lá na Europa, acumular e depois pegar um trem e fazer 7 dias num país vizinho. Era mais interessante, era uma opção. É importante a gente começar a olhar a estatística de outra forma. Então, eu não quero trazer determinadas estatísticas. A única coisa que eu posso dizer, dentro do setor do turismo, dentro da hotelaria, com relação a números, a proposta da forma que está, o aumento a diminuição da jornada e mais a redução da escala pode resultar num aumento de até 5% em todo o custo de uma operação hoteleira. Isso é muita coisa. É quase um imposto a mais de 5%. É quase dobrar o ISS de uma atividade. Quase não. É literalmente dobrar. Em alguns casos, até mais. Tem cidades que só pagam 3%, mas a cota máxima é 5%. Então, a gente passa a ter mais 5%. Então, tomar muito cuidado com isso. Faço um apelo para que se leve em consideração todos esses aspectos. Precisamos decidir se o turismo realmente é importante para o país ou se outro setor econômico é tão importante ou capaz de promover as transformações sociais e econômicas que o país merece. Não vou dizer aqui, de forma alguma, que qualquer medida vai quebrar o país, mas pode endividá-lo ainda mais, e já estamos muito endividados, ano a ano. Isso é indiscutível. Para concluir, realmente vamos precisar de mais tempo, e aí uma tecnicidade do setor é o fornecimento e precificação a longo prazo no mercado internacional. Não há como absorver determinados custos automáticos de forma tão tempestiva, então precisamos sim de mais prazo para uma adaptação. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Não gostaria de estar no lugar dos senhores para conduzir esse processo de tomada de decisão da melhor forma, atender a todos os setores e, naturalmente, a todos os trabalhadores que precisam de uma atenção muito especial. Muito obrigado. Muito bem, senhor Henrique Ernesto Severem, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Concedo a palavra nesse momento ao senhor Pedro Kleinbutt, se me permite, aí o senhor me ajuda aí na fala, diretor institucional do Sindicato de Mercado Imobiliário, Secov. Pedro Kleinbutt, não é fácil a pronúncia, né? Isso aí vem, né? Ah, tá certo. Agradeço ao senador Laércio, ao senador Paim, pela dedicação ao tema e pela condução democrática desse amplo debate, como os senhores disseram, é histórico para esse parlamento. E eu estou representando o Secov, Sindicato do Mercado Imobiliário de São Paulo, e também a Associação Nacional das Empresas de Loteamento, que aqui o setor foi falado também por mais 3 entidades, a CEBIC, a Abrainc e o Sinduscom São Paulo. E o que isso representa? Né? Que o setor tem uma dimensão muito relevante e uma especificidade muito grande nas diversas etapas dos segmentos, né? A gente fala desde a incorporação, do loteamento, da administração condominial e da comercialização.
além também das obras de infraestrutura, né? Então, essa PEC, dessa proposta, tem um impacto muito grande para os contratos públicos, que foi bem falado pelo presidente Aroeira. E aqui eu vou trazer, senadores, umas breves características do setor, só para pontuar, porque a gente merece uma reflexão mais dedicada para alguns pontos, né? Aqui eu vou tomar ali daqui alguns aspectos, é o seguinte: o setor imobiliário tem forte efeito multiplicador sobre a indústria, os serviços, o crédito, a infraestrutura e a habitação. Por isso que qualquer mudança estrutural na sua dinâmica tem que ser feita de forma responsável, previsível e dialogada, como essa casa tem feito. Então, a gente acha que, a gente trazendo essas características, a gente consegue trazer um pouquinho a nossa realidade, né? E a nossa realidade de atividade imobiliária é um ciclo longuíssimo. Por isso que a gente tem uma atividade de uma incorporação que vai até 5 anos de produção de um imóvel. E se você pensar numa atividade de loteamento, esse prazo chega até 10, 15 anos de uma relação. E por isso que a gente tem que prever cronogramas, adicionamento de equipes, custos operacionais, contratos de financiamento, tudo foi considerado na atual regra vigente. Então, se qualquer mudança abrupta dessa jornada, compromete todo esse planejamento. Então, esse é um desafio que o Senado está se colocando para discutir, que a gente precisa dimensionar como a gente compatibilizar um ciclo de produção que é longuíssimo com uma transição de curto espaço de tempo. Se a gente pensar em 2 meses para realizar uma convenção coletiva, como está posto na PEC que foi aprovada na Câmara, a gente praticamente se vê diante de uma inviabilidade até de negociação com o sindicato laboral nesse curto prazo de tempo. Outro dado relevante que a gente queria trazer aqui para os senhores, pelos dados da RAIS, da KNAI da Construção, o que é isso? É o canteiro de obras. 94% dos vínculos já estão entre 41 e 40 horas semanais. Isso representa por volta de 800 mil vínculos. Então, e a média de horas contratadas é de 44,6 horas, ou seja, a grande maioria das empresas da construção já opera próximo do limite atual de 44. Então, essa é uma realidade que a gente vai ter que se adaptar e que a gente tem que considerar. Então, se a gente está cumprindo já as 44, como reduzir para as 40? É um desafio que a gente tem que pensar. E outra vertente para nós que é muito cara é o programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, a gente tem em andamento 900 mil unidades habitacionais em construção, 900 mil unidades, que foram planejadas já há anos, foram concebidas, comprar terreno, entrar com processo na Caixa, comercializar, encontrar o comprador. Então, como a gente vai compatibilizar essa produção em andamento com uma regra, com uma transição, por mais que tenha um prazo, né, para se chegar às 40 horas, que pode se estender um pouquinho além desse prazo de 2 meses, né? Como a gente vai conseguir fazer essa transição? Esse é um desafio colocado. E um outro ponto que a gente quer chamar a atenção, aí que é o dia a dia das pessoas, é como isso vai afetar o condomínio. Hoje, são 10 milhões de unidades de apartamentos em todo o Brasil. 12% da população mora em condomínio. E o condomínio é um serviço contínuo, então não para. Então é 24 horas, é portaria, 7 dias por semana. Como é que a gente vai ampliar o quadro de funcionários quando hoje o condomínio está premido pelos custos, seja o custo de insumos, seja o custo de mão de obra? Porque hoje o condomínio é uma organização complexa, comunitária, mas que é essencial para muitas pessoas. Então, a gente tem um receio de que, agravando esse custo, onde esse serviço, a gente vai exigir mais mão de obra para manter essa mesma operação. Isso traz um pouco a questão do custo novamente. Então, resumindo, senador, a gente quer trazer essa reflexão. Tem efeitos distintos para cada segmento, que é um desafio para a gente pensar. E para os construtores, é aumento de prazos, inevitavelmente a gente vai ter um aumento de prazos, uma elevação de custos. Essa elevação de custos está na ordem de 5% no valor do imóvel, chegando a ser até 10% no custo da mão de obra. E como a gente vai compatibilizar orçamentos públicos, subsídios estatais, como o programa Minha Casa Minha Vida, vai ter que ter uma readequação. E para o comprador, a gente está imaginando também um aumento de custo para o preço do imóvel.
Então, são essas reflexões que a gente tentou fazer de uma forma breve aqui, apontar, dado o avançado da hora, senador, e a gente pode pegar a experiência da reforma tributária, né? A Câmara fez uma discussão e o Senado trouxe para si a responsabilidade de moderação, de consenso, de apaziguamento e se produziu um texto equilibrado, que resultou num aperfeiçoamento. Eu acho que o Senado tem esse papel, tem esse perfil, e a gente está em ótimas mãos aqui com o senador Paim, o senador Laércio, para conduzir esse processo com serenidade, transparência e moderação. Era isso que a gente queria passar como recado. Muito bem, senhor Pedro Krahenbuch, diretor institucional do Sindicato do Mercado Imobiliário, Secov. Por fim, concedo a palavra ao senhor Ubiraci Dantas de Oliveira, foi um dos primeiros a chegar aqui hoje pela manhã. Ele que representa aqui a Federação Nacional dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil, a FITMetal. E daí eu falo meu pronunciamento e encerramos com a fala do presidente daí. Boa noite a todos. Queria agradecer sinceramente aí ao senador Paulo Paim e ao senador Laércio por a realização dessa importantíssima sessão de debates temáticos. Eu estava presente na hora que o senador Paulo Paim ligou 7 horas da noite aqui, devia ser 1 hora da manhã lá, e prontamente o senador Laerte atendeu. Então, estava lá na... Qual é o meu nome lá? Lá longe, lá. Eu esqueci o nome do país lá. Já lá em Genebra. Ele atendeu 1 hora da manhã, apresentou a sugestão, nós acatamos, jogamos o trabalho para frente. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade. Eu acho que vocês tiveram... Depois tivemos uma conversa, nós dois, sobre como é que a gente pode chegar a um consenso nessa situação. Eu acho que essa contribuição que vocês deram aqui foi muito importante. Paim eu conheço há muitos anos, e eu quero dar um depoimento aí do que esse cidadão fez pelo povo trabalhador, pelos trabalhadores brasileiros. Então, eu só tenho que agradecer, em nome dos metalúrgicos e metalúrgicas do Brasil, da nossa Federação Nacional, tá certo? O trabalho magnífico que fez o nosso senador Paulo Paim. Digo mais, se ele fosse candidato, nós ia estar de novo lá no Rio Grande do Sul ajudando para poder trazer ele para cá, porque deu um espaço muito grande para os trabalhadores. Agora, deixa eu entrar no problema aqui. Seguinte, o senador, com muito respeito, Rogério Marinho, chegou aqui e falou o seguinte: eu quero dizer que tem que ter mais debate, não pode ser assodado, podemos chegar a uma conclusão, ajudar mais os trabalhadores, etc, e etc, todos ouviram. Eu quero dizer que o partido dele lá na Câmara, na hora que viu que a 6x1 ia afundar lá na Câmara, ele propôs a 4x3 o partido dele, 4x3. 4x3. Vejam os senhores como é que são as coisas. Quando chega aqui para o Senado, propõe 7x0. A PEC 12, a proposta deles, na minha avaliação e na avaliação da nossa central, é 7x0. Eu queria dizer, companheiros, que isso aí não é muito sério dessa maneira. Tá sério? Sério é isso aqui, ó, que começou 9 horas, antes das 9, está até agora aqui. 8 horas da manhã já estava reunido com nós lá, tá certo? E aí eu quero dizer mais, um senador que tem a pretensão de ajudar os trabalhadores do Brasil, não pode de maneira nenhuma, e é o coordenador de campanha, da pré-campanha do senhor Flávio Bolsonaro, não fala um a respeito do que foram fazer lá, tanto o Eduardo Bolsonaro como o Flávio Bolsonaro. Entregar o Brasil de bandeja para a mão do capital financeiro internacional representado pelo seu Trump.
falou que a transição, ele pode escolher quem é que quiser para poder fazer a transição lá, à vontade do Trump, tá certo? Tarifaço, impor tarifa ao nosso Brasil, prejudicando a indústria nacional e prejudicando a nação brasileira. Isso não pode deixar passar batido. Isso é um crime de lesa pátria. Isso é contra o Brasil. Isso é contra a nação brasileira. Então, eu queria dizer essa questão clara, porque fala uma coisa aqui e faz outra lá, tá certo? Prejudicando a nação. Eu sei o que nós passamos nesses 4 anos. Eu sei como é que foi a situação que nós passamos esse ano. Ó, pandemia, 700 mil mortes, fim do Ministério do Trabalho e por aí vai que todo mundo sabe. Então, não tem mais bobo aqui. Estamos firmes na luta para poder garantir a soberania nacional. O presidente atual da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao invés de fazer o que ele fez, está fazendo o Brasil crescer, apresentando soluções, defendendo a soberania nacional, denunciando o que está acontecendo com a pátria, etc. e tal. Então, eu queria chamar a atenção dos empresários. Eu estou há 20 anos tentando fazer a unidade entre trabalhadores e o empresário. Já fomos para a rua juntos, fizemos uma série de coisas. Senhores, uma situação econômica dessa, que 14,5% de juro, hoje a maior taxa de juro do mundo, todo ano vai, só esse ano é 1 trilhão e 200 milhões. Então, meus senhores empresários, vamos dar as mãos, trabalhadores e empresários, para defender o Brasil, a indústria nacional, ter uma política industrial que leve em conta a indústria brasileira. A indústria brasileira precisa ter emprego de qualidade. Para ter isso, tem que ter uma indústria forte. A nova indústria Brasil, senador Paim, é uma proposta muito boa, realmente é. Eu li com atenção a NIB, tá certo? Agora vai precisar recurso para a NIB. Vai precisar dinheiro para poder desenvolver o trabalho de monta, que foi desmontado anteriormente e que nós vamos ter que montar agora. Por isso precisa reduzir essas taxas de juros a nível internacional. É preciso aumentar o investimento público para as empresas dos empresários poder se fortalecer, se emancipar, aumentar a tecnologia, se desenvolver. Eu acho que isso é muito importante. Ou será que isso é importante só para o empresariado? Não! É para nós também, que vamos ter salários melhores, vamos ter um pouco mais de condições de trabalho melhores. Então, eu chamo a atenção a isso. Eu tenho fé na luta do meu povo. Chamo os empresários para juntar junto conosco e defender a pátria, defender a nação que está sob risco do capital financeiro internacional, por um lado, e por outro lado, pelas armas do imperialismo norte-americano. Pode crer. Só ver o que fizeram na Venezuela, só ver o que fizeram na Síria, no Iraque, em outros países tantos por aí. Então, meus queridos companheiros, todos que estão ouvindo pela internet, que estão aqui, vamos em frente. É possível vencer, juntar nossas forças, enterrar 6x1 definitivamente, dar um espaço maior para os trabalhadores poderem se desenvolver, estudar. Teve uma pessoa aqui, que falou que não adianta nada ficar 2 dias descansando, que não vai resolver nada. Manda ele ir lá fazer a 6x1 para ver se é bom. Isso eles não vão fazer isso. Então, vamos em frente, a luta continua. Um abraço muito forte para os senhores, parabéns de novo pela responsabilidade, pelo compromisso da palavra dada, da palavra cumprida, do acordo feito, está aqui até agora, 7h da noite quase, tá certo? Então eu estou feliz, valeu a pena. Os últimos são os primeiros. Não é à toa que o meu camarada Paim e o senador Laércio vai
vão terminar aqui o nosso processo. Por isso, eu falo com muito orgulho, assim, para terminar minhas falas. Brava gente brasileira, longevá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Muito obrigado, companheiro Paim. Obrigaci Dantas de Oliveira, vice-presidente da Federação Nacional dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil, um sindicalista de décadas e décadas, sempre atuando com essa mesma firmeza que nós vimos agora na tribuna. Mas, senhores e senhoras, eu tinha preparado um pronunciamento e conversei com meu amigo Laércio, tanto poderia ser na abertura ou no encerramento. Eu expresso aqui o meu ponto de vista, já que é meu último mandato, depois de 40 anos no parlamento, e naturalmente escrevi e vai também esse pronunciamento constar na minha biografia. E o Laércio, então, gentilmente, garantiu que eu faça a fala aqui da presidência. E em seguida eu passo para ele encerra, então, da forma que você achar melhor. Vamos lá. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, que de forma muito correta, muito adequada, recebeu hoje pela manhã todas as centrais sindicais e, ao mesmo tempo, assegurou que na reunião de hoje eu e o Laércio iríamos presidir os trabalhos como o fizemos em parceria. Agradecer ao senador Laércio. O senador Laércio tem sido um companheiro de todas as horas. Eu posso contar aqui, sem ampliar muito a minha fala, que nós temos um bom debate, os dois, na questão da Previdência. E vamos rezar que avançamos para salvar a Previdência Pública nesse país. Mas vamos lá, senhoras e senhores, há mais de 40 anos acompanha esse debate, há mais de 40 anos, da redução da jornada de trabalho sem redução do salário. Mas nesse momento, aqui, o objetivo foi ouvir a todos, agradecer a presença dos senadores, senadoras, deputados, deputadas, representantes das centrais sindicais, do movimento sindical, dos movimentos sociais, do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, do setor empresarial, da academia, dos especialistas e da sociedade civil organizada. Faço também aqui, reafirmo a saudação ao presidente Davi Alcolumbre e também ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, por terem acolhido e assumido esse debate tão importante para o povo brasileiro aqui no Congresso Nacional. Não pretendo me deter, podem crer, em argumentos pontuais, que vocês fizeram com muita competência, tanto os empresários como também os trabalhadores. Eu venho falando desse tema há mais em torno de 50 anos. Hoje falo aqui rapidamente de princípios, de valores e de conceitos e da vida da nossa gente. Estamos tratando aqui de políticas humanitárias, de distribuição de renda, de solidariedade e de justiça social. Estamos falando do presente e do futuro de gerações. Estamos falando de famílias, de saúde física, mental, de mais tempo para tudo, para ficar com os familiares, para estudar, para a qualificação profissional, do qual eu tenho muito orgulho de dizer que o meu curso mais importante foi o curso técnico. Enfim, estamos falando também de mais tempo com os filhos, filhas, netos e bisnetos, com pais e mães, com avós, tios, irmãos, amigos. Estamos falando, acima de tudo, da vida, inclusive religiosa e espiritual. E vejam que esse debate não começa agora. A discussão sobre a redução da jornada de trabalho acompanha a própria história da humanidade. Está presente em diferentes manifestações da cultura, da política e do pensamento social. A literatura mundial há muito tempo reflete sobre o excesso de trabalho e o desejo humano para vivermos com dignidade. Charles Dickens,
em tempos difíceis, 1854, ou seja, há mais de 170 anos, retratou os impactos da Revolução Industrial sobre os trabalhadores. Emílio Zola, em Germinal, 1885, denunciou as condições desumanas enfrentadas pelos mineiros. Abolicionista, escritores como Joaquim Nabuco, André Rebouças, Luiz Gama, Castro Alves, Maria Firmina dos Reis e Machado de Assis, antes da Lei Áurea, que foi em 1888, tratavam da escravidão e, claro, com a preocupação com o trabalho escravo, que é uma preocupação de todos nós. Na época, o debate era entre os escravocratas e os abolicionistas. André Morrow, em Condições Humanas, 1933, refletiu sobre a luta dos seres humanos pela dignidade em tempos de profundas transformações sociais. Patrícia Galvão, a brasileira Pagu, em Parque Industrial, 1933, expôs a dura realidade das operárias, minha querida líder, presidente da Central, das operárias brasileiras. John Steinbeck, em As Vinhas da Ira, 1939, mostrou o drama dos trabalhadores expulsos da terra e condenados à miséria durante a Grande Depressão. No cinema, quem não lembra de Charles Chaplin? No cinema, Charles Chaplin já fazia esse alerta em Tempos Modernos, 1936, quando mostrou o trabalhador submetido a um ritmo frenético das máquinas em um sistema que agredia a condição humana. A história também nos ensina, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, 1933, olhem bem, estou falando dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt defendeu a redução da jornada de trabalho como uma das formas de enfrentar o desemprego provocado pela Grande Depressão. A lógica era simples, a responsabilidade humana, distribuir melhor o trabalho para gerar mais empregos e oportunidades. Naquele mesmo ano, chegou a tramitar no Congresso norte-americano o chamado Black-Connelly Bill, que propunha o quê? Uma jornada máxima de 30 horas semanais em diversos setores da economia. Poucos anos depois, 1938, ainda com Roosevelt, veio a Lei de Normas Justas do Trabalho, uma das mais importantes legislações trabalhistas da história dos Estados Unidos. Ela instituiu jornada de 40 horas semanais, o pagamento de horas extras, o salário mínimo, limite do trabalho infantil, um marco que influenciou legislações trabalhistas em todo o mundo. No Brasil, Getúlio Vargas estabeleceu em 1932 a jornada de 48 horas semanais. Regra posteriormente consolidada na CLT de 1943. Até então, não havia limite, era o caos, jornada sem limite. Décadas depois, na Assembleia Nacional Constituinte, 1987, 1988, eu estava lá, eu fui constituinte. A jornada semanal saiu de 48 e veio para 44. Todo esse debate que a gente está fazendo aqui, nós fizemos lá atrás. Os argumentos de ambos os lados, muito semelhantes. E vejam bem, como deputado constituinte, eu quero aqui lembrar e cumprimentar o Centrão da época. Vejam bem, o Centrão. Pois o Centrão, nós dialogamos, a dita esquerda que nós representávamos na época, e ali ajustamos. Nós queríamos as 40 horas semanais, mas dialogando com o Centrão, na busca de um entendimento, fizemos um grande acordo e, por unanimidade, aprovamos as 44 horas semanais. Ou seja, conseguimos reduzir 4 horas.
a Constituinte foi um grande exemplo de diálogo, democracia. Tivemos a oportunidade de construir consensos na Constituição Cidadã, tão defendida por Ulisses Guimarães. Promover avanços ao lado de homens e mulheres que fizeram história nesse país. Falei de Ulisses Guimarães, mas posso falar de Mário Covas, posso falar de Jarbas Passarinho, posso falar de Delfim Neto, porque eu estava lá, eu convivi com eles. Posso falar de Fernando Henrique Cardoso, posso falar de Itamar Franco, posso falar de Luiz Inácio Lula da Silva, posso falar de Olívio Dutra, Moema Santiago, Abigail Feitosa, Benedita da Silva e tantos outros. Lembre que, na época, o presidente da República era José Sarney, que não criou nenhum obstáculo. Ele foi importantíssimo naquele processo, assim como seus ministros que participaram da construção dos entendimentos necessários para a consolidação das 44 horas no texto constitucional. Agora, quase 40 anos depois, o Congresso Nacional volta a demonstrar sua capacidade de dialogar sobre os grandes desafios do nosso país. Esse Senado foi palco da aprovação da Lei Áurea, 1888, quando daquelas galerias, pétalas de rosas e orquídeas foram lançados em celebração à libertação dos escravos em cima dos parlamentares. Foram aplaudidos de pé e o mundo vibrou. O Brasil tinha acabado com a escravidão. Ao longo de sua trajetória, essa casa debateu amplamente crises, soluções, desafios, avanços, desenvolvimento econômico e inclusão social. Aprovou marcos históricos que transformaram a vida da população brasileira. Confesso a vocês, e estou encerrando, o meu sonho é ver esse plenário também coberto de pétalas de rosas e orquídeas, por ter aprovado a redução da jornada para 40 horas semanais sem redução salarial. Esse tema não é apenas uma discussão trabalhista, é uma discussão sobre desenvolvimento, produtividade, é uma discussão sobre qualidade de vida, sim, e saúde pública. É uma discussão sobre o futuro das relações do trabalho. O mundo está mudando, todos nós sabemos disso. Não tem como nós não mudarmos também. As novas tecnologias, a tal IA, inteligência artificial, automação, robótica, cibernética, já fazem parte dessa realidade. Temos que olhar firme para a pejotização, que está aí, meu amigo Laércio, e ela pode quebrar a Previdência Social. Calculem se tudo for PJ. Quem vai pagar a Previdência? Nem empregado, nem empregador. Por isso aquela PEC, você me provocou para assinar, porque eu falava muito desse tema, e eu assinei. Talvez seja o único mais à esquerda que assinou. Provavelmente. Mas eu tenho claro, se nós não avançarmos, sair da folha para o faturamento, nós vamos permitir, por uma série de motivos, só falei pejotização, que a Previdência, infelizmente, vai quebrar nesse país. Nós não temos o direito de permitir isso. Mas, enfim, terminando, o trabalho está mudando, a economia está mudando, a sociedade está mudando, e nós temos a responsabilidade de refletir, como fizemos hoje, com todos vocês, empresários, trabalhadores, sociedade civil, sobre essas transformações e garantir que o progresso tecnológico esteja a serviço das pessoas, empregado ou empregador, que esteja a serviço de todos, porque, no fim das contas, o desenvolvimento só tem sentido quando melhora a vida humana. Nenhum indicador econômico, vocês sabem disso tanto quanto eu, é mais importante do que a dignidade das pessoas, do que as políticas humanitárias, do mais simples ao mais rico. Quem não gostará de ver rico ou pobre
nós conseguimos melhorar a qualidade de vida da população. Claro que você acompanhou até aqui sessão de debates temáticos para discutir a PEC que trata do fim da escala 6x1. Na sequência, você fica com a Voz do Brasil. Boa noite. A vida, o estudo, o preparo técnico, falo muito, porque olha que me formei no Senai e defendo o Sistema S. Sempre defendi e vou continuar defendendo. Eu era um vendedor de banana e laranja em Porto Alegre. Com 12 anos, fiz um teste no Senai e acabei passando. E lá fiz um curso técnico que me tirou de vendedor de banana para uma profissão, ou se fosse hoje, se eu estivesse lá, o meu salário era em torno de 8 a 10 mil reais, que eu me transformei em um técnico e eu fazia os modelos. Me dava um desenho do tamanho dessa mesa, eu transformava no molde e ia para a fundição e para as forjarias. Graças ao ensino técnico. Nenhum avanço tecnológico será verdadeiramente um avanço se não resultar em mais qualidade de vida para todos, mais justiça social para todos, menos violência, mais felicidade para todo o povo brasileiro. Por isso, estamos aqui. Foi muito importante ouvi-los. Eu aprendi na vida que mais do que falar é escutar. Por isso que eu e o Léo estávamos aqui e falamos os dois, vamos escutar, vamos escutar, vamos escutar. E o resultado que entendemos que está sendo aqui construído pode ser uma grande luz num país onde, momento onde a polarização do ódio permanece no ar. Nós não queremos isso. Nós queremos respeito recíproco. Eu sempre digo quando nesses meus 40 anos de política, se vocês ouvirem alguém que procurou desconstituir o próprio adversário na disputa eleitoral, 3 vezes para o Senado, 4 para deputado federal, eu não estava lá, então. Eu nunca desconstituí ninguém. Eu tentei mostrar para o povo gaúcho o que eu estava fazendo, o que fiz de tantos mandatos, que completo agora 40 anos, e o povo gaúcho sempre me acolheu com uma expressiva votação. E não sou o candidato porque resolvi não ser mais, porque eu entendi que está na hora de voltar para casa. Está na hora de ver netos que não vi, que moram no exterior. Está na hora de voltar a visitar meus amigos, que há muito tempo não me veem, porque eu fico muito tempo aqui. Eu devo ser um dos parlamentares que mais fica aqui dentro. E eu faço com orgulho, com satisfação, como aqui alguém disse, que eu sou um apaixonado pela democracia. Sou um apaixonado pelo que faço. Eu vou embora com tristeza, mas com alegria de dizer a todos que eu fiz e dei o melhor de mim. E se eu pudesse pedir a Deus que eu voltasse, eu diria, eu faria tudo de novo. Vida longa ao povo brasileiro, que a paz permaneça entre nós. Um abraço a todos. Mas ele ainda volta. O senador vai falar, Laércio. Cumprimentando o senador Paulo Paim, depois de um discurso como esse, emociona a todos nós e nos dá a certeza de que a política vale a pena, boa política vale a pena. A política que o senador Paulo Paim pregou nesses 40 anos vale muito a pena. E isso renova em cada um de nós e nas gerações que tomarão conhecimento desse seu depoimento, certamente vai animar cada um e trazer a certeza de que a política brasileira é uma política feita por homens e mulheres comprometidos em oferecer o melhor à sociedade, como o senhor fez na sua vida toda. Mas a gente também tem a satisfação aqui de receber o senador Jaime Campos, que está aqui presente, pediu a palavra,
e com muita honra eu concedo a palavra ao senador Jaime Campos para a sua manifestação. Em seguida, a gente encerra essa sessão de debates que começou às 9h30 da manhã e daqui a pouco a gente encerra. Senador Jaime Campos. Muito obrigado, senhor presidente, ilustre e eminente senador Laércio, querido, estimado amigo senador Paulo Paim. Peguei parte da sua fala, com certeza vi sua emoção na conclusão e tenho a certeza absoluta que Vossa Excelência tem a admiração de todos os seus pares desta casa. Já conheço desde o meu primeiro mandato aqui, estou pela segunda vez como senador da República e eu considero o senhor um mestre, um professor, sobretudo feliz o país que tem um senador da grandeza, da altivez dos corpos do senador Paulo Paim. Eu sou admirador, fã de carteirinha do Paulo Paim, um senador coerente, sensato e, sobretudo, pela sua experiência, nós aprendemos muito ao seu lado aqui, senador. Desejo, quando o senhor anuncia aqui, está encerrando a sua carreira política, e a certeza que quem vai perder não é só o povo gaúcho, mas é pelo povo brasileiro, particularmente, e, sobretudo, a classe trabalhadora desse país, que o senhor sempre defendeu aqui no Congresso Nacional. Desejo sucessos, boa sorte e que sempre terá a admiração deste parlamentar, de 6 mandatos já que eu tenho. O senhor falou que tem 40 anos de vida pública, também eu tenho 40 anos de vida pública e com certeza Vossa Excelência é um espelho para todos nós. Mas, senhor presidente, eu falarei rápido aqui, mas eu não poderia, neste momento que nós estamos discutindo, tão importante, né? Essa PEC 221, que eu tenho a certeza absoluta representa o seio, não é só da classe trabalhadora, mas dos homens, das mulheres de bem desse país, que deseja ver um país de oportunidade, mas acima de tudo de justiça social. Eu quero dizer que poucos temas despertam tanto interesse da sociedade quanto o debate sobre a jornada de trabalho. Afinal, estamos falando da vida de milhões de brasileiros, de tempo dedicado à família, ao descanso, à qualificação de profissional e, ao mesmo tempo, da competitividade das empresas e da capacidade de gerar empregos. É justamente por isso que este debate exige serenidade, responsabilidade e diálogo. Não podemos transformar uma matéria dessa tão importância em um debate entre trabalhadores e empregadores. O Brasil precisa construir uma solução equilibrada, que valorize quem trabalha sem comprometer a geração de empregos e o crescimento econômico. Quero deixar bem claro o meu posicionamento. Votarei favoravelmente o fim da escala 6x1, conforme propõe a PEC 221 de 2019. Faço isso com tranquilidade de quem tem mais de 40 anos de vida pública. E em toda a minha trajetória, nunca votei contra os trabalhadores brasileiros. Obrigado. Sempre estive ao lado da expansão dos direitos sociais, da valorização do emprego digno e da construção de um país com mais oportunidades para todos nós. O mundo do trabalho mudou e vi Vossa Excelência aqui, senador Paim, dizer que o mundo mudou e mudou de fato. A tecnologia transformou a forma de produzir. Novas profissões surgiram. A geração do trabalho evoluíram e as pessoas buscam cada vez mais a qualidade de vida. É natural que o parlamento acompanhe essas transformações. Mas também, senhor presidente Carlos Domingo Laércio, é nosso dever de ouvir todos os segmentos da sociedade. Por isso está sendo aqui, com certeza, feito estas reuniões, que serão 4, se não me falha a memória, para nós, de fato, ouvir os segmentos sociais. Precisamos escutar os trabalhadores, os sindicatos, os comerciantes, os pequenos empresários, a indústria e o setor de serviços e de especialistas. Uma mudança dessa magnitude precisa ser construída com diálogo e com muita responsabilidade. Tenho convicção de que é possível encontrarmos um ponto de equilíbrio, um modelo que preserve a competitividade das empresas, estimule a economia, proteja os empregos e, ao mesmo tempo, assegure mais liberdade, mais dignidade e melhor qualidade de vida aos trabalhadores brasileiros.
O Congresso Nacional não pode fugir desse debate. Pelo contrário, é aqui nesta casa que devemos construir consensos capazes de responder aos desafios do Brasil contemporâneos. Tenho confiança de que saberemos aperfeiçoar as propostas, ouvindo a sociedade e construindo um texto que representa um avanço para as relações de trabalho no nosso país. E encerrando, caro amigo presidente, o Brasil cresce quando valoriza quem produz, quando respeita quem empreende e quando reconhece que o trabalho é o principal instrumento de inclusão social e do desenvolvimento e, sobretudo, da justiça social do nosso país. Encerro cumprimentando todos aqueles que participaram do dia de hoje. Foi, com certeza, acho que nos meus 15 anos e da tarefa que eu estou aqui nessa casa, uma das audiências mais longas que nós tivemos aqui, mas muito proveitosa. Ouvi que não foi possível chegar ao plenário, mas ouvi do meu gabinete a participação de pessoas que certamente estão aqui para dar sua contribuição, para defender naturalmente suas teses, defender muitas vezes aquilo que interessa ao segmento. Mas, particularmente, eu quero encerrar dizendo, eu estou muito feliz no dia de hoje, que nós temos uma proposta aqui, ou seja, um projeto de lei nosso, de 2021, que é o aumento do teto do MEI, do pequeno empresário brasileiro. Demos hoje uma boa sequência da Câmara Federal, na medida que o presidente Lula mostrou toda a disposição de subirmos o teto, ou seja, elevamos o teto de R$81 mil para R$144 mil. Só na possibilidade de nós aumentarmos o teto, o Brasil poderá gerar novos 12 a 13 milhões de novos empregos, que nesse meu projeto inclui que hoje o MEI só pode contratar um trabalhador. A partir do instante da aprovação, poderá contratar 2 trabalhadores. É assim que, de fato, nós poderemos melhorar as condições de vida daquele cidadão que está na informalidade. Se amanhã tem o direito a ter mesmo uma aposentadoria, com isso estará inserido dentro de um país que nós queremos, um país com cidadania. Não adiantamos falando que o Brasil é a 8ª maior economia do mundo, mas, lamentavelmente, ainda temos ainda alguns milhões de brasileiros e milhares de pessoas que não tiveram acesso à educação e não tiveram, talvez, acesso à oportunidade de ser, de fato, brasileiro, como todos nós gostaríamos de ver. Por isso, eu quero aqui dizer de que o Brasil vai avançar, mesmo contrariando muitas pessoas, daqueles que não querem ver o crescimento do Brasil, partiu para uma verdadeira guerra, que se fala de desgastamento, que não é esse Brasil que nós queremos. Nós queremos um país de paz, em que crescemos, desenvolvemos, mas, acima de tudo, de forma isonômica, dando oportunidade àquelas pessoas que muitas vezes não tiveram acesso até o ensino para aprender a ler e escrever. De milhões de brasileiros ainda que não têm ainda, ou seja, não tem direito até extrair um dente. Não é esse o Brasil que eu quero. Eu quero o Brasil da oportunidade, da justiça, que todos nós possamos ser iguais. Iguais perante não só a Constituição, mas perante também, naturalmente, os serviços, aquilo que está estipulado na própria Constituição Federal, direito à saúde, à educação e assim por diante. Parabéns, vamos à luta e estamos juntos nessa PEC, que com certeza é o grande PEC do ano de 2026. Um abraço e parabéns a todos. Obrigado, Paulo. Quero cumprimentar e agradecer a participação tão feliz do senador Jaime Campos aqui. Quero dizer ao senhor senador, nós começamos essa sessão de debates temáticos às 9h30 da manhã. Ouvimos 56 convidados e eu e o senador Paulo Paim, nós temos a convicção plena que a relação que nós estamos procurando estabelecer nessa sessão temática de hoje, na relação capital-trabalho, ela é de complementariedade. Todos os movimentos que fizemos aqui até esse momento é para tentar construir exatamente essa complementariedade que é tão importante e que elas não vão conseguir caminhar uma isolada da outra. Porque converge exatamente para o pensamento do senhor, que o senhor expressou ao final. O Brasil que a gente precisa é esse país. É onde as pessoas saiam dos seus extremos, diluam o máximo possível essa polarização que não constrói o Brasil que a gente acredita. E é por isso que nós estamos aqui celebrando esse momento de hoje e temos certeza absoluta. Eu e o senador Paulo Paim,
temos a certeza que nós emprestamos a nossa contribuição, que juntamente com Vossa Excelência, que chegou aqui para coroar exatamente essa ação nossa de hoje, a gente está convergindo para o bem, fazer o bem, que é o que a história desse homem brilhante sempre fez em favor do nosso país. Então, obrigado, senador Jaime Campos, e cumprida a finalidade desta sessão de debates temáticos, a presidência declara o seu encerramento. Boa noite, muito obrigado. Agora em Brasília são 19h14 e terminou nesse exato instante a sessão de debates temáticos que discutiu os impactos da proposta de emenda à Constituição sobre a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Essa sessão ouviu 56 convidados e começou ainda às 9h30, um pouquinho antes das 10 da manhã, bastante tempo. Participaram dessa sessão representantes de diversos setores produtivos, de centrais sindicais, ministros de Estado e parlamentares. Veja na reportagem como foi a sessão. A Federação do Comércio de São Paulo abriu o debate apresentando dados que mostram que a diminuição da jornada de trabalho vai resultar em aumento de salário para os trabalhadores, já que vão trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto. Segundo eu sempre entendi, o único salário que pode ser aumentado por lei é o salário mínimo. Eu não conheço outras leis que aumentam o salário do setor privado. Por que a Constituição, no seu artigo 7º, pôde recepcionar as férias do 13º salário e não poderia recepcionar, como agora, um dia a mais? Vejam, nós não estamos nem inventando o modelo, porque nós já temos um dia de descanso semanal remunerado. Nós estamos apenas incluindo um dia a mais. O juiz do trabalho, Otávio Torres, defendeu juridicamente a tese da Federação do Comércio de São Paulo e disse que a PEC, como está, pode provocar insegurança jurídica. Como a gente não pode reduzir salário, e a PEC é expressa, nem de forma nominal, nem de forma proporcional, eu não posso baixar o salário hora, eu vou ter que jogar o mesmo salário hora para alcançar as 240 horas, que gera um aumento de 9,1%. E gera como consequência o aumento de todos os reflexos em repousos. Então, se hoje, por exemplo, eu faço horas extras na semana, eu pego a média das horas extras e calculo 1/6 para pagar o reflexo. Com a PEC, eu vou pegar a média das horas extras e pagar 2/5. O ministro Guilherme Boulos defendeu que o debate não pode ficar apenas na esfera econômica e apresentou o estudo do IPEA, o Instituto de Economia Aplicada, que chegou a um cálculo de 7,8% de impacto, o que, segundo ele, é proporcional ao aumento real de salário mínimo adotado nos últimos 3 anos. Quando há aumento real do salário mínimo, há aumento no custo da força de trabalho. Nós tivemos um aumento de salário mínimo em 2023 ou 2024 próximo a 7%. E todo o impacto que está sendo sugerido aqui não aconteceu. Diz que se acabar com a escala 6x1, vai gerar inflação. Aumentou-se o salário mínimo em termos reais, em número correspondente para a força de trabalho do custo da escala 6x1, e nós temos a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos, desde a redemocratização. Nesse estudo do IPEA, que foi citado aqui, não está considerado o que o professor Pastore e o juiz Dr. Calvé citaram da reposição do custo do descanso semanal. Então, o custo que está no estudo do IPEA é de um impacto de menos que 10%, mas a verdade é quase 20%. A PEC do fim da escala 6x1 quer diminuir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A proposta foi aprovada na Câmara em maio e este é o primeiro grande debate aqui no Senado Federal com representantes dos setores produtivos e dos trabalhadores. O setor de transportes pede uma transição diferenciada para que os serviços essenciais tenham mais tempo de adaptação. A Confederação estima aumento das despesas de mais de 11 bilhões de reais por ano com a aprovação da PEC e prevê grande impacto no custo de vida dos brasileiros. Isso é o custo do frete que vai subir,
é o custo das passagens que vai subir. O impacto no transporte urbano de passageiros é de 6% a 8%. Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores, um dia a mais de folga significa mais dignidade e oportunidades para os trabalhadores. Nós precisamos iniciar um processo efetivo de qualificar, capacitar. Esse dia não vai ser para a pessoa ir trabalhar, para pegar bico. Esse dia vai para ser a pessoa ou se qualificar, ou estar com a família, ou fazer o que bem entender. A senadora Tereza Leitão, líder do governo no Senado, trouxe à memória conquistas dos trabalhadores brasileiros no Senado Federal, como, por exemplo, aumento do tempo da licença maternidade. E afirmou que a jornada 5x2 é ainda mais importante para as mulheres trabalhadoras. Sobre nós já recaem triplas jornadas de trabalho. O dia de folga das trabalhadoras é para lavar roupa, é para fazer faxina, é para visitar a mãe doente, é para exercer, como já exercem, a tarefa e a missão de cuidadoras. Então, nós, mulheres, estamos com um olhar muito esperançoso, de muita expectativa na aprovação dessa PEC. O que foi essa sessão temática de hoje? E eu vou conversar então agora ao vivo com os dois senadores que se alternaram na presidência. Senador Paulo Paim, aqui do meu lado, senador Laércio Oliveira, aqui do meu lado também. Vamos começar com o senador Paulo Paim. Qual foi a conclusão que o senhor tirou dessa sessão? Tantos convidados, tantas horas, quase 10 horas de debate. E a conclusão, senador? Exatamente. Nós ficamos aqui... Na verdade, a primeira conversa foi às 8 horas da manhã com o presidente Davi. Conversamos com as centrais, depois viemos para o plenário, né? Estamos encerrando agora, 7h30, 19h30, né? Olha, o mais importante para mim foi ver o espírito construtivo desse debate. No momento em que o país fica nessa história de confronto direto, eu vi hoje o plenário do Senado convergindo para algo comum. Eu não vi aqui ninguém contra a redução de jornada para 40 horas sem redução do salário. Eu vi gente falando em transição, eu vi gente falando em os contratos que não estão ainda, não resolvem em 2, 3 meses, né? Eu vi pessoas falando que a questão é de muito diálogo, é de buscar um entendimento, de chegarmos ao o entendimento comum, na linha do bom senso, do equilíbrio, e que ninguém seja prejudicado. Ninguém quer prejudicar ninguém. A redução de jornada sem redução de salário é bom para todos, na minha avaliação. Senador Laércio, tantas pessoas com pensamentos diferentes, de oposições diferentes, e foi um debate extremamente cordial e educado. Qual foi a sua conclusão? Durante o dia todo, nós recebemos 56 oradores que usaram a tribuna do Senado Federal para trazer a sua opinião. E a intenção minha e do senador Paulo Paim era exatamente essa, fazer um fórum qualificado, onde as pessoas tivessem a liberdade de trazer o seu ponto de vista, a sua opinião, e a surpresa citada pelo senador Paulo Paim é de convergência. E o que a gente pensou é sempre isso. A relação capital-trabalho é uma relação de complementariedade. E o que a gente buscou aqui foi ouvir todos, e tentar construir, a partir daí, os caminhos para que a gente consiga avançar num tema como esse. Eu acho que foi muito produtivo, o resultado, a gente sai daqui hoje muito feliz. O Senado Federal, na pessoa do presidente Davi Alcolumbre, cumpre o seu papel de trazer para dentro do plenário do Senado Federal, durante o dia inteiro, uma discussão de um tema que tem sido debatido e utilizado nas redes sociais quase que todos os dias. Então, a gente trouxe a verdade dos fatos para dentro do plenário, e é essa verdade que a gente quer fortalecer cada vez mais para que a gente avance na discussão. Certo. Senador, o senhor lembrou dos tempos que o senhor era constituinte, que esse foi um debate que já foi feito lá atrás, né? Que era sobre as 40 horas, 44 horas, ainda era feito. Nós avançamos como sociedade, o senhor vendo, comparando os debates de antes com os debates de hoje, nós avançamos? Olha, eu considero essa Constituição a mais avançada de todos os tempos. E eu aqui elogiei o Centrão. Quem diria que eu estava elogiando hoje o Centrão? Porque o Centrão da época, liderado por Jarbas Passarinho. Eu conversava muito com ele.
e nós conseguimos sair das 48 para 44. Nós queríamos 40, mas já me dizia um grande amigo meu, Floriciano Paixão, deputado federal que já faleceu, disse: Paim, tu está chegando com essa rebeldia toda, mas entenda que projeto bom não é o dos teus sonhos. Projeto bom é aquele que a gente consegue aprovar, significando avanço. Foi assim que nós trabalhamos a Constituinte. Por isso que a Constituição é uma ação moderna, que está atualizada. Provamos que é possível você ter capítulos ali que tratavam dos direitos sociais, e lá estava a jornada de 44 horas, consagrada. E agora a gente quer puxar com uma emenda constitucional. Temos proposta aqui no Senado, mas a Câmara mandou mais rapidamente, que a aprovada vai garantir as 40 horas semanais, sem prejuízo de quem, por acordo, fizeram acordo que até trabalhe menos. Como aqui, eu vi alguns empresários do setor da saúde dizendo: nós já é 36 horas, nós só não queremos que, nos enquadrem, que nós não podemos fazer a negociação acima, digamos, abaixo das 40 horas, qualquer acordo é válido. O que não pode, que a Constituição garante, é que você não pode obrigar as pessoas a trabalhar mais do que aquilo que está na Carta Magna. Então, tem parâmetros, e é possível que haja um grande entendimento. Certo. E o senhor, senador Laércio, na sua fala final, o senhor falou que mesmo no momento de tanta polarização, é possível ter complementaridade. O que o senhor falou aqui já também sobre esse debate tão educado, né? E agora, daqui em diante, quais são os próximos passos desse assunto? Pois é, né? Então, a gente tem que deixar sempre em evidência o bem-estar das pessoas. Quem produz são as pessoas. A produtividade é um outro tema que a gente quer incluir dentro dessa construção, e a gente quer defender, acima de qualquer coisa, o entendimento entre as partes, para que o resultado final desse projeto, quando ele chegar a ser votado, ele seja exatamente aquilo que a sociedade deseja. Cada um tendo consciência qual é o seu papel, o que é que eu preciso fazer e qual é a minha parte nessa construção, para que, de fato, a gente consiga refletir na sociedade que é possível você, com equilíbrio, com serenidade, com sabedoria, construir os passos que o Brasil precisa para a gente avançar. Tem muita coisa que a gente precisa fazer pelo Brasil e a gente quer fazer. Esse é o começo. Tá, muito obrigada, senador. Espera ainda, tem mais pergunta. Senador, para a gente encerrar, qual o último recado que o senhor daria sobre a sessão, sobre esse assunto, ou algum outro recado que o senhor queira dar? Olha, eu usei uma expressão na minha fala final, que é de um poeta espanhol, que ele diz: o caminho a gente faz caminhando. Eu diria, o caminho o político tem que fazer escutando e conversando, né? Dialogando. E na linha do que falou o Laércio, nós temos que ter como objetivo fazer o bem sem olhar a quem. Aquele que faz o bem aos outros, ele acaba sendo contemplado sempre. Porque o contemplado sempre que eu digo, é a energia que vem para o teu coração, para a tua alma. Por isso que eu lançarei um livro esse ano que eu disse: fiz tudo o que eu podia fazer, mas uma coisa eu digo: fiz política com coração e com alma. Ele acaba com a gente quando fala isso, dessas coisas. Agora é o senhor, recado final. É o mestre, né? Então, privilegiados somos nós de estarmos aqui ao lado desse homem, esse brasileiro de muito valor e de muita qualidade. Mas é isso, nós estamos buscando o bem-estar da sociedade. Eu acho que o contexto central é esse: melhores condições de salário para o trabalhador, bem-estar para o trabalhador, a produtividade como o combustível que vai levar o país ao desenvolvimento, e as leis. Se a gente conseguir convergir com tudo isso para entregar à sociedade aquilo que de fato o Brasil precisa, que a sociedade precisa, alicerçado na experiência, no conhecimento e na boa vontade de homens públicos da qualidade do senador Paulo Paim, a gente está fazendo a coisa certa, a gente está no caminho certo e chegaremos no Porto Seguro. Muito obrigada, então, aos dois pela entrevista e pela honra de entrevistar os dois com tanta sabedoria, com tanta educação, com tanta diplomacia, com tanta democracia. Muito obrigada. Aprendemos com o povo. O povo nos ensinou que esse é o caminho.
Por isso estamos aqui fazendo o maior esforço, porque ainda esse ano, permita que eu diga isso, Laércio, ainda, quando eu cheguei aqui, uma das lutas minhas era as 40 horas. Passaram praticamente 40 anos e quis o destino que eu esteja junto com esse grupo de senadores, trabalhando para encerrar o mandato, aprovando, queira Deus, para o bem dos homens e mulheres desse país, as 40 horas semanais sem redução de salário. Certo. Réplica? Não, réplica não, só concordância. É uma honra para mim, especialmente, estar aqui ao lado do senador Paulo Paim. Aprendo todos os dias com ele. Dividir essa sessão de debates com ele hoje me fez um político melhor. Somos eternos aprendizes, nós todos, como diz a canção, né? Sim. É isso. Muito obrigada, então, aos dois. E como o senador Paulo Paim falou agora há pouco, antes do início da sessão, houve uma reunião com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Veja como foi. Os sindicalistas destacaram a importância do fim da escala 6x1 e a redução das jornadas de trabalho sem diminuição do salário. Nós fizemos uma pesquisa recentemente com o Instituto Vox Populi, que ouviu a sociedade brasileira, mais de 5.500 entrevistas, e 80% da sociedade brasileira tem essa pauta da redução da jornada e o fim da escala 6x1 como a grande pauta da sociedade. E a gente fica feliz que o presidente do Senado e o Senado está em sintonia, não é, com o sentimento popular, com a vontade do povo, e nós saímos da conversa com o presidente muito convencido de que essa pauta vai andar de maneira célere aqui no Senado, e assim como a gente teve uma vitória espetacular e histórica na Câmara dos Deputados, nós vamos ter aqui no Senado. O calendário de votação da PEC, que acaba com a escala 6x1, ainda vai ser definido pelo presidente do Senado. Não há, no mérito, nenhuma discordância sobre o conteúdo desta PEC. Nem da parte do movimento sindical, nem da parte do governo, nem da parte do Congresso Nacional. Nada melhor do que o diálogo, do que ouvir as pessoas, do que analisar a conjuntura para termos essa vitória, tal qual tivemos e que foram todas realçadas e relembradas nessa reunião. E nós vamos agora direto, então, ao resumo do dia no nosso jornal O Senado Notícias. Acompanhe. Boa noite, hoje é quarta-feira, 1º de julho, e o Senado Notícias está no ar. Em sessão de debates no plenário, representantes do setor produtivo reforçaram que a aprovação do fim da escala 6x1 pode aumentar os preços de produtos e serviços. Já dirigentes das centrais sindicais e ministros do governo argumentaram que a garantia de 2 dias de folga por semana vai resultar em maior produtividade. A Federação do Comércio de São Paulo abriu o debate apresentando dados que mostram que a diminuição da jornada de trabalho vai resultar em aumento de salário para os trabalhadores, já que vão trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto. Segundo eu sempre entendi, o único salário que pode ser aumentado por lei é o salário mínimo. Eu não conheço outras leis que aumentam o salário do setor privado. Por que a Constituição, no seu artigo 7º, pôde recepcionar as férias do 13º salário e não poderia recepcionar, como agora, um dia a mais? Vejam, nós não estamos nem inventando o modelo, porque nós já temos um dia de descanso semanal remunerado. Nós estamos apenas incluindo um dia a mais. O juiz do trabalho, Otávio Torres, defendeu juridicamente a tese da Federação do Comércio de São Paulo e disse que a PEC, como está, pode provocar insegurança jurídica. Como a gente não pode reduzir salário, e a PEC é expressa, nem de forma nominal, nem de forma proporcional, eu não posso baixar o salário hora, eu vou ter que jogar o mesmo salário hora para alcançar as 240 horas, que gera um aumento de 9,1%. E gera como consequência o aumento de todos os reflexos em repousos. Então, se hoje, por exemplo, eu faço horas extras na semana, eu pego a média das horas extras e calculo 1/6 para pagar o reflexo.
Com a PEC, eu vou pegar a média das horas extras e pagar 2/5. O ministro Guilherme Boulos defendeu que o debate não pode ficar apenas na esfera econômica e apresentou o estudo do IPEA, o Instituto de Economia Aplicada, que chegou a um cálculo de 7,8% de impacto, o que, segundo ele, é proporcional ao aumento real de salário mínimo adotado nos últimos 3 anos. Quando há aumento real do salário mínimo, há aumento no custo da força de trabalho. Nós tivemos um aumento do salário mínimo em 2023 ou 2024 próximo a 7%. E todo o impacto que está sendo sugerido aqui não aconteceu. Diz que se acabar com a escala 6x1 vai gerar inflação. Aumentou-se o salário mínimo em termos reais, em número correspondente para a força de trabalho do custo da escala 6x1, e nós temos a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos, desde a redemocratização. Nesse estudo do IPEA, que foi citado aqui, não está considerado o que o professor Pastore e o juiz Dr. Calvé citaram da reposição do custo do descanso semanal. Então, o custo que está no estudo do IPEA é de um impacto de menos que 10%, mas a verdade é quase 20%. A PEC do fim da escala 6x1 quer diminuir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A proposta foi aprovada na Câmara em maio e este é o primeiro grande debate aqui no Senado Federal com representantes dos setores produtivos e dos trabalhadores. O setor de transportes pede uma transição diferenciada para que os serviços essenciais tenham mais tempo de adaptação. A Confederação estima aumento das despesas de mais de 11 bilhões de reais por ano com a aprovação da PEC e prevê grande impacto no custo de vida dos brasileiros. Isso é o custo do frete que vai subir, é o custo das passagens que vai subir. O impacto no transporte urbano de passageiros é de 6% a 8%. Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores, um dia a mais de folga significa mais dignidade e oportunidades para os trabalhadores. Nós precisamos iniciar um processo efetivo de qualificar, capacitar. Esse dia não vai ser para a pessoa ir trabalhar, para pegar bico. Esse dia vai para ser pessoa ou se qualificar, ou estar com a família, ou fazer o que bem entender. A senadora Tereza Leitão, líder do governo no Senado, trouxe à memória conquistas dos trabalhadores brasileiros no Senado Federal, como, por exemplo, aumento do tempo da licença maternidade. E afirmou que a jornada 5x2 é ainda mais importante para as mulheres trabalhadoras. Sobre nós já recaem triplas jornadas de trabalho. O dia de folga das trabalhadoras é para lavar roupa, é para fazer faxina, é para visitar a mãe doente, é para exercer, como já exercem, a tarefa e a missão de cuidadoras. Então, nós mulheres estamos com um olhar muito esperançoso, de muita expectativa na aprovação dessa PEC. E antes da sessão de debates, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu os representantes das centrais sindicais. Eles se disseram otimistas com o encontro e esperam a votação da PEC antes das eleições. Os sindicalistas destacaram a importância do fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem diminuição do salário. Nós fizemos uma pesquisa recentemente com o Instituto Vox Populi, que ouviu a sociedade brasileira, mais de 5.500 entrevistas, e 80% da sociedade brasileira tem essa pauta da redução da jornada e o fim da escala 6x1 como a grande pauta da sociedade. E a gente fica feliz que o presidente do Senado e o Senado está em sintonia, não é, com o sentimento popular, com a vontade do povo, e nós saímos da conversa com o presidente muito convencido de que essa pauta vai andar de maneira célere aqui no Senado, e assim como a gente teve uma vitória espetacular e histórica na Câmara dos Deputados, nós vamos ter aqui no Senado. O calendário de votação da PEC, que acaba com a escala 6x1, ainda vai ser definido pelo presidente do Senado. Não há, no mérito, nenhuma discordância sobre o conteúdo desta PEC. Nem da parte do movimento sindical, nem da parte do governo, nem da parte do Congresso Nacional. Nada melhor do que o diálogo, do que ouvir as pessoas, do que analisar a conjuntura para termos essa vitória.
tal qual tivemos e que foram todas realçadas e relembradas nessa reunião. A comissão mista aprovou a medida provisória que destina parte dos impostos arrecadados com apostas para um fundo da Polícia Federal. A medida provisória, aprovada pela comissão mista, determina que parte da arrecadação das apostas de cota fixa, as chamadas bets, seja destinada ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, FUNAPOL. A previsão é de que a arrecadação líquida com bets destinada ao FUNAPOL cresça 1% anualmente, chegando a 3% em 2028. Além disso, a medida autoriza o Poder Executivo, ainda em 2026, a destinar o montante de até R$200 milhões ao FUNAPOL. O texto aprovado também prevê que o FUNAPOL poderá custear não só o aparelhamento e a operacionalização da Polícia Federal, mas também despesas de saúde dos servidores da Polícia, inclusive mediante ressarcimento de despesas médicas. Outra previsão da medida provisória é a possibilidade de os recursos do FUNAPOL servirem como fonte de pagamento para remunerar atividades extraordinárias dos policiais federais. Manifestamos-nos pela admissibilidade da medida provisória 1348 de 2026 para se revestir dos indispensáveis pressupostos de urgência e relevância, bem como opinamos por sua constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira e orçamentária. E no mérito, votamos pela sua aprovação na forma do projeto de lei de conversão. Os senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram hoje projetos voltados para a proteção das mulheres. Um deles torna crime submeter pessoas vulneráveis à prostituição. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que torna crime submeter pessoas vulneráveis à prostituição. De acordo com os dados da Organização Internacional do Trabalho, em 2022, cerca de 6 milhões de pessoas foram submetidas à exploração sexual para fins econômicos. 80% desse número é de mulheres e meninas. O projeto aprovado pela CDH estabelece penas de reclusão de 4 a 10 anos quando o crime envolver violência, fraude ou coação. A pena sobe para 6 a 12 anos quando praticados por pessoa com vínculo de autoridade ou confiança com a vítima. O projeto fecha brechas do Código Penal que hoje deixam impune quem força alguém à prostituição por coação ou abuso de autoridade e protege vítimas que não conseguem oferecer resistência por qualquer razão. Foram aprovados também projetos relacionados à Lei Maria da Penha. Um deles amplia as medidas de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, incluindo regras sobre a guarda de seus dependentes menores. O texto estabelece ainda que a guarda unilateral provisória poderá ser concedida como medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgências propostas, concessão à ofendida da guarda provisória dos filhos menores, representa um aperfeiçoamento necessário e oportuno do sistema de proteção vigente ao reconhecer que a violência doméstica não atinge apenas a mulher individualmente, mas também os filhos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento das penas para crimes cometidos contra profissionais das áreas de saúde e educação no exercício da função. O colegiado também votou um projeto que amplia exigências para recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. O texto altera o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos para ampliar a proteção a essas categorias. A proposta transforma em homicídio qualificado o assassinato de profissionais da saúde relacionado ao exercício da função, com pena de 12 a 30 anos de prisão. O projeto também cria uma forma mais grave de lesão corporal quando a vítima for profissional da saúde ou da educação. Nos casos de lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, a pena será aumentada de 1 a 2/3. A proposta ainda endurece as punições para crimes como ameaça, constrangimento ilegal, desacato, incitação ao crime, calúnia, difamação e injúria. Segundo o relator da proposta, o objetivo é reforçar a proteção a trabalhadores de serviços essenciais à população. A aprovação desse projeto é uma sinalização de que nós estamos protegendo carreiras fundamentais
que prestam serviço, principalmente as pessoas mais humildes, que procuram, por exemplo, o sistema de saúde do SUS. Também foi aprovado o projeto que regulamenta o chamado filtro de relevância para os recursos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça. A proposta define